ali um procedimento mutilador, vamos dizer assim, né? Extração. Exatamente, considerando que o dente é um órgão, né? Então, a gente passou aí por um período anterior, né, de uma odontologia mutiladora. O que a gente vê hoje, né, é uma conscientização muito grande por parte dos profissionais de odontologia. Então, nossa odontologia hoje, ela tem sido muito conservadora, né? Então, e muito mais com um aspecto preventivo do que reabilitador, né? A gente sabe que a população do nosso país ainda sofre aí, né, com relação aos problemas de origem bucal, mas que hoje os nossos profissionais estão muito mais qualificados e muito mais conscientes da conservação dos dentes, né? E com todas as medidas aí possíveis para a gente poder tratar os nossos pacientes aí da forma mais conservadora possível, dentro de uma odontologia relacionada à prevenção, a odontologia preventiva, né? E com relação à dor de dente, esse é o nosso grande problema, né? Alguns dos nossos pacientes ainda chegam nos consultórios só quando a dor ela já existe. O que a gente tem que fazer é realmente conscientizar esses pacientes além de todos os cuidados com a saúde bucal, de higienização, né, que o próprio paciente consegue fazer em sua residência, as visitas periódicas ao dentista, que é importantíssimo, e fazer com que esse profissional consiga atingir um diagnóstico precoce das principais doenças que afetam aí a cavidade oral. Bom, a gente sabe que os cuidados devem começar desde cedo, né? Então, essa prevenção deve começar desde a infância, né? Quais são as principais medidas desde que o bebê nasce? Que tipo de conduta os pais devem ter? Certo. Na verdade, Paulo, muito legal a pergunta, porque assim, faz sentido hoje a gente pensar numa odontologia materno-infantil, né? Então, os cuidados, eles iniciam desde a gestação, né? Então, os cuidados com a mãe, né? Desde, vamos dizer assim, um pré-natal odontológico. Isso é muito pouco divulgado, pouco falado, né, sobre o assunto, mas os cuidados começam com a mãe, né? Então, todos, além, né, desse fato da importância do pré-natal odontológico, né? A gente coloca também, a gente percebe a família como um dos principais meios ali, né, para a criança poder ter esses hábitos desde a infância. A gente sabe, por exemplo, que o flúor, não sei se ainda tem esse papel fundamental na saúde dental, inclusive na saúde das crianças, né? Ainda é assim, né? Sim. Aí eu lhe pergunto, nas cidades, em quase todas as cidades, o sistema de abastecimento de água acrescenta o flúor. Isso, né? Para isso. que isso seja consumido, inclusive, pelas crianças desde cedo. Essas pais e mães. Aí eu pergunto, nos lugares onde não se tem, onde a água não é tratada dessa forma, é recomendada a administração do flúor para as crianças? Isso, a fluoretação, na verdade, ela pode ser sistêmica ou tópica, né? A sistêmica está envolvido aí essa questão do abastecimento da água, do abastecimento público, né? A água fluoretada. E, além disso, assim, nesses locais onde não ocorre, né, a fluoretação da água de abastecimento público, ainda nós ressaltamos ainda mais a importância dos cuidados com a intervenção aí de cremes dentais fluoretados e até mesmo algum tipo de medida ali, alguma ação que, inclusive, nossas instituições hoje, elas participam muito de ações, né, nesses locais, para poder realmente levar o conhecimento. Então, a gente parte do princípio que a promoção em saúde bucal é o mais importante e, a partir daí, tomar as medidas preventivas, né? Então, levar kits de higiene bucal para essas crianças, para essa população sem acesso, né? Infelizmente, parece não ser uma realidade, mas a gente encontra na nossa instituição de ensino, a gente faz vários tipos de projetos e a gente leva esses kits a essa população menos favorecida com relação ao flúor,
indicando aí os métodos preventivos mesmo com a ação do flúor. Aí nós vamos ter que utilizar muito mais da ação do flúor tópico do que de origem sistêmica, né? Bom, nós estamos aqui em Brasília, no Distrito Federal, melhor dizendo, enfim, onde o nível de saneamento é um dos mais altos do país. Mas nós temos cerca de 400 mil dentistas em todo o país, uma média de 1 para cada 504 habitantes. Mas essa distribuição ela não é igualitária, ou seja, aqueles dentistas que trabalham no sistema público, lá no interior, recebendo aquele salário do SUS, que é por volta de R$ 6.500 em média, né? Eles recebem aporte do SUS, das instituições, para ministrar essa atenção preventiva, não só das crianças, dos recém-nascidos, dos lactantes, mas também das crianças maiores e dos adultos? Sim, a prevenção primária ela é altamente, amplamente, né, exercida aí por esses profissionais, né? Infelizmente, a gente sabe que o número de profissionais talvez ainda não atenda à quantidade de pessoas que têm essa necessidade, né? Mas todas as políticas de saúde, elas são voltadas para essa parte da promoção, da prevenção primária. Então, de alguma forma, isso chega na população, né? Porém, a gente ainda sabe que com um número pequeno e que muitas pessoas ainda não conseguem ter esse acesso. E voltando um pouquinho ao assunto, Paulo, eu gostaria de ressaltar também a importância, né, das pessoas verem a saúde bucal como totalmente associada à saúde geral do indivíduo, né? Então, a gente sabe... As doenças os maus cuidados, a falta de cuidados com a saúde bucal pode acarretar a pessoa, né? Isso, uma cavidade ali exposta, né, ao meio bucal, ela é suficiente para poder invadir ali corrente sanguínea e gerar outros problemas sistêmicos. Uma cavidade, ou seja, uma cárie, né? Isso, então a cárie hoje é a doença que mais afeta a população, né? E nós temos aí casos onde o comprometimento sistêmico, a partir de uma lesão cariosa, ela pode existir. Essas bactérias contidas na cárie podem se espalhar para o sistema sanguíneo, pelo coração, pelas válvulas cardíacas, causar um reumatismo, por exemplo? Exatamente. Então, todas essas bactérias estão associadas aos problemas sistêmicos, né, de uma forma geral. Então, muito importante ressaltar que a saúde bucal está totalmente associada à saúde geral do indivíduo. O que cuidados os pais devem ter quando há uma mudança de dentição? Os dentes de leite, chamados de leite, são substituídos pelos dentes já definitivos. Perfeito. Na verdade, como eu disse anteriormente, a família é o principal, né? Os promotores de saúde iniciais aí de uma criança, né? E essa mudança de dentição, isso gera aí muitas dúvidas para os familiares, né? Porque o primeiro dente permanente que vai erupcionar ali, que vai nascer, vamos dizer assim, na cavidade bucal, né? A criança ainda não tem 8, 9 anos. 6 anos de idade, os molares inferiores. Atrasado porque eu já sou avô, não me lembro bem. Isso, e assim, essa idade, a gente sabe que a criança ainda não tem uma maturidade suficiente. Então, os pais, além de ter todos esses cuidados, né, ter o entendimento de que ali, com 6 anos, já inicia a dentição permanente. Muitas vezes o pai chega com um filho no consultório, dizendo, pode extrair esse dente aí, porque vai trocar, então eu não vejo necessidade de mantê-lo. Só que já é um dente permanente, né? Então, as sequelas ali com relação às extrações dentárias já iniciam muito cedo. E a gente sabe que essas ausências dentárias poderão acarretar aí inúmeros problemas para o sistema estomatognático, né? Que gerando aí disfunções temporomandibulares, então dores na face. Ou seja, a articulação aqui da mandíbula pode ficar dolorida, pode haver também a superposição de um dente, o dente nascer por cima do outro, né? Exatamente. Mas qual a frequência com que os pais devem levar a criança e a partir de que idade ao dentista? A idade, a gente sempre fala que desde o pré-natal odontológico, né? Mas, periodicamente, é interessante a cada 6 meses uma visita ao dentista. Então, as visitas regulares, normalmente a cada 6 meses.
que os pais devem levar os filhos, né, principalmente nesse período de transição aí das dentições. Bom, a gente fala, quando fala de dentes e fala da função, da mastigação da boca, os dentes têm duas, além da função da aparência, para a autoestima da pessoa, que é fundamental, tem a questão da digestão, mastigação dos alimentos, que isso é possível quando você tem uma arcada dentária minimamente saudável. A população está tendo consciência disso? Nós já passamos daquela fase em que o paciente chega para, eu preciso arrancar o dente? Sim. Então, assim, fazendo um ponto, né, nessa questão da digestão, então, assim, a gente sabe que a ausência dos dentes vai gerar uma dificuldade da mastigação, né, um comprometimento, e aí vão vir os comprometimentos gástricos, né, então associados à ausência dentária. Então, a gente sabe que uma boa mastigação, ela vai facilitar muito, contribuir muito para uma boa digestão, isso contribuindo para uma saúde gástrica. Senão então, você passa o alimento direto para o estômago e vai aumentar, o estômago e o intestino vão trabalhar mais. Com certeza, você pode exatamente ter isso. Uma constipação, uma prisão de ventre crônica. Sim, então a mastigação, uma das principais funções, né? A estética também, então, essa questão da socialização do indivíduo, né? Muito relacionado aí à autoestima do indivíduo, à ausência dentária, à fonética. Então, assim, vários motivos, né, para que a gente possa contribuir com essa questão da saúde bucal. Então, além da estética, né, a mastigação, fonética, então tem muito esse lado aí da autoestima e da socialização desse paciente aí ao meio que ele vive, até mesmo para conseguir um emprego, para conseguir se socializar aí ao meio, né, da sociedade. 20 anos atrás, o governo federal, não por acaso, a propósito dessa questão da aparência, lançou um programa chamado Brasil Sorridente. E justamente na época em que as portarias do Ministério da Saúde tentavam colocar em prática pela primeira vez esse programa, essa Política Nacional de Saúde Bucal. Que balanço se pode fazer desse? Bom, mas 20 anos atrás a odontologia era outra, já progrediu muito mais. Conseguimos avançar mais? Conseguimos avançar, com certeza. A conscientização das pessoas é o principal, né? E eu acho que, assim, tem sido as medidas de promoção de saúde bucal, elas têm acontecido e a gente tem aí essa parte da conscientização. Então, hoje, quando a gente entra em uma sala de aula em diversos setores aí, seja escolas públicas, privadas, a gente vê uma diminuição muito grande com relação ao número de cáries, dentes perdidos, né? E a gente percebe que tem tido uma melhora, né? Gradativa, eu acho que ainda requer muito esforço por parte dos programas, né, de atenção, mas que já existe uma melhora significativa aí com relação à conscientização. Agora, o Brasil, por outro lado, eu considero também o país que tem mais dentistas no mundo. Só que a distribuição é irregular porque, enfim, a carreira de um odontólogo, todo mundo tem direito a ter. Isso acontece com os médicos também. Tem direito a progredir, a adquirir novas técnicas, uma prática, inclusive a própria remuneração para o conforto seu e da família, né? Isso aí é a ambição de todos, você não pode. Qual seria a solução para que se consiga elevar o nível técnico de atenção, de sofisticação da assistência odontológica nos municípios que não estão assistidos hoje? Bom, Paulo, então eu diria que assim, hoje nós temos no Brasil a melhor odontologia do mundo, então isso eu fico muito grato por ter essa notícia, né, por receber realmente que nós somos no Brasil, nós temos uma odontologia considerada assim uma das melhores do mundo, isso é vamos dizer assim, um avanço muito grande, né? Tanto é que hoje nós recebemos muitos pacientes de outros países para tratar aqui, né? Então existe até um turismo relacionado a isso, né? E, assim, com relação à remuneração, eu diria que, então, isso eu estou dizendo como professor, que eu converso com todos os meus estudantes, né, todos os meus alunos, e eu falo que, assim, isso vai depender de cada profissional com relação à qualificação. Então, nós temos aí, hoje, uma oferta
exorbitante de instituições de ensino que ofertam um curso de odontologia, né? E que isso cabe ao estudante passar por aquela graduação e se qualificar cada vez mais. Isso que vai fazer a gente realmente ter o merecido valor, né, da profissão. E a cada dia mais a gente percebe que, assim, temos um grande número de dentistas, talvez não muito bem concentrados em uma determinada área, não bem distribuídos, isso é um fato, né? Mas que existe um campo ainda para todos os dentistas, e eu acho que vale também o cirurgião dentista pensar em outras especialidades, em outras áreas de atuação, dentro da odontologia, que eu acho que existe um tipo de uma remuneração para todos nesse sentido. Mas a qualificação profissional, eu acho que hoje é o grande segredo do sucesso aí profissional. Me corrija se eu estiver errado, mas o aluno de odontologia, ele tem, para ele trabalhar, ele vai precisar de uma cadeira. Aquela cadeira do dentista. E para ele trabalhar fora do sistema público, ou não trabalhar para uma clínica que seja de propriedade de outros, às vezes nem são profissionais da saúde, para que ele não fique submetido, ele vai ter que ter essa condição, ele vai ter que investir numa cadeira, em equipamentos básicos e tal, e quanto mais sofisticado for, mais caro fica. O aluno, em geral, tem condição de fazer esse investimento? É complicado, assim, porque desde o início, no primeiro semestre, né, do curso de odontologia, a gente já alerta os nossos estudantes dizendo que eles escolheram um curso relativamente com um investimento alto, né? Então, os custos já não começam ali depois que ele forma. Os custos já iniciam durante a graduação. Nós temos listas aí de instrumentais, materiais, com valores puxados, né? E assim, eu diria, Paulo, que quando existe um sonho em um aluno, ele vai fazer tudo para que ele possa conseguir atingir o objetivo dele e a realização do sonho. Então, assim, eu estou na área há 15 anos, eu comecei dando aula aí para o curso de auxiliar de saúde bucal, depois eu passei para o técnico em saúde bucal, graduação, pós-graduação hoje e na coordenação do curso de odontologia. Então, o que eu percebo? Aquele estudante que ele tem interesse real pela área, ele começa fazendo um curso técnico de saúde bucal, que são muitas vezes promovidos pelo governo, né? Então, hoje nós temos escolas técnicas no Distrito Federal que oferecem o curso técnico de saúde bucal para que esse estudante que sai do ensino médio, ele já possa ter uma qualificação, uma capacitação para que ele possa procurar um trabalho no mercado de trabalho e, consequentemente, ele subir aí, né, dar os próximos passos. Então, ele começa fazendo curso técnico, muitas vezes ele consegue um emprego na área ou até mesmo um concurso público, né? E, a partir disso, ele já consegue fazer o curso de odontologia, né? Cursar, comprar seu material, seu instrumental. E, a partir daí, continua essa busca pelo sonho, né? Então, eu falo que, assim, existem inúmeras possibilidades para que hoje um cidadão ele possa se qualificar e se tornar um excelente cirurgião dentista. A maioria dos equipamentos e acho que dos insumos, né, digamos assim, moldes, material para broca, material para implante, para enxerto, para estética, aquelas porcelanas, tudo isso é importado, né, grande parte. Isso cria uma dificuldade para que esse tipo de prestação de serviços mais na área da estética chegue até as pessoas de menor idade, chegue até o público do SUS. Sim, vamos dar um exemplo, por exemplo, dos implantes dentários, né? Antigamente, não tanto tempo assim atrás, para realizar um implante dentário era para pouquíssimos, né? Era uma pessoa que tinha condição de fazer um implante dentário, era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo realmente muito bom, né? E hoje a gente percebe que já existe uma popularidade
dos implantes dentários, né? Então, a gente percebe que isso se tornou muito mais acessível pelo número de empresas nacionais e internacionais que fabricam instrumentais, que fabricam todos os produtos relacionados, né? E, além disso, uma quantidade maior de profissionais que nós temos aí qualificados para essas especializações. Então, hoje eu diria que existe o acesso muito maior devido à maior quantidade de empresas, de indústrias que vêm fabricando o nosso material, o nosso instrumental, não só internacional, mas também nacional. Nós temos empresas aí, indústrias excelentes aí de ponta nacional. Até que ponto o SUS está capacitado a fornecer implantes e enxertos para os pacientes dele? Sim, nós temos o Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, né, que atua aí nessa área de procedimentos mais especializados, mas eu diria, Paulo, que além do SUS, nós temos outras maneiras, outras formas do cidadão procurar. Então, se eu não tenho um implante, se eu não tenho a possibilidade de um enxerto na rede pública, eu posso procurar instituições de ensino. Então, nós temos aqui no DF inúmeras instituições de ensino e cursos de pós-graduação, né? E eles colocam aí somente o preço do custo do material que for necessário ali para a realização. Então, se eu não consigo buscar um procedimento na rede pública, existem outros meios para que eu possa procurar esse atendimento de uma forma extremamente qualificada, em um curso de pós-graduação, onde os professores estarão atuando ali à frente, né, com relação ao estudante da pós-graduação e desenvolvendo aí trabalhos muito bons dentro da área da odontologia. Então, é importante as pessoas, a população saber que não existe só o SUS para que a gente possa gerar o atendimento odontológico de qualidade e, acima de tudo, né, esses procedimentos mais complexos que, infelizmente, o SUS não oferece. Mas, de qualquer maneira, a tendência é que, havendo uma maior procura também e maior produção, esses insumos, todos esses recursos técnicos, essas substâncias e esses equipamentos vão se tornar cada vez mais baratos, enfim. Sim, é exatamente isso que aconteceu com a implantodontia hoje, né? Antigamente, para fazer o implante, a gente tinha que pedir esse implante de fora, né? Como o senhor comentou a respeito das indústrias, né? Tudo importado e tudo mais. Hoje não tem essa necessidade mais. Hoje se popularizou muito diante dessa maior quantidade de indústrias que fabricam, que produzem esses materiais aí e equipamentos que nós utilizamos na odontologia. Ou seja, professor, o senhor dá aula já há quase 15 anos, né? 15 anos, isso. E o entusiasmo desse aluno que chega lá? Legal. Eu acho que, assim, essa é a melhor parte da entrevista, porque é falar do que eu mais gosto de fazer, né? Eu falo que eu sempre uso uma frase que eu tenho a odontologia como profissão e a docência como paixão. Então, esse transmitir, esse transferir, esse compartilhar conhecimento, isso começa conosco, nós professores. Então, uma vez que o meu estudante chega ao centro universitário e ele é bem acolhido e ele sente aquela vibração positiva por parte do corpo docente, a gente consegue transmitir isso. E o aluno, ele fica ali olhando assim, eu quero ser igual ao meu professor futuramente. Parabéns, então, professor, transpira a sua vocação e a vontade de passar seus conhecimentos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço por tudo, Paulo. Obrigado. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
Não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinente aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Espero que com essa série a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Qual o papel da televisão aberta e das TVs públicas para o processo democrático no Brasil? Evento no DF discute o assunto. A intolerância religiosa representa 1/3 dos casos de racismo no país. Amazonas ouve especialistas em sessão que celebra o Dia da Consciência Negra. Brasília recebe o P20, líderes dos parlamentos dos países que compõem o G20. Sergipe enfrenta a diminuição da área de cultivo da mangaba, fruta tradicional e patrimônio do estado. Eu me sinto com uma tristeza profunda, porque eu vejo ela cada dia sendo destruída. Tem pessoas que já dizem eu sou ex-catadora de mangaba. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil,
um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Você sabia que nada menos que 79% do consumo de vídeos aqui no país ainda é feito pela TV aberta ou a cabo? Isso mostra que esse veículo aqui, a televisão, pode ser um importante instrumento na formação de cidadania. O Conecta CLDF, evento sobre comunicação e inovação promovido pela Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, debateu, entre outros assuntos, o papel da TV pública no processo democrático do Brasil. Em meio a tantas palestras e debates sobre comunicação, uma dúvida surgiu no Conecta 360. Qual será o papel da televisão, especialmente o da TV pública, em um mundo cada vez mais digital e hiperconectado? Mesmo disputando cada vez mais atenção com computadores e celulares, a TV mantém lugar de destaque na sala de estar das famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, o aparelho está presente na casa de mais de 94% da população do país, índice que no DF supera os 98%. E essas TVs não são apenas parte da decoração. Estudo do Cantar Ibope estima que o brasileiro passa, em média, 5 horas e 14 minutos por dia em frente à TV e que 79% do consumo de vídeo se dá em canais lineares, ou seja, na TV aberta ou a cabo. Uma presença tão massiva não pode ser menosprezada pelo poder público, que tem apostado alto na televisão como forma de manter a população bem informada sobre as políticas públicas e decisões que impactam a vida do cidadão. O protagonismo das TVs públicas no processo democrático foi inclusive tema de uma mesa de debates aqui no Conecta CLDF. Sinônimo de comunicação pública no Brasil, a EBC é responsável pela gestão da TV Brasil, emissora que tem ampliado seus investimentos para garantir uma programação de qualidade. Para o presidente da EBC, as TVs públicas precisam trabalhar para que o cidadão se veja representado na tela. Como ela não tem um fim comercial como objetivo, ela tem que reproduzir a sociedade, reproduzir a identidade, a cultura do brasileiro na tela. Então tem que ser representativa, tem que atender todas as demandas da população e prestar um serviço que é de informação, de combate à desinformação, né, de combate às fake news e também como formação para a cidadania, para a formação do cidadão. Também houve espaço para debater o papel das TVs legislativas para a democracia brasileira. Para o diretor da TV Senado, o investimento nos canais legislativos se justifica pelo ganho de transparência na atividade parlamentar. É obrigação de cada casa parlamentar deixar o mais público possível e o mais universalizado possível o que aquele voto virou no parlamento. Os candidatos que foram eleitos pela sua cidade, o que eles estão votando, a legislação que está passando. Então isso precisa ter transparência completa. Essa visão é partilhada pelo presidente da Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Na avaliação dele, a existência das TVs legislativas mudou completamente a relação entre a sociedade e o parlamento. O comportamento do político mudou também com o fato dele saber que está ao vivo quando ele vai à tribuna da casa, quando ele está numa comissão, quando ele participa de uma audiência pública, ele está ao vivo, sabendo que está sendo acompanhado pelo cidadão. Ou seja, a TV é uma ferramenta de acompanhamento por parte do cidadão e é uma ferramenta de transparência por parte do legislativo. É uma via de mão dupla. A ferramenta é necessária, fundamental para que o cidadão que queira saber como é que anda seu legislativo, como é que anda o seu parlamentar, ele tem acesso imediato. Com apenas 3 anos de idade, a TV Câmara Distrital se orgulha de partilhar os valores democráticos defendidos durante o debate sobre as TVs públicas. Hoje nós temos uma programação variada na TV Câmara Distrital, além de mostrarmos o que acontece dentro da Câmara Distrital, com projetos de lei, plenárias, sessões ordinárias,
audiências públicas, a gente também tem uma programação diferenciada para levar o cidadão para dentro da casa legislativa. Isso faz com que as pessoas que estão assistindo a nossa programação não tenham só as informações políticas da Câmara Legislativa, mas também culturais, sociais, educativas, tecnológicas. Lembra aquela dúvida sobre o papel da TV em um mundo cada vez mais digitalizado? Assim como o rádio não morreu com a chegada da televisão, é certo que a TV não morrerá com o fortalecimento da internet. Pelo contrário, a televisão fincou o espaço no mundo virtual e cada vez mais a programação da telona invade as telinhas conectadas, uma tendência que deve ser fortemente ampliada com a chegada da TV 3.0. Uma tecnologia que deixará cada canal com cara de aplicativo. É até difícil de acreditar, mas segundo o IBGE, no ano passado teve mais gente acessando a internet pela TV do que pelo computador no Brasil. O papel da TV hoje, principalmente com o desafio agora do debate da TV 3.0, está estritamente relacionado com os outros meios de comunicação. Integrada com as redes sociais, com as rádios, com as agências, a TV vai passar a ser consumida como se fosse um celular na tela, com aplicativos, com a dinâmica que é a comunicação da TV 3.0, e a gente precisa se preparar para esse desafio, que é o papel da TV nesse novo contexto. E especialmente o papel da TV dos canais abertos, né, e da comunicação pública como prestação de serviço e de informação. Lei beneficia usuários de ônibus em Jacareí, São Paulo. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Agora ficou mais fácil para idosos e pessoas com mobilidade reduzida utilizarem o transporte público em Jacareí. Uma lei aprovada de autoria do vereador Paulinho dos Condutores vai permitir que esses passageiros desembarquem fora dos pontos e paradas oficiais. Minha profissão é motorista e quando eu estava exercendo a minha função de motorista na empresa, a gente se deparava com muita situação do idoso, né? Principalmente a parte da noite, né? Muitas vezes o ponto é longe da sua casa, nos idosos, as pessoas têm problema de deficiência, né? E muitas vezes eles pediam para a gente, você não pode parar um pouco mais próximo da minha residência para mim, porque aqui está escuro, né? E a gente sentia essa dificuldade, né? Como não existia uma lei para isso, muitos motoristas fazem isso, né? E essa lei é justamente para isso, né? Essa lei é para dar anuência que o motorista pode parar em qualquer local onde o idoso solicitar, né? Depois das 10 horas da noite, e a pessoa com problema de deficiência para dar um pouquinho mais de segurança. Segundo o projeto, a nova medida será válida entre 9 da noite e 5 da manhã. Se a parada não puder ser realizada no local indicado, o motorista deverá efetuar o desembarque no ponto mais próximo possível. Acredito que seria melhor ser estendida para outros horários também, não somente das 9 até as 5 da manhã. Isso aí iria beneficiar muito mais pessoas que têm graves problemas de mobilidade. Eu estou de acordo, eu aprovo. É muito idoso, tem dificuldade de andar, né? Já primeiro já ajuda, né? A gente com essa idade precisa mesmo ter um incentivo e vamos incentivar as pessoas, né? A andarem, pegarem mais o ônibus, né? E poder usufruir melhor a nossa vida, o que resta da nossa vida, não é? O vereador não descarta ainda a possibilidade de futuras adequações ao projeto. Eles alegam que se fosse durante o dia também é bom, né? Só que durante o dia a gente sabe da necessidade, mas existe um problema, né? Porque durante o dia é horário de pico, né? Então, assim, a gente sabe das demandas que são muito e aí poderia acarretar vários problemas, tá parando em qualquer local, né? Então a gente vai estudando, vai acompanhando e o que for melhor para adequar, para atender a necessidade das pessoas idosas, pessoas com problema de deficiência, a gente vai estar fazendo. Em nota, a JTU informou que os motoristas serão treinados para atender a nova regra, assim como foi feito com a lei de parada segura para mulheres. A empresa também afirma que a adesão dos condutores será plena e que haverá fiscalização para garantir que a norma seja efetivamente cumprida. De acordo com o boletim oficial do município, a lei deve entrar em vigor ainda este ano.
O Brasil tem registrado aumento no número de denúncias de intolerância religiosa, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos. Os principais alvos de ataques e ameaças são os templos de religiões de matriz africana. O tema foi levantado na sessão especial pelo Dia da Consciência Negra na ALEAN. A intolerância religiosa aparece em 1/3 dos casos de racismo no Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O dado também aponta que as crenças de matriz africana concentram mais denúncias de discriminação do que outras religiões. No Amazonas, os números relacionados ao racismo religioso e intolerância às crenças existem, embora subnotificados. Infelizmente, nós de matriz africana ainda somos obrigados, muitos dos terreiros, a ficarem no fundo dos seus quintais, não tocando seus tambores ou se tocando muito baixo. As lideranças religiosas entendem que muito se avançou na legislação para combater o crime no país, mas o Amazonas ainda precisa dar mais atenção às subnotificações e uma delegacia especializada se faz urgente. Nós precisamos de uma DECRAD, uma delegacia especializada em crimes de intolerâncias. Não é apenas a intolerância religiosa, é a intolerância por gênero, é a intolerância por pertencimento ideológico. Para o secretário municipal de Relações Institucionais e de Promoção da Igualdade Racial, Christian Rocha, fortalecer a educação também é necessário para o combate a todas as formas de preconceito. Sofremos com a ausência do letramento racial, sofremos com essa intolerância religiosa, sofremos também com toda essa leitura e principalmente aonde a gente pode atuar é justamente no campo da educação. Na ALEAN, o deputado Sinésio Campos é autor da lei que torna o dia 20 de novembro feriado estadual. Ele propõe à sociedade uma reflexão. Eu entendo que hoje aqui é um marco, não somente para festejar, mas sobretudo para deixar muito claro a importância do respeito que devemos ter com todos, né? A sessão especial pelo Dia da Consciência Negra teve o parlamentar como autor da propositura. Na ocasião, teve mostra da cultura negra e, entre outros temas, foi levantada a importância do legado de Zumbi dos Palmares. Certificados foram entregues a representantes de movimentos culturais, sociais e religiosos. Você provavelmente já ouviu falar do G20, mas conhece o P20? É um encontro dos líderes dos parlamentos dos países que compõem o G20. A 10ª edição do P20 aconteceu aqui em Brasília e reuniu parlamentares de 35 países. A recepção para a cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20 foi bonita. Teve a presença dos dragões da independência, tapete vermelho e foto oficial com os anfitriões, os presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco. Enquanto as delegações chegavam, o Salão Verde da Câmara virou um grande espaço de convivência internacional. O Congresso Nacional Brasileiro abriu as portas para parlamentares de todos os continentes. Ao todo, 127 representantes do Poder Legislativo que vieram trocar experiências, conhecer boas práticas e compartilhar o que os países têm feito para avançar na área social e ambiental. Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Esse é o tema do P20, que vai discutir como os parlamentos podem contribuir para combater a fome, a pobreza e a desigualdade. Também vai tratar da atuação dos parlamentares para enfrentar a crise ambiental. A deputada de Moçambique, Laurinda Cheia, me contou que lá no país dela, muitas pessoas já morreram por desastres naturais decorrentes das mudanças climáticas. O desmatamento também é um problema sério e o desejo da deputada é unir forças com outros parlamentares de todo o mundo para superar os problemas que são comuns a todo o planeta. Também temos o desmatamento em Moçambique, então é importante começarmos a perceber que, afinal de contas, é preciso aquilo que se tira, por exemplo, é preciso repor.
E nós temos esse problema. E também estamos a perceber que os outros países também estão avançados em relação a essa matéria, como é que estão a tratar isso. Isso vai nos ajudar, mesmo fazendo a revisão das próprias leis que regulam sobre esse aspecto. Para o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, o desafio é fazer os debates saírem do papel. E isso só pode acontecer com a participação do Poder Legislativo. Acho que o mais importante é tirar propostas que têm possibilidade de sair do papel. A gente tem que implementar. Eu que já participei de várias COPs, são discussões riquíssimas. Se as discussões tivessem sido implementadas ao longo dessas décadas, a gente não estaria na situação que nós estamos hoje em relação aos desastres naturais e às crises climáticas. Qual a importância do Senado para o Brasil? Como é que as discussões que acontecem aqui podem mudar a vida do brasileiro? Essas e outras questões estão na obra Senado, a história que transformou o Brasil. Uma parceria entre a TV Senado e a TV Cultura que comemora os 200 anos da instituição. Representação popular, igualdade racial, direitos das mulheres, educação para todos, regulação das relações de trabalho, defesa do meio ambiente e do clima, proteção da infância e da adolescência e os desafios para o futuro. São os 7 eixos temáticos da série documental Senado, a história que transformou o Brasil. Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóboda. Cada tema é apresentado em um episódio de 52 minutos que conta, por meio de vídeos e áudios históricos, depoimentos de cientistas, senadores e historiadores e documentos do arquivo do Senado, as histórias de debates e decisões que mudaram a vida dos brasileiros ao longo dos 200 anos de existência do Senado. Quando houver um entendimento maior da relevância, da importância, da influência que tem no nosso dia a dia, o que é feito dentro do Senado, o que esses homens e mulheres que são senadores eleitos por nós fazem e realizam, o quanto isso impacta no nosso dia a dia, eu acho que a gente vai ter um fortalecimento, uma maturidade maior da nossa democracia. Eu descobri muita coisa realmente fazendo, né? Muita coisa que eu aprendi sobre o Senado, eu estou aprendendo aqui, agora, nesse processo. Então, da mesma forma que eu estou aprendendo, as pessoas também vão aprender. Produzida pela TV Senado e pela TV Cultura, a série mostra como o Senado funciona, como é o trabalho dos senadores, como são feitas as leis e como são resolvidos os conflitos. Esse primeiro episódio, ele fala sobre as várias tentativas de fechamento do parlamento, né, que foram várias. Eu mesma tenho que confessar que eu não tinha essa consciência de tantas tentativas. E, na verdade, ele é aberto durante esses 200 anos no formato democrático, é pequena, ou seja, a nossa democracia, se a gente não cuida, ela é muito frágil. Facilmente vem um governo ou vem uma pessoa de forma ditatorial e derruba e fecha o Congresso. A série foi uma proposta do senador Rogério Carvalho, presidente da comissão curadora dos 200 anos do Senado. Essa série ela tem como objetivo mostrar o papel do Senado nessa construção de uma nação, na construção da nossa cidadania, na construção do que é o Brasil e de que é o povo brasileiro, do que é a nossa sociedade. Então, é uma forma da gente popularizar todo esse debate, levando para um canal aberto, levando para os canais de streaming, ou seja, liberando através de uma linguagem que as pessoas estão mais habituadas a consumir, que é a linguagem audiovisual. Você já experimentou mangaba? É uma delícia, né? A fruta é reconhecida pela Assembleia Legislativa de Sergipe como patrimônio cultural do Estado. Mas mesmo com todo esse reconhecimento, ela vem perdendo áreas de cultivo. Veja na reportagem da TV Câmara Aracaju, a nossa mais nova parceira.
A mangaba é um fruto símbolo do estado de Sergipe. Seu nome tem origem indígena e significa coisa boa de comer. Em Sergipe, a ocorrência é natural da mangaba em pelo menos 20% dos municípios. Em 2021, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe reconheceu o ofício das catadoras de mangaba e o fruto como patrimônio cultural. Porém, nos últimos anos, segundo a Embrapa, pelo menos 30% da área de ocorrência natural do fruto foi perdida. As catadoras de mangaba são as mais afetadas com a redução da produção. Uma delas é Maria Eliene, catadora em Aracaju. Eu me sinto muito feliz e, no mesmo tempo, eu me sinto com uma tristeza profunda, porque eu vejo ela cada dia sendo destruída, né? Em todo o Sergipe, né? Que tem lugar por aí que já diz, tem pessoas que já dizem eu sou ex-catadora de mangaba. E aqui a gente toma na luta para manter elas vivas e para sobreviver. A mangaba e o trabalho das catadoras foram reconhecidos como patrimônio cultural do estado de Sergipe. Mesmo assim, tanto o fruto como o trabalho das catadoras de mangaba vem sendo ameaçado constantemente pelo desmatamento e o crescimento da expansão imobiliária. Tudo isso já se reflete nos números da produção de mangaba. Sergipe, durante muitos anos, foi o maior produtor do fruto nacionalmente. Porém, hoje ocupamos a 4ª posição. Principalmente em decorrência do avanço da agricultura intensiva, né? E aí a gente pode dar alguns exemplos, como cana-de-açúcar, a silvicultura com eucalipto e pinos, né? O cultivo de grãos e de pastagens, né? Além do crescimento desordenado das cidades, né? Sobre as áreas de mangaba, isso a gente tem visto muito. Na tentativa de conservar a mangaba no estado, a Embrapa conta também com um banco genético no município de Itaporanga da Ajuda. Outro projeto que conta com recursos públicos é o Mangabatinga, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto visa produzir 2.000 mudas de mangaba até 2025 e presta assistência técnica às catadoras em Aracaju, Estância e Pirambu. A importância da mangaba, né, da mangabeira, não só ela é uma espécie, na minha opinião, chave até para a sobrevivência de outras espécies, né? Ela tem um caráter cultural muito importante, né, que envolve as catadoras de mangaba que, por lei, são reconhecidas como um grupo diferenciado, mas a nossa motivação é em relação à árvore, né, a espécie e a sobrevivência das comunidades com essa espécie, né. É uma sementinha que a gente está aí, uma pontinha de esperança até para a gente também ter um sentido, né. Muito importante esse trabalho para preservar a tradição da mangaba em Sergipe, não é? Muito bom. Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é super bacana, viu? Recomendo. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! O que me traz a Brasília é uma longa curiosidade. Eu passei esse tempo todo da minha vida sem conhecer a capital do meu país. Eu já conhecia capitais de outros países. Eu indicaria para todos os brasileiros. Eu acho que conhecer a capital do nosso país é muito importante. Hoje eu tive a certeza de que a gente tem que ter muito orgulho do nosso país, que é muito grandioso. Estou até emocionado. Indico para todo brasileiro. Tá certo. Qualquer idade. Foi muito emocionante, eu não sabia que tinham tantas obras de arte e foi incrível ver de perto assim uma coisa que eu sempre acompanhei pela televisão, então eu me senti muito perto assim do que é construído aqui com a democracia. Eu acho importantíssimo, eu acho que a política não tem que ser uma pauta muito afastada assim da sociedade, as pessoas têm que sentir que fazem parte de fato disso, porque eles trabalham pra gente, né? Então a gente precisa se aproximar para entender o que mais ou menos está acontecendo.
Gostei muito da dinâmica de aprender como é que funciona a Câmara, como os deputados que ficam lá, como funciona o legislamento das leis, como as cadeiras ficam mais para cima e outras mais embaixo, e as mesas lá. Vimos também as antiguidades, como eram antigas as mesas dos deputados. Me senti muito por dentro do que é estar em Brasília, que aí conheci bastante, conheci como é que funciona e vi muitas esculturas de Brasília também, antigas e atuais. A visita foi maravilhosa, assim. Eu como estudante universitário, eu estudo muito, minha vida toda eu estudei história, estudei contexto, tudo. E algo que me marcou muito foi ver como isso é prático na realidade, sabe? A gente assistindo TV Senado, a gente assistindo TV Câmara, a gente estando acompanhando as notícias, a gente fica muito apaixonado por isso aqui. Quando a gente chega, a gente se arrepia, assim, fica muito emocionado de estar num ambiente tão histórico e importante para o nosso país. O Amor pela Nação, ele existe, ele é muito grande, só que quando a gente está aqui, a gente sente algo muito mais especial, né? Porque a gente sabe que, a Constituição foi outorgada aqui, tudo aconteceu aqui e é muito emocionante a gente como estudante, a gente como cidadão brasileiro estar no berço da política, né, como você disse. Os Oempi aprenderam a ser índios em várias etapas. Ninguém nasce sabendo que é uma categoria social na legislação do país. A questão da cultura, que para eles não é um problema, mas começou a ser um problema quando eles foram assediados de uma maneira, vamos dizer, se sentiram injuriados pelo uso indiscriminado da sua imagem. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também as pessoas de uma forma muito intensa a terem mais participação política, né? Porque mostra coisas que talvez muita gente não saiba. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais. Mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. Quilombo. Isso significaria uma espécie de um acampamento militar. Você teve uma guerra dentro da guerra, que você teve a invasão holandesa, que dura 20 e poucos anos. E durante esse período é que Palmares vai ter uma grande ascensão. A invasão holandesa, ela desestruturou toda a sociedade colonial portuguesa, com a destruição dos engenhos, da economia. Então, isso favoreceu que muitos homens e mulheres escravizadas, elas fugissem dos engenhos, porque os engenhos foram queimados. E com isso, esses escravos procuravam os abrigos mais lógicos, que seriam as regiões de floresta, de mata cerrada, que tivesse algo para eles sobreviverem, né? E a região de Palmares, ela era propícia por isso.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, 9 horas da manhã em Brasília. Começa agora mais uma live aqui no canal da TV Senado. Implantes hormonais chamados de chip da beleza estão movimentando as redes sociais e o debate sobre a proibição desse tipo de tratamento chegou ao Congresso Nacional. No dia 18 de outubro de 2024, a Anvisa proibiu os implantes hormonais. E no dia 21 de novembro, retirou a proibição e estabeleceu regras rígidas para o uso desses implantes. Mas afinal, quais os riscos e benefícios desse tipo de tratamento? Participe! Nosso chat está aberto para receber as suas perguntas. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, TikTok, Quai e também no X. Chip da beleza. O apelido dado aos implantes hormonais talvez seja a origem da polêmica em torno da proibição ou permissão para essa forma de tratamento de reposição de hormônios. Os tratamentos de reposição hormonal já existem há muitos anos e os implantes são uma das formas dessas terapias. Mas o que levou a Anvisa a proibir o uso e um mês depois voltar atrás e autorizar com regras o uso dos implantes hormonais conhecidos como chips da beleza? Fique conosco e você ouvirá 2 especialistas falando sobre os riscos e os benefícios dos implantes de tratamento hormonal. O senhor Marcelo Steiner, diretor financeiro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, e o professor da Universidade de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o senhor Sang Shah. A jornalista Sara Reis está com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Acompanhe o Senado Live e fiquem bem informados. Bom dia, senhor Sang Shah. Bom dia, senhor Marcelo Steiner. Bom dia, Sara Reis. Vamos para mais um Senado Live. E eu começo com a pergunta que já fala justamente sobre esse apelido de chip da beleza. Eu vou direcionar a pergunta para os dois. Esse apelido de chip da beleza é um problema? É uma distorção da função dos implantes hormonais? Foi um apelido infeliz? O que o senhor tem a comentar sobre isso? Vamos começar com o senhor Sang Shah, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Sara, bom dia, Wagner. Eu acredito que é um nome infeliz mesmo, né? Porque na época, se vocês lembram, historicamente, foi no programa da Hebe Camargo, né? Ela estava entrevistando as pessoas que colocaram esse implante de gestrinona na época e tiveram uma boa melhora da composição corpórea e ficou o nome chip da beleza. Primeiro, não tem chip nenhum, né? É um pellet, né? Absorvível ou não absorvível, né? Se é não absorvível, geralmente sai elástico. E ele, de certa forma, em vez de beleza, eu diria assim, o chip pegou o nome, então eu mudaria para chip da saúde, né? Já que o chip pegou, em vez de falar pellet da saúde ou implante da saúde, que é o nome mais correto, para ficar para o povão entender assim de uma forma simples, eu diria assim, chip da saúde. Senhor Marcelo, seu comentário, por favor. Bom, primeiro também bom dia a todos, né? Marcelo, Sara, professor Sang. Eu concordo que é um termo inadequado, né? Mas eu estou entendendo que esse termo, essa discussão já não tem que ser mais a nossa discussão não tem que mais ser de acordo com esse nome, né? A gente já passou por essa fase, quer dizer, agora a gente tem que falar sobre os implantes hormonais manipulados. Historicamente, né, e aí o professor Sang já trouxe essa questão da Hebe Camargo, foi usado isso, né, esse nome chip da beleza, para fazer um marketing em torno disso. Então, no começo, foi favorável esse nome, né, para divulgação, né, dessa estratégia de tratamento. E agora, como, né, tem esse nome meio pejorativo, as próprias pessoas que fazem esses implantes querem descolar esse nome dessa estratégia, né? Mas no começo ela foi favorável, né, à divulgação e ampliação do uso desses implantes, né? Então, mas agora, de fato, acho que todos nós devemos dar um passo à frente, esquecer essa questão do chip da beleza e falar sobre implantes hormonais manipulados, né? Que é uma outra discussão que não tem a ver com esse apelido.
E nós vamos chegar nessa parte da discussão que é bem importante. A gente está aqui falando de saúde. Sara, o que você traz para a gente aí das redes sociais, como perguntas dos nossos espectadoras e espectadores? Pois é, Marcelo, olha só, a Luciana de Goiás disse o seguinte: eu acho que não devia ser chip da beleza, não. Deveria ser algo como chip hormonal. Ela também concorda que o nome não é adequado. E a gente, durante a semana, a gente lançou aí algumas enquetes para os nossos internautas. E uma das perguntas foi se essas pessoas já tinham ouvido falar desse termo, chip da beleza. Vamos dar uma olhada? Olha só, 45% disseram que sim, que sabem o que é. 33% disseram, já ouvi falar, mas não sei muita coisa não. E 22% nunca ouviram falar. E do Rio Grande do Sul, a gente tem uma pergunta aqui da Isadora. Ela quer saber quais são os riscos mais comuns associados, né, aos implantes hormonais, especialmente para fins estéticos. Professor Sang. Então, eu atuo nessa parte de implantes mais ou menos há pouco tempo, de uns 5 anos para cá, porque até então eu usava assim, os meios tradicionais, né? Como eu tenho uma formação tradicional de medicina, de uma universidade tradicional, as universidades são mais tradicionais, eles demoram a mudança, né? E de 5 anos para cá que eu tenho utilizado os implantes, o grande problema do implante, na verdade, não é implante, é o médico, é o profissional que coloca implante, o que ele coloca, né? Muitas vezes o indivíduo coloca doses extrafisiológicas, né? Combinações adequadas, substâncias não aprovadas, né? Então, eu acho que a gente tem que essa polêmica foi muito importante para a comunidade médica e para as clientes, porque ela permitiu agora uma certa regulamentação, quer dizer, o que tem que utilizar, né? O que não pode, para que finalidade. Então, eu sempre acredito que o hormônio é para a saúde. Quer dizer, a mulher, você pode ver, aos 50 anos, ela começa a engordar, por quê? Porque ela perde o hormônio importante dela, que é o estradiol, que é o hormônio da mulher. E ela começa a ter mais risco de infarto, ela tem mais problema de osteoporose. O Marcelo é uma sumidade na parte de saúde óssea. Ela começa a ter mais risco de doenças neurodegenerativas, né? Tem mais problemas de depressão, enfim. Então, o hormônio, na verdade, eu tenho uma aula que eu começo assim, hormônio igual a demônio. Se pensava assim, hormônio é igual a vida. Então, isso, para você conseguir esse objetivo de saúde, de benefício, você tem que usar hormônios da forma adequada, um profissional treinado para isso, não qualquer um. Senhor Marcelo, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário também sobre essa pergunta da Sara. Perfeito. Eu acho que, assim, algumas coisas precisam ficar muito claras, né? Primeiro, assim, a gente está falando aqui de hormônios manipulados. Obviamente que eu e a Febrasgo não somos contra a terapia de reposição hormonal. Isso tem que ficar muito claro. Pelo contrário, né? Eu acho que a Febrasgo se manteve ao longo dos anos, né? Aí em 2002 teve uma publicação que foi muito ruim para a terapia de reposição hormonal e a Febrasgo sempre se posicionou que esse estudo tinha algumas questões e ao longo do tempo considerou que era importante passar a mensagem que a terapia de reposição hormonal trazia muitos benefícios, né? Vários benefícios para mulheres, principalmente nesse período de perimenopausa e menopausa. Então, não é uma questão de ser favorável ou contra a terapia de reposição hormonal. O que precisa ficar claro, que eu acho que assim, a manipulação é algo que ela tem que ser uma exceção, né? A própria Anvisa coloca isso como uma coisa já na sua regulamentação. Ela não pode ser a prática habitual, ela tem que ser exceção. Então, assim, se não tem um medicamento que já foi regulamentado, aprovado, né, registrado, que vai trazer o benefício para aquela mulher, ela sim pode abrir mão de algo manipulado, né? E hoje o que está se fazendo é justamente o contrário, né? Quer dizer, os hormônios manipulados na forma de implante estão virando a regra. E também precisa deixar claro que não é uma questão de molécula, né? A gente entende que as moléculas já são conhecidas há muito tempo, têm o seu uso, tanto a gestrinona como o estradiol, a testosterona, né? E também não é uma questão de via. A via do implante é uma via excelente, né? Ela tem os seus benefícios e também tem os seus malefícios, né? Assim como a oral, assim como o gel, assim como o adesivo, assim como o anel vaginal. Então, as vias elas estão aí para trazer alguns benefícios específicos para os pacientes, mas também tem algumas questões, né? Então,
a grande questão no final é sobre o uso abusivo que está se fazendo desses implantes, né? E ferindo essa questão da exceção, né? Então, hoje, praticamente, quem tem acesso a pagar esse tipo de tratamento, que é caro, né? E eu acho que também essa questão mercadológica envolve essa defesa fervorosa dos implantes hormonais, acaba sendo a primeira opção, né? Não há uma prática, né, de se colocar todas as opções na mesa e falar especificamente da segurança e da eficácia de cada uma das possibilidades que existem, né? E o que é pior, a possibilidade, o implante hormonal manipulado, né, ele tem pouca evidência científica. As que tem são muito fracas, são estudos muito pequenos, né, de pouca qualidade, e que, com isso, o médico não consegue passar a informação correta, principalmente sobre segurança, né? Porque eficaz, algum efeito sempre vai fazer, a molécula faz esse efeito, ela vai agir no receptor e vai fazer efeito. Agora, sobre segurança, é muito difícil você conseguir passar de maneira adequada para os pacientes quão seguro é, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, o uso desses implantes hormonais manipulados, né? Sem contar a manipulação em si, quer dizer, você precisa ter uma padronização, essa molécula é tratada bem na indústria de manipulação, né? Eles fazem, existem, não quero generalizar, eu acho que a gente tem farmácias de manipulações muito boas, mas isso é uma regra para todas, né? E isso pode pôr as pacientes eventualmente em risco, né? Se a origem, se não há um padronizamento, se não há uma interferência nessa fabricação, porque as farmácias de manipulação não têm o mesmo controle, o mesmo rigor que é feito com a indústria farmacêutica. E também deixar claro que eu não tenho nenhum conflito com a indústria farmacêutica, muito menos a Febrasgo, né? Que às vezes fica sugerido aí nas entrelinhas que quem é contrário aos implantes hormonais tem algum conflito com a indústria farmacêutica. Em absoluto, eu acho que isso também é algo desonesto como um argumento. Sara Reis, mais uma pergunta aí pra gente, o que você traz? Então, a gente tem mais uma enquete antes de uma pergunta aqui, porque a gente está curioso, né? Será que as pessoas conhecem alguém que já usou ou usa, né, o implante hormonal? Olha só, 50% disseram que sim para fins de saúde, 8% para fins estéticos e 42% disseram que não conhecem alguém que usa. E lá de Santa Catarina, o Alexandre, ele pergunta assim: para quem e em quais casos o uso do chip da beleza, do implante hormonal, é recomendado? Sangue, quais são os casos mais comuns hoje que a gente tem, né, em relação aos implantes hormonais? Olha, na minha clínica, não sei, é tipo de população que pega mulheres depois dos 45 anos, eu não pego muito as pacientes jovens, né, que tem esse apelo ao físico, né, ao corpo. As minhas pacientes têm mais preocupação com saúde, né, com onda de calor, com sintomas que acabam infligindo. Então, elas me procuram, elas já faziam uso de, por exemplo, geralmente tem muita gente que usa adesivo, né, Stradot, Sandrena Gel ou gels manipulados. Mas o que acontece? Eu sempre, em termos de paciente menopausada que precisa de uma reposição hormonal, eu sempre tento iniciar com método mais tradicional, que eu prefiro o gel, porque o gel tem uma empresa, né, Evidência, que não tem nada contra ele, nada assim ligado a eles, mas eles têm um bioativo muito importante chamado biolipídio, que foi patenteado nos Estados Unidos, que é uma nanopartícula que faz com que haja melhor passagem do hormônio através da pele. Só para ter uma ideia, por exemplo, o adesivo Stradot, o Sandrena Gel, que é de 100 microgramas, que tem por aí os 50, quando você coloca esse adesivo, usado 2 vezes por semana, ele passa para a pele apenas 10%. 90% fica ainda no adesivo. Então, é um certo desperdício. Por quê? A passagem é muito ruim. Porque para passar através da pele, a molécula precisa de um transportador, um ônibus. E esse ônibus é muito grande e passa muito pouco. Então, hoje, o gel de biolipídio, que é nanotecnologia, ele permite passar muito bem. Porém, muitas pacientes, depois de um certo uso, começam a esquecer muito. Viaja, esquece, tem crianças, tem netos visitando, tem medo que passe e começa a procurar o quê? Uma outra via mais tranquila. Então, aí vem essa opção de implantes absorvíveis que dura 6 meses
e não absorvidos que dura 1 ano. Então, é muito prático. Eu, por exemplo, sou implantado, eu tenho um implante de testosterona em mim há 6 meses, né? É uma tranquilidade, porque eu usava gel de 15%, que eu esquecia muito, eu usava aquela injeção que dói muito, né? O homem é muito sensível, né? Você sabe, né? Então, injeção... Ô, professor, desculpa, mas a gente que não conhece muito, onde que esse negócio é implantado? Como que é? É um pedacinho de alguma coisa que coloca dentro do corpo? Aqui do lado, né? Na região do glúteo, né? Onde você tem pequeno excesso de gordurinha, né? Você coloca lá, é um piquinho de nada, isso é feito com anestesia local. Demora o quê? 2 minutos para colocar e é bem tranquilo, não tem ponto, não tem nada, é um curativo, né? Então, eu passei por isso, né? Quer dizer, eu, na verdade, vou ser bem sincero, antigamente eu era meio assim, esquético com relação a implantes, né? Eu achava com esse nome chip da beleza, era uma coisa mais assim, fútil, né? Coisa para... ganhar músculo, coisa desse tipo. Mas depois, quando fui estudar o mecanismo de ação, nossa, eu fiquei maravilhado com o mecanismo de ação desses hormônios, né? E aí, comecei a indicar nas minhas pacientes, basicamente uso 4 produtos, né? Estradiol primeiro, depois, e algumas pacientes usam gestrinona e para jovens usam nestorônio. São todas, assim, hormônios que o Marcelo falou que tem pouco estudo, mas tem muito estudo, Marcelo, viu? Eu tenho aqui uma relação muito grande de 15 trabalhos do PubMed que tem realmente estudos bons. Por outro lado, os medicamentos tradicionais, como adesivo, eu fiz uma curiosidade olhar a bula do Estradote, né? Ele fala que nós não temos nenhum estudo depois de 3 dias de utilização. Quer dizer, o que o pessoal fala que tem muito estudo, a própria bula fala que não tem estudo. Depois de 3 dias, a gente não sabe quanto que absorve. Mas como é retirado a cada 3 dias, o que interessa, entendeu? Então, é uma forma assim, muito eficiente de você tratar problema de deficiência hormonal para um determinado grupo de pacientes, não é para ter. Então, assim, tem que ser muito bem evidenciado que eu, particularmente, não sei como é que os outros colegas trabalham, eu sempre ofereço a forma mais simples, né? Porque você não vai começar, assim, vamos dizer, uma reposição hormonal já com implante. Testar, você tem que ganhar assim, confiança da paciente. Você dá um pouquinho de hormônio gel, melhorou, depois de um certo tempo, doutor, tem como melhorar mais para evitar esquecimento, não? Aí seria o momento de colocar implante, né? Tem mais tempo, não? Eu queria só direcionar um pouco dessa conversa para o senhor Marcelo Steiner, porque tem um ponto aqui que o senhor Marcelo falou e também o senhor comentou agora na sua fala, que diz respeito à questão dessa padronização e dos medicamentos que já existem como farmácias convencionais, né? Como esses adesivos ou então o gel, que já tem uma proporção determinada das substâncias que são usadas para a reposição hormonal. E um dos pontos, senhor Marcelo, que foi discutido bastante numa sessão de debates realizada no Senado Federal no dia 22 de novembro, vários especialistas, médicos da ginecologia, de mastologia, até advogados, enfim, especialistas vários e pacientes também, colocaram um ponto que diz respeito justamente a essa questão dos padrões, né? O medicamento por implante manipulado, ele permite uma personalização maior dessa reposição hormonal. Isso é um ponto positivo ou, na sua opinião, seria um risco para os pacientes e as pacientes, já que homens também, como o senhor Sang já mesmo colocou aqui, também usam. A maior parte são mulheres, especialmente na questão da menopausa, por exemplo. E existem variações aí, né? Houve uma paciente, inclusive, negra, uma mulher negra, que falou assim, olha, é preciso olhar a diferença, inclusive, genética em relação à etnia de cada paciente e a forma como essa fase da vida se manifesta na vida de cada uma. E daí a personalização, essa possibilidade de adequar a quantidade de hormônio para cada paciente, talvez não fosse possível nos medicamentos padronizados já pela indústria farmacêutica. Eu queria que o senhor comentasse esse ponto, que foi um dos grandes, das grandes polêmicas do nosso debate.
Bom, primeiro assim, a gente precisa entender que as pacientes chegam a nós com um problema clínico, com queixas, né? E muitas vezes essas queixas não são só uma questão de baixa de hormônio, alta de hormônio, né? Existem pilares de saúde aí que precisam ter, a mulher precisa estar comprometida com isso para ter uma boa qualidade de saúde, né? Os hormônios, eles vão aí ajudá-las, né, em alguns aspectos, mas eles não podem ser a única estratégia. Outra coisa é importante que qualquer tratamento que a gente faz, a gente está tratando os sintomas, a gente quer que ela tenha melhora dos sintomas, né? Então, se você faz esse tratamento por via oral, né, e aí ele tem a farmacocinética dele, se você faz por via transdérmica, ele vai ter a farmacocinética dele, se você faz por anel vaginal, ele vai ter a farmacocinética. Se teve resultado, está se mostrando seguro, é isso, a gente alcançou o objetivo, né? Então, isso precisa ficar bem claro. O adesivo eu tiro, eu ponho, e aí acontece isso, 10% é absorvido ou não, isso não importa. Se 10% é absorvido e ela teve uma resposta terapêutica, está tudo certo, né? A gente não precisa ter o controle em relação à farmacocinética desde que ele seja adequado. Agora, a farmacocinética precisa ser conhecida. E aí vem as questões da evidência, né? A gente vai ficar aqui nesse contraponto, né? Eu e o professor Sang, sobre estudos, né? E eu acho que não tem sentido, quer dizer, não é esse o foco, assim. Agora, obviamente, isso é muito claro que os implantes manipulados, eles têm muito poucas evidências. E eu não posso, né? E lógico que a gente tem que basear a nossa conduta na evidência científica, né? Não dá para eu faço assim, eu acho que é assim, as minhas pacientes eu faço assim. A gente não pode basear a nossa conduta em coisas pessoais. Isso é o nível de evidência mais baixo que existe. Então, não é o adequado quando a gente vai falar em um grande número de pessoas, né? População em geral. A gente tem que ter o comprometimento mais claro e mais próximo possível da evidência total que existe sobre aquele assunto. E muito que se vê dos estudos que existem, por exemplo, gestrinona, eu acho que a gente pode nominar, não existe nenhum estudo com gestrinona, implante de gestrinona, nenhum, zero. Aí, muita gente vai pegar a molécula que existe, o medicamento por via oral, e quer fazer uma ponte por implante. Isso não pode ser feito, né? Isso é incorreto. O implante ele tem a farmacocinética dele, né? E, como eu falei, provavelmente a gestrinona é uma ótima molécula. Ela vai ser benéfica para algumas coisas. Por exemplo, a endometriose, ela vai ter atuação específica para a endometriose, trazendo eficácia terapêutica. Agora, é seguro? No curto, médio e longo prazo, como que é essa segurança? O que eu preciso falar para essa paciente em relação à segurança desse tratamento? Quer dizer, qual é o percentual de acne que eu vou ter com esse tratamento? Qual é o percentual de queda de cabelo que eu vou ter com esse medicamento? Eu tenho algum risco hepático? Eu tenho algum risco metabólico? Isso não se sabe de maneira adequada. E aí vem a questão da padronização, né? Quer dizer, da mesma forma que as mulheres são diferentes, né, elas têm riscos diferentes, né? E aí é muito difícil eu conseguir fazer essa adequação, né? E se você for ver mesmo, né, e começar a estudar os implantes, eu não tenho muita experiência, mas converso com amigos que fazem, a variação de personalização é muito pequena, porque você precisa ter um sucesso terapêutico. E se você muda muito a variação da dose, você pode ter consequências ou de efeitos colaterais importantes, né? Porque, logicamente, há uma dose dependência, ou se você abaixa muito, você pode ter falta de eficácia, aí também é um problema. Então, padronizar é muito complicado. E, logicamente, quer dizer, qual é o risco para uma mulher com 40 anos? Qual é o risco para uma mulher com 50 anos? Qual é o risco para uma mulher de 60 anos? Qual é o risco para uma mulher que é saudável? Qual é o risco para uma mulher que é tabagista versus a não tabagista? Qual é o risco daquela mulher que tem já uma síndrome metabólica, já tem obesidade, já tem uma gordura central, quer dizer, já tem alguns riscos? Eu posso fazer, mas aí com você eu vou personalizar, eu vou diminuir um pouco. Mas é eficaz? Não sei. Por quê? Porque não foram feitos estudos em que pegaram mulheres, grande número de mulheres, algumas acima do peso, outras não, né? Algumas tabagistas, outras não, e foi feito esse estudo para a gente saber, principalmente, eu insisto, em relação à segurança. Certo. Seu Marcelo, a gente está... eu tenho uma pergunta aqui meio pinga-fogo, a gente está chegando no nosso tempo aqui da entrevista. A proibição do chip da beleza, do implante hormonal, vamos que tirar o nome de chip da beleza, do chip da saúde, como disse o senhor Sang, né? Dos implantes hormonais, fere a liberdade médica ou é uma medida que segue o Código de Ética da Medicina? Agora eu vou deixar 1 minuto para cada um dos senhores falarem
E na fala os senhores podem dizer o porquê ser a favor e o porquê ser contrário, se for o caso, dos implantes hormonais. Bom, eu acho que em relação a implantes hormonais, eu falo da minha experiência, né? O Marcelo falou que a experiência não conta, e conta sim, conta muito, porque hoje tem um certo desvio da medicina, em medicina baseada em evidências, né? As meta-análises, tudo isso, né? Mas tudo isso é importante no sentido de determinar uma certa linha de conduta. Mas o médico mesmo, ele atua na linha de frente, ele atua nas pacientes, ele tem uma experiência em relação ao seu tratamento. Eu posso dizer que, eu falo para minhas pacientes, né? Em relação à reposição hormonal, é como se a gente viajasse. Você sabe que, até agora, uns 70% das pacientes não fazem reposição hormonal na menopausa, porque os médicos são contra, diz que dá câncer, dá etc. Então, eu falo para as pacientes assim, olha, reposição hormonal é mais ou menos assim, viagem. Você pega avião, quem não faz reposição... Agora, só para concluir, professor, para a gente poder passar a palavra para o senhor Marcelo também. Quem faz reposição hormonal clássica, gel, está na classe executiva. E quem faz implante está na primeira classe. Só sabe quem está na primeira classe quem fez. Muita gente critica implante sem nunca ter colocado implante. Como é que ele vai ter opinião? Eu peço desculpa, professor. Eu peço desculpa interromper só para dar uma fala rápida também para o senhor Marcelo Steiner. Se fere a liberdade médica ou não. Desculpe, mas 30 segundos. Experiência pessoal, eu acho que é importante a experiência pessoal, só que eu acho que na linha de evidências é a mais baixa, só isso que eu queria dizer, né? Outra coisa é os médicos realmente precisam de uma educação continuada sobre terapia de reposição hormonal e precisa ser feito isso mesmo. Agora, eu acho que assim, a autonomia médica, né, sendo bem específica, ela não é um ato isolado, né? Ela é uma responsabilidade compartilhada. Né? E esse compartilhamento tem que ser do médico com o paciente, com os reguladores. A Anvisa ela tem um papel, né? E a gente tem que respeitar esse papel também. Então, manipular, né, de maneira habitual vai contra o que é o regimento da Anvisa. Então, isso a gente acaba não tendo essa responsabilidade. E também com a comunidade científica, né? Quer dizer, a ciência ela tem um rito, né? E ela se propõe. Não sou eu que falo sobre as evidências clínicas, né? Sobre o grau de evidências. Isso é uma coisa que é consagrada. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter esse comprometimento de seguir o que a ciência fornece para a gente trazer a melhor informação para os pacientes, né? E ter essa responsabilidade com a paciente, com os reguladores e com a ciência. Eu acho que isso é fundamental. Esse é o propósito do Senado Live, trazer informação, já que a pessoa bem informada é a pessoa que vai tomar as melhores decisões e sempre, claro, quando a gente fala de saúde, sob orientação de profissionais da medicina, de médicos como os senhores. E por isso, eu agradeço mais uma vez a participação dos senhores. Sara Reis, obrigado também por mais esse Senado Live. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia. Não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio.
Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O comércio varejista é um dos segmentos que estima de forma mais imediata o desempenho da economia. No primeiro semestre deste ano, as vendas do setor cresceram 5,2%, segundo o IBGE. Mas como está o pulso do comércio agora? O aumento dos juros e o descontrole inflacionário podem impactar as vendas? Nós vamos conversar sobre isso com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares. Muito obrigado, Felipe. Prazer receber você aqui para nós analisarmos um pouco o desempenho do comércio e as perspectivas. Eu queria que você começasse dizendo para nós o seguinte: quais são os fatores da economia que mais interferem no comércio varejista? Quais são os índices econômicos que mais interferem? O varejo, né, ele é a medida de termômetro da saúde da economia, da atividade econômica. Então, tudo que reflete a vida das famílias e o bolso daquela família, ele vai afetar diretamente o varejo. Então, inflação, juros, desemprego e renda disponível são os 4 principais fatores que a gente tem que monitorar para efeito direto. E o câmbio acaba tendo um papel relevante, dado competitividade externa em relação ao varejo nacional e um próprio peso na inflação que ela traz para a atividade econômica brasileira. E o reflexo que o varejo sente desses fatores, ele é imediato? Eu pergunto o seguinte: quando a inflação aumenta muito, quando os juros aumentam muito, isso impacta rapidamente o comércio? Qual é o intervalo de tempo para que isso aconteça? É imediato, às vezes até antecipadamente o varejo já responde. Inclusive, um parênteses, né? Por que é tão difícil avaliar e o mercado tem tanto medo, por exemplo, das varejistas na hora de tomar uma decisão de investir em ações? É porque é muito difícil você analisar o desempenho e fazer projeções para o varejo. Porque se a população tiver uma perspectiva que os juros fica mais caro, ele para de consumir. Se eles acharem que eles têm risco de perder o emprego ou que a renda vai diminuir, eles param de consumir, independentemente disso já ter ocorrido ou não. Então, o varejo, ele responde, às vezes, antecipadamente às mudanças reais desses indicadores, porque é a cabeça da pessoa, das famílias brasileiras, que influencia a atividade do setor. Ou seja, o consumidor, o cidadão, ele já se defende psicologicamente. Sim, a gente sempre fala isso, né? A gente às vezes vê no livro de economia, o agente ele tem expectativa racional, né? Um agente racional. De fato ele começa a ligar o noticiário, ele começa a conversar com o vizinho, com o primo, e ele vê que não está indo tão legal a atividade econômica ou que aquela atividade que ele desempenha não está sendo tão dinâmica e ele começa a sentir incerteza ali na sua renda e na sua atividade, ele já começa a adaptar ali a sua estrutura de vida, consequentemente o seu consumo, para conseguir lidar com essa possibilidade de imprevisto que ele vem a ter. Na abertura do programa, eu trouxe aqui um indicador do IBGE, né, que aponta que no primeiro semestre de 2024, porque é um semestre fechado, né, nós tivemos um aumento de 5,2% nas vendas do comércio varejista. Esse indicador foi relevante? O que levou esse indicador no primeiro semestre? Estamos falando do primeiro semestre, daqui a pouco vamos falar do momento atual. Esse foi um ano muito bom para o varejo brasileiro, apesar de poder ter sido muito melhor do que ele foi. Por que eu falo isso? Porque o varejo, ele responde a desemprego, renda, atividade econômica, todos os indicadores macro e a economia brasileira estava muito aquecida, ainda está, com estímulo fiscal
repasses sociais, então o consumidor estava com renda disponível. E isso reflete no consumo. Só que dado toda a dinâmica desses agregados macro, a gente inclusive esperava que esse primeiro semestre tivesse sido muito melhor do que ele foi. Uma parte da renda disponível das famílias poderia ter sido alocada em consumo, como era de se esperar, e não ocorreu. Então a gente teve um primeiro semestre muito bom, só que a gente fecha esse primeiro semestre com um pouco mais de incerteza do que a gente gostaria de estar. Nesse primeiro semestre, os segmentos que mais venderam, segundo o IBGE, foram, em primeiro lugar, artigos médicos e farmacêuticos, 14%. Eu queria que você explicasse o que é esse segmento e ele é sempre relevante assim? Ele é muito relevante, né? São as farmácias, né? Sabe aquela sensação que a gente tem que farmácia se multiplica? Isso acontece. Então, hoje a farmácia ela vai além do consumo de medicamentos, né? Então, tudo que está sendo faturado ali naquele setor, ele acaba contemplado nessa linha do IBGE, por causa do tipo de venda, por onde que sai essa venda. O que a gente viu nesse primeiro semestre? Que a parte de supermercados e hiperfarmácia realmente foram muito bem e são itens de consumo mais imediato, consumo corrente. O que a gente sentiu falta? O cidadão não pode abrir mão, né? E ele não pode muito abrir mão. Então, é o dia a dia dele que faz parte da vida de forma essencial. Só que produtos de maior valor agregado, que mudariam um patamar, às vezes, de patrimônio ou de posição de qualidade de vida, isso não ocorreu. Então, essa é uma preocupação e acende uma luz amarela para olhar o segundo semestre. O que seriam esses produtos? Principalmente bens de maior valor, né? Então, bens duráveis, né? Eletrodomésticos, móveis, né? Eletroeletrônicos, tudo isso a gente não performou tão bem como poderia ter performado e como era de se esperar, dado todos os agregados macro, como eu falei, de renda e aquecimento da economia, principalmente no mercado de trabalho. Em segundo lugar, ficou veículos automotores com 12,2%. Esse é um segmento importante também para a análise econômica? Ele porque ele encadeia muitos setores da economia, tem um valor agregado elevado. O grande ponto é, com a dinâmica de aumento de juros, isso tende a diminuir significativamente. A gente teve uma mudança de perspectiva no mercado automobilístico muito grande com a chegada dos elétricos. Isso gerou uma euforia no consumo, não há dúvida, só que a gente sentiu esse reflexo no aumento do endividamento, né? Então, hoje, a disponibilidade das famílias conseguirem acessar mais crédito, né? E crédito a valores competitivos para poder adquirir esses bens, a perspectiva é de diminuição agora. O setor alimentício, os supermercados é um setor importante, eu imagino, no varejo. Muito, um dos maiores. O desempenho dele foi bom? Foi muito bom, junto com farmácia foram acho, os dois maiores, inclusive no último mês foram os dois setores que mais cresceram, segundo o dado do IBGE, né? Quando eu falo último mês do IBGE, é a última divulgação, né? Que tem 2 meses de defasagem. Então, a gente está falando do resultado referente a outubro de 2024, setembro de 2024, né? O índice de confiança do empresário do comércio, que vocês, a Confederação do Comércio MED, a Confederação Nacional do Comércio, ele aumentou em outubro agora. Sim. Toda vez que chega no final de ano, a confiança do empresário aumenta por causa da perspectiva de Black Friday e Natal, né, que são datas muito relevantes para o empresário. E sempre no fim de ano, Natal, Black Friday, o comércio vende mais, independentemente do desempenho anterior? Sim, sempre vende mais e muito mais. Inclusive, Natal e Black Friday, essa reta final do ano, pode significar o fechamento do ano para muita rede varejista, né? Então, às vezes, em 3 dias de Black Friday, o varejo chega a faturar mais de um mês inteiro de faturamento de novembro em 3 dias, né? Dado o aquecimento. A gente melhorou muito essa dinâmica no Brasil, né? Com proteção ao consumidor, garantindo que a nossa Black Friday seja realmente uma data interessante para consumo. Então, são datas indispensáveis para a atividade varejista. Black Friday é algo que vem dos Estados Unidos, né? Muito comum lá no mês de novembro, e que há alguns anos os comerciantes passaram a adotar no Brasil esse mesmo conceito, né? De promoções aí no mês de novembro. Já pegou essa proposta? Ela tem sido relevante mesmo? Já, tem sido muito relevante. Como eu falei, a gente tem redes, né? Que às vezes nos 3 dias da Black Friday ela fatura o mês inteiro de novembro nessas 72 horas. A gente conseguiu alinhar, né, e resolver problemas que a gente teve no começo da iniciativa da Black Friday há 10 anos atrás, né, de aumento antecipado de preços para um desconto virtual, e hoje todo o Procon, né, todos os órgãos atuaram muito nisso, e hoje de fato os 3 dias de Black Friday são dias interessantes para o consumo. E aqui vale observar que o consumidor brasileiro ele é muito carente de consumo, né? A gente tem desejo
varejos de consumo de bens muito elevados, porque tudo é muito caro e a renda é baixa. Então, toda vez que tem uma perspectiva de ter desconto ou alguma vantagem extra, uma condição especial, o consumidor ele reage de forma muito intensa para essa oportunidade. Bom, você fala que o índice de confiança aumentou, isso é natural no fim do ano. Entretanto, isso coincide com a ação do Banco Central de agora aumentar juros de forma um pouco mais acelerada, né? A última reunião do Copom já aumentou os juros, sinalizou para novos aumentos. Como é que vocês da Confederação do Comércio, como é que os empresários do comércio têm percebido esse movimento do Banco Central e que tipo de impacto ele pode trazer e seria um impacto já este ano? A gente já está sentindo, como eu falei, né? O varejo está faturando menos do que ele poderia ter faturado. Só para ter uma ideia do número, a gente entende que teve um não faturamento do que era possível na casa de 100 bilhões de reais. Né? Então, o varejo poderia estar... Ao longo do ano todo? Ao longo do ano todo, considerando de janeiro a agosto, né? Que são os dados que a gente tinha disponível na estimativa. Então, a gente performou menos do que poderia. Né? Um dos grandes fatores que ajuda, né, nessa diminuição de potência do setor é o juros elevado. Né? Então, a gente se posiciona de uma forma que a gente entende, mas a gente não concorda com a decisão, porque, infelizmente, a gente está pagando via juros o custo da irresponsabilidade fiscal. Então, hoje o Brasil tem uma pressão inflacionária muito puxada pelo quadro fiscal descontrolado e a gente está tendo que pagar o remédio, consumir o remédio amargo de pagar essa irresponsabilidade fiscal via juros para tentar dar uma controlada na inflação, o que não vem sendo tão bem sucedido, né? Porque a inflação, cada boletim Focus, ela vem reajustando para cima. Então, está diminuindo a pressão, ele desacelera, mas continua crescendo porque a fonte geradora dessa pressão não foi resolvida ainda. Então, a gente se posiciona pedindo para que a política econômica busque o seu alinhamento completo para a gente parar de pagar o preço de juros aonde não deveria estar pagando. A nossa impressão, nós que somos leigos, é que o aumento dos juros ele afeta setores específicos. Aqueles setores de bens mais caros, você deu o exemplo dos automóveis, onde é preciso fazer um financiamento. É isso mesmo ou esse aumento de juros ele atinge todo o comércio varejista, inclusive supermercado, farmácia, que são setores de consumo quase diário? Ele atinge tudo simplesmente porque ele afeta toda a estrutura econômica, né? Então, a gente tem um efeito direto de encarecimento do crédito para o consumidor, então o consumidor consome menos bens mais caros. Só que, do outro lado, todo o varejista, né, todos os empresários têm um aumento no seu custo de capital. Então, isso encarece capital de giro, torna mais difícil manter seu negócio ativo. E a gente tem um outro efeito que, por exemplo, setores que são muito transversais, como, por exemplo, infraestrutura, tem a sua viabilidade extremamente ameaçada nesse cenário de aumento de juros. E isso ameaça milhões de empregos, capacidade de geração de renda de forma agregada no país, e isso, de novo, diminui a base de consumo do varejo. Toda vez que você mexer em algo na economia que afeta a renda disponível do Brasil, seja direto ou indiretamente, o varejo vai sentir aquilo, porque todo o consumo, toda a forma como o ser humano, a população interage com os bens de consumo é via o varejo. Então, se o varejo está vendendo menos, é porque as pessoas estão consumindo menos e estão mudando a sua forma de viver. E é isso que preocupa. Bom, diante desse cenário, mesmo com esse aumento de juros, a gente vai ter esse ano aquele fenômeno, né, que sempre existe no final do ano de mais contratações, de mais investimento no varejo. Qual que é a perspectiva nesse sentido? São datas muito aquecidas, né, com turnos alongados, né, uma dinâmica totalmente diferente de funcionamento, né, quase que 24 horas, 7 dias por semana. Então, a gente tem uma perspectiva de contratação de temporários, isso ativa a economia, só que são contratações, como eu bem disse, temporárias. Então, ela dura ali 3 meses, 4 meses no máximo e depois volta para a sua estaca anterior, ali para o seu nível de normalidade. Mas há uma perspectiva nessa virada de ano que essa política monetária dê uma sossegada e o varejo possa entrar em 2025 com perspectivas melhores? Infelizmente não, né? A gente tem ainda uma perspectiva de um novo aumento de juros ainda esse ano, na próxima reunião do Copom, de mais 0,5 ponto. Então, a gente pode fechar o ano com juros elevados e a perspectiva para 2025 é que ainda tenha mais 1 ou 2 reuniões de aumento de juros. Então, tudo isso afeta muito essa perspectiva do varejista de vender, porque a gente está no meio, sim, chegando ao meio de um ciclo de aumento de juros. Então, o varejo ainda não captou todos os efeitos negativos que esse aumento de juros vai ter na economia. O desempenho do varejo,
ele é percebido de forma homogênea em todas as regiões do país? Ou nós temos regiões onde esse desempenho é hoje melhor? A gente tem uma heterogeneidade muito grande, dado a dinâmica de renda e poder aquisitivo das famílias, né? Então, o Brasil, infelizmente, é um país muito desigual. Então, toda essa dinâmica de aumento de juros, que encarece o crédito, ela afeta muito mais forte o Norte e Nordeste do que o Sul e Sudeste. Dado a renda significativamente menor, né? A renda média Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste é quase 40% a menos do que, né, de uma região para outra. Então, toda vez que o crédito fica mais caro, essas regiões sentem muito, porque elas precisam muito de condições diferenciadas para conseguir ativar o seu consumo. Essa heterogeneidade também seria percebida entre as grandes cidades e as pequenas cidades? Sim, a gente tem uma dinâmica, né, de varejo, onde as pequenas cidades é muito presente o varejo regional, que a gente fala. Então, são aquela lojinha, aquela marca que é conhecida só naquela cidade ou ali naquela regiãozinha, e você tem marcas muito características. Inclusive, um dos grandes pontos de diferenciação dessas redes regionais são as condições muito peculiares de ofertar crédito ou condições de consumo. Então, o cara, ele tem ali o varejista, ele tem uma relação familiar com o seu cliente, faz o carnezinho, ele faz ali, na expressão popular, no fio do bigode, muitas condições de compra, e isso muda drasticamente, porque quando você pressiona o custo de capital, por mais que o varejo dessa rede muito específica, né, muito localizada ali, com um perfil diferente de atendimento, ele tem o seu custo pressionado, porque isso afeta todos os empresários. Então, isso diminui a capacidade dele de manter essa diferenciação. E aí, na hora que você soma a concorrência com grandes redes, com varejo online, isso afeta drasticamente essas regiões menores que são menos dinâmicas, né, tem menos volume. Eu tenho percebido, pessoalmente, vou muito ao interior de Minas, que tem surgido algumas redes, isso que você falou, algumas redes locais, sobretudo desse comércio de supermercados. Isso é um fato, e é um fato que acontece em todo o Brasil. Redes até bem estruturadas, mas redes focadas no interior. Sim, é um fato. Há muitos anos sempre foi uma característica. E desde o ano passado a gente tem um fator que pode aumentar mais essa competitividade, né, de redes locais, que foi o advento da MP 1185. A gente teve uma mudança na regra sobre aproveitamento dos incentivos locais fiscais de ICMS na base de cálculo do imposto de renda, que afetou significativamente a competitividade das grandes redes expandirem a sua operação a nível nacional. Então, grande parte de centros de logística, né, toda a operação que foi mobilizada em localidades não muito triviais, foram viabilizadas com incentivos fiscais e buscando uma perspectiva ali de uma década, por exemplo, um médio prazo. Né? Com a mudança da regra do dia para a noite, todas essas redes e essas operações menos competitivas que desse plano de expansão tiveram a sua viabilidade ameaçada. Então, o varejista de grande rede nacional, ele muda a sua perspectiva de atuação. Isso abre espaço para um varejo menor, regional, ganhar o seu espaço de novo ali. Tem um efeito positivo de competitividade, de competição, mas tem um efeito negativo de um aumento de preços. Porque toda vez que você diminui a margem, aquele cara que era menor e menos competitivo, ele só se viabilizou porque agora a estrutura de preços ofertada ficou maior, tanto do nacional quanto do regional. Então, é um efeito não muito claro da gente ver e que tende a ser desafiador para o consumidor lidar com preços ainda mais elevados e menor competitividade. Você tocou aí numa questão estrutural, queria falar de outra, que é a reforma tributária. Está sendo discutida no Congresso e agora, nesse momento, no Senado, né, revisando o projeto já aprovado na Câmara. Como é que o varejo tem visto essa discussão de reforma tributária? O que ela pode impactar negativamente e positivamente no setor? O varejo vê assustado, né, preocupado, mas com esperanças ainda, né? A regulamentação ainda não terminou, o PLP 68 ainda está aqui no Senado, né? A gente precisa ainda fechar essa discussão, mas há que se observar que a gente tinha 3 promessas muito grandes com a reforma tributária, né? Simplificação, diminuição de impostos e diminuição do litígio, né? Do passivo tributário brasileiro, 75% do PIB. Né? A parte de simplificação a gente alcançou, então o varejo vê isso com olhos muito otimista, dado o caos, né, e
toda essa loucura que é lidar com obrigações acessórias e a própria carga tributária em si. Por outro lado, a grande preocupação é o aumento da carga sobre comércio e serviços significativamente, né? E o litígio a gente deve piorar, pelo menos na próxima década, né? A gente buscou um modelo muito arrojado, né? A gente buscou mudar muitas coisas ao mesmo tempo nessa reforma, foi uma reforma muito ambiciosa e essa regra de transição de uma década extremamente longa, jamais vista, com 2 sistemas funcionando, né, de forma adaptativa um com o outro, isso tende a aumentar as dúvidas na cabeça do empresário. E toda vez que aumenta uma dúvida na realidade, isso significa um processo a mais sendo ingressado aí no judiciário. Então, o agregado é que a gente acha que vai ficar mais simples, mas vai ficar muito mais caro. Então, a gente comprou a simplificação num plano Premium, Private, Diamond, que pode diminuir muito a dinâmica do varejo, especialmente regional, que tem margens menores. Bom, é uma reforma ampla que substitui os impostos basicamente em 2 grandes impostos e essa alíquota que ainda está sendo calculada, ela é uma novidade porque não sei se é possível fazer projeções tão exatas, né, desse custo. Não seria também precipitado a gente imaginar que haverá aumento, tendo em vista que você está indo para um modelo completamente novo e não é tão fácil avaliar lá para frente o impacto econômico? Não, acho que essa parte da certeza de aumento da tributação ela é muito clara, né? A gente teve, no começo da discussão da reforma, a alíquota do mundo ideal, perfeito, sem exceções, era de 25%, né? Já seria a segunda maior do mundo, em termos de IVA. No meio da discussão chegou a 27% a possibilidade, hoje a gente já fala que não tem como ser menor que 28,5%. O ponto é, a gente tem muitas análises muito benevolentes sobre essa questão da alíquota, mas dado o cenário desafiador do quadro fiscal, a responsabilidade do governo em buscar ou fechar suas contas, a gente não tem de onde tirar esse número. Então, assim, que a alíquota vai passar de 28%, não há dúvida, né? Isso já está batido, o Senado já fez essa análise, a própria Fazenda já fez, o mercado já fez. Teve gente no mercado que chegou a falar de 32%, 33% de alíquota, se fosse para fechar o gap ali fiscal, né, de déficit que a gente tem. Então, infelizmente, todo o pacto que a gente está fazendo na política pública está levando à certeza desse aumento significativo da carga. E aí a gente fala assim, mas vai ter muito crédito do outro lado. O espaço de crédito para se tomar, ele é muito pequeno, dado a variação da alíquota. Tá? A gente não tem muitas linhas de crédito a serem tomadas, principalmente porque mão de obra não gera crédito, né? Essa é uma dúvida que fica na cabeça de muitos economistas, porque quando a gente calcula o PIB pelo valor adicionado, você desconta o valor da mão de obra, né? Aqui não se desconta isso não gera crédito, isso não entra no cálculo do valor adicionado para o cálculo do imposto. Então, o peso disso e o peso dos serviços em geral, então telecomunicação, logística, segurança, ACEI e manutenção, tudo isso vai aumentar muito na base de custos das empresas. E o varejo tem uma margem muito pequena, né? Então, isso tende a pesar e vai virar preço, sim, infelizmente. O setor já tem uma posição firmada em relação a essa tramitação? Pergunto o seguinte, vamos com esses 28,5%, é melhor aprovar isso que nada, é preciso ainda parar, pensar, tentar diminuir essa alíquota? Qual é a posição hoje do setor varejista? A alíquota a gente tenta diminuir de qualquer forma e a forma como a gente tem trazido essa discussão é buscando regras mais homogêneas. Hoje a gente teve uma diferenciação muito grande entre um lado da estrutura produtiva brasileira para outras, né? Foi entendido que comércio e serviços pagava-se pouco imposto e precisa pagar mais, né? Só que a gente está falando de quase 70% do PIB brasileiro aqui. Então foi uma escolha que foi feita. Hoje a nossa atuação é buscar fechar as lacunas que ainda estão abertas, porque a alíquota, os regimes diferenciados, não tem pouco espaço para discussão hoje, né? Então a gente está tentando mitigar os efeitos negativos dessa alta. Mas de qualquer forma, então, essa reforma tributária vai impactar de alguma maneira o setor do comércio varejista? Vai impactar com o aumento da tributação, isso não tem dúvida. Vai ficar mais caro vender. E aí vai depender de todo o arranjo de equilíbrio da economia para saber o quanto disso vai ser repassado ao preço final. Mas que vem um custo extra, vem. Isso não tem dúvida. Uma última questão ainda nessa linha de temas estruturantes. Se discute hoje no Congresso, é um movimento que tomou conta das redes sociais, as pessoas têm falado muito, o fim da escala de 6 dias de trabalho com um dia de folga, a escala 6 por 1.
Como é que o comércio varejista vê essa discussão? Que tipo de impacto isso poderia trazer? Muito preocupado, a nossa visão é de muita atenção. A gente está fazendo um estudo detalhado sobre essa medida. O grande ponto é o seguinte: a margem é baixa e, infelizmente, o Brasil é um país que tem produtividade baixa, né? Isso é uma briga de século na economia brasileira, a gente ainda não conseguiu superar. Diminuir a jornada e ainda tentando a busca de manter salários, o que vai acontecer é que a conta não vai fechar em muitos lugares, né? Você não tem como falar assim, eu vou contratar menos, eu vou ter que contratar mais pessoas. Não cabe, às vezes, uma folha a mais, uma pessoa a mais na folha das empresas, né? Para você ter noção, quase 90% dos estabelecimentos de comércio do Brasil são micro e pequenas empresas. Quase 90%, 87,9%. Não tem espaço para um funcionário a mais, né? Quando você fala de redução da carga, para o cara poder funcionar de segunda a sábado em horário pleno e mais domingo, meio período, essa redução da carga vai significar, às vezes, mais 1, 2 funcionários necessários na folha para contemplar turno, folga e etc., né? Então, a grande possibilidade, né, o maior risco que a gente vê é de uma falência e de uma inviabilidade de muitos negócios no comércio varejista. Então, o que se espera de gerar maior qualidade de vida, né, um aumento de bem-estar, com desemprego e falência não se gera bem-estar, né? O bem-estar da economia é você conseguir gerar produto agregado de uma forma positiva, né? E as grandes economias do mundo têm a escala 6x1, do jeito que é hoje regulamentada no Brasil. E acho que o que a gente precisa buscar a discussão é como trazer aumento de produtividade de forma significativa de longo prazo para conseguir aumentar a renda de forma perene e sustentável de todas as famílias e todos os trabalhadores brasileiros. Essa é a nossa busca no comércio, por isso que a gente vê com preocupação essa medida. Felipe, obrigado pela entrevista. Obrigado. Conversei com o Felipe Tavares, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Agradeço também a sua companhia, né? Você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube. Você pode compartilhar e rever toda a nossa programação. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Agenda Econômica. Quais os riscos e benefícios dos implantes hormonais? Quais as regras atuais para aplicação? O produto pode ser usado para fins estéticos? O que os médicos dizem sobre isso? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Eu estava ali olhando para essa sessão plenária e lembrando quando João Paulo II foi a Belo Horizonte, fez um grande encontro com a juventude. E tem uma frase dele, eu era jovem, viu, gente, naquela época, que me marcou muito, porque ele olhou os jovens e falou, que Belo Horizonte. E é claro, como eu sou de Minas, de Belo Horizonte, olhando para esse plenário, eu queria dizer para vocês, que Belo Horizonte. Como é bom ver essa juventude, crianças e adolescentes aqui, nessa celebração dos 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. A proteção à infância é um desafio internacional, enorme, necessário e urgente. Nosso país tem a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para a concretização dos direitos reconhecidos nessa convenção. No Brasil, temos obtido progressos importantes, mas os passos ainda são lentos e insuficientes ante os desafios que se acumularam ao longo de décadas, para não dizermos de centenas de anos. Eu, Maria Estrela. Eu, Clarice. Nós, adolescentes e jovens de diferentes partes do Brasil, nos unimos para ecoar as vozes de milhares que ainda enfrentam desafios imensos em nosso país. O futuro do Brasil depende de um presente que respeite,
valorize e invista em suas crianças e adolescentes. Este manifesto é um chamado à ação. Não queremos promessas, queremos mudanças reais. Por nós, por nossas comunidades, por nossas crianças, adolescentes e juventude, pelo Brasil. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, né, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural. Às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o 2º território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua a renda e o Pará vá nesse caminho. O violão brasileiro, ele é um dos poucos que tem uma particularidade, um estilo que é muito próprio. Você reconhece assim, a música tocada por um violonista brasileiro ou mesmo uma música composta por um músico brasileiro. O que as palavras não dão conta, sim, a música talvez dê. Movimento Violão, neste sábado, 11 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Comissões do Senado querem ouvir os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França para esclarecer a declaração que questionou a qualidade da carne dos países do Mercosul. Esse assunto também deve ser debatido na próxima reunião do Parlasul, que acontece agora em dezembro no Uruguai. Aqui ao meu lado está o presidente da representação brasileira do Parlasul, senador Nelsinho Trade. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os telespectadores e as redes sociais. Senador, já houve a retratação do CEO do Carrefour, mas foi uma declaração que pode trazer, né, prejuízos, uma declaração considerada por vários parlamentares como muito grave. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a primeira fala dele foi muito mais forte do que a retratação, né? Então, a imagem da carne brasileira, que tem padrões de qualidade, que para poder competir no mercado, principalmente de fora, precisa ter sanidade, precisa ter todo um aparato de produção com mais alta tecnologia, e faz com que a gente tenha orgulho disso.
Da noite para o dia, alguém vem e faz um comentário desse que gera um estrago na imagem do Brasil, não só relativo à carne, mas também em relação a outros produtos do mercado do agro, que fez com que a gente tivesse a percepção de que, na verdade, o que tem de pano de fundo nessa história é um medo da competitividade do produto brasileiro, que com certeza deve ser melhor que o deles. Então eles ficam criando essas situações para poder macular aquilo que, às duras penas, o setor produtivo brasileiro consegue produzir, consegue viabilizar, consegue exportar. Então as reações que tiveram foram à altura, fortes, firmes, principalmente da classe empresarial relativa ao setor agro, e aqui no Senado algumas medidas foram tomadas, no sentido da gente poder dar oportunidade da oitiva de ouvir, através do embaixador da França no Brasil e dos responsáveis pelo Carrefour. Pois é, queria falar exatamente sobre isso. Estão convidados aí para vir o embaixador da França aqui no Brasil e os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França. Qual a importância, senador, do parlamento brasileiro se posicionar e de fazer esse debate, de trazer esse assunto aqui para essa casa? Olha, o que a gente notou com essa declaração infeliz, no mínimo infeliz, desastrosa, para não dizer? A gente notou que foi agredido o produtor rural brasileiro, aquele que, às duras penas, de sol a sol, trabalha para fazer com que o seu produto possa ser referenciado e garantido com padrão de qualidade para ser exportado. Então, além disso, foi-se cortada uma relação de comércio unilateralmente, sem prazo para você deixar quem fornece se planejar para isso. Então, isso causou um prejuízo muito grande. A questão de ser contraditório ao acordo de livre comércio entre o Brasil, entre o Mercosul, e o Brasil faz parte, e a União Europeia e a França faz parte, isso é legítimo da discussão de um parlamento. Até porque esse acordo, para quem não está compreendendo, para ele poder valer, depois que os executivos acertarem entre eles, tem que ter a aprovação do Congresso de cada país desse. Se um desses congressos falar, não, nós não concordamos, o acordo cai por água abaixo. E por que é importante fazer esse acordo? Porque a gente observa a política internacional e vê que há um crescimento exponencial em função até desses desencontros do mercado do continente asiático em cima da América do Sul. Então, as oportunidades que existem, elas estão sendo aproveitadas por quem quer realmente fazer acordos comerciais com a América do Sul, como é o caso a China e os países do continente asiático. Os Estados Unidos, com essa nova política que emergiu das urnas democraticamente, através da eleição do Trump, eles vão se fechar entre eles. O mercado vai ser estimulado para que eles possam, entre eles mesmos, fazer essa comercialização. Fortalecer o americano primeiro. Ora, se isso vai ser verdade, como está pintando que vai, nada mais do que natural para você se defender daquilo que você poderia estar fornecendo para os Estados Unidos, você tinha que unir o Mercosul com a União Europeia para fazer frente a essa situação, que infelizmente, pelo que a gente observou, não vai ser possível nesse curto prazo. Senador, esse deve ser um assunto que deve entrar aí na pauta do Parlasul, dia 9 de dezembro, lá em Montevidéu. Como que está a conversa com os outros parlamentares dos outros países que compõem o parlamento, que compõem o Mercosul? Muito boa a sua pergunta. Do mesmo jeito que a gente se sentiu ofendido, a palavra é essa, os parlamentares da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, também se sentiram, porque
No primeiro momento falaram do Mercosul, aí depois especificaram para o Brasil. Então, com certeza o debate vai estar quente e acalorado no dia 9 de dezembro lá em Montevidéu. E o senhor acha que ainda tem aí uma esperança, apesar de toda essa confusão em relação à França e o próprio parlamento francês já rejeitou o acordo, ainda tem alguma esperança de se fazer o acordo Brasil, União Europeia-Mercosul? Eu acho que é mais difícil agora. Sempre teve esse senão. Quantas vezes eu já vim aqui falar com você, acordo de livre comércio, sempre a França é um empecilho. Na verdade, é o seguinte, eles têm medo da competitividade do produto agrícola brasileiro, que é melhor que o deles. A razão é simples, então eles ficam inventando coisa para poder fazer com que isso não ande para frente. O senhor falou, e vários senadores falaram também, inclusive essa foi uma pauta que uniu o governo e a oposição, inclusive. Não quer assinar o acordo, não quer fazer o acordo, tudo bem, mas não venha falar mal da nossa carne, não é isso? É verdade. É a mesma coisa a gente começar a falar mal do vinho francês. Falar mal dos produtos que eles têm. A troco do que nós vamos fazer isso? Não é por aí. Não quer celebrar o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia? Que o parlamento assim se manifeste de forma democrática, explicando que ali vai ser prejudicial à livre iniciativa do comércio local deles. Isso é aceitável e compreensível. Agora, colocar como pano de fundo uma imagem que poderá ter desdobramentos em outros produtos brasileiros, isso nós não vamos aceitar. Nós estamos aqui para defender o agro brasileiro e o setor produtivo do Brasil. Os próximos passos, então, serão ouvir esses representantes, o embaixador e debater o tema no Parla Sul. Perfeitamente. Então, logo chegar de Montevidéu, nós estaremos aqui para te trazer as novidades. Então tá, senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E volte sempre. Obrigado, querida. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Que é essa a ideia do som. Vamos pegar uma música que ela é isso, mais quadradinha, mas como que a gente dá a nossa cara pra isso? E aí um ponto em comum entre a gente sempre foi o som do Hermeto. A exposição é mais livre ainda, por isso eu acho mais importante ainda. Estúdio A, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou? O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos.
A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinentes aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Dia da Consciência Negra, oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Onde é que o racismo se esconde? Nos presídios, desemprego, índices de violência. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? Um futuro mais igualitário passa por educação. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual.
Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e do Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado, quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos.
e que também se mobilizou e que enfrentou a guerra de independência e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram ou dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país?
Awe, no ama awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hutihi hame. Awe, no ama awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hutihi hame. Awe, rinima awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hutihi hame. Awe, rinima awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hutihi hame. Awe, rinima awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe. Gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Espero que com essa série a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. Havendo o número regimental, declaro aberta a 18ª reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 26 de novembro de 2024. Na 17ª reunião da comissão, ocorrida no dia 12 de 11 de 2024, foi aberto o prazo para manifestação das senhoras e senhores senadores sobre o aviso número 718 GP/TCU, que trata da auditoria realizada com o objetivo de avaliar aspectos operacionais e de conformidade relacionados aos processos produtivos básicos, PPBs, e projetos industriais beneficiados com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Informo que o prazo está encerrado e, como não houve manifestação dos membros dessa comissão, o documento será remetido ao arquivo. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Pauta deliberativa. Item 1 da pauta. Projeto de Lei número 2 de 2021. É terminativo. Altera a Lei 10.257 de 10 de julho de 2021, Estatuto da Cidade, para assegurar o acesso a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse para visitação pública. Autoria, senadora Leila Barros. Relatoria, senador astronauta Marcos Pontes. Relatório pela aprovação do projeto, com 2 emendas de redação. Observação. A votação será nominal. Após a deliberação terminativa da CDR, a matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. 3. A matéria constou das pautas das reuniões do dia 13 de agosto, 3 de setembro e agora 12 de novembro. E em 18 de 11 foi apresentado o novo relatório. Se não... concedo então a palavra ao nobre senador astronauta Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos.
Presidente, gostaria de fazer um pedido. Eu tenho 2 itens, esse e o item 5. Se eu puder fazer os 2 na sequência... Sim, sem nenhum problema. Obrigado. Indo direto à análise do item 1. Os incisos 1, 7 e 8 do artigo 104-A do Regimento Interno estabelecem que compete à CDR opinar sobre matérias pertinentes a proposições que tratem de assuntos referentes às desigualdades regionais e às políticas de desenvolvimento regional dos estados e dos municípios, as políticas relativas ao turismo e outros assuntos correlatos. O PL número 2 de 2021, ao alterar o Estatuto da Cidade para assegurar o acesso a sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse para a visitação pública, é, portanto, objeto de análise desta comissão. De acordo com a Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios proteger os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Isso está no artigo 23, inciso 3 da Constituição Federal. Ainda, conforme o texto constitucional, compete a esses entes federativos legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio turístico e paisagístico. O PL número 2 de 2021 diz respeito à competência constitucional da União para legislar sobre direito urbanístico e para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, não havendo reserva de iniciativa em favor de outro poder. Deste modo, não há ressalvas a fazer quanto à constitucionalidade da proposição em análise. Não há tampouco ressalvas a fazer quanto à juridicidade do PL número 2 de 2021, que efetivamente inova o ordenamento jurídico do país. Quanto ao mérito, entendemos ser uma iniciativa oportuna, uma vez que o acesso a sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse para visitação pública é um direito do cidadão que deve ser garantido pela legislação. O contato com esses sítios estimula a conscientização e a educação ambiental. Além disso, ao disciplinar sua visitação, a proposição contribui para a geração de emprego e renda em torno desses lugares. Já houve, inclusive, iniciativas nesse sentido. Por exemplo, o projeto de lei da Câmara, PLC número 74 de 2017, que disciplina o trânsito por propriedades privadas para o acesso a sítios naturais públicos, chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, mas foi arquivado no final da legislatura. O PL número 2 de 2021 transfere a tarefa de regulamentar o acesso a sítios naturais públicos de grande beleza cênica e de interesse para visitação pública para a política urbana. Esta opção nos parece mais adequada em face da diversidade e da multiplicidade de situações cuja previsão em lei federal seria praticamente impossível. Entretanto, entendemos ser oportuna a remoção da palavra livre, entre aspas, do novo inciso a ser inserido no artigo 2º da Lei nº 10.257 de 2001, porque acreditamos que esta expressão relativizaria o direito de propriedade. Com relação à técnica legislativa, embora o PL número 2 de 2021 observe o disposto na Lei Complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, é preciso corrigir a numeração dos incisos acrescidos no artigo 2 e 47-B da Lei 10.257 de 2001, em virtude de alterações ocorridas após a apresentação do projeto. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2 de 2021, com as seguintes emendas de redação. Emenda. Desse nova redação ao inciso a ser inserido no caput do artigo 2º da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, nos termos do artigo 1 do projeto de lei número 2 de 2021, renumerando-o como inciso 21. Então, artigo 2, inciso 21, acesso a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos de grande beleza cênica e de interesse para a visitação pública. Segunda emenda, renumere-se o inciso 8 a ser inserido no caput do artigo 42B da Lei 10.257, 10 de julho de 2001,
nos termos do projeto de lei número 2 de 2021, como inciso 9. Esse é o parecer e o voto, presidente. Em discussão, parecer Senhor presidente, do nobre senador astronauta Marcos Ponte. eu gostaria de pedir vistas, se possível. Pois não, vista concedida à nobre senadora Augusta Brito. Vamos ao item seguinte da pauta. Nós vamos fazer uma inversão aqui a pedido do senador Marcos Ponte. Vamos ao item 5 da pauta, do qual ele é o relator. Projeto de lei número 3.490/2024, não terminativo. Exclui a área de Alto Corcovado dos limites do Parque Nacional da Tijuca. Autoria, senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro e senador Romário. Relatoria, senador astronauta Marcos Ponte. Relatório pela aprovação do projeto. Observações. Após a deliberação da CDR, a matéria será apreciada pela Comissão de Meio Ambiente. CMA, em decisão terminativa. Concedo a palavra ao nobre senador astronauta Marcos Ponte para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Obrigado pela inversão também de pauta. A análise. Nos termos do inciso 7 e 8º do artigo 104A do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a essa comissão opinar sobre políticas relativas ao turismo e outros assuntos correlatos. Considerando que a apreciação terminativa da matéria caberá à Comissão de Meio Ambiente, que verificará os requisitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição, cabe a esta comissão apenas análise do mérito. A alteração dos limites do Parque Nacional da Tijuca, proposta pelo PL número 3.490 de 2024, objetiva devolver à Arquidiocese do Rio de Janeiro, hoje representada pela Mitra Arquiepiscopal, o domínio pleno da área do Alto Corcovado, que abriga o Complexo do Cristo Redentor. Primeiramente, é importante destacar que a área objeto do projeto, composta pela estátua, pelo santuário localizado em sua base e pela respectiva infraestrutura de acesso, representa menos de 0,02% da área total do parque, não engloba florestas ou vegetação nativa, não comprometendo, portanto, a finalidade da unidade de preservação, de conservação sobre gestão do ICMBio. Trata-se de área de uso turístico e religioso, de grande valor cultural e simbólico, não apenas para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o país. E, apesar do direito de gerenciar o Santuário Cristo Redentor ter sido concedido pela União à Arquidiocese do Rio de Janeiro, na década de 1930, o acesso à estátua, bem como a administração do platô onde ela se localiza, são realizados pela Autarquia Federal, o ICMBio. Hoje a Igreja precisa de autorização do ICMBio para as decisões mais cotidianas relativas à administração do santuário, como a celebração de missas, casamentos, batizados e ações culturais. Segundo informado pela própria Arquidiocese, religiosos do Rio de Janeiro, juntamente com fiéis e convidados que participam das cerimônias, têm tido dificuldades de acesso ao santuário, sendo muitas vezes barrados por funcionários do Parque Nacional. Além disso, são inúmeros os relatos, inclusive na imprensa, de falta de manutenção e modernização das estruturas do monumento, que é um dos pontos turísticos mais importantes do país. O Cristo Redentor é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno e recebe cerca de 3 milhões de visitantes todos os anos, oriundos de todos os lugares do mundo. No entanto, apesar da enorme receita gerada por esse grande contingente de turistas, o local possui equipamentos de apoio obsoletos e degradados. As escadas rolantes que dão acesso ao platô, por exemplo, ficaram inoperantes por 3 meses em 2019. O espaço destinado à circulação dos visitantes também não possui acessibilidade adequada para pessoas com deficiência e ficou por 3 anos, de 2019 a 2022, sem banheiros. Não há opções de alimentação para o público e até o ano passado não havia sequer água disponível no local. E apesar dos esforços da Igreja para melhorar as condições do espaço,
Essa função tem sido dificultada pela relativização de sua autoridade na gestão do santuário. Por todo o exposto, consideramos a iniciativa necessária e oportuna, tanto para o cumprimento do princípio inviolável do livre exercício de cultos religiosos garantido pela Constituição Federal, quanto para proporcionar melhorias na infraestrutura turística e nas condições de uso e visitação do Cristo Redentor, símbolo nacional e um dos maiores cartões de visitas do nosso país. Voto. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.490 de 2024. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, senhor presidente, o relatório do nobre senador astronauta Marcos Pontes. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora. Senhor presidente, assim que o nosso relator aqui não se sinta com questão nenhuma pessoal, mas eu gostaria também de fazer o pedido de vistas desse projeto, para que eu possa estudar um pouco mais o que é que vai repercutir e realmente se, com certeza, parabenizando aqui o relatório tão bem explicado que foi feito. Presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Encerra a discussão ou discutimos agora e já volta só para votar após o pedido de vista? Não, podemos discutir. Não, só para parabenizar o relator, né, como senador do Rio de Janeiro. Eu nem lembrava que eu tinha assinado esse projeto junto com o senador Portinho, com o senador Romário. Não foi por acaso que os 3 senadores do Rio assinaram esse projeto. Presidente Marcelo Castro, a gente sempre brinca, né? Imagina se alguns dos monumentos e pontos turísticos mais frequentados do Brasil tivessem que ter sido aprovados hoje, pela legislação ambiental de hoje, com a mentalidade do IFAM de hoje. Se nós teríamos Pão de Açúcar, se nós teremos Bondinho, se nós teremos Corcovado, se nós teremos Ponte Rio-Niterói, se nós teríamos uma série de outros pontos turísticos reconhecidos internacionalmente. Eu acredito que não. Então, a nossa mentalidade no tocante à preservação do meio ambiente foi por uma linha tão xiita que hoje em dia é praticamente impossível você criar, dentro de reservas ambientais, alguns monumentos, alguns pontos de visitação, sempre, obviamente, preocupados com a preservação, né, com uma autossuficiência e um respeito ao meio ambiente desses novos aparelhos. Eu acho que o senador Portinho aqui, nesse projeto, na verdade, está tentando trazer uma reflexão sobre como funciona hoje em dia, porque se você for hoje no Corcovado, por exemplo, a infraestrutura lá, senador Marcos Pontes, é muito precária. Então, um turista que está acostumado a visitar outros pontos turísticos em várias partes do mundo, quando vem, ele tem dificuldade de ter acesso a um banheiro, por exemplo, um local que podia ser muito mais, né, bem explorado, bem frequentado, né, com algumas alternativas a mais para o turista de todo mundo que vai nos visitar no Rio de Janeiro, tem dificuldade por causa das amarras que o senador Portinho pretende desfazer aqui nesse projeto de lei. Então, só para ficar aqui nessa discussão, presidente, o meu depoimento da importância de aprovação dele e que a gente tenha alguma flexibilidade, porque aqui tem um outro fator também no Alto do Corcovado que envolve a Igreja Católica, que é super a favor também de que seja feita uma exploração responsável, ela como já é feito hoje, mas de uma forma mais ampliada, como eu falei, para dar um pouco mais de conforto e autonomia para a própria Igreja Católica definir o que pode e o que não pode ser feito naquela região ali do Alto do Corcovado. E tenho certeza também que apoiam esse projeto aqui de nossa autoria. Então fica aqui o meu agradecimento ao relator e pedir a Vossa Excelência que volte o quanto antes esse projeto para a pauta após as vistas, presidente. Pois não, nobre senador Flávio Bolsonaro. Presidente, só para complementar alguns pontos importantes a respeito desse projeto, eu sou o presidente da Frente Católica aqui no Senado e, obviamente, a Igreja Católica é uma organização extremamente responsável em tudo que faz, né? E esse projeto de lei tem exatamente a ver com isso. Ela é responsável, né, por aquela área e é importante que ela tenha meios de manter esse cartão postal do Brasil, né, nas melhores condições. Eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes. Inclusive levei alguns astronautas amigos meus para ir lá e naquele momento eu confesso que eu fiquei um pouco constrangido com algumas das coisas para ver. Pois é, fiquei meio constrangido com algumas coisas ali. Mas o fato é que a própria constituição geográfica daquela localização, daquelas construções,
impede qualquer tipo de pensamento em degradar o meio ambiente, ou degradar o que existe de recursos naturais ao redor ali, porque, obviamente, ninguém vai se arriscar fora daquela posição ali, né? Colocaria a própria vida em risco para fazer qualquer tipo de excursão fora daquela posição. Portanto, passar esse controle total para a igreja, para que ela controle aquilo ali, melhore as instalações, traga mais rendimento, isso é importante também, que é um ponto turístico para o Rio de Janeiro, que precisa de recursos também, como cidade, como Estado. Então, esse projeto faz todo sentido. Isso aí não tem nenhum tipo de risco ambiental associado à aprovação desse projeto, só para deixar claro isso aqui. Perfeito. Então, vistas concedidas, vamos ao próximo item da pauta. O item 2. Projeto de Lei da Câmara número 134 de 2017, não terminativo. Altera a Lei número 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o artigo 159, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, e dá outras providências. Autoria, Câmara dos Deputados, deputado Giuseppe Vexi, PSDB, Goiás. Relatoria, senadora, professora Dorinha Seabra. Relatório pela aprovação nos termos do parecer aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, CAI. Observações. 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos com parecer favorável ao projeto, com a emenda número 2 da CAI. 2. A deliberação da CDR, após a deliberação da CDR, a matéria vai a plenário no Senado Federal. 3. Em 12 de 11 de 2024, retirado de pauta a pedido da relatora. Conceda a palavra à nobre senadora, professora Dorinha Seabra, para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra, senadora. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigada aos senadores e senadora e a todos que nos acompanham. Eu vou direto à análise. Compete à CDR as suas atribuições a alterar a lei, a proposta da Lei 7.827, de 1989, que cria o FNO, FNE e FCO. Nós já tivemos a oportunidade de relatar essa matéria na CAI. Eu farei agora o resumo desses fundos, dessa proposta que já vem um período de longa tramitação, conforme Vossa Excelência já mencionou, da autoria do deputado Giuseppe Vecchi. Estimam-se a disponibilidade na ordem de 63,9 bilhões em 2024 para o conjunto formado pelo FNO, FNE e FCO. Trata-se de um volume de recurso expressivo e uma parcela desse total poderá priorizar o financiamento às atividades ligadas à economia criativa, com a aprovação do PLC 134 de 2017. Conforme menciona no artigo 1º da proposição, a economia criativa tem origem na criatividade, na habilidade, no talento dos indivíduos e pode contribuir para a geração de emprego e renda. Por essa razão, a economia criativa é também um mecanismo de promoção do desenvolvimento regional. O tratamento preferencial dessas atividades na formulação dos programas de financiamento do FNO, FNE e FCO pode contribuir, portanto, para o desenvolvimento da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A CFT, Comissão da Câmara dos Deputados, já indicava em seu parecer sobre a matéria que essa alteração promovida não resulta em obrigatoriedade de contratação de novas operações de financiamento, porque as aplicações do FNO, FNE e FCO devem obedecer diretrizes e orientações já contidas na Lei 7.827, de 1989, nos planos regionais de desenvolvimento. Isso quer dizer que a proposição não cria um ônus adicional para os fundos constitucionais de financiamento. Conforme já vimos ressaltado na CAI, não parece haver reparos a fazer com relação aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa do PLC, número 134. Este é o nosso voto.
esclarecendo, como foi dito, ele não cria novas responsabilidades, ele inclui, traz profunda a possibilidade da economia criativa, que, em especial, abre muito espaço, principalmente para as mulheres, né? Em diferentes áreas. E, obviamente, dentro da regulamentação e da administração de cada fundo, é que vai ser avaliado quais são as operações que merecem a destinação dos recursos. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Em discussão a matéria, o relatório da senadora professora Dorinha. Senhor presidente. Com a palavra a senadora Augusta Brito. Primeiro eu quero parabenizar o relatório da nobre senadora Dorinha, mas eu gostaria de pedir vistas, que chegou até a mim aqui, que existe uma mudança redacional que é para que o governo possa acatar e que a gente possa realmente fazer valer o relatório e o projeto que tão bem foi falado aqui pela nossa senadora, valer. Então, gostaria de pedir visto para apresentar essa emenda redacional de acordo e dialogando aqui com a nossa relatora nesse período mais breve possível. Pois não, nobre senador. Eu, inclusive, fico mais confortável de ver que não era um pedido de vista, não era dirigido só ao senador Mário. Eu já estava preocupado, porque ele fez 2 relatórios. Brincadeira, pelo amor de Deus. Então, concedida a vista, vamos então esperar a contribuição da nova senadora. Né? Então. Para a próxima sessão a gente encaminhar o processo. Item 3 da pauta, projeto de lei número 5.637/2020, não terminativo. Altera a lei 11.771, de 17 de setembro de 2008, para prever sanções aos prestadores de serviços turísticos que cometerem infrações associadas à facilitação do turismo sexual. Autoria, Câmara dos Deputados. Deputado Federal Eduardo Bismarck, PDT, Ceará. Relatoria, senadora Augusta Brito. Relatório pela aprovação do projeto e da emenda de redação número 1 da CCJ. Observações. 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com parecer favorável ao projeto com a emenda de redação número 1 da CCJ. 2. Após a deliberação da CDR, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Concedo a palavra à nobre senadora Augusta Brito para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos os senadores e senadoras aqui presentes. Gostaria de pedir para começar a fazer a leitura do parecer a partir da análise do projeto. Esse PL prevê sanções aos prestadores de serviços turísticos que cometerem infrações associadas à facilitação do turismo sexual. As alterações propostas pelo projeto de lei número 5.637 de 2020 visam fortalecer o combate ao turismo sexual, impondo sanções mais severas aos prestadores de serviços turísticos que se envolverem em atividades que explorem sexualmente indivíduos ou promovam o Brasil como um destino para essa prática ilícita. O turismo sexual tem efeitos prejudiciais significativos para a atividade turística em uma região. Entre os malefícios associados, nós podemos citar exploração e violência, pois o turismo sexual frequentemente envolve exploração de pessoas vulneráveis, como trabalhadores e trabalhadoras sexuais e crianças, agravando situações de violência, tráfico humano, cárcere privado e abuso. Quero aqui fazer um parêntese só para a gente registrar, infelizmente, o grande número de estupros que vem aumentando no nosso país, sobretudo 79% deles acontecem em crianças de 0 até 17 anos. E essa grande maioria, 87, alguma coisa, são meninas, mulheres. Desigualdade social e econômica, uma vez que o foco excessivo no turismo sexual pode agravar as desigualdades, prejudicando as comunidades locais. Declínio da cultura local, porque o turismo sexual muitas vezes promove uma visão distorcida da cultura local, reduzindo a estereótipos e clichês, o que pode resultar em perda de autoidentidade cultural e a repercussão negativa.
pois quando uma região é conhecida por facilitar o turismo sexual, sua reputação é afetada negativamente, o que afasta turistas que buscam experiências culturais autênticas e seguras. Conclui-se, então, que, do ponto de vista econômico e social, o turismo sexual tem diversos efeitos negativos sobre o setor de turismo e, por isso, deve ser desestimulado. Para isso, o PL, em análise, visa fortalecer o combate ao turismo sexual, impondo sanções mais severas aos prestadores de serviços turísticos que se envolverem nessas atividades, o que é meritório. Turismo sexual envolve a exploração sexual no contexto de atividades turísticas, sendo uma prática prejudicial que viola a dignidade humana e prejudica a imagem do Brasil, além de estar ligada a crimes como tráfico de pessoas e exploração de menores. Além de dissuadir os prestadores de serviços, as penalidades mais severas também enviarão uma mensagem clara de que o Brasil não tolera o turismo sexual. Isso pode melhorar a imagem do país como um destino turístico responsável e ético. Quando a emenda de redação de número 1 foi apresentada na CCJ, nós somos favoráveis à sua aprovação, pois, do ponto de vista da técnica legislativa, aprimorar a redação da matéria, pois melhora o texto e elabora uma construção mais adequada, visando uma melhor interpretação do objetivo da norma. Ademais, o outro ajuste redacional foi necessário a fim de evitar redundâncias no texto, pois ficaria repetitivo manter a alteração de um dispositivo que já estava inserido em outro. E a emenda com essas contribuições reforça a clareza textual e amplia a juridicidade da norma. O voto. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 5.637, de 2020, com a sua emenda de redação número 1, apresentada na CCJ, ressaltando a importância na aprovação desse projeto, que, tendo parecer favorável desta comissão, será apto para deliberação em plenário. O voto é esse, senhor presidente. Muito obrigada. Em discussão, o relatório da nobre senadora Augusta Brito. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e o submeto à votação simbólica. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo com o relatório permaneçam como se acham. O relatório, então, foi aprovado e passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda de redação número 1. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento de urgência, se possível. Pois não. Eu queria fazer o pedido de requerimento de urgência para que o projeto pudesse ir o mais rápido possível para o plenário. Submeto o requerimento de urgência à comissão. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Urgência concedida. Eu já agradeço a compreensão e a sua agilidade aqui na presidência. Muito obrigada. Vamos em frente. Item 4 da pauta. Projeto de lei número 775 de 2022, não terminativo. Altera a lei número 7.661 de 16 de maio de 1988, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e a lei número 10.257 de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para garantir o acesso e uso público das praias e do mar. Autoria senador Rogério Carvalho, relatoria senadora Augusta Brito. Relatório pela aprovação nos termos do substitutivo. Observações. 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Meio Ambiente com parecer pela aprovação na forma do substitutivo. Emenda número 1 da Comissão de Meio Ambiente. 2. Após deliberação da CDR, a matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. 3. A matéria constou da pauta da reunião de 12 de novembro de 2024. 4. Apresentado o requerimento número 16 de 2024, item 6 da pauta, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, que visa a realização de audiência pública para debater a matéria. Caso aprovado, a matéria ficará sobrestada até a realização da audiência pública. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o nobre senador Flávio Bolsonaro. Não, só para comunicar à comissão que a nossa assessoria já conversaram e, inclusive, a relatora também está apresentando um pedido de audiência pública para incluir mais nomes
nessa audiência, que da minha parte não tem problema nenhum, já não vai ser a primeira, talvez nem seja a última audiência sobre esse assunto, né? Mas, enfim, só para pedir a Vossa Excelência que coloque em votação os requerimentos em conjunto aí. Senhor presidente, queria só agradecer, se for possível, exatamente atender o pedido do senador Flávio Bolsonaro, até porque eu acredito que através das audiências públicas, que é o nosso papel e nosso dever aqui também, a gente pode aperfeiçoar e ajudar ainda mais a se entender esse projeto que está aqui apresentado. Eu quero só agradecer, se for possível, fazer realmente... Não, com certeza. Vamos então ao item 6 da pauta. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Requer número 16 de 2024. Requer audiência pública com o objetivo de instruir o PL 775/2022, que altera a Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e a Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para garantir o acesso e o uso público das praias e do mar. Autoria senador Flávio Bolsonaro. Observações. 1. O objetivo é debater o item 4 da pauta, PL número 775 de 2022, e, caso aprovado, a matéria ficará sobrestada. Conceda a palavra ao nobre senador Flávio Bolsonaro, autor do requerimento. Não, presidente, eu já fiz o uso da palavra, presidente. Eu só pedir a Vossa Excelência que coloque em votação aí os requerimentos. Os convidados são o senhor Roberval Felipe Pereira de Lima, geógrafo e professor da Universidade Federal de Alagoas, o senhor Fabrício Soares Porto, geógrafo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O requerimento número 19, só para a gente votar conjunto, não é isso? Para entrar em acordo. Item extra pauta. A senadora Augusta Brito apresentou o requerimento número 19 de 2024, o qual versa sobre o mesmo tema do requerimento 16 de 2024, item 6 da pauta, e de autoria do senador Flávio Bolsonaro. Indago às senhoras e senhores senadores se podemos fazer a votação do requerimento extra pauta. Não havendo objeção, vamos passar à deliberação dos dois requerimentos. Se as senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham, aprovado. Então, vamos marcar proximamente a audiência pública e até lá fica sobrestada a matéria. E nada mais havendo a tratar... Antes de finalizarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras e senadores que aprovam permaneçam como se acham, aprovadas as atas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Dia da Consciência Negra, oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Onde é que o racismo se esconde? Nos presídios, desemprego, índices de violência. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? Um futuro mais igualitário passa por educação. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje. Qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Diante desta decisão,
os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva, filho, informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. Se adotadas em larga escala, decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. Havendo número regimental, declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Aprovação da ata. Antes de iniciarmos o trabalho, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 32ª reunião e da 33ª, realizadas respectivamente 12 e 19 de novembro. Aqueles que concordam permaneçam como estão. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Federal do Senado. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens constantes da pauta. A presidência esclarece que as votações nominais, os senadores poderão votar tanto nos computadores localizados neste plenário quanto por meio do aplicativo Senado Digital, desde que tenha registrado a presença pessoalmente na casa. Retirada de pauta. Antes de começarmos nossas deliberações, informo que foi retirado de pauta o item 2, o PL 3605/2021, do qual eu sou relator. Precisamos fazer mais uns ajustes nesse projeto e pedir aqui para que a assessoria da mesa retirasse da pauta. Item... Ah, tá. Como o senador Adorino está presente, vou passar aqui logo ao item 4, que é de relatoria do nosso ilustre senador Flávio Bolsonaro, para que nós possamos avançar na pauta. Projeto de lei número 1678, de 2023, nome terminativo, modifica os artigos 61, 121, 129, 146 e 147, inclui o artigo 250A do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, a fim de coibir a violência praticada no âmbito de estabelecimento de ensino. A autoria, senador astronauta Marcos Pontes, e a relatoria é do nobre senador Flávio Bolsonaro. O relatório é favorável ao projeto, com 5 emendas que apresenta. Observação: em 25 de 11 de 2024 foi recebido um novo relatório do senador Flávio Bolsonaro. A matéria seguirá posteriormente à CE e em decisão terminativa na CCJ. Passo a palavra ao novo senador Flávio Bolsonaro para a leitura do seu relatório. Presidente Petecão, bom dia a todos. Presidente, só antes de passar a análise do meu parecer, eu queria só informar a Vossa Excelência que acho que estava em missão oficial fora do Senado há 2 semanas aproximadamente, onde recebemos aqui na presidência do Senado, junto com
presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, algumas demandas da cúpula da Segurança Pública no Rio de Janeiro, sugestões de alterações legais. E, resumindo, eu fiquei incumbido ali de fazer uma primeira minuta, já encaminhei ao senador Sérgio Moro para que dê uma olhada também, vou encaminhar a outros senadores, para que nós possamos apresentar esse projeto de lei pela Comissão de Segurança Pública. Então, assim que tiver já o protótipo do projeto pronto, eu encaminho a Vossa Excelência para também fazer análise junto à sua assessoria, para que nós possamos dar alguma celeridade de projetos que, inclusive, eu tenho projetos que estão tramitando, o senador Moro e outros, que seriam antecedentes a esse novo projeto de lei, mas todos aí abrindo mão da autoria para que possam tramitar em conjunto nessa nova proposta e darmos uma resposta em especial aos crimes mais violentos que estão afligindo todo o nosso país. Então, eu queria só trazer ciência a Vossa Excelência e também contar com a sua ajuda na célere tramitação desse projeto. Mas passando aqui a análise do projeto de lei 1678 de 2023, de autoria do senador Marcos Pontes, direto à sua análise. Conforme defendido pelo autor na justificação, a violência em ambientes escolares tem aumentado de forma alarmante, de modo que o poder público precisa dar uma resposta rápida para coibir esses crimes e proteger as crianças e os servidores que trabalham nas escolas. Para tanto, o projeto torna a circunstância agravante de qualquer crime o seu cometimento nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino. Além disso, dá tratamento mais rigoroso para alguns crimes praticados nesse contexto. No caso de homicídio, torna-o qualificado. Em caso de lesão corporal, aumenta a pena em 1/3. Na hipótese de constrangimento ilegal, passa a ser causa de aumento de pena. E em caso de ameaça, a pena é aumentada da metade. Por fim, o PL também tipifica o crime de trazer consigo arma sem licença da autoridade em estabelecimentos de ensino ou em suas adjacências, com o aumento de pena se o autor já houver sido condenado por violência contra a pessoa. Diante dos massacres e episódios de violência nas escolas, é imperativo adotar medidas preventivas e criar instrumentos legais eficazes para proteger os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. A aprovação desse projeto ajudará a prevenir e combater ataques violentos às escolas, garantindo um ambiente seguro e protegido para crianças, adolescentes, professores e demais funcionários. Com penas mais rigorosas para crimes cometidos nas escolas e nas suas imediações, estaremos promovendo um ambiente mais seguro e educativo. Não obstante, propomos alguns ajustes para aperfeiçoar o projeto. Estamos apresentando 2 emendas de redação. A primeira para corrigir o inciso em que é inserida a nova qualificadora do homicídio, haja vista que o PL se valeu do inciso 6º, que tratava do feminicídio. A segunda, para renumerar como parágrafo 1º-A o dispositivo que dispõe sobre a causa de aumento de pena para o crime de ameaça, bem como para manter a atual redação do parágrafo 2º. Em razão da recente aprovação da Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, o pacote antifeminicídio, que já inseriu os parágrafos 1º e 2º no artigo 147 do Código Penal. Além disso, faz-se necessário incluir a nova modalidade de homicídio qualificado, praticado nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino, no rol de crimes hediondos, razão de outra emenda. Também suprimimos do projeto de lei o crime inserido no artigo 250-A do Código Penal. O crime de porte ilegal de arma de fogo já é previsto na Lei 10.826 de 2003, cuja pena mais elevada prevalecerá em detrimento do novo tipo penal, que acabará sendo aplicado apenas em casos de porte de arma branca. Ademais, como não existe regulamentação acerca de situações em que o porte de arma branca é permitido, há o risco de o crime ter pouca aplicabilidade prática. Dessa forma, entendemos ser mais efetivo inserir uma causa de aumento de pena na Lei 10.826 de 2023, aplicável aos crimes de porte, disparo, comércio e tráfico ilegal de arma de fogo, quando praticados nas dependências e mediações de estabelecimentos de ensino. Por fim, em razão dos aperfeiçoamentos promovidos, ajustamos a emenda da proposição. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PL 1678 de 2023, com as emendas constantes aqui do nosso parecer, senhor presidente.
Agradeço ao senador Flávio pela leitura do seu relatório. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. O senador que concorda permaneça como se encontra. Aprovado. O relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei número 1678 de 2023 e as emendas números 1, 2, 3, 4, 5. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Quem? A Margarete chegou? Antes de passarmos aqui ao item 3, a nossa querida senadora Margarete já se encontra presente. Eu queria fazer um registro aqui especial do nosso amigo Pauan Sud. Tá certo, Fabrício? Pauan Sud, diretor de indústria de defesa da empresa Sarca Tactical do Reino Unido para o Brasil. Um amigo que nos fez uma visita hoje. Está fazendo investimento aqui no Brasil, aqui em Brasília, gerando emprego, e eu fiz questão de fazer esse registro. Seja bem-vindo, Pauan. Item 3, projeto de lei número 751 de 2022, acrescenta o artigo 352A da grade de lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, para tornar crime o dano a dispositivo de monitoração eletrônica. O projeto de autoria do senador Marco Duval e a relatoria da nossa querida senadora Margarete Busetti. O relatório é favorável, com a emenda que apresenta. A matéria seguirá posteriormente à CCJ em decisão terminativa. Passa a palavra à senadora Margarete. Obrigada, presidente. Peço permissão para ir direto à análise, por favor, tá? De início, cabe lembrar que a competência para o exame da constitucionalidade da proposição, bem como de critérios próprios do direito penal, será feito pela CCJ, cabendo à presente comissão, portanto, analisar o projeto no contexto da segurança pública, nos termos do artigo 104F, inciso 1º, artigo A e F do Regimento Interno do Senado Federal. No que toca ao mérito, entendemos que o projeto é conveniente e oportuno. A destruição ou inutilização de tornozeleiras eletrônicas é um ato ilícito, cuja criminalização como forma de dissuasão da conduta se mostra razoável. Ademais, adiante do entendimento do STJ, caso se mantenha a legislação penal nos moldes atuais, no que se refere à destruição de tornozeleira eletrônica, somente restará ao Estado a indenização pelo dano causado, o que nos parece insuficiente para prevenir tal conduta e para proteger a administração da justiça. A criação de tipos penais, por sua vez, é uma decisão de política criminal em que nós, legisladores, diante de comportamentos indesejados, avaliamos a necessidade de coibi-lo com maior rigor, a fim de preservar a paz social. Quando essa iniciativa é deflagrada, contudo, deve-se atentar para a necessidade e a razoabilidade da punição proposta. No caso do crime de que se trata o PL número 751 de 2022, entendemos que a previsão de detenção de 3 meses a 1 ano e multa atende esses requisitos. Importa assinalar que o novo tipo penal prevê que a conduta seja cometida com o intuito de evadir-se, como o artigo 352-A é voltado à tutela da administração da justiça
esse especial fim de agir nos parece adequado e necessário. Caso contrário, a conduta que se busca criminalizar ficaria restrito a uma agressão contra o patrimônio, o que não é o escopo da iniciativa. Há, todavia, um ponto no PL que pode ser aperfeiçoado. O momento iuris, não sei o que quer dizer isso aqui. O nome iuris dado ao crime é dano ao dispositivo de monitoração eletrônica, mas as suas elementares são destruir ou inutilizar, ou seja, se referem a um dano com consequências específicas. Assim, para maior coerência na forma da emenda apresentada, ao final, estamos alterando o nome iuris do novo crime para destruição ou inutilização de dispositivo de monitoração eletrônica. Voto, senhor presidente. Com essas considerações, somos pela aprovação do projeto de lei 751 de 2022, com a emenda abaixo. Dá-se ao artigo 352-A, decreto de lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, de que trata o artigo 1º do projeto de lei número 751 de 2022, a seguinte redação: destruição ou inutilização de dispositivo de monitoração eletrônica, artigo 352-A. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a votação será simbólica. Os senadores que concordam permaneçam como se conta. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei de 751 de 2022 e a emenda número 1 da Comissão de Segurança Pública. A matéria vai à comissão, à CCJ. Presidente, posso fazer um comentário? Pode sim. Chega a ser um absurdo a gente precisar colocar uma lei que, se você está destruindo algo que é justamente para monitorar por um crime, ser monitorado por um crime, precisa ser punido. Os criminosos debocham da nossa cara todos os dias, e dos senadores. Esse ano teve o caso de um traficante que tirou a tornozeleira e colocou em um urso de pelúcia, lá em Minas Gerais, não sei se vocês lembram. A gente já teve o caso, inclusive, do bandido que colocou a tornozeleira num galo, na galinha, para despistar a polícia. E esses só são alguns dos casos que debocham do sistema. O projeto do senador Marcos Duval vai combater isso. Cria um crime específico para esse absurdo, colocando pena e multa. A gente fala muito quando o sistema penitenciário pesa nos cofres do Estado. Essa é uma forma de fazer o preso responder financeiramente também se destruir a tornozeleira eletrônica. Em Mato Grosso, há lei estadual para que o preso pague pela tornozeleira. É o mínimo. A lei que estamos aprovando hoje para todo o Brasil vai responsabilizar também caso venha destruir o aparelho. E aqui nessa comissão há um projeto nesse sentido também do senador Cleitinho, que espero que seja aprovado em breve. Chega de aliviar para quem faz coisas erradas no país. Não dá mais. Muito obrigada. Bem, senador. Esse item é o senhor relator, mas a gente pode pular e vir aqui para o senador Mourão e deixar ele por... Sim, senador Mourão relator. Vamos ao item 6. Temos aqui a presença do nosso ilustre senador, que é o relator, o senador Mourão. Então vamos aqui ao item 6. Altera o decreto de lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
do Código Penal para ampliar a aplicação do confisco alargado, conferir legitimidade ao terceiro de boa-fé para demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio e prever a utilização de medidas assecuratórias para garantir a disponibilidade dos bens ou direitos com requerimento de perda. Autoria senador Ciro Nogueira, a relatoria do senador Hamilton Mourão. O relatório é favorável ao projeto, a emenda número 1, contar a emenda número 2 com a emenda que apresenta. Em 11 de 1 de 2024 foi recebida a emenda número 1 de autoria do senador Sérgio Moro. Em 13 de 11 de 2024 foi recebida a emenda número 2 de autoria do senador Sérgio Moro. Em 26 de 11 de 2024 foi recebido o novo relatório do senador Hamilton Mourão. A matéria seguirá posteriormente à CCJ, em decisão terminativa. Passo a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Por favor. Muito obrigado, presidente. Bom dia aí a todos. Peço permissão para ir à análise. Ressaltamos de início que a competência para análise da constitucionalidade da proposição, bem como de critérios próprios do direito penal e direito processal penal, será feita na Comissão de Constituição e Justiça, cabendo a esta comissão, portanto, a análise do PL no contexto da segurança pública e, notadamente, também de políticas públicas de prevenção à violência e de promoção da paz social, nos termos do artigo 104-F e letras A e K do Regimento Interno deste Senado. No mérito, entendemos que o projeto é conveniente e oportuno. O chamado confisco alargado, previsto no artigo 91-alfa do Código Penal, constitui importante instrumento de caráter penal, que visa garantir a recuperação de valores auferidos pelo agente com a prática do fato criminoso, bem como propiciar a devida indenização à vítima pelo dano causado pelo crime. Trata-se de uma evidente evolução legislativa introduzida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que visa atingir o patrimônio incongruente do condenado, considerando os rendimentos da atividade lícita que possa eventualmente exercer. É, portanto, como vimos, uma importante medida que objetiva, se não for possível retornar ao status quo existente antes da prática do crime, pelo menos minimizar os seus danos, especialmente para a vítima da infração penal. Sendo assim, importantes são as alterações trazidas pelo PL, que primeiramente amplia a abrangência do chamado confisco alargado para incluir também as condenações por infrações às quais a lei comine pena igual a meia dúzia de anos de reclusão. Ademais, o PL altera o parágrafo 2º do artigo 91-A do Código Penal para permitir que não somente o condenado, mas também o terceiro de boa-fé possam demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência do patrimônio. Não raramente, o confisco pode atingir bens ou valores de terceiros de boa-fé, sendo imprescindível que a lei preveja que ele também possa demonstrar a licitude de seu patrimônio. Verifica-se ainda que a atual redação do artigo 91-alfa não prevê qualquer medida securatória para a apreensão cautelar da diferença maior do patrimônio do condenado, tendo como base seus rendimentos lícitos, o que pode resultar em uma ineficácia da lei ou na dificuldade na apreensão dos valores. As medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal possuem regramentos e finalidades específicas, o que faz com que, em princípio, não possam ser utilizadas para bloquear bens e valores incongruentes presentes no patrimônio do acusado que não apresentam referência direta ao crime investigado. Sendo assim, importante é o parágrafo 6º introduzido pelo PL, que prevê que as medidas assecuratórias previstas nos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal poderão ser utilizadas para garantir a arrecadação, a apreensão ou a indisponibilidade dos bens ou direitos sobre os quais se queira promover o confisco alargado. Quanto às emendas oferecidas ao projeto, entendemos que ambas são meritórias. De fato, conforme dita a emenda número 1, com amparo na legislação estrangeira, é preciso ter em mente que o dito confisco alargado é instituto excepcional
e, como tal, merece requisitos mais estritos que os previstos para os comuns dos casos, sob pena de sua banalização. Firmar no Código Penal exatamente o já constante na lei antidrogas é, assim, a atitude mais acertada. Quanto à emenda número 2, entendemos que deve ser objeto de pequeno reparo redacional, substituindo a expressão cancelamento na parte inicial do nóvel, inciso 4 do artigo 92, por suspensão temporária, pois proporcional, considerando a finalidade do Instituto. Por todo exposto, o voto é pela aprovação do PL número 759 de 2024, bem como pelo acolhimento da emenda número 1, pela rejeição da emenda número 2 e pelo oferecimento da seguinte emenda. Emenda: dá-se nova redação ao artigo 1º do projeto de lei 759 de 2024. Artigo 1º, os artigos 91A, 92 e 180 do Decreto-Lei número 2848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. 91A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima igual ou superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 2º. O condenado ou terceiro de boa-fé poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 6º. As medidas assecuratórias previstas nos artigos 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, poderão ser utilizadas para garantir a arrecadação, a apreensão, a indisponibilidade dos bens ou direitos, sobre os quais recai o requerimento de perda de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. A decretação da perda prevista no caput deste artigo fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado, ou sua vinculação à organização criminosa. Artigo 92, número 4, suspensão temporária da inscrição no CNPJ, quando a pessoa jurídica, no exercício de atividade comercial ou industrial, for constituída ou utilizada com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática do crime definido no artigo 180 desta lei. Artigo 180, parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. É o relatório, presidente. Agradecemos a senador Mourão pela leitura do seu relatório. Em discussão, o relatório que foi lido. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. O senador que concorda permaneça com 50. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei número 759 de 2024, com as emendas 1 e 3, contrária. 1 e 3 e contrária à emenda número 2. A matéria vai à CCJ. Mourão? Senador Mourão, se for possível, o senhor assumir aqui esta presidência para que eu possa fazer a leitura de um relatório aí, por favor. Anuncio o item 5 da pauta, projeto de lei número 5881 de 2023, não terminativo. Altera a lei número 14232 de 28 de outubro de 2021 para determinar a publicação periódica de relatórios do Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Autoria da senadora Damares Alves, relatoria do nosso presidente, senador Sérgio Petecão, relatório favorável ao projeto.
Observação: a matéria seguirá posteriormente à CDH em decisão terminativa. Passo a palavra ao senador Sérgio Petecão para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Vem a apreciação da Comissão de Segurança Pública o projeto de lei número 5.881 de 2023, de autoria da senadora Damares, como já foi dito, que altera a lei número 14.202, de 28 de outubro de 2021, para determinar a publicação periódica de relatório do Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência das Mulheres. Na justificação, a autora argumenta que a sistematização e dados a informação relacionada à violência contra mulheres é medida essencial no enfrentamento desse tipo de conduta, na medida em que a existência de dados estatísticos de fácil acesso é fundamental para a construção de políticas públicas baseadas em evidência para guiar o poder público e os agentes privados na opção pelos melhores caminhos para planejar a atuação na área. Não foram apresentadas emendas até o momento. Após análise desta comissão, a matéria seguirá a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH. Voto. Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação do PL 5.881 de 2023. Lido, senhor presidente. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei número 5881 de 2023. A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Anunciamos o item 7 da pauta. Está fora? Não? Não está. Então, presidente, devolvo-lhe a presidência. Presidente, só um minuto. É que tem um requerimento extra-pauta aqui e eu gostaria de colocar em votação. Requerimento. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 90, inciso 8º do artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência interna no Salão Negro do edifício sede do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, em Brasília, com o objetivo de acompanhar o primeiro Encontro Nacional dos Conselhos Penitenciários, ENACOPEN, e a entrega de exemplares do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária às 9 horas do dia 12 de dezembro de 2024. Na verdade, é um convite que eu estou fazendo a toda essa comissão aqui para que nós possamos participar aqui deste evento, está no Ministério. Eles nos convidaram. E eu estou convidando aqui a toda a comissão para participar desse evento, que eu acho que é de fundamental importância para essa comissão. Era isso, senhor presidente. Positivo, presidente. Inclusive, uma data muito interessante, dia 12 de dezembro, é que eu completo 49 anos de ter me formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Ô, rapaz, parabéns. Selva. Selva. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o requerimento. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Na próxima reunião, semana que vem, vai estar o ministro da Justiça. Aí, se eu puder só informar e encerrar. Ele não vai... Devolvo a presidência ao nobre senador Sérgio Petecão, do estado mais a oeste do Brasil. Amigos,
nós teremos aqui no dia 3 de dezembro, na próxima terça-feira, uma audiência pública com a presença do nosso ministro da Justiça. Né? O assunto, a finalidade dessa audiência é fornecer, referente ao período de sua gestão, informações sobre os planos e metas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e prestar esclarecimentos sobre as ações empreendidas pela pasta e pela Polícia Federal no combate ao crime organizado. Observações. A reunião será interativa e transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do E-Cidadania da internet do Senado, legbr.ecidadania ou pelo telefone da nossa ouvidoria 0800 061 2211. Então, fica aqui, estou reforçando o convite, já está na nossa página ali da comissão. Na próxima terça-feira, dia 3, nós teremos aqui a presença do nosso ministro da Justiça. Mas nada mais havendo a tratar, está encerrada para a sessão e convocada a outra para hora e data regimental. Obrigado aí pela presença do nosso ilustre senador Flávio Bolsonaro e do nosso senador Hamilton, sempre presente nessa comissão, não falta de jeito nenhum. No mês em que é celebrado o Dia do Pantanal, senadores da Comissão de Meio Ambiente foram até Mato Grosso para ouvirem as autoridades do estado sobre os incêndios no bioma este ano. O Brasil apresenta na COP29 uma nova meta de redução de lançamento de gases de efeito estufa. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. A minha infância foi tranquila. Meu pai era bancário e então ele era transferido muito de um município para o outro, do interior do estado de Ceará. Sempre com a referência de voltar para a fazenda, para a casa da minha avó. Me formei enfermeira, voltei para trabalhar no município, que é o município de Graça, consegui ser prefeita. Bom dia, pessoal! Hoje vocês vão ser filmados. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de estar convivendo diretamente com as pessoas. Eu filmo toda a equipe, ó, que é para poder não ficar só para minha vergonha. Quando vê a oportunidade de ser a candidata, e aí vem o desafio de gestão. Um município que já teve um dos menores IDHs lá do estado de Ceará. Aí a gente estabeleceu metas. Vamos começar por escola, vamos botar pela escola que tem uma estrutura física na sede do município. Quando eu terminei o mandato, a gente tinha tempo integral em todas as escolas. E você conhece a menina Benigna? Essa aqui é uma beata lá do Cariri. E ela virou uma santa. Depois veio a oportunidade de ser candidata a deputada estadual. E aí veio a pauta, que é a questão das mulheres. Existe a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. Então eu peguei e disse assim, eu quero assumir a Procuradoria. Aí veio a ideia de levar a Procuradoria para as câmaras municipais. Bom dia! Quando cheguei aqui no Senado, novos desafios, que hoje são 15, né? Só 15 mulheres aqui, em 81 senadores e senadoras. Eu fui procurar as comissões SCJ, que eu consegui, obviamente, estar nela, como também direitos humanos, eu gosto muito dessa pauta. Consegui estar como vice na Comissão de Infraestrutura, estou também como suplente na Comissão de Segurança, estamos na Comissão de Educação, que é uma pauta também muito forte. O que a gente pode fazer efetivamente? Né? É propor lei ou é cobrar que a lei seja executada? É articular essa audiência pública? Porque a preocupação aqui é única. O que fazer? Desde quando fui prefeita, sei da grande importância e do valor da educação, e agora a gente tendo o ministro da Educação, né, do nosso estado do Ceará. Estou aqui num espaço, de certa forma, muito privilegiado. Eu venho hoje aqui falar de um projeto de lei que garante o piso da enfermagem, essa belíssima profissão que eu faço parte como enfermeira. O que depender do meu trabalho, da minha determinação, eu vou fazer o máximo desse mandato, que eu sei que não é meu, com muita responsabilidade, muita determinação e muito trabalho. Gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Eu espero que com essa série
a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. Terceira reunião ordinária deliberativa, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Antes, porém, invocando a proteção de Deus para que a nossa sessão seja coroada de êxito e agradecendo a presença dos colegas que já registraram junto ao painel. Foi convocada nos termos regimentais para apreciação da pauta previamente distribuída a Vossa Excelência e às lideranças partidárias. Antes de dar início à ordem do dia, submeto a Vossa Excelência a deliberação da ata da segunda reunião ordinária da legislatura realizada no dia 26 de novembro de 2024. Em discussão. Presidente, peço para não ler a ata, já que todo mundo recebeu. Obrigado. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, votação está aprovada. Expediente. Informa aos senhores parlamentares que no dia 9 de dezembro, segunda-feira, atenção, o Parlamento do Mercosul realizará a 98ª sessão plenária ordinária na cidade de Montevidéu, na República Oriental do Uruguai. Ressaltamos excepcionalmente que a sessão está convocada para iniciar-se às 14 horas, às 2 horas da tarde, razão pela qual solicito especial atenção no agendamento dos voos de volta, a fim de evitar conflito de horário, uma vez que é muito comum o retorno ao Brasil no final da tarde após a sessão. Haverá também reunião da mesa diretora e trabalho das comissões temáticas. Solicito aos membros titulares que confirmem sua participação junto à Secretaria da Representação com a maior brevidade possível. Lembro que a convocação do membro suplente só poderá ser feita após a desistência do membro titular, obedecendo à ordem numérica da indicação dos suplentes pelas lideranças partidárias no bloco parlamentar. Externo mais uma vez a Vossas Excelências nossa preocupação com a necessidade de auferirmos o quórum da parte brasileira no Palasul, visto que as referidas sessões plenárias e reuniões de comissões têm caráter deliberativo e, portanto, carecem de número regimental de cada Estado parte para que tenham efeito. Ordem do dia. Proposições sujeitas à apreciação do plenário, hora constituída. Item 1. Discussão e votação do parecer do relator, deputado Heitor Schusk, pela aprovação na forma do projeto de decreto legislativo apresentado pela mensagem 482 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe o acordo marco do Mercosul de reconhecimento recíproco e outorga de matrículas para o exercício profissional temporário da agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia. Assinado em Montevidéu, 6 de julho de 2022. Concedo a palavra ao relator, deputado Heitor, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, colegas senadores, deputados, posso ir direto ao voto, presidente? Muito obrigado. Voto do relator. Firmado em 6 de julho de 2022 na cidade de Montevidéu, o acordo marco em exame tem por objetivo o estabelecimento de um mecanismo de reconhecimento recíproco de matrículas para o exercício temporário, no âmbito do Mercosul, de atividades profissionais de nível universitário relacionadas às áreas de agrimensura, agronomia, arquitetura,
geologia, engenharia e profissões afins. Além disso, o compromisso internacional tenciona viabilizar a criação de registros de matriculados temporários nas jurisdições dos Estados partes. O acordo marco é fruto de uma longa negociação que remonta à decisão 2503 do Conselho Mercado Comum, CMC, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro do Decreto 9.499 de 2018. Essa decisão do CMC aprovou as diretrizes para a celebração de acordos marco de reconhecimento recíproco entre entidades profissionais e a elaboração de disciplinas para a outorga de licenças temporárias. Letra B, as funções e atribuições dos Centros Focais de Informação e Gestão. E letra C, o mecanismo de funcionamento do sistema. Em conformidade com a exposição de motivos interministerial que o acompanha, o acordo marco representa importante passo no sentido de facilitar o fluxo de profissionais especializados e ampliar a integração regional em direção ao estabelecimento da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, conforme estabelecido no artigo 1º do Tratado Constitutivo do Mercosul, Tratado de Assunção. Entre os assuntos regulados pelo texto pactuado destacam-se, primeiro, os procedimentos para matrículas dos profissionais, sua validade e condições de aceitação e denegação de pedidos. 2. Os requisitos para inscrições de profissionais nos registros de matriculados temporários. 3. As diretrizes para o estabelecimento de convênios de reconhecimento recíproco. 4. A construção de centros focais para a informação, para a normativa e a regulamentação nacional, com funções e atribuições estabelecidas no instrumento que acompanha o acordo, em anexo. E 5. A aplicação de códigos de ética e regras para eventuais sanções. Conforme se depreende no artigo 7º, a apreciação do acordo marco fica condicionada à assinatura de convênios de reconhecimento recíproco entre as entidades profissionais de fiscalização de 2 ou mais estados. Em outras palavras, o exercício de qualquer atividade temporária pelos profissionais indicados no artigo 2 somente será permitido após a firma dos citados convênios, os quais deverão se adequar às regras estatuídas nos artigos 5º, 6º, 7º e 10 do Acordo Marco. Antes, porém, de assinarem os convênios entre si, as entidades profissionais de fiscalização dos Estados partes deverão aderir ao mecanismo de exercício profissional temporário, em cumprimento do disposto no artigo 14 do Compromisso Internacional em Exame. Ainda que não seja autoexecutável, não restam dúvidas de que o acordo marco é um relevante instrumento, que será incorporado ao conjunto normativo referente à circulação de pessoas, atualmente em vigor no âmbito do Mercosul. Neste sentido, é importante ressaltar que, ao instituir um mecanismo para o exercício profissional em determinadas áreas, ainda que em caráter temporário, nota-se que pactuado está, em perfeita harmonia com a finalidade de promover a livre circulação de fatores produtivos, prevista no artigo 1 do Tratado Constitutivo do Mercosul. Além de se harmonizar com o Tratado de Assunção e com a decisão do CMC 2503, o acordo marco também se amolda aos princípios constitucionais regentes das relações internacionais brasileiras, em particular ao princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, conforme o artigo 4º, inciso 9 da Constituição Federal, e a busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, artigo 4º, parágrafo único da Constituição. Com fundamento no exposto, senhor presidente, voto pela aprovação do texto do Acordo Marco do Mercosul de reconhecimento recíproco e outorga
de matrículas para exercício profissional temporário da agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia, assinado em Montevidéu em 6 de junho de 2022, nos termos do anexo projeto de decreto legislativo. Sala de representação, 26 de novembro de 2024, deputado Heitor Chu, relator. Obrigado, presidente. Agradecemos, deputado Heitor. Em votação, o parecer do relator. Ou melhor, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer do relator. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Muito bom a gente ter apreciado essa matéria. Eu fui demandado pelas entidades representativas das profissões ora elencadas. Quero parabenizar todos. Requerimento de inclusão extra-pauta. Deputado Celso Russomano requer, com base no artigo 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, combinado com o artigo 214, parágrafo único, inciso 3º, 215 do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão extra-pauta da seguinte mensagem: 549 de 2024, que submete à apreciação do Congresso Nacional o texto de acordo sobre comércio eletrônico no Mercosul, firmado em Montevidéu, em 29 de abril de 2021, de autoria do Poder Executivo. Em discussão e votação, a inclusão extra-pauta. Os parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, está incluído. Vamos agora à relatoria da mensagem 549 de 2024, que submete à apreciação do Congresso o texto de acordo sobre o comércio eletrônico no Mercosul, firmado em Montevidéu, 29 de abril de 2021. Relator, deputado Celso Russomano, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores parlamentares da representação brasileira do Mercosul, passo a ler o relatório. Esta representação é chamada para se pronunciar sobre o texto de acordo de comércio eletrônico do Mercosul, firmado em Montevidéu em 29 de abril de 2021 e aprovado pela decisão 15/20 do Conselho do Mercado Comum, CMC. À luz do que determina a resolução número 1 de 2011, CN, compete à representação brasileira do Parlamento do Mercosul apreciar e emitir parecer a todas as matérias de interesse do Mercosul que venham a ser submetidas ao Congresso Nacional, inclusive as emendas dos órgãos decisórios do Mercosul. Artigo 3, inciso 1º. E segundo o que dispõe o artigo 5º, inciso 1º, a representação brasileira examinará a matéria quanto ao mérito e oferecerá o respectivo projeto de decreto legislativo. O acordo em exame é submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio da mensagem 549 de 2024, acompanhada da exposição de motivos dos ministros de Estado das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O tratado em exame é versado em 17 artigos, sendo o primeiro que traça as definições do comércio eletrônico, autentificação eletrônica, comunicação comercial eletrônica, direta ou solicitada, assinatura eletrônica avançada ou digital e informação ou dado pessoal. Por ser o núcleo do tratado, adiantamos que o comércio eletrônico significa a produção, distribuição, comercialização, venda ou entrega de bens por meio de sistemas eletrônicos. O artigo 2º determina, no âmbito da aplicação do acordo, que atine as medidas que afetam o comércio eletrônico e não se aplica à contratação pública, aos subsídios ou concessões outorgadas por uma parte, incluindo empréstimos, garantias e seguros apoiados pelos Estados. As informações detidas ou processadas por ou em nome de uma parte ou medidas relacionadas com
com essas informações, incluindo medidas relacionadas com a sua compilação. Ademais, reconhece-se a importância da facilitação do comércio por meios eletrônicos para o desenvolvimento do comércio eletrônico. Artigo 11. O artigo 3º dispõe que nenhuma das partes importará direitos alfandegários ou transmissões eletrônicas entre uma pessoa de uma parte e uma pessoa de outra parte, respeitados os impostos internos, taxas ou outros encargos às transmissões eletrônicas, desde que compatíveis com os acordos da Organização Mundial do Comércio, OMC. Já o artigo 4º versa sobre a assinatura eletrônica avançada ou digital e impõe que nenhuma das partes negará a validade jurídica de uma assinatura somente com base no fato de que seja realizada por meios eletrônicos, salvo disposição doméstica expressa em contrário. O artigo 5º protege o consumidor online contra práticas comerciais fraudulentas e enganosas, enquanto que o artigo 6º reconhece os benefícios de proteção da informação pessoal dos usuários do comércio eletrônico, impondo às partes que adotem ou mantenham normas para a proteção da informação pessoal dos usuários envolvidos no comércio eletrônico. O artigo 7 faculta a transferência transfronteiriça de informação por meios eletrônicos, quando da atividade tiver por objetivo a realização da atividade comercial e de uma pessoa, de uma parte, executados os imperativos da política pública, desde que, na medida que não seja aplicada de maneira que constitua um meio de discriminação arbitrária ou injustificável, ou uma restrição encoberta ao comércio. Além disso, ressalta-se que esse dispositivo não se aplica aos serviços financeiros. Sobre o uso das instalações informáticas, sobre os usos das informações informáticas, o acordo reconhece que cada parte poderá ter seus próprios requisitos regulatórios, incluindo os que buscam garantir a segurança e a confidencialidade das comunicações, está no artigo 8. Além disso, as partes devem reconhecer como princípio da capacidade consumerista de acessar e utilizar serviços e aplicativos escolhidos pelo consumidor e disponíveis na internet, conectar os dispositivos de usuário final escolhidos pelo consumidor na internet, sujeitos a regulamentos técnicos de cada parte, e acessar informações sobre as práticas de administração de redes dos provedores de serviço e de acesso à internet que possam influir na decisão do consumidor. Artigo 9º. Igualmente, há preocupação com a proteção efetiva dos usuários finais contra comunicações comerciais diretas não solicitadas. Para tanto, cada parte procurará assegurar que as pessoas físicas e jurídicas não enviem comunicações comerciais diretas não solicitadas aos consumidores que não tenham dado o seu consentimento. Diante da natureza global do comércio eletrônico, as partes afirmam a importância de várias formas de cooperação, dentre as quais a de facilitar o uso do comércio eletrônico, aumentar a capacidade de realizar negócios e compartilhar expertise em questões técnicas e de apoio às empresas. Artigo 12. Por fim, o acordo traz disposições finais sobre a revisão do artigo 13º, vigência do artigo 14, emendas do artigo 15, denúncia do artigo 16 e depósito do artigo 17 do tratado. A análise. O tratado, em análise, comporta os principais assuntos inerentes do comércio eletrônico, como a aceitação das assinaturas digitais, a proibição de imposição dos direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, a proteção do consumidor online, a proteção anti-spam, a proteção de dados pessoais, a livre transferência de informações por meios eletrônicos
para fins comerciais e a proibição da existência de instalação de servidores dentro do próprio território como contrapartida para transações comerciais. De acordo com a exposição dos motivos interministerial que acompanha a mensagem presidencial, bilaterais com o Chile, no âmbito das negociações extra-regionais do Mercosul e com a União Europeia, da perspectiva brasileira, o texto contempla uma série de disciplinas regulatórias alinhadas com as melhores práticas globais, os compromissos acordados nos acordos comerciais mais abrangentes sobre a matéria e as recomendações de organismos e fóruns internacionais relevantes, apresenta-se ainda como importante contribuição para os esforços de criação de regras internacionais para as transações de comércio eletrônico no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Segundo os dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOM, em 2023, o faturamento no Brasil em comércio eletrônico alcançou o patamar de 185 bilhões e 700 milhões de reais. E poderá chegar em 2024 à barreira dos 200 bilhões de reais. O Mercosul não pode ficar alheio a essa realidade e deve corroborar com as melhores práticas internacionais. Deve, de um lado, proteger os direitos do consumidor, dos dados pessoais e, do outro lado, não criar barreiras a esse comércio, como a de direitos aduaneiros e a rejeição de assinaturas eletrônicas. Portanto, o presente tratado traz modernidade e segurança ao consumidor e às pessoas em geral, otimiza o importante setor do comércio eletrônico e promove cooperação internacional entre as partes. No voto, pelo exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação do texto do Acordo do Comércio Eletrônico no Mercosul, firmado em Montevidéu em 29 de abril de 2021, nos termos do projeto do decreto legislativo em apreço. Sala das Comissões, deputado Celso Russomano, relator. É o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Em discussão, relatório. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores parlamentares, essa presidência designou o senador Chico Rodrigues como relator da matéria que visa regulamentar a escolha do presidente e dos vice-presidentes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul e do representante brasileiro na mesa diretora do referido parlamento. Em conforme com a decisão desse colegiado, na reunião do último dia 18 de agosto desse ano, foi constituído um grupo de trabalho, formado pelos senadores Sérgio Petecão e Chico Rodrigues, e pelos deputados Heitor Schultz e a deputada Grace Elias. Tinha esse grupo a missão de apresentar uma proposta de critérios para o processo eleitoral interno do órgão, incluindo a participação do representante brasileiro na mesa diretora do Palasul. O senador Chico Rodrigues já elaborou seu relatório. Eu vou passar a palavra a ele para que ele possa ler o relatório e vou determinar à assessoria que, de pronto, faça chegar às mãos de cada parlamentar que compõe o colegiado do Mercosul para que possam debruçar sobre o tema e apresentar as sugestões de emendas relativas ao relatório ora apresentado, de tal sorte que essa matéria ficará na expectativa do recebimento dessas sugestões dos senhores parlamentares, a fim de ser apreciada numa próxima reunião a ser marcada por essa presidência. Presidente. E quem, presidente? Deputado Pastor Eurico, com a palavra. Você falou do grupo de trabalho que foi criado. Poderia repetir os nomes, por favor? Sim, senhor.
Os nomes são deputado Heitor, deputada Grace Elias, senador Sérgio Petecão e senador Chico Rodrigues. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues para a leitura do relatório. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência a confiança para que pudéssemos conduzir nesta minuta de relatório de forma propositiva para que os demais senhores membros, senadores e deputados pudessem se inteirar e, obviamente, a posteriori, fazerem as suas adequações necessárias ao referido à minuta de relatório baseada no projeto de resolução. Este relatório visa analisar a proposta da alteração da resolução número 1 de 2011 do Congresso Nacional, com o objetivo de regulamentar a escolha do presidente e dos vice-presidentes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, bem como do representante brasileiro na mesa diretora do referido parlamento. O presente projeto visa dar normas claras para a escolha dos líderes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, dado sua relevância e a carência de normas para a escolha de seus líderes, estabelecendo critérios objetivos para a escolha do presidente, vice-presidentes e representantes da mesa diretora. O projeto de lei aborda a organização e a condução da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, detalhando as normas relativas à eleição e à posse dos cargos de direção dentro desta representação, incluindo o cargo de presidente, vice-presidente e o representante do Brasil na mesa diretora do Parlamento do Mercosul. Estrutura da direção da representação brasileira. O artigo 10A descreve a eleição e o mandato dos líderes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. O presidente e os vice-presidentes são eleitos para um mandato de 2 anos, com alternância da presidência entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados a cada biênio. No primeiro biênio da legislatura, a presidência fica a cargo do Senado, enquanto no segundo biênio é assumida pela Câmara dos Deputados. A eleição para os cargos de presidente e vice-presidente deve ocorrer nos primeiros 10 dias após a designação dos membros da representação, e a posse ocorre imediatamente após a eleição ou a primeira quinzena de fevereiro, no caso do segundo biênio. Composição da mesa diretora do Parlamento do Mercosul. O artigo 10b regula a escolha do parlamentar brasileiro que será indicado para compor a mesa diretora do Parlamento do Mercosul. A eleição do representante para a mesa será feita na mesma reunião da eleição do presidente e vice-presidentes da representação brasileira, com alternância entre senadores e deputados. Os deputados escolhem o indicado para o primeiro biênio, enquanto os senadores fazem a escolha para o segundo biênio. A posse desses representantes seguem as normas e procedimentos do Parlamento do Mercosul. Disposições gerais. O artigo 10c estabelece que o presidente da representação brasileira e o representante do Brasil na mesa diretora devem pertencer a casas legislativas diferentes. Um deve ser senador e o outro deputado. O artigo 10d reforça que as eleições para esses cargos devem ser feitas por seus respectivos pares. Deputados elegem deputados e senadores elegem senadores. O artigo 10e impõe uma restrição ao suplente da representação brasileira, impedindo-o
de ser eleito para os cargos de presidente, vice-presidentes ou membros da mesa diretora do Parlamento do Mercosul. Portanto, este artigo 10E é necessário que seja bem entendido por todos os senhores membros. O projeto de lei proposto visa regulamentar de forma mais clara a eleição e o mandato dos cargos de liderança da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, incluindo a presidência, vice-presidência e a indicação do representante brasileiro para a mesa diretora do Parlamento do Mercosul. Essa regulamentação é essencial, pois a representação brasileira carece de critérios bem definidos para a escolha de seus dirigentes e a atribuição de estabelecer esses critérios cabe ao Poder Legislativo de cada país membro do Mercosul. Historicamente, a presidência da representação brasileira alterna-se entre deputados e senadores, com os senadores ocupando o cargo no primeiro biênio e os deputados no segundo biênio. Contudo, a Resolução número 1 de 2011, que rege esta questão, não estabelece claramente o período de alternância entre as casas do Congresso Nacional. Isso gerou dúvidas, como ilustrado pela questão de ordem número 1 de 2019, que questionava qual casa deveria ocupar a presidência no primeiro biênio da legislatura e quem teria direito a voto na eleição. Em resposta, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, esclareceu que a alternância segue uma prática consolidada nos últimos 12 anos e que, no início de cada legislatura, a presidência cabe ao Senado Federal. Vamos à proposta de regulação. A proposta de alteração busca formalizar essa prática e resolver a lacuna na regulamentação, incluindo um novo capítulo na Resolução número 1 de 2011, detalhando a eleição do presidente e vice-presidentes da representação, com alternância entre deputados e senadores. Além disso, a proposta objetiva disciplinar a escolha do representante brasileiro para a mesa diretora do Parlamento do Mercosul, garantindo que essa escolha também seja realizada de forma alternada, respeitando a tradição de alternância entre deputados e senadores e alinhando a eleição ao ciclo de 2 anos previstos no protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul. Embora o protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul e seu regimento interno prevejam um rodízio anual para os cargos de presidente e vice-presidente da mesa diretora, a quem dá indicação do representante brasileiro precisa de uma formalização mais clara, que alinhe a eleição do representante à mesa lógica de alternância entre a Casa do Congresso Nacional. A proposta visa garantir maior equilíbrio na representação do Brasil, proporcionando oportunidades iguais para senadores e deputados. A alteração proposta, vamos lá, a alteração proposta também considera a prática atual do Parlamento do Mercosul, que realiza a troca da presidência da mesa diretora no início de cada ano, conforme o artigo 169 do Regimento Interno do Parlasul, e sugere que a eleição para o segundo biênio da legislatura brasileira ocorra até 30 de novembro do segundo ano da legislatura. Essa mudança garantiria que o representante brasileiro,
no Parlamento tenha um mandato pleno, alinhado ao calendário do Parlamento Regional, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, evitando lacunas ou sobreposições nos mandatos. Conclusão, presidente. O projeto de lei é uma tentativa de formalizar e tornar mais claro o processo eleitoral dentro da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, alinhando as práticas e normas já existentes, mas que careciam de regulamentação específica. A proposta busca promover uma maior transparência e equilíbrio na alternância do poder entre as duas casas do Congresso Nacional, além de aprimorar a representação brasileira no Parlasul, respeitando os princípios de alternância e de igualdade de oportunidades para deputados e senadores. Senhor presidente, pelo exposto, nós inicialmente votamos pela aprovação, mas apenas queríamos comunicar que esta é uma minuta tentativa que vai ser adequada por todos os pares, senadores e deputados, para que possa, na verdade, quebrar essa controvérsia. Portanto, é interessante que definitivamente, ao tempo, ao modo e à ordem do que já se trata no Mercosul, também seja, e pelos países membros, seja adotado também aqui pelo Parlamento brasileiro, senhor presidente. Era esse o relatório, coloco à disposição de Vossa Excelência e dos senhores senadores e senhoras deputados. Agradeço ao senador Chico Rodrigues pelo brilhante trabalho. Conforme pré-estabelecido, fica à disposição de Vossas Excelências o texto do relatório para que Vossas Excelências, junto com vossas assessorias, possam melhorar o texto, adequá-lo e oportunamente encaminhar à Secretaria do Parlasul para que a gente possa marcar uma reunião para debatê-lo e votá-lo. Com a palavra... Presidente, ao cumprimentá-lo pelo encaminhamento, eu quero fazer apenas uma observação. Frente ao que eu ouvi hoje de alguns companheiros, deputados e senadores, eu quero sugerir a Vossa Excelência uma precisão que eu sei que Vossa Excelência pretende. Acho que uma reunião só não será suficiente. Poderá ser ou não, mas eu quero nos poupar de alguém amanhã levantar a seguinte questão: ficou decidido na reunião passada que votaria na primeira reunião. É isso que eu acho que é preciso ter uma cautela frente ao que, diria, no momento oportuno eu vou relatar, mas eu acho que a minha percepção é que uma reunião só não será suficiente. Poderá ser, mas se não for, que a gente não fique amarrado por uma decisão sem nenhum tipo de rede protetora. Com a palavra o deputado Heitor. Não, desculpa. Pastor Eurico. Senhor presidente, na verdade eu me preocupei para mim isso foi uma surpresa, discutir esse assunto que já havia uma prática já de um bom tempo. Inclusive no próprio relatório foi citado a interpretação do presidente Davi, à época, concernente a essa situação. Agora, presidente, o que me preocupa é o seguinte, vamos falar de Parlasul. Eu acho que todos nós aqui temos compromissos, nós temos problemas diversos no Brasil, nos nossos estados, e aí quando chega a nossa reunião do Parlasul, quem vai está sacrificando alguma coisa em prol de algo que consideramos maior, que seria o Parlamento da América Latina. O que me deixa preocupado, senhor presidente, é que estamos tratando de um assunto de alta relevância, que é mudar... também não entendo por que mudar. Agora, estabeleceu o regulamento, mas fica N conversas pairando no ar. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas, senhor presidente, uma coisa que me preocupa, eu já falei isso em uma outra ocasião, é que, quando se trata das indicações, senador Humberto,
dos partidos para as pessoas participarem, os companheiros participarem do Parlasul, é uma verdadeira guerra. A Argentina, por exemplo, eles têm um cargo eletivo. O cara concorre como fosse candidato a deputado federal, uma coisa é deputado federal para o país, outra coisa é o Parlasul. Aqui não, nós acumulamos. Parabéns, o Brasil pelo menos nos dá essa prerrogativa. Porém, o que me preocupa é, eu observei aqui o quantitativo de pessoas que nós temos. O nosso número são 37, não é isso? No total. Eu queria saber quando é que nós fomos mais de 10 para essas reuniões. No dia das posses, todo mundo vai, filma, mídia, vídeo e faz a propaganda no Brasil, no seu estado, que agora eu sou membro do Parlasul. E faz juramento. E um detalhe, isso tem um custo para a nação brasileira. Porque todos nós vamos para lá e tem um custo, isso aí é pago pelo dinheiro do Brasil. E, lamentavelmente, se vai à posse, depois desaparece. E quantas das vezes, senador Russomano, nós já temos o desprazer de irmos para lá, sacrificarmos os nossos compromissos no Brasil, e lá nós temos que a sessão ser suspensa. Quando, não é que eu vou dizer que a culpa dos outros, mas quando é suspensa na questão do quantitativo do quórum, se nós estivéssemos com a nossa delegação lá em peso, a gente tinha arma para brigar e bater de frente. O pior é que a gente passa vergonha. Porque, pô, nós temos um número, nós somos dos maiores e somos os menores a participarmos. Então, gostaria, senhor presidente, de trazer esse assunto a Vossa Excelência para apreciação. Não sei quem vai estar presidindo aí à frente, mais na frente, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Quem for membro, que assuma compromisso e não queira só o cargo ou o status do cargo. Eu acho que a gente precisa pensar nisso aí. Nós estamos aqui para regulamentar. Tudo bem, como colocou aqui o deputado Celso. Tudo bem. Agora, eu sou sincero, eu arrisco meu mandato aqui. Pegar 80% dos membros do Parlasul, pergunto o que é isso que ele não sabe. Essa é a verdade. Eu renuncio meu mandato se 80% souber, deputado senador Humberto. O que é que a gente está discutindo? Aliás, o que é que a gente está fazendo no Parlasul? Me desculpe a minha sinceridade. Eu estou preocupado com o recurso do Brasil que está sendo gasto e nós estamos tendo pouco resultado. Com a palavra o deputado Celso Russomano. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares do Mercosul, primeiro, essa questão da regulamentação das casas que ocupam os cargos, isso tem que existir em qualquer comissão bicameral. Aqui nós temos os artigos do regimento que temos que cumprir. E na comissão do orçamento isso fica muito claro. E até se usa por analogia a comissão do orçamento para que a gente discuta outras comissões bicamerais. Então eu parabenizo Vossas Excelências, nosso relator, por conta do relatório, deputado. Está perfeito. A gente tem pouco a acrescentar no que tange essa discussão. O que nós temos é um hiato de tempo entre a eleição que é feita no Parlamento do Mercosul, ou seja, a troca da vice-presidência. E eu vou explicar aqui, para quem não sabe, como funciona isso. Afinal de contas, eu cheguei no Parlamento do Mercosul em 1995. Funciona da seguinte forma. Antigamente era comissão, depois virou parlamento, em 2011. Mas a delegação brasileira tem um vice-presidente lá no Parlamento do Mercosul. Esse vice-presidente faz parte da mesa diretiva do Parlamento do Mercosul, que é composta por cada país. Cada um tem um vice-presidente. Essas vice-presidências, elas se alternam na presidência. Então, o Brasil já ocupou, como os outros países, o cargo de presidente. No ano que vem, a presidência será do Brasil. Esse ano, a presidência é da Argentina. Então, esses 4, agora 5, porque a Venezuela está suspensa, esses 5 membros, em breve a Bolívia estará participando, por isso eu estou falando 5, se alternam na presidência do Parlamento do Mercosul. De outro lado, existe aqui
a presidência da representação, hoje ocupada pelo senador Nelsinho Trade, com um vice-presidente da Câmara e um vice-presidente do Senado. É assim que funciona. Então, nós temos aí bem definido o que cada um faz. Atualmente, o vice-presidente do Brasil no Parlamento do Mercosul é o deputado Arlindo Chinaglia. O ano que vem, nós vamos fazer a mudança desse conceito. Então, o Senado, que hoje preside a delegação, vai presidir a vice-presidência, vai ocupar o cargo da vice-presidência e vai ocupar a presidência do Parlamento do Mercosul, porque será o ano do Brasil. E a delegação será presidida por um deputado. Então, esse biênio tem que ser respeitado. A discussão que nós temos aqui é a seguinte: quem assume hoje a presidência agora, na eleição de dezembro, é o Brasil. E, naturalmente, por estar ocupando a vice-presidência devidamente eleito na última eleição que aqui fizemos no Senado, temos as notas taquigráficas, temos os áudios, é o deputado Arlindo Chinaglia. Só que em fevereiro nós vamos fazer a mudança. E a discussão toda o deputado Arlindo Chinaglia permanece na vice-presidência e automaticamente na presidência durante o ano todo, e o Senado não será contemplado no ano que vem com o seu espaço na delegação do Mercosul? Se existe uma mudança, essa mudança tem que ser respeitada. Nada contra o deputado Arlindo Chinaglia assumir a presidência agora em dezembro e em fevereiro entregar para o Senado. Nada contra, pelo contrário. O que nós não podemos é acontecer, como já aconteceu anteriormente, de uma das casas, e não vem ao caso aqui, ficar com os dois cargos, deixando outra casa fora do processo. Então, o que Vossa Excelência aqui coloca, e aí explicando para o deputado Pastor Eurico, que fez a pergunta, e até por conta de tantos anos eu estar no Mercosul, eu devo essa explicação à nossa delegação. O Senado ocupa 2 anos a vice-presidência do Parlamento do Mercosul e, se calhar, no rodízio de assumir a presidência, assume a presidência. E a Câmara fica na delegação. Quando a Câmara for para a vice-presidência do Parlamento, o Senado fica na delegação. Então, eu queria deixar isso bem claro, para que a gente aqui não atropele uma das casas. As casas não podem ser atropeladas e tem que haver respeito entre nós das duas casas, cada um ocupando o seu espaço, à medida que se faça essa mudança por cada 2 anos. Então, eu queria só explicar isso para que todo mundo entendesse quais são os cargos. Então, só para deixar bem claro, atualmente nós temos o presidente Nelsinho presidindo a representação brasileira do Parlamento do Mercosul, ou seja, a delegação, um vice que é o deputado Humberto pelo Senado, um vice pela Câmara, que sou eu, e o vice-presidente no Parlamento do Mercosul, que é o deputado Arlindo Chinaglia. É isso que eu queria deixar claro para todo mundo entender como é que funciona esse processo. Obrigado, presidente. Pediu a palavra o deputado Roberto Monteiro, o deputado Arlindo e o deputado Humberto Costa. Com a palavra o deputado Roberto. Deputada Tereza. Vou ceder primeiramente, até para poder, na mesma linha, o nobre, sempre presidente da Câmara lá, por gentileza, passar o senhor. Deputado Arlindo. Não, deputado Arlindo. Agradeço a gentileza, mas eu queria, primeiro, presidente, insistir que fique, eu diria, uma liberdade nessa discussão. Nós começamos uma discussão agora que não estava prevista. Eu quero que Vossa Excelência, inclusive, avalie por quê. Aqui cada um vai dizer a sua verdade. E a verdade do Celso Russomano
com certeza, não é a minha. Eu não gostaria de dizer o que eu vou dizer, mas sou obrigado. Porque parece que há um rigor e há um respeito entre as casas, mas em algum momento não houve respeito com a delegação brasileira do Parlasul. Explico. O deputado Celso Russomano, por exemplo, ele ocupou a presidência da representação entre 2017 e 2019, 2 anos. Em 2019, diante da nova legislatura, o então senador Teomário fez uma questão de ordem que no documento que foi distribuído aqui é feito essa referência, que resultou, não vou entrar em detalhe porque não convém também, na sua eleição, presidente, para chefe da delegação, e o vice-presidente pela Câmara foi o deputado Celso Russomano. Entretanto, em 2021, quando começou uma nova legislatura, deveria ter acontecido o que se segue. Teria que alternar a presidência e as vice-presidências da representação entre Senado e Câmara dos Deputados, também alternando a vice-presidência no Parlasul. Pela nova composição, a presidência da comissão seria da Câmara dos Deputados, e a vice-presidência da comissão, junto da vice-presidência no Parlasul, seria do Senado. Essa eleição não ocorreu. Portanto, nós tivemos 4 anos sem nenhuma eleição. A alegação... Por conta da pandemia. Isso. Eu agradeço o seu à parte, mas eu não tinha dado ainda, mas agradeço. O argumento da pandemia, por que não serviu para a Comissão Mista de Orçamento, que muda todos os anos? O auge da pandemia foi 2020. Por que é que a pandemia não impediu a mudança nas comissões permanentes da Câmara e nem tampouco do Senado? Ou seja, é um argumento que não convence. O fato é que foi burlado o regimento. O deputado Celso, ele tem uma característica. Por exemplo, eu propus que se fizesse uma comissão temporária de acompanhamento do acordo entre a União Europeia e Mercosul. Ele, presidente, um brasileiro propôs, que fui eu. Só fomos conseguir votar quando ele passou a presidência para o Paraguai. Então, ele tem uma característica, eu diria assim, ele é calmo demais. É tão calmo que a eleição para esta representação que eu estou agora aconteceu em agosto de 2023, quando deveria ter acontecido no início de 2023. E agora o que ele propõe é o seguinte: olha, o Arlindo assume, porque não foi possível impedir, mas chega em fevereiro, ele determina que haja mudança. Eu quero perguntar o seguinte, entre você buscar uma regulamentação, e esse vai ser um dos debates que nós temos que fazer, quando se discute no Brasil que a posse do presidente da República deveria mudar, ninguém imagina que você vai encurtar, mal comparando, o mandato do presidente que foi eleito para 4 anos, ou 5, ou no momento foi 5. Para, a partir daí, então, você fazer, digamos, um ajuste. Portanto, eu quero saber se quando eu fui eleito, e o Nelsinho, presidente, também, por apenas 1 ano e meio. Não, não fomos. O nosso mandato é de 2 anos. É por isso que eu estou dizendo que tem que respeitar, inclusive, as delegações. O que eu proporia para reflexão? Eu acho que a intenção do senador e o parecer também do senador Chico, do senador Nelsinho, é de fato, não há inovação, como disse o pastor Eurico. Mas o que existe é, eu diria, uma precisão para não se deixar de fazer aqui ou acolá. Agora, se é para corrigir, nós podemos fazer um mandato tampão, desde que quem for eleito aceite, desde que a delegação decida assim. É por isso, então, que eu estou
Eu lamento ter entrado, tenho mais argumentos, mas já falei o suficiente. E houve, eu diria, foi uma divulgação de um acordo. Aliás, a ata que trata está errada. Eu, lamentavelmente, não estava na reunião que votou a ata. Inclusive, eu pedi desculpas pela minha ausência. Mas, no momento oportuno, eu quero também apontar. Porque, simplesmente, uma frase, eu diria, mais do que elucidativa, do deputado Damião Feliciano, que ele falou assim, não há esse acordo, vai ter que passar por nós. Na ata não aparece. Mas é isso aí, nós vamos corrigir depois. Uma parte, presidente, só rapidamente, só para dizer o seguinte. As comissões permanentes durante a pandemia nem se reuniram aqui no Congresso. Vou deixar isso bem claro. A CMO, sim, porque tinha obrigação de fazer o orçamento. Porque senão nós íamos ficar sem recursos para o ano seguinte. Agora, deputado Arlindo, eu não fiquei na vice-presidência do Parlamento do Mercosul porque eu queria, não. À medida que foi convocado aqui uma eleição, nós fizemos a eleição. Só porque não foi convocada. Não tinha reunião, ninguém se reuniu. Foi esse o problema. Me desculpa, mas não fiz isso pensadamente com o propósito de me locupletar em momento nenhum. Eu não falei em locupletar. Não, eu estou dizendo... Eu estou falando. Desculpe, eu estou falando. Mas olha, veja, você agora acabou de dizer que as comissões permanentes não se reuniram tanto. Aqui eu milito, e você também, ela se reuniu bastante. A Comissão de Relações Exteriores. Agora, ouve. Você sabe quantas reuniões aconteceram nesses 4 anos que você ficou na mesa diretiva ou na chefia da delegação? Aqui, no Parlamento Mercosul, na delegação, sabe quantas aconteceram? 4. A primeira para tomar posse. E em 4 anos só houve 3 reuniões de trabalho. Deputado Arlindo, todas vai falar da comissão permanente? Todas as vezes que nós tínhamos projetos para votar, ela foi reunida. Ela só não foi reunida quando não tinha projetos. Então, a só secretaria isso. da comissão ela está completamente errada. Senhores parlamentares, nós vamos passar a palavra ao deputado Humberto, ao senador Humberto, e dizer, deputado Monteiro, deputado Heitor, senadora Tereza, é lógico que esse é um assunto que confere mais à nossa delegação. E penso que uma reunião que a gente possa fazer em Montevidéu, entre nós, para a gente definir novos passos a serem tomados, que hoje demos o primeiro passo. O relatório foi muito bem constituído, muito bem elaborado. Através deles, vossas excelências vão poder emendá-lo. As emendas serão aceitas e serão debatidas e votadas. Aquelas que tiver a aprovação serão incorporadas ao texto. E apenas um outro informe a vossas excelências. Após exaurir todo esse rito, a norma que irá regulamentar essa questão, e talvez por isso esteja tendo todo esse debate, porque ficava sempre à mercê de um parecer do presidente do Congresso, e eu quero parabenizar todos que nos apoiaram nessa iniciativa, ela ainda deverá ser aprovada pelo Congresso. Me socorre a assessoria aqui, é isso? Ainda deverá ser aprovada pelo Congresso. Então, quantas reuniões for necessário para nós esgotarmos esse assunto, e eu acho que nós vamos deixar aí um instrumento muito importante para evitar essas questões, nós iremos fazer, dentro do maior respeito, garantindo a contradita, observando a opinião de um e de outro, para que a gente possa vencer essas questões. Então, com a palavra o senador Humberto Costa. Senador Humberto. O senador Chico pediu pela ordem, só um minutinho. Senador Chico Rodrigues. Veja, essa minuta, ela é uma análise propositiva de nós chegarmos a um consenso para que definitivamente haja um regramento na escolha, na regulamentação, né, dos representantes.
porque nós estamos vendo exatamente, praticamente uma discussão localizada no sentido de um ou outro senhor membro representante, seja deputado ou senador, procurar uma forma de acomodação. Mas o importante aqui, o importante para nós é que haja, pelo menos que haja unidade no essencial, ou seja, que nós tenhamos uma regulamentação definitiva nessas composições. Por isso que tem esse paradoxo agora. Nós estamos vivendo esse dilema porque não existe, né, uma harmonia. Essa unidade no essencial é fundamental para que nós tenhamos, a partir de agora, definitivamente, essas indicações dentro de regras. Esse é o propósito, presidente. Foi para isso que nós nos debruçamos, colhemos informações, vimos como funciona nos outros parlamentos, estudamos caso a caso e aqui está essa proposta diminuta. E quem vai definir é o colegiado, mas não pode ficar esse lenga-lenga, né? Que você foi, que eu fui, que você foi, que eu fui, não. Aqui é o conjunto dos representantes da representação brasileira. Com a palavra o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhoras deputadas, senhores deputados e senhores senadores, o que nós estamos fazendo hoje com essa proposta de resolução é equiparando o funcionamento dessa comissão representativa do Parlasul às demais comissões. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, eu fui presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e eu fui presidente por apenas 4 meses. A comissão demorou a se reunir para eleger o presidente e eu fui eleito 4 meses depois, no mês de fevereiro, nós abrimos a votação e elegemos a nossa companheira lá acho que é do Acre, Socorro, que está desempenhando um mandato por 1 ano. Então, se eu fui eleito em outubro, em setembro, esse não é o problema. Não é? Não fui eu que encurtei, nem ninguém encurtou o meu mandato. Foi porque não havia as condições para a comissão se reunir, não tinha indicação de membros, enfim. Então, isso não significa qualquer encurtamento do mandato. Da mesma forma, a comissão de orçamento funciona assim. Naquele determinado período, é uma prerrogativa da Câmara, no outro período é prerrogativa do Senado. Nós não estamos discutindo aqui o deputado Celso Russomano, senador qualquer que seja, ou o deputado Arlindo. Nós estamos discutindo a prerrogativa de uma das casas. E o Senado não pode abrir mão de exercer essa prerrogativa. Está dita na questão de ordem recebida pelo senador Davi Alcolumbre e apresentada ao Congresso Nacional, que nesse primeiro período de 2 anos, a presidência da representação é de um senador. O senador, quem é hoje, é o senador Nelsinho Trade, sendo que a vice-presidência cabe à Câmara dos Deputados e a outra presidência cabe ao Senado, no caso sou eu. E o vice da Câmara é o deputado Arlindo Quinalha. Na própria questão de ordem, diz que no segundo período, no segundo biênio, há uma inversão. A Câmara assume a presidência da delegação e o Senado assume a vice-presidência. Nós só estamos colocando no papel aquilo que já está respondido, que já está resolvido, que já é praticado. A minha única preocupação, senador Nelsinho Trade, eu concordo que devemos discutir até a exaustão esse tema, mas é que a gente precisa ter um estabelecimento de um prazo, que é o prazo regimental para a apresentação das emendas e para a discussão e votação. Até porque, provavelmente, o Congresso deve entrar em recesso depois do dia 15, e essa questão tem que estar resolvida antes do dia 15, porque em 1º de fevereiro nós já vamos ter a posse
do futuro presidente do Parlasul, que pode ser um senador brasileiro, posso ser eu, pode ser novamente o senador Nelsinho, mas isso não é uma prerrogativa minha, é uma prerrogativa do Senado Federal. E por essa razão é que eu pediria a Vossa Excelência que estabelecesse esse prazo regimental e que fizesse essa votação dessa resolução até antes do período do nosso recesso parlamentar. Deputado Roberto Monteiro. Nobre presidente e todos os demais que aqui se encontram, eu quero direcionar minha fala mais propriamente usando as palavras do nobre pastor e deputado Eurico. Então, por exemplo, agora mesmo eu estava querendo me inteirar, queria muito participar desta última reunião lá em Montevidéu, mas os preços estão absurdos. E somente teria voo no domingo e uma passagem de ida quase R$6.000. E pelo que me consta, o valor não ultrapassa a 7.300. Então imagina, ir pagando quase 6, mais as despesas lá necessárias, eu teria que estar pagando, desembolsando do meu bolso, um valor acima da cota. Então, eu fico impedido de poder estar presente, porque eu aprendi a gostar de todos os meus pares. E queria que fosse feita uma observação, e isso o pastor Eurico e deputado, com propriedade, nós temos uma relação muito grande de parlamentares, seja senadores, senadoras, deputados e deputadas. Mas nós não conseguimos um quórum enorme e eu não faltei uma reunião desde o primeiro tempo, com exceção agora lá na Argentina, que lá no Rio de Janeiro foi um transtorno. O horário, quase 20 horas para chegar em Córdoba, o preço absurdo de tudo. Então, isso me impediu, como também agora no Uruguai eu vou estar impedido. E lá, nas nossas reuniões, eu nunca saí do hotel que não fosse para ir para o Parlasul. Eu não fiz turismo, eu não conheço nada no Uruguai, a não ser sair do hotel, ir ao shopping e voltar no shopping, passar no supermercado, que é ali do lado, fazer algumas compras de necessidade alimentar e voltar para o hotel. E quando lá na reunião nossa, realmente a respeito das comissões, aquilo não foi o que eu realmente esperava. Então, eu deixo registrado aqui que é de fato necessário, já que a pessoa deu o seu nome para fazer parte dentro do Mercosul, ela deveria ter compromisso com o Mercosul, com exceção quando a situação for imprópria, como é o meu caso. Faltei a última, por não culpa minha, e agora vou ter que faltar de novo também. E quanto ao tema aqui apropriado, eu quero dizer o seguinte, eu amo a todos, sem exceção, eu aqui não vejo partido. Eu vejo aqui uma seleção e que tem um técnico que é competente e é melhor do que o técnico do Brasil, o atual. E daqui a pouco vou achar que é melhor do que o nosso lá do Botafogo, que nós estamos pendurados aí. Acho que não ganha hoje, é balão japonês. Então eu vejo o seguinte, o que foi combinado? Não tem um ditado popular que diz que o combinado não sai caro? Então, não é a pessoa, mas é o cumprimento daquilo. Então, eu fico muito desconfortado, porque eu não gostaria de contrariar ninguém. E eu não estou aqui para contrariar. Consequentemente, o que está escrito? Que reze aquilo que está escrito. Eu mesmo, com profundidade, eu não domino isso que está escrito a respeito, mas que tem que ser cumprido. Então, fica a minha palavra, obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. E vamos torcer pelo nosso Botafogo, é isso, chefe? É isso aí. Com a palavra, o deputado Heitor. Senhor presidente, colegas deputados, senadores,
Acho que o que nós estamos discutindo aqui, presidente, mostra mais uma vez para nós todos de que o Parlasul é um fórum importante. É importante para a democracia, para a integração regional, para a gente debater os temas que são dificuldades comuns aos brasileiros que vão e que às vezes não conseguem voltar, e os nossos irmãos que vêm e que têm aqui uma legislação diferente nos seus estados. Falo aqui dos caminhoneiros, dos trabalhadores que trabalham na agricultura temporariamente, que eu convivo muito com isso lá no Rio Grande do Sul. Falo do pessoal do turismo. Tem agora uma informação, presidente, que nesse verão virão 1 milhão de argentinos para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, praia, mar. Bom, mas a gente precisa saber dessas coisas também para fazer com que as pessoas tenham a facilidade e não tenham tanta dificuldade como ir a Córdoba na reunião do Parlasul, porque aí a coisa não funciona. E eu acho que a representação brasileira, nós poderíamos ser um pouco mais efetivos, um pouco mais proativos, propor mais pautas, assim como eu vejo como presidente da Comissão de Desenvolvimento lá do Parlasul, que os argentinos, por talvez serem parlamentares exclusivos do Parlasul, têm uma série de demandas em número muito maior do que nós. Bom, mas isso pode ser uma coisa que nós podemos corrigir e sugiro que a gente tenha reuniões mais regulares, preparatórias, inclusive debatendo as pautas que são levadas para lá. E eu queria justificar uma questão aqui, colegas deputados, do episódio que nós estamos vivendo de ontem e de hoje, que é essa questão do Carrefour. Vem um CEO do Carrefour que diz que a nossa carne não serve, que a do Mercosul não presta e que, com a união que se teve do governo, do parlamento, da diplomacia, do setor agropecuário, dos frigoríficos, fez com que o senhor hoje pedisse desculpas ao Brasil, ao Mercosul. Se nós não estivermos lá, se nós não tivermos as nossas bandeiras, as nossas propostas, daqui a pouco vai valer a fala dele e nós vamos perder mercado no mundo inteiro, vai ser verdade o que ele disse e nós vamos perder na parte econômica, do trabalho, da economia e do social e outras coisas mais. Então, eu acho que esse é um fórum importante do Parlasul, nós temos que estar lá, nós temos que nos esforçar para ir. E se o Brasil é o maior país do bloco, nós não podemos recuar em centímetro nenhum. Se é a nossa vez de assumir presidência, vice-presidência, nós temos que estar lá, seja com o senador, com o deputado, mas nós temos que fazer essa função. Eu concordo aqui, presidente, o senhor disse que não vamos fazer uma conversa lá em Montevidéu, só os parlamentares, acho que é importante também. E também corroboro aqui com o que foi dito pelo senador Humberto Costa, de que ou a gente acerta a nossa ação e nos organizamos para tal, porque os hermanos não vão fazer por nós. Então, nós temos que chegar lá quem vai ser, quando vai ser, para que a gente possa ter esse documento, esse regimento, esse nosso regramento e nós fazermos as coisas para o bem do Brasil, dos brasileiros e da delegação brasileira que vai lá no Parlasul defender as nossas coisas e os projetos. Inclusive, acho que está na hora da gente fazer uma discussão sobre esse assunto desse acordo da União Europeia com o Mercosul, que está assinado faz tempo, mas que na prática não existe. Perfeito. A senadora Tereza pediu a palavra, depois os deputados Celso Russomano. Boa tarde a todos. E, deputado Chu, o senhor tem a fala precisa. Endosso totalmente as suas palavras. Eu acho que se o Brasil não se posicionar, não só nessa comissão, mas em organismos internacionais, que a América Latina aí toda tem cadeiras e assentos, e que o Brasil, às vezes, deixa que outros países, né, tomem esse lugar e a gente vai ficando sem representatividade na América Latina. Mercosul, eu acho que é importantíssimo esse bloco, e agora, mais do que nunca, nós vamos precisar estar unidos, discutindo as pautas, porque, como você disse, o acordo foi assinado, ele passou por uma revisão longa, agora ele passou por quase todos os parlamentos, hoje está passando pela França, né, pelo parlamento francês, por isso essa confusão lá dos agricultores franceses contra, porque eles têm medo da competitividade da agropecuária brasileira e eles estão passando por uma crise severa, e aqui não cabe discutir os problemas internos da França, mas eles estão mirando no Brasil, no Mercosul, mas também, principalmente, no Brasil. Então, essa fala desastrada, desrespeitosa, na verdade,
desse CEO do Carrefour, e não só do Carrefour, pior, tem um outro supermercado, que eu não me lembro aqui o nome, que também entrou nessa onda aí de falar mal dos produtos brasileiros, e a empresa Tereos, que tem 6 usinas de etanol no Brasil. Tereos. Não, o outro. O outro não é o Cassino, é o não sei o que Marché. Não sei o que Marché. É francês. E a Tereos, que é uma empresa francesa, uma cooperativa, na verdade, francesa, que comprou há muitos anos 6 usinas de etanol no Brasil, que vocês conhecem a marca Açúcar Guarani, uma marca super conhecida, das mais tradicionais, e que ele também desancou o Brasil e os produtos brasileiros. Eu acho que a resposta e a desculpa que esse senhor fez foi muito tímida. Aliás, na verdade, ele não pediu desculpas, ele disse que francês compra carne de francês, Carrefour, e que o Carrefour brasileiro compra carne do Brasil. Mas, e aí ele fez até, eu acho que até um deboche. Não, mas a carne brasileira é saborosa, né? E o pior, eu acho que a ministra da Agricultura da França, se fosse só o setor privado, eu acho que a França tem todo o direito de não entrar, não aceitar a entrada no acordo Mercosul-União Europeia. Mas ela não pode fazer rebaixar os nossos produtos de qualidade que nós exportamos para mais de 60 países, eles fazerem disso uma crise de imagem para os produtos brasileiros. O ministro Fávaro falou ontem muito bem, se colocou. Acho só que aceitamos as desculpas muito rapidamente. Eu acho que isso não pode. Tudo bem que temos outros interesses, mas o acordo Mercosul-União Europeia nós precisamos começar a discutir. E vai ser aqui nessa comissão, senador Nelsinho. Por quê? Porque ele envolve comércio, ele envolve construção, ele envolve uma série de coisas, envolve o vinho, que eles querem inundar o nosso mercado e que nós temos que cuidar dos nossos produtores de vinho aqui, porque ele ainda ele está iniciando com bons vinhos e não podemos deixar que os vinhos franceses também inundem o nosso mercado. Então, nós temos muitas coisas e depois este parlamento vai ter que aprovar esse acordo ou não. E a Argentina também, Uruguai também, Paraguai também. Então, eu acho que nós temos que estar muito afinados neste bloco. Ele é importantíssimo, acho que o Brasil fez bem de assinar, eu acho que nós temos que assinar esse acordo. Nós temos aí a entrada num grande mercado de mais de 500 milhões de pessoas, mas eles terão grandes vantagens. Afinal de contas, nós temos Renault, Peugeot, tudo aqui no Brasil. E nós não falamos que o carro deles é ruim. Nós compramos os carros, então nós não precisamos falar mal do concorrente, né, para dizer que nós não estamos felizes. Então, acho que essa comissão será de importância fundamental na análise deste acordo Mercosul-União Europeia, para que o Brasil saiba onde é que ele está pisando e o que nós precisamos fazer para proteger alguns dos nossos produtos por um período, porque depois eles também têm que andar com pernas próprias, porque nós temos produtos da mais alta qualidade e queremos alcançar o mercado europeu também. Temos o problema, você conhece bem isso, Chu, da identidade geográfica dos produtos. Então, enquanto a Europa conseguiu nesse acordo 400 identidades, tipo o queijo azul, né, que é o gorgonzola, não pode mais chamar gorgonzola, nós temos que achar um outro nome. Parmesão, não tem mais. E assim por diante, são 400 marcas de identificação geográfica de produtos que nós teremos que mudar. E o Brasil só tem 40. Então, olha também a desproporção desse equilíbrio. É porque é um continente mais novo. Claro, nós somos um continente. Só estou colocando aqui o que é que nós vamos ter que discutir, porque tem dinheiro nesse acordo para que essas marcas possam se reprogramar, arrumar novos nomes, se comunicar com o mercado para que nós possamos continuar vendendo e crescendo. Então, era essa a minha fala e eu acho que é por isso que nós precisamos estar preparados mesmo para participar cada vez mais dessa comissão. Muito obrigada. Assiste razão a fala de Vossa Excelência e do deputado Heitor Schultz, na minha avaliação. Eu entendo que isso para os produtores brasileiros foi realmente uma bofetada, uma atitude infeliz.
o mínimo que se pode dizer. O ano seguinte está para se celebrar 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França. Imaginem o clima que vai estar. E uma atitude como essa, unilateral, da noite para o dia, impacta diretamente aquele que investiu para poder produzir uma carne de qualidade, referenciada, com condições sanitárias adequadas, com embalagens adequadas para poder exportar o seu produto para a Europa, e ver de um dia para o outro uma situação como essa. Eu penso que as nossas reações foram duras, principalmente do setor que representa o agro, das entidades, dos frigoríficos, e nós temos que ecoar isso sim no parlamento que a gente faz parte, do Mercosul, até porque usaram o Mercosul como pano de fundo, mas isso foi algo mais direto para o Brasil nessa questão, na nossa avaliação. De tal sorte que acolho essa sugestão da senadora Tereza, vou levar esse assunto para o plenário, na reunião plenária que nós vamos fazer, e peço a vossas excelências que engrossem o couro para defender o produto brasileiro. Pediu a palavra o deputado Celso, posteriormente o deputado Arlindo. Presidente, voltando à questão da representação do Senado e da Câmara no Parlamento do Mercosul, eu queria lembrar o seguinte: foi bom a gente chegar a essa discussão, porque eu me lembro, presidente, que eu fiquei solicitando aos partidos políticos, depois da pandemia, que fizessem a indicação dos membros da representação. Deputado Arlindo, Vossa Excelência tem que saber que eu tentei de todas as formas, junto ao presidente, aos partidos políticos, aos líderes, e depois ao presidente da Câmara e do Senado, que fizesse as indicações para que a gente pudesse montar a comissão e para que a gente pudesse votar. Eu fiquei isolado, sem condição de que isso acontecesse. Então é importante lembrar, porque eu não fiquei na presidência porque eu queria. Nós não nos reunimos, as comissões todas não se reuniram, o Infoleg só servia para a Câmara dos Deputados, para o plenário da Câmara, no caso da Câmara, não servia para as comissões, então nós não nos reunimos. É importante dizer que eu fiz tudo para que a gente fizesse a eleição, e que causou aquela discussão com o senador Telmário durante bastante tempo, e ele fez a questão de ordem. Agora, eu jamais, deputado Arlindo, agi com intenção qualquer de prejudicar essa casa. Eu queria que Vossa Excelência soubesse disso. É importante dizer, e a questão do mandato, é bom lembrar, eu estava aqui olhando como é que o regimento, o que diz que é biênio, o primeiro biênio e o terceiro biênio. Não fala sobre datas específicas que devem ser modificadas. Então, eu só queria lembrar isso, porque eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência. Sempre trabalhamos juntos lá no plenário do Parlamento do Mercosul e na mesa diretiva, para que as coisas andassem lá com ética, com respeito e com cuidado com o dinheiro que o Brasil deposita lá, e jamais tive a intenção de fazer qualquer coisa, entendeu, que fosse para objetivo pessoal. Então, e depois eu vou juntar a documentação toda, todos os ofícios que eu fiz ao presidente do Senado e da Câmara, para que a gente pudesse fazer a eleição. Se a eleição foi atrasada, não foi por culpa minha, pode ter certeza disso. A palavra ao deputado Arlindo. Bem, deputado Celso, essa informação me faltava, não tem por que duvidar de Vossa Excelência, mas você sabe que, como todos aqui, a questão é que houve flexibilidades durante um longo período. E eu estava, portanto, relatando essas várias circunstâncias. Agora, na ponderação, a questão central aqui, qual é?
Primeiro, se houve acordo para que esta ou aquela pessoa, este ou aquele parlamentar, assuma qualquer cargo, naquela reunião onde nós dois fizemos um acordo que Vossa Excelência verbalizou e depois eu referendei, o acordo era entre eu e você. Houve quem questionasse, mas e o resto do acordo? Aí complicou, porque com toda, eu diria, todo cuidado para não ferir o brio de quem quer que fosse, mas o fato é que não se sabia. Porque se alguém conversou comigo, eu não tinha, hipoteticamente, eu não tinha nenhuma autoridade para fazer nenhum acordo em nome do conjunto, como Vossa Excelência, como o senador Nelsinho. Conversa existe. Tanto é que ao final da reunião, que o senador Nelsinho, na condição de presidente da comissão, encaminhou. Assim, nós fizemos aqui um trabalho para que essa reunião tivesse esse sucesso que acabou sendo. Quanto ao futuro, será uma construção. O que eu disse quando eu falei? Falei, olha, eu não me oponho aqui, por exemplo, eu falava de você, que o deputado Celso seja o nosso próximo representante junto à mesa diretiva ou chefe de delegação, já nem me lembro mais. Falei, eu não tenho nenhum óbice, mas eu também tive a cautela de dizer, aqueles que me acompanham e votam em mim hoje, eu não posso garantir que vão me acompanhar em outras decisões. Então foi tudo muito claro. Então a questão aqui é que eu me insurjo, outra questão, é o seguinte, é verdade que ali diz que é biênio. E eu, portanto, quando dei o exemplo que a eleição aconteceu, eu até errei, não foi agosto, foi setembro. E aí Vossa Excelência explicou agora. Mas o fato, ele, digamos, independente de qual foi a motivação, eu também estou certo, porque atrasou. E a partir daí a questão de você reduzir o mandato, aí sim, para atender acordo que eu nem sei quem fez, em nome de quem fez. Então, essa vai ser a discussão. Não. Eu sei, eu estou te falando no geral. Eu estou tendo muita cautela aqui, como tive naquela reunião. Então, eu creio que isso vai ser motivo da gente discutir sem nenhum problema, compreendeu? Mas, espera um pouquinho só. Parte para Vossa Excelência, a Argentina, lá no Parlamento do Mercosul, me consultou sobre essas questões aqui no Brasil. Eu disse, o deputado Arlindo Chinaglia, deputado Humberto é testemunha disso, o deputado Arlindo Chinaglia assume a presidência do Parlamento do Mercosul e nós discutimos depois na delegação brasileira o que vai acontecer no ano que vem. Mas eu endossei que Vossa Excelência ia assumir, porque Vossa Excelência está no mandato de vice-presidente e tem que assumir agora em dezembro a presidência, porque é do Brasil. Tranquilo. Para concluir, pediria senador, que Vossas Excelências possam concluir, porque nós temos que entregar o plenário daqui às 16 horas, não é isso? Olha, sem prejuízo de qualquer iniciativa no plenário do Parlasul, mas aquela comissão temporária ela está funcionando. Creio, inclusive, que eu botei a senadora Tereza Cristina como compondo aquela comissão. Então, eu vou verificar, não tenho certeza, mas eu digo, sem prejuízo de nenhuma iniciativa de plenário, que tem muito peso, mas o fato é que com aquela comissão, eu me lembro que na primeira reunião que a gente fez na Bélgica, uma representante da Argentina, ela olhava para mim e fazia assim, a coisa mais desagradável é você fazer uma intervenção e alguém na tua cara falando que não. No dia seguinte, ela copiou tudo aquilo que a delegação brasileira tinha falado. Então, eu acho que a gente unificou os vários países em torno da nossa posição de Brasil, que nós discutimos aqui com os alemães, e um daqueles bem educados ali. É isso, obrigado. Cumprindo a finalidade dessa reunião, declaro-a encerrada. Espero que todos possam estar em Montevidéu no dia 9 e lá organizaremos uma reunião entre nós parlamentares. Muito obrigado, boa tarde. Quais os riscos e benefícios dos implantes hormonais? Quais as regras atuais para aplicação? O produto pode ser usado para fins estéticos?
O que os médicos dizem sobre isso? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais. Mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar de um assunto que tem sido um dos principais temas de debates nas redes sociais nas últimas semanas, que é o fim da escala de trabalho 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Aqui ao meu lado está o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é o relator de uma proposta de emenda à Constituição que trata desse assunto e que já tramita no Senado desde 2015. Não é isso, senador? Obrigada pela sua presença. Obrigado, Carla. É uma satisfação estar falando para a TV Senado. Essa PEC foi apresentada pelo senador Paulo Paim no ano de 2015 e que trata da redução da jornada de trabalho, que é uma luta que vem desde a Constituição de 88, que a luta era para que a gente tivesse uma jornada de 40 horas, a proposta inicial era 48 horas, e ficou em 44 e ficamos com esse 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso e 44 horas de trabalho semanais. Nós estamos propondo, no nosso relatório da PEC de autoria do senador Paulo Paim, que sejam 36 horas de trabalho em 5 dias da semana, em até 5 dias por semana, sendo que no primeiro ano, após a promulgação da PEC, jornada de 40 horas e depois a cada ano a redução de 1 hora na jornada de trabalho até chegar às 36 horas de trabalho. Mas isso é uma proposta que está no nosso relatório para que a gente possa iniciar a discussão, mas o importante é que a gente consiga trazer a jornada para 5 dias por semana e no futuro imagino que nós vamos ter que obrigatoriamente trabalhar com a jornada de 4 dias por semana, porque a inteligência artificial, a automação, a necessidade de estudo, a necessidade das pessoas, a vida vai mudar bastante e nos obrigará a ter um outro tipo de relação com o mundo do trabalho, né? Senador, esse movimento todo ele começou com aquela campanha Vida Além do Trabalho, veio lá de um vereador do Rio de Janeiro, e já tem uma petição online que tem quase 3 milhões de assinaturas na data de hoje. A sociedade quer, a classe trabalhadora quer essa mudança, senador? Veja, os trabalhadores do serviço público já gozam deste benefício, de 5 por 2. Determinadas categorias profissionais já gozam do benefício da jornada de 30 horas semanais. Portanto, é uma reivindicação que a gente traz uma equidade, uma igualdade, uma condição de igualdade entre o servidor público e o servidor ou o trabalhador do setor público e o trabalhador do setor privado, né? Então, eu acho que é fazer justiça com os trabalhadores do setor privado, geralmente pessoas que têm uma carga de trabalho mais intensa, trabalho mais pesado, né? Porque os trabalhadores do setor privado também não trabalham aos sábados, quem trabalha nos espaços de direção. Quem trabalha aos sábados, geralmente, são trabalhadores de linha de produção, são os que pegam no pesado. E são aqueles que ganham menos, são aqueles mais sacrificados. Portanto, é uma forma da gente fazer justiça. Eu fiquei muito feliz de ver a retomada deste debate, né, da sociedade se mobilizar em torno da redução da jornada de trabalho, que é uma pauta que nós, do Partido dos Trabalhadores, e de uma frente muito ampla
durante a Constituição de 88, trabalhou, independente de partido. Acho que não é uma questão partidária, é uma questão de justiça, de garantir ao cidadão mais tempo de vida, né? Esse modelo 6x1 ele é muito comum nos setores de comércio, indústria e serviços, né? Esses setores, eles viram com resistência a essa proposta, argumentam que se houver redução sem uma contrapartida, esses postos de trabalho serão inviáveis porque necessariamente vou ter que contratar mais pessoas, isso demanda mais custos. O senhor acha viável uma contrapartida, no momento também que a gente fala em corte de gastos? Como que o senhor acha que seria possível equacionar essas resistências? Primeiro que a gente pode aumentar a produtividade das pessoas trabalhando menos dias na semana. As pessoas podem ter um aumento de produtividade. Segundo que o impacto da folha de pagamento para as empresas geralmente não é o custo maior do setor produtivo. Na área de serviço, com certeza, porque é mão de obra intensivo. Mas geralmente quem paga não é a própria empresa, alguém contrata aquele serviço que vai para uma conta geral do processo produtivo de uma determinada área de produção, tá certo? Então, isso vai ser diluído, isso não é nenhum problema que vai inviabilizar nenhum setor. Por exemplo, o setor industrial. É muito pequeno o impacto dessa redução da jornada de 4 horas. Na prática, e ao final, nós estamos falando de 4 horas, na pior das hipóteses, para os trabalhadores, a gente está falando de uma redução de 4 horas da jornada de trabalho. É uma questão mais de capricho, de uma posição mais marcada pelo desejo de manter as pessoas subjugadas. Eu acho que a gente precisa superar isso. Eu acho que as pessoas têm o direito. Veja, você já pensou a quantidade de tempo que as pessoas passam no transporte coletivo? Não ter que se deslocar aos sábados para poder ir trabalhar? O tempo de vida que essas pessoas ganham, né? Nós estamos falando de tempo de vida que vive com a família, que convive com os filhos, com os familiares, no lazer. Isso gera mais riqueza. E lazer é uma fonte de riqueza, é uma fonte de geração de empregos, inclusive. Muitos países na Europa já adotam a escala 5x2 e também a escala 4x3. Teve um estudo na Inglaterra que concluiu o seguinte, na escala 4x3, inclusive, além de comprovar que a produtividade não foi afetada, os ganhos, principalmente na área da segurança do trabalho e da saúde dos trabalhadores, são muito grandes. Houve melhora na saúde mental dos funcionários com redução de casos de estresse e burnout. Com certeza. Você imagine um motorista de ônibus, né, numa jornada 6x1. Né? O estresse do motor do ônibus ali o tempo todo. Imagine uma pessoa que trabalha na indústria, um barulho, né? Mas, com certeza você vai ter uma redução das doenças ocupacionais, você vai ter diminuição do estresse, você vai ter diminuição do absenteísmo, você vai ter uma série de benefícios produzidos ou trazidos em função da redução da jornada de trabalho. Não tem a menor dúvida, isso é universalmente já conhecido e cientificamente comprovado. Essa PEC que está aqui no Senado, senador, ela já está mais... Porque existe a PEC da Câmara, né, que tomou essa notoriedade toda, mas já tem essa PEC no Senado, que é de 2015. Como é que está a tramitação dela? Bom, esperando que o presidente da CCJ paute para que a gente inicie o debate na CCJ. O relatório está pronto, já foi entregue à comissão, esperando que o presidente Davi Alcolumbre coloque na pauta para a gente iniciar a discussão dentro da CCJ. Mas os debates entre os parlamentares, o senhor tem conversado? Como é que o senhor tem sentido entre os parlamentares, de oposição inclusive? Veja, eu acredito que tem clima para a gente aprovar essa PEC, até porque isso ganhou uma notoriedade, ganhou uma importância grande entre os brasileiros e a gente furou a bolha contra os trabalhadores e que
que trata essa questão de que a gente precisa aumentar a jornada de trabalho, que se deixar, eles querem aumentar a jornada de trabalho, que o brasileiro trabalha menos do que outros países da Ásia, né? A gente está falando de um mundo que está em transformação e eu acredito que aqui a gente consegue a maioria necessária para aprovar e agilizar esse processo, porque daqui já vai para a Câmara, já vai para a Câmara para ela dar a palavra final. Se não alterar o texto, já pode logo na sequência ser promulgada pelo Congresso Nacional. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nesses debates futuros. Obrigado, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Quando eu pensei nesse universo de Emílio, o que eu estava pensando é que, na verdade, era uma distopia que está se desfacelando. Ou seja, é, na verdade, um universo, digamos assim, autoritário, mas que já não mete medo em ninguém. Então, a Cláudia, que é a protagonista, que volta para esse lugar, que é a aldeia, já desde do começo do... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Pacote de corte de gastos do governo deve ser votado ainda este ano, diz presidente do Senado. Comissão de Relações Exteriores quer ouvir embaixador da França e CEO do Carrefour no Brasil. E empresário ouvido pela CPI das Bets nega ser dono do jogo do Tigrinho. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O pacote do governo sobre corte de gastos vai ser votado ainda este ano. Foi o que anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião de líderes que contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas. Evidentemente que chegará o texto para análise, do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas eu senti um clima muito receptivo. O que eu ouvi tanto da Câmara e ouvi aqui hoje do presidente do Senado é o compromisso dos líderes da Câmara, de todos os partidos, dos líderes do Senado, de todos os partidos, expresso aqui pelo presidente do Senado, todo esforço para concluirmos a votação até o final do ano, para que a gente possa construir a peça orçamentária do ano que vem, já influenciado com as diretrizes do reforço do marco fiscal, para que a gente possa cumprir o marco fiscal integralmente. Esse pacote de corte de gastos prevê economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Ele tem mudanças no salário mínimo, no abono salarial e na aposentadoria dos militares, entre outras. O salário mínimo continuará sendo reajustado acima da inflação, mas com um limite de até 2,5% para respeitar as regras do arcabouço fiscal.
Há uma proposta para acabar com os chamados supersalários de servidores públicos, que recebem acima do teto constitucional, que atualmente é de R$ 44 mil. Há a previsão de mudanças nas regras de aposentadoria e pensão dos militares, como o fim do pagamento de pensão para parentes de quem foi expulso das Forças Armadas. A proposta também prevê mudanças na idade mínima para a aposentadoria, que atualmente é de 50 anos e passaria para 55 com regra de transição. Mudanças na concessão de benefícios fiscais, que só poderão ser concedidos se as contas públicas apresentarem resultado positivo. Haverá a redução do limite de renda para quem tem direito ao abono salarial. Atualmente tem direito quem recebe até 2 salários mínimos. A proposta apresentada pelo governo vai garantir o abono para quem tiver renda de até 1,5 salário mínimo de forma gradual. As medidas incluem ainda regras para as emendas parlamentares, que não poderão crescer mais do que 2,5% acima da inflação. E 50% dos recursos das emendas de comissões serão obrigatoriamente destinados para a saúde pública. O ministro anunciou ainda a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Mas, segundo o governo, essa medida não terá impacto fiscal, porque para compensar a perda de arrecadação com essa isenção, haverá aumento de imposto de quem ganha acima de R$ 50 mil. As medidas serão analisadas pelo Congresso Nacional na forma de uma proposta de emenda à Constituição e de um projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio ao Senado para apresentar aos líderes partidários o pacote de corte de gastos. As mudanças no imposto de renda, como a isenção para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento para quem ganha mais de R$ 50 mil, vão ser analisadas pelo Congresso somente no ano que vem. O governo, ele tenta oferecer uma medida que vai no sentido de corte de gastos numa direção que aponta para algo em torno de 70 bi, o que nós estamos levantando os dados, apurando todas as equações, porque a leitura que nós temos é de que não terá esse saldo, mas, por outro lado, aquilo que ele aponta como sendo o cumprimento de uma promessa de campanha representa um rombo nas contas públicas superior a 90 bilhões de reais. Por que o mercado age de forma desconfiada, desconfortável, negativa? Porque o governo, ele tira com a mão e dá com a outra. Nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão. Mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada, a rigor, conforme está sendo proposto. Nós não temos esse compromisso de aprovar até o 21 de dezembro. Os senadores de oposição que estavam lá, inclusive o próprio presidente Pacheco, todos disseram que iriam estudar a possibilidade, mas não tivemos como fazer uma garantia de que isso será aprovado até o dia 21 de dezembro, quando o Congresso entra de recesso. Faremos o possível e votaremos se for de fato favorável ao país e à população. Não haverá cortes, não haverá redução. Por exemplo, o abono salarial. Não vai ter corte no abono salarial, mas ele precisa ter como o salário mínimo aumentou bastante o seu poder de compra e ele cresce todo ano acima da inflação, né? Esse abono salarial, uma hora ele precisa ter uma estabilizada e crescer numa proporção que possa ser pago, que possa caber dentro das contas do governo, mas não vai ter corte. Na entrevista depois da reunião de líderes, o senador Rodrigo Pacheco falou sobre as prioridades das votações do Senado até o fim do ano. A reforma tributária e o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo são os destaques. Há uma prioridade, de fato, que é a reforma tributária, a sua regulamentação. Na verdade, a reforma mais importante, que era a reforma constitucional, foi concebida pelo Congresso Nacional e promulgada no ano passado, e agora a sua regulamentação. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje, né,
no Senado, e eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas 2 semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 18 e 19 de dezembro. As propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso será objeto de uma ampla discussão ao longo de 2025, como foi a reforma tributária do consumo. Pacheco também falou sobre outros temas que foram discutidos na reunião de líderes e que devem ser apreciados pelos senadores nas próximas 3 semanas. Nós temos a apreciação de autoridades do CNJ, do Banco Central, do Superior Tribunal Militar, do CNMP, que nós devemos fazer no dia 11 de dezembro, não é? Deve ter a leitura do parecer na próxima semana, pedido de vista e submeter ao plenário do Senado essas autoridades no dia 11 de dezembro. Temos o programa de transição energética relatado pelo senador Laércio Oliveira, que é um projeto que está na Comissão de Infraestrutura, já pautado para a semana que vem e deve ir a plenário já nessa próxima quarta-feira, tão logo seja apreciado pela Comissão de Infraestrutura. Ao projeto das cooperativas de seguros, que está na pauta, o PLP 143, nós retiramos para ajustes do relator, que deve retornar também nas próximas semanas à pauta do Senado. O projeto das eólicas offshore, que a Câmara já enviou ao Senado e que está na Comissão de Infraestrutura, eu solicitei ao presidente da CI que possa fazer análise desse projeto e, uma vez apreciado na comissão, venha a plenário. O da legalização dos jogos, que é um projeto também que veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser submetido, se não na próxima semana, no dia 4, no dia 10 de dezembro, a questão dos jogos. O projeto de inteligência artificial, que hoje está sendo lido na comissão especial, é um projeto, inclusive, que eu tenho a honra de ser o autor desse projeto, ele também, nós devemos até o recesso fazer entrega pelo Senado para encaminhar à Câmara um projeto que regulamenta e disciplina a inteligência artificial no Brasil. Os projetos de lei complementares número 124 e 125, que é fruto de uma comissão especial que eu criei a respeito de procedimento administrativo e tributário, que traz inclusive a questão do devedor contumaz no seu âmbito, também nós devemos pautar na próxima quinta-feira no plenário do Senado Federal. Há um projeto de um ajuste no programa Renova Bio, que é de autoria do senador Efraim Filho, que deve ser submetido também na próxima semana ao plenário do Senado. Um projeto de bioinsumos, que foi relatado pelo senador Jacques Wagner, que foi à Câmara e agora retorna ao Senado, que nós devemos também apreciar na próxima semana. Na próxima semana também o programa do Mover, relatado pelo senador Cid Gomes, também na próxima semana a ser apreciado. Há a questão do Código Eleitoral, que está com o senador Marcelo Castro, e há uma solicitação de minha parte também que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar a respeito nessas próximas 3 semanas. Portanto, são muitas matérias, mas certamente nós cuidaremos, se não todas as matérias, de boa parte delas, vê-las aprovadas ainda esse ano no Senado. Leis orçamentárias também devem ser votadas antes do recesso parlamentar. Nós faremos uma sessão do Congresso Nacional na semana que vem, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, do próprio governo. Há alguns PLNs pendentes de apreciação. A princípio está designada para a próxima terça-feira essa sessão do Congresso, mas há uma solicitação que se possa ter um pouco mais de tempo e, eventualmente, pode haver o adiamento para, no máximo, quinta-feira da próxima semana, para apreciação dos PLNs no âmbito do Congresso Nacional. LDO e LOA é também um desafio que nós temos e até a última semana nós temos esse dever de apreciar. Há uma tendência para que tudo isso seja azeitado para, na última semana, nós vermos aprovada a Lei Orçamentária do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota à imprensa sobre as medidas de disciplina de gastos. Vamos ver. Abre aspas. Em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal.
A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se e somente se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumento de impostos. Fecha aspas. Nesta semana, deve ser votado na Comissão Mista de Orçamento o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. O texto foi apresentado quarta-feira pelo senador Confúcio Moura. No mesmo dia, a comissão aprovou uma instrução normativa elaborada pelo senador Ângelo Coronel com regras para a apresentação de emendas parlamentares, atendendo a questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre rastreabilidade e transparência das emendas. Esse texto mantém a quantidade de até 25 emendas individuais para cada parlamentar e até 8 emendas para cada bancada estadual. As bancadas também vão poder apresentar outras 3 emendas para dar continuidade a obras inacabadas. Transparência das regras de tributação e o que pode impactar o período de transição. Assuntos que foram discutidos na última reunião do ciclo de debates da Comissão de Constituição e Justiça sobre o texto da reforma tributária. A reunião debateu as normas de transição, fiscalização e avaliação quinquenal da nova carga tributária. Essa é a última reunião de um ciclo de debates sobre o projeto de regulamentação da reforma tributária feita pela Comissão de Constituição e Justiça. Para o representante do Conselho Federal de Contabilidade, o texto da regulamentação pode provocar diversas interpretações, o que prejudicaria a transparência das novas regras de tributação. Aqui, quando a gente fala, de CBS e IBS, já vai uma primeira reflexão que é sobre o princípio da simplicidade, e a gente entende aqui que a questão do nosso federalismo foi mais forte para instituir 2 formas de arrecadação, uma contribuição e um imposto, e começam aqui um pouquinho de prejuízo na simplicidade, porque nós vamos ter, então, claramente a atuação da Receita Federal e a atuação dos estados e municípios no comitê gestor, e a nossa preocupação é que o princípio da simplicidade possa estar mais claro aqui dentro dos artigos. A regulamentação impõe novas regras de cobrança de impostos sobre bens e serviços, contribuição social de bens e serviços e imposto seletivo. Segundo o representante do Tribunal de Contas da União, os fatores que podem impactar o período de transição são os regimes de exceções e explicou como vai funcionar o período de testes das novas alíquotas. Entre 2026 e 2028, nós teremos o período de teste. Em 2026, a gente vai ter uma alíquota teste de 1%, sendo 0,9% do IBS e 0,1% do IBS estadual. Para o presidente da Federação Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, o projeto de lei, como está escrito, provocará a diminuição da arrecadação das cidades. E se pegarmos a evolução da arrecadação do ICMS e ISS nos últimos 10 anos e projetarmos para o momento da virada de chave, vamos observar que os municípios devem perder algo em torno de 26 bilhões. Por quê? O PLP 108, calculado da forma que está previsto, vai determinar um coeficiente de participação global, falando dos municípios, 35%. A secretária executiva do Grupo de Estudos Tributários Aplicados alertou sobre o curto tempo para empresas e contribuintes aplicarem a nota fiscal simplificada. E realmente fica muito desafiador você pensar que é possível ou viável se implementar em 3 meses toda esse novo modelo. E a questão não é nem de carga tributária, de pagamento de tributo, Finalizadas as audiências públicas, o relator da regulamentação, senador Eduardo Braga, vai apresentar o relatório para votação na Comissão de Constituição e Justiça. Desde que o projeto chegou ao Senado, foram realizadas 13 audiências sobre os impactos das novas regras de tributação. 5 minutos. O
ataque do presidente do Carrefour à qualidade da carne brasileira repercutiu no Senado durante a semana. Os parlamentares consideram insuficiente a retratação feita pelo executivo francês por causa do dano à imagem do produto brasileiro. Mesmo após a retratação, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem ouvir o presidente do Carrefour na França, Alexandre Bompard, para que ele possa esclarecer as declarações questionando a qualidade da carne brasileira. O requerimento inclui também o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenan. O senador Wellington Fagundes quer ainda aprovar uma moção de repúdio. O problema é exatamente o argumento da questão da qualidade do nosso produto. E eu falo aqui como médico veterinário que conheço muito bem a indústria frigorífica e de embutidos do Brasil. É uma das melhores do mundo. E também a nossa inspeção sanitária, também com certeza com um dos maiores rigores do mundo. Esse ataque não é um ataque inocente de uma rede de supermercado que não tem soberania para decidir sobre política e sobre comércio exterior. É um ataque da diplomacia e dos negociantes franceses, do governo francês, contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Semana passada nós fomos num jantar no Itamaraty com o presidente da China, o senador Otto. Antes tinham assinado ali vários protocolos e entre eles aumento, mais frigoríficos sendo capacitado a vender ali para aquele país, que já representa 53% das compras de carne do Brasil, segundo o que eu acabei de ler. Então, olha só a diferença. Enquanto um está discriminando aí a nossa carne, que é a melhor carne do mundo, o outro está aumentando as suas compras de carne. No último fim de semana, o presidente do Carrefour anunciou que não compraria mais a carne brasileira para abastecer a rede da França. A declaração foi dada em meio a uma crise envolvendo o governo francês e agricultores locais em função de um eventual acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em resposta, frigoríficos brasileiros suspenderam a venda de carne para a rede Carrefour brasileira. O assunto deve ser discutido também na próxima reunião do Parlasul, que acontece no início de dezembro. Nós vamos ter a reunião já pré-agendada no dia 9 de dezembro, na segunda-feira, que é segunda-feira de dezembro, onde esse assunto com certeza vai vir à tona. A agenda já estava previamente marcada, não estava essa questão na pauta, até porque a declaração infeliz foi feita recentemente, mas com certeza os países que foram mencionados do bloco do Mercosul haverão de se posicionar também reagindo a essa situação. A polêmica do Carrefour gerou 2 aprovações na Comissão de Relações Exteriores. Uma foi um requerimento de convite ao embaixador da França e ao diretor executivo do Carrefour no Brasil para falarem em audiência pública. Outro requerimento aprovado prevê que a audiência que vai ouvir o presidente do Carrefour na França seja feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores da CRE reagiram, aprovando um convite para que o embaixador da França no Brasil e o gerente-geral do grupo no país compareçam para prestar esclarecimentos em audiência pública. É contra o Mercosul, mas o foco foi o Brasil. A ponto de ontem ter tido uma reunião no parlamento francês, onde deputados de direita e de esquerda falaram que os produtos brasileiros são um lixo. São um lixo e que francês não pode pôr lixo no seu prato. Isso precisa de uma retratação. Então é por isso, senador, que eu quero incluir os 2 franceses, o senhor embaixador, com o maior respeito, para que ele venha aqui e coloque para nós qual é a posição da República Francesa e o CEO do Carrefour, qual é a posição do Carrefour, já que a segunda maior receita do Carrefour global é o Brasil, 23 bilhões todo ano, e que manda dividendos para a França, com certeza bons dividendos. A Assembleia Nacional da França, por 484 votos a 70,
deliberando sobre um assunto que não é da sua alçada. Uma demonstração de hostilidade gratuita. E usando no debate, não é isso, o debate é apenas para demonstrar o clima. Né? Foram utilizadas a expressão lixo. Nós não temos elementos suficientes para concluir qual o propósito do mais alto executivo de uma rede internacional de hipermercados a fazer descabidas, afrontosas e absurdas declarações sobre a qualidade, segurança, confiabilidade da carne brasileira. Não sabemos se a inverdade escamoteia alvos ocultos, como perturbar o acordo Mercosul-União Europeia, se é mero protecionismo ou mesmo fruto da irresponsabilidade de quem deveria primar pela responsabilidade, zelo e honestidade de suas intervenções. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, negou ser dono do jogo do Tigrinho. Ele deu um dos depoimentos desta semana na CPI das Bets. O CEO da empresa One Internet Group, Fernando Oliveira Lima, depois da CPI das Bets. Ele compareceu com um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, dando direito ao convocado de se manter em silêncio. Mas Fernando se dispôs a responder às perguntas. Apontado por possível ligação com o jogo do Tigrinho de apostas online, ele negou qualquer envolvimento com o jogo. Eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia, em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Eu não sou o dono do Tigrinho, quero deixar bem claro para vocês. Eu comecei a prestar serviço na empresa de aposta como qualquer outro vínculo de mídia no Brasil, como as TVs, rádios, todos os vínculos de mídia. Então, eu comecei a prestar serviço, exibindo mídias de bets dentro dos meus aplicativos. E de lá para cá, eu vi que era um mercado que já estava dentro de tratativas de regulamentação, de votação. Ao final do depoimento, um novo requerimento foi aprovado para que Fernando retorne à CPI na condição de convidado. Os outros 2 depoimentos foram de delegados da Polícia Civil. O delegado Paulo Gustavo Souza, de Pernambuco, foi chamado por ter experiência em operações de combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, como a Operação Integration, que resultou no mandado de prisão da influenciadora Deolane Bezerra e no indiciamento do cantor Gustavo Lima. A operação foi deflagrada em setembro deste ano, com o objetivo de desmontar um esquema de apostas online e jogo do bicho que movimentou bilhões de reais de forma ilícita. Senadores questionaram o delegado sobre o resultado da operação. A gente precisa ter muito cuidado para realmente não criminalizar aqui quem não deve ser criminalizado. Então, eu recebi aqui senadores, senadoras, a última manifestação desse inquérito pelo Ministério Público é pelo arquivamento das bets, jogos de possibilidade aleatória, e está em aberto a questão do jogo do bicho, que também está dentro do escopo do inquérito que Vossa Excelência preside. Né? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, ilustre relatora. É bom que se esclareça aqui que cada um está dentro do seu papel. Ele não precisa responder pelo Ministério Público. O último a depor foi o delegado Eric Salum, do Distrito Federal. Ele falou sobre o cenário atual da exploração ilegal de jogos online e da necessidade de regulamentar a atividade e reprimir quando necessário. O delegado de polícia, Polícia Civil, Polícia Federal não tem munição jurídica para combater esse monstro. Então a gente precisava colocar na 14.790 3 crimes. Exploração de cassino online, tipificar isso. Olha, se você está lá e você não tem autorização da SPA, isso é um crime. Pena X. Propaganda desautorizada. Dá munição para os delegados poderem prender os influencers com a cadeia um pouco superior. Tirar da propaganda enganosa e botar lá. Fazer propaganda de cassino desautorizado. Criar esse crime. E, por final, as transações financeiras envolvendo bets. A gente precisa criminalizar, como mostrei para os senhores,
as instituições de pagamento e os bancos que estão em cegueira deliberada, permitindo essas transações de pagamento e não estão fazendo nada. Quando a gente criminalizar isso, o banco vai falar assim, olha, eu não vou abrir conta para você, o setor de compliance, sério, não vou abrir conta para você, porque daqui a pouco é o banco que acaba sendo puxado. A gente está faltando isso, munição, para a gente conseguir combater aqueles 2/3 que estão ali abaixo da linha da água. Antes de ouvir os depoimentos, a CPI das Bets aprovou a convocação do cantor Gustavo Lima. A comissão vai pedir ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, um relatório sobre a movimentação financeira do artista. Os senadores aprovaram também um convite ao influenciador digital Felipe Neto. Segundo o requerimento, o cantor Gustavo Lima adquiriu 25% de participação na casa de apostas Vai de Bet, em julho de 2024. A empresa está sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e apostas ilegais. A convocação e a solicitação de transferência de sigilo do relatório de inteligência financeira, emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, seriam essenciais para esclarecer o nível de envolvimento de Gustavo Lima com esse mercado. O influenciador digital Felipe Neto também está entre os próximos depoentes, mas na condição de convidado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Quais os riscos e benefícios dos implantes hormonais? Quais as regras atuais para aplicação? O produto pode ser usado para fins estéticos? O que os médicos dizem sobre isso? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Quilombo. Isso significaria uma espécie de um acampamento militar. Você teve uma guerra dentro da guerra, que você teve a invasão holandesa, que dura 20 e poucos anos. E durante esse período é que Palmares vai ter uma grande ascensão. A invasão holandesa, ela desestruturou toda a sociedade colonial portuguesa, com a destruição dos engenhos, da economia. Então, isso favoreceu que muitos homens e mulheres escravizadas, elas fugissem dos engenhos, porque os engenhos foram queimados. E com isso, esses escravos procuravam os abrigos mais lógicos, que seriam as regiões de floresta, de mata cerrada, que tivesse algo para eles sobreviverem, né? E a região de Palmares, ela era propícia por isso. O violão brasileiro, ele é um dos poucos que tem uma particularidade, um estilo que é muito próprio. Você reconhece assim, a música tocada por um violonista brasileiro ou mesmo uma música composta por um músico brasileiro. O que as palavras não dão conta, assim, a música talvez dê. Movimento Violão, neste sábado, 11h da noite, aqui na TV Senado.
declaro aberta a terceira reunião da CPI das Bets, criada pelo requerimento número 620/2024, para investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da segunda reunião. Aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Dou ciência aos senhores e senhoras senadores que nós vamos ter uma reunião dividida em duas partes. A primeira parte, deliberação dos requerimentos, e a segunda parte serão as oitivas dos convidados e convocados. Nós temos aqui em pauta 29 requerimentos, sendo 21 convites, registrando que o requerimento 190 de 24 foi retirado pela autora, 3 convocações, 2 requerimentos de informação, 2 pedidos de relatório de inteligência financeira ao COAF, e passo ao detalhamento dos requerimentos. Cede a palavra para os autores dos requerimentos, caso eles queiram manifestar. Eu passo, o nosso vice-presidente Alessandro Vieira, ele tem um requerimento em relação à presença do senhor Giovanni Rocco, secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte, do Ministério do Esporte. Ocorre que nós recebemos aqui um ofício à comissão, dando ciência, de autoria do senhor Giovanni, onde ele nos dá ciência que está à disposição dessa comissão para fazer os esclarecimentos necessários. E como já havia um convite ao senhor Giovanni Rocco, eu solicito ao nosso vice-presidente que se manifeste em relação a essa solicitação. Perfeito, senhor presidente. O convite atende à demanda, não há necessidade de convocação. Sim, automaticamente retirado o requerimento. Está retirado o requerimento. Senhor presidente. Querido senador Omar. Senhor presidente, no início dessa discussão sobre a questão das bets, eu tentei pedir informações através da Comissão de Fiscalização do Senado e através de contatos mesmo. Pedi informações através da Comissão de Fiscalização ao presidente do Banco Central, Roberto Campos, que os dados que me deu são assustadores, em que o Bolsa Família é utilizado indiscriminadamente em relação às apostas. E o pior disso tudo é que de 100% apostado, só 0,8% voltava para os apostadores. 99,2% ficavam com as plataformas de aposta. Isso é um dado. A presença do presidente do Roberto Campos aqui, esta comissão, é muito importante para a população brasileira ter noção do que está se passando. Porque às vezes a gente apresentar um papel é frio, mas a palavra das pessoas ela é muito mais forte. Uma outra pessoa que era importante estar presente nessa comissão é o presidente da FEBRABAN, que fez um levantamento de apenas 8 bancos. Nós temos mais de 200 instituições e o que a FEBRABAN me passou são realmente números que nos alarmam. Um outro setor importante é a Confederação Nacional do Comércio. Eu tive o depoimento de uma pessoa que politicamente a gente pensa de forma diferente, mas todos nós pensamos no Brasil. Do empresário dono da Havan. Ele me relatou que o diretor de recursos humanos da Havan, as pessoas estão pedindo a conta para receber indenização para poder pagar a dívida de jogo. Então, a gente tem que começar a ver primeiro como é que está esse quadro na economia dos brasileiros para depois nós partirmos
para cima de quem está causando esse tipo de problema. Ontem eu vi, e me assusta, que uma das bets pagou 30 milhões, se regularizou. Não é questão de se regularizar, é se regulamentar. Se regularizar uma coisa, se regulamentar quem vai poder, quem vai jogar, qual é o tipo de jogo. Você abre um site desse, hoje é um cassino. Tem gente que é contra o cassino presencial. Ora, o cassino presencial é muito mais fácil você fiscalizar do que você fiscalizar uma plataforma online que você não sabe o que está sendo feito do outro lado. A hipocrisia é grande, né, que é contra. Ora, o cassino presencial, ele gera emprego, você tem como fiscalizar, você está olhando. É uma diferença muito... Há um investimento para que se tenha isso, se gera emprego. Agora, a questão das bets, se a gente não passar a ouvir primeiro para criar uma opinião e a população ficar sabendo o que está acontecendo de fato, e isso a gente não está conseguindo passar através da imprensa. Então, a presença do Roberto Campos, a presença do presidente da Federação dos Bancos, a presença da Confederação Nacional do Comércio, a presença de pessoas que possam dizer o que está acontecendo na economia brasileira em relação aos jogos online, é muito mais importante do que estar ouvindo A, B ou C, antes de que a gente crie e forme uma opinião dentro da cabeça dos brasileiros o porquê dessa CPI. Pura e simplesmente, até porque a forma de controle que o governo federal tem que ter, ela tem que ser bastante rigorosa em relação a isso. Você proibir, não, você com o teu dinheiro tu não vai poder jogar. Não é assim que se faz, não vai ser dessa forma. Mas primeiro, a população brasileira tem que saber o que está acontecendo de fato. E quem pode dar essas informações são números, coisas reais. Não é disse-me-disse. Os números da FEBRABAN são assustadores. Os números do Banco Central são assustadores. Os números da Confederação Nacional do Comércio são assustadores. Depoimentos de empresários sobre o que está acontecendo com os trabalhadores pedindo a conta para poder receber indenização para pagar jogos. E a destruição de famílias que está acontecendo, isso aí pode fazer uma movimentação que a população, a imprensa nacional, possa olhar com mais carinho essa comissão parlamentar de inquérito. Caso contrário, nós vamos estar falando aqui para o deserto. Ninguém vai dar atenção a gente, isso não vai sair uma linha em lugar nenhum, porque esses dados têm que ser compartilhados com a sociedade e com a imprensa brasileira. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Obrigado, senador Omar, e queria dar ciência aos senhores e senhores senadores que essa sugestão já foi acatada, nós havíamos conversado antes, e conversei com o presidente Roberto Campos, ele está fora do Brasil, mas a partir do dia 9 me falou que está à disposição da nossa comissão para esclarecer o impacto dessa jogatina no país, na economia do povo brasileiro. Parabéns, senador Omar, pela colocação, e passo em seguida a palavra ao nosso senador Ângelo Coronel. Presidente doutor Irã, senadora Soraya, nossa relatora, nosso vice-presidente, querido amigo Sérgio Pano, Alessandro Vieira. Olha, há aproximadamente um ano esse projeto da regulamentação das bets chegaram no Senado, vai fazer um ano no próximo mês que foi aprovado. Até então, não sei o que está acontecendo, nunca foi regulamentado nem normatizado até então, um ano fazendo. Então, senhor presidente, senhora relatora, quem deveria estar aqui sentado nessa CPI para dar início, viu, presidente Irã? Eu quero questão de uma opinião. Quem deveria estar sentado primeiro para ser ouvido nessa CPI são os membros do governo, porque tem um ano que foi aprovado no Senado e até então não falam nada. Quer dizer, agora estão saindo os DAF, o DRU, para pagar os 30 milhões. Sim, mas cadê as normas para a população ficar sabendo? Cadê a regulamentação? O senador Omar Aziz foi muito feliz nisso.
Ninguém sabe nada. A mesma coisa com isso, o álcool é proibido, claro. Muita gente não bebe álcool porque tem o quê? Vira alcoólatra. Daqui a pouco não se joga porque vem a ludopatia. Então, se você brincar, praticamente são similares, tudo fruto do vício. Então, se você normatiza, você regulamenta, a mesma coisa, o álcool não é regulamentado, que criança não pode tomar o álcool até tal idade, então nós podemos fazer isso. Eu me lembro que quando eu fui o relator dessa matéria no Senado, e cheguei a estudar cigarro, outro caso também, exatamente, cigarro tem na carteira, proibido fumar que dá câncer. Então vai botar na tela de uma televisão que for, porque vocês verem... Mais propaganda de cigarro na televisão. Acabou. Você vê, a gente vê hoje que as bets virou uma parte econômica pesada da economia mundial. Me parece que se dos 20 maiores países do mundo só tem a Nova Zelândia e a Arábia Saudita, que ainda não tem os jogos regulamentados, regularizados. Então, aqui no Brasil é o contrário, nós passamos um ano com essa matéria aprovada e até então não foi regulamentada. Então, eu queria, senhor presidente, que Vossa Excelência antecipasse os próximos depoimentos, ou oitiva, ou convocação, ou convite, da equipe do governo, para que aqui sentasse em frente a nós e as câmeras de televisão do Brasil, qual o motivo que tem um ano sem essa regulamentação e essa normatização estar efetiva. Porque não adianta culpar somente os players, as casas de aposta, porque as casas de aposta já existiam no Brasil, bem antes desse projeto ser aprovado, projeto inclusive oriundo do governo, é importante que se diga, eu fui relator de um projeto oriundo do governo, saiu da Câmara e veio para cá. Então, hoje estão se crucificando muito somente as casas de aposta, como que são os grandes algozes. Mas o Congresso deu o viés de regulamentar. O Congresso fez a sua parte. E nós estamos precisando urgentemente que se puna quem tiver erro, mas também não podemos colocar todos no mesmo balaio, como que todos são errados, que todos cometem crime no Brasil. É importante, senhor presidente, que meu requerimento oral pudesse ser acatado por Vossa Excelência. Acatado, querido senador Coronel, inclusive queria lhe dar ciência que todos os setores do governo envolvidos, eles já foram primeiro foram convocados, através de convocação feita pelo nosso senador Isalci, e transformados em convite, porque todos se dispuseram a vir à comissão quando solicitados. Então, nós também deliberamos que podemos fazer, inclusive, sessões nas terças e quintas, para podermos dar um pouco mais de celeridade a essa comissão, porque nós temos praticamente mais 2 semanas de trabalhos aqui no Senado e vamos... Senhor presidente, pois não, uma coisa senador. Muito rápida. Eu acho que essa fala, tanto do senador Omar Aziz, quanto os comentários e a fala do senador Ângelo Coronel, elas são de extrema pertinência. Nós precisamos regulamentar, concluir essa regulamentação. Veja, o pior dos cenários é o que nós vivemos no período em que a lei foi aprovada e até agora. Porque nós não temos uma regulamentação que cria o cadastro para impedir aqueles que já ultrapassaram o limite e que já caminham para o vício, que nós não conseguimos identificar quais empresas estão utilizando servidores próprios para poder fazer manipulação dos cálculos, para poder tirar vantagem e enganar o apostador. Ou seja, a regulamentação, além de tirar milhares de pessoas a possibilidade de jogar, define como é que as pessoas vão jogar e define a regra como o jogo vai ser praticada. Portanto, o pior dos mundos é a inexistência de regulamentação e é o melhor dos mundos para aqueles que estão ganhando muito dinheiro sem a regulamentação, certo? Então, eu acho que essa comissão tem um papel fundamental no sentido da gente apressar e exigir que essa regulamentação se dê no menor espaço de tempo possível e que todas as empresas de jogos que não estiverem submetidas à regulamentação, ou, se não estiver regulamentado, que saia daqui uma recomendação que suspenda até a regulamentação ser finalizada.
para que a gente possa ter um recomeço dentro da lei, com a regulamentação inicial, que deve continuar se aperfeiçoando na medida em que vai se ganhando experiência sobre esse tipo de atividade econômica no país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério Carvalho. Passo em seguida rapidamente a palavra à nossa relatora para se manifestar sobre os requerimentos apresentados por ela. A senhora tem uma exceção ao requerimento número 210, cujo convocado se manifestou aí disponível para nos atender à solicitação dessa comissão a qualquer tempo. Esse pessoal do governo pegasse primeiro, antes até para ter 8 dias para explicar por que essa legislação não está pronta. Vai começar oficialmente dia 1º, sem cadê? Eu inclusive, estou aqui à disposição para a gente fazer duas reuniões semanais para que a gente possa contemplar aí a sua sugestão, meu querido senador Ângelo Coronel. Só, presidente, e aqui, contribuindo com o senador Ângelo Coronel, as bets que primeiro, eu sempre venho falando da regulamentação, mas tem que ter um responsável por permitir que isso está acontecendo no Brasil hoje. E até agora nós não estamos atrás do responsável, nós estamos atrás de quem está fazendo. Quem está fazendo, quando a pessoa comete um crime e não é punido, o responsável pela não punição é quem deveria punir. Não é só o criminoso, não. E aqui eu não estou criminalizando, mas eu estou achando que realmente, depois de um ano, de a gente ter aprovado aqui, ter discutido arduamente, naquela época se falava que o Brasil iria arrecadar 15 bilhões por ano, faz um ano então que nós já perdemos 15 bilhões. E a gente está ouvindo aí o governo falar que vai ter que cortar 6 bilhões para que possa se adequar ao arcabouço fiscal. Então, se nós perdemos 15, os 6 bilhões mais 8 bilhões que sobraria, daria tranquilamente para você não estar falando em corte nem nada. Então, veja bem, tem quem comete o ilícito e quem permite que o ilícito continue sendo cometido. E nós temos que ir atrás de quem está permitindo que o ilícito seja cometido, seja quem for. Não dá para fazer uma CPI só dizendo bem assim, esse cara está cometendo o ilícito e tal. Não. Quem está permitindo isso agora? Quem são os órgãos do governo federal que tinham obrigação de não estar permitindo que isso acontecesse? O presidente Lula, isso eu disse a ele lá atrás, ele fechou os bingos, que gerava milhares de empregos no Brasil. Fechou todos os bingos. Gerava milhares de empregos. Foi lá num dia, disse, olha, a partir de hoje nenhum bingo funciona no Brasil. Hoje nós não temos um bingo funcionando no Brasil, nós temos um cassino online funcionando, que tem todos os tipos de jogos imagináveis e inimagináveis pela população. Então, não é só quem está cometendo o ilícito, é quem está permitindo que o ilícito se permaneça, e isso nós temos que ir atrás também. Senador Exalcir. Presidente, nós temos diversos pedidos de informações. Acho que essas colocações que estão sendo feitas, deveríamos então fazer um requerimento de informação, porque não adianta. Vamos ver se as informações já são suficientes antes de convocá-los aqui. Mas nós podemos fazer, sim, um requerimento de informação sobre tudo isso. Por que não regulamentou, por que não fez isso, por que não fez aquilo, tanto o Ministério da Fazenda, principalmente, né? Mas eu digo, a gente ganharia muito tempo com essas informações. Eu não sei se eu fiz alguns requerimentos, mas tem que ver se está complementando o que foi falado aqui pelo senador Ângelo Coronel. E me permita complementar, mas eu acho que nesse caso que o senador Ângelo Coronel levantou, de ouvir, né, os responsáveis pela regulamentação, requerimento de informação é pouco. Até porque tem que ter uma réplica, tem que ter uma tréplica, porque que foi feito, não foi feito. Então, acho que a ideia do senador Coronel de tentar ter, num primeiro momento, priorizar essa convocação dos responsáveis pela não regulamentação, a gente precisa entender por que é que não foi regulamentado, por que é que está perdendo o recurso ao qual o senador Omar Aziz se reportou. Lá no Nordeste agora, o tema do momento é a paralisação da operação de abastecimento de água, no momento que chega o verão, pela falta de recurso.
E a gente está perdendo um recurso pela falta de regulamentação. E a gente lembra o que é que existia nesse país quando não era regulamentado. Você não consegue proibir. Ela se instala num site lá no exterior, na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa, e continua a funcionar. Então é imprescindível a regulamentação para que o país possa ter controle e capacidade de fiscalizar. Acatadas as sugestões dos senhores senadores, e nós vamos convidar, porque os agentes públicos do governo, eles todos se colocaram à disposição, inclusive várias convocações do senador Exalci foram transformadas em convite, porque todos se manifestaram absolutamente à disposição dessa comissão. E se houver necessidade de convocarmos mais entes do governo, do Poder Executivo, para virem aqui esclarecer essas dúvidas, vamos convocar sem nenhum problema e vamos fazer da maneira mais rápida possível. Muito obrigado. Passo a seguir a palavra muito rapidamente à nossa relatora, porque nós temos aí 2 delegados e mais um convocado para fazerem suas exposições e serem inquiridos por essa comissão. A título de informação, o secretário de Jogos e Apostas, Regis Dudena, logo que eu fiz o requerimento de abertura da CPI, ele entrou em contato comigo, se colocando à disposição desde então. E ele já foi convidado. Só falta a gente marcar. Mas seria importante 2 reuniões por semana, justamente porque tem muita gente para ser ouvida. Então, tem que ficar conclusivo. Então, estão à disposição, moram em Brasília. E ele me disse que eles estão analisando e trabalhando em 10 resoluções. São 10 atos normativos para a regulamentação e que entram em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. Porém, nós temos de fazer a nossa parte. A nossa parte é legislar sobre isso, porque essa regulamentação do Poder Executivo não envolve crime, contravenção, não envolve as questões que são da nossa competência, a título de esclarecimento. Então, basta convocar, está todo mundo à disposição. Senhor presidente, eu sinceramente, na hora que o senhor falou, eu não entendi exatamente qual era a pergunta acerca desse requerimento. Esse senhor Hernildo Júnior Farias, ele entrou em contato dizendo que está à disposição a qualquer momento para fazer os esclarecimentos. Pergunta a Vossa Excelência se tem algum óbice em transformar esse item em convite. Nenhum óbice. Então, nenhum óbice. E já pode marcar também, se ele já se colocou à disposição, claro. Já podemos até marcar para a próxima terça, não tem nenhum óbice. Vamos marcar sim. Eu quero solicitar aos senhores que aprovam os requerimentos que permaneçam como se encontram. Aprovado. E, em seguida, temos aqui o primeiro convidado, que é o senhor Paulo Gustavo Gondim Boba Corrêa de Souza, delegado e diretor integrado metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco. O convite se dá nos termos do requerimento número 29/24, aprovado na segunda reunião dessa CPI. Gostaria que a assessoria convidasse o delegado Paulo para comparecer aqui à nossa reunião. Bom, doutor Paulo, seja bem-vindo à comissão e agradecemos aí a sua disponibilidade de muito prontamente acatar ao nosso convite. E o senhor tem 20 minutos para fazer a sua exposição e depois vamos passar a palavra ao plenário. Por favor. Bom dia, presidente, senadora. Bom dia, presidente, a senadora relatora, demais senadores presentes e todos que estão aqui nesse recinto. A gente fez aqui uma apresentação breve, entra pela parte da legislação
que, como os senadores falaram, eu não sou a pessoa mais adequada, e sim o pessoal do Ministério da Fazenda, e especialmente da Secretaria de Apostas Esportivas. Acredito que eu fui chamado por conta da operação que nós investigamos, e o que eu poderei falar é só sobre o funcionamento das 2 casas de apostas que apareceram na investigação, e sabemos que tem mais de 2.000. Pode passar? Bom, as bets tornaram-se conhecidas de 2021 para 2022, além das apostas de cota fixa, que são as apostas nos jogos esportivos, né? Também a Secretaria de Aposta Esportiva editou outras portarias, né, permitindo alguns jogos, como o famoso jogo do Tigrinho, Fortuna e Tiger, dentre outros. Só que muitas delas têm operado à margem da regulamentação. Houve essa Lei 13.756 de 2018, né, que tinha um prazo de 2 anos para ser regulamentada, renovava mais 2 anos, que encerrava em 2022, e encerrou e não teve a regulamentação devida, que só foi começar a ter com a Lei 14.790/2023 e as diversas portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Pronto, por meio desse decreto 11.907, que a Secretaria de Prêmios e Apostas, que é responsável por monitorar, autorizar e regulamentar as apostas de cota fixa. Toda essa regulamentação que ainda está tramitando só autoriza as bets que funcionam no Brasil a funcionar aqui a partir de 1 de janeiro de 2025, se tiver toda a outorga concedida pelo Ministério da Fazenda. No que pese, que nós vamos mostrar adiante, há muitas que têm esse funcionamento aqui no Brasil, sob o pretexto de site estar sediado em outros países, geralmente paraísos fiscais, mas que todo o funcionamento é aqui. Pode passar. Pronto, aí está as 2 leis que o pessoal do Ministério da Fazenda, quando chamado, né, já que o presidente falou aqui, e demais senadores, para que a pessoa são os responsáveis mais adequadamente para falar sobre elas. Pode passar. Pronto, até o dia 11 de setembro, né, aquelas bets que não apresentaram ao Ministério da Fazenda o pedido, né, para funcionar no mercado regulado até o dia 16 de setembro de 2024, elas estariam impedidas de operar legalmente aqui no Brasil, a partir do ano que vem. Aí criou-se aí esse período de adequação em que elas poderiam funcionar, referendo que são as casas que funcionam no exterior, né? Que poderia funcionar aqui no Brasil dentro desse período de adequação. E a partir de 11 de outubro de 2024, né, acho que foi a Anatel, né, que recebeu a ordem de bloquear esses sites, que eu li em matérias jornalísticas, foi mais de 2.000, né, mais de 2.000 que foram bloqueados, que não pediram a regulamentação, e se não estou enganado, cerca de 200 sites, de mais de 2.000, que deram entrada no pedido para se regularizar, para poder funcionar no mercado regulado a partir de 1º de janeiro. Pode passar. Isso aí foram notícias que saíram na imprensa nacional sobre essa regulamentação. Pronto. Aqui são as 2 casas de apostas que nós investigamos na Operação Integration. A gente começou a investigar a lavagem de dinheiro no Jogo do Bicho, só que em uma das casas dessa do Jogo do Bicho, conhecida lá em Pernambuco, foi detectado que se podia apostar nas apostas de cota fixa, que é a Esporte da Sorte e a Vai de Bet. Essas 2 empresas, a Esporte da Sorte se denomina, se entrar no site, HSF Game NV, se diz sediado em Curaçao, é um paraíso fiscal que pertence à Holanda, ali na costa da Venezuela, e a BetPix NV. Essas 2 empresas são registradas na Câmara de Comércio de Curaçao e são administradas por essa Daltao E-Commerce Com BV, que
que tem como os administradores o Jair Almeida Tossanto, é um holandês, e também tem um Glenn Howler, que não está aí. O pretexto delas é que funcionam em Curaçao. Só que verificamos na investigação, com o apoio da inteligência e da Receita Federal, em pesquisas de fontes abertas e nas quebras autorizadas judicialmente, que ela funciona aqui 100%. A Esporte da Sorte, em pesquisas no LinkedIn, foi encontrado vários funcionários que se dizem que trabalham na Esporte da Sorte, todos residentes em Recife. Quando a Receita fazer o cruzamento desses funcionários no E-Social, todos eles são registrados em empresas da família pertencente ao dono, que é o senhor Davin. Também no LinkedIn da oficial tanto da Esporte da Sorte quanto da Vai de Bet, diz que o trabalho é presencial, no caso da Esporte da Sorte em Recife e da Vai de Bet em Campina Grande, na Paraíba. E todos esses funcionários da Esporte da Sorte que nós conseguimos coletar e fazer o confronto no E-Social para comprovar o seu vínculo de emprego, que pertence a empresas desses donos da plataforma, eles nunca saíram para o exterior, nunca receberam dinheiro vindo do exterior, nem os próprios donos têm declaração de saída definitiva ao país, também não declaram receber dinheiro do exterior e nem possuir conta no exterior. Aí nós provamos isso no curso do inquérito policial. Aí numa nova quebra fiscal, não por coincidência, o imposto de renda do senhor Darwin e do senhor José André, que é o da Vai de Bet, eles se declaram como o Darwin como proprietário de 100% das ações dessa HSF Game, que estaria sediada de Curaçao e seria do Jair Tossan, e o José André, ele se declara como 100% dono das cotas da Vai de Bet. Surgiu esse mercado regulado, aí eles criam outra empresa. No caso da Esporte da Sorte, pediu autógrafo para poder funcionar no mercado regulado por meio da Sporting Games Brasil, cuja sede dela é no mesmo local onde funcionam as empresas do grupo Esporte da Sorte em Recife, onde foram feitas buscas e apreensão com ordem judicial, onde em 3 andares em que tinha a sede dessas empresas, todas elas de publicidade e promoções de eventos, só existia material da Esporte da Sorte. Mesma coisa ocorreu na busca lá na sede da Vai de Bet. Só existia material da Vai de Bet. Demonstramos no curso de inquérito que uma empresa do grupo da Vai de Bet, que é a Pix 365, Soluções Tecnológicas, inclusive uma van que estava lá no local do dia da busca e no levantamento também preliminar da inteligência, que existia o nome da marca e um cantor que é patrocinado. Aí na placa dessa van nós verificamos no Infoseg, no Denatran, que essa van pertence a essa empresa Pix 365 Soluções Tecnológicas. Aí a BetPix, NV, eles criam agora outra empresa, o BPX, Bet Group, para poder entrar no mercado regulado com os mesmos sócios. Pode passar. Se você entrar nesse site de aposta, tem uma aba lá de cassino e também cassino ao vivo. Como essas 2 empresas que nós investigamos e demonstramos funcionam 100% no Brasil, o que é proibido, né? Só pode funcionar a partir de 1 de janeiro de 2025, se for autorizado, né, pelo Ministério da Fazenda. E, na nossa ótica, configura, portanto, jogo de azar, que são os cassinos, e esses cassinos não podem funcionar aqui no Brasil. Tanto é que acho que tem projeto aqui no Senado, no Congresso, para tentar regulamentar os cassinos físicos, né, aqui no país. Pode passar. Aconteceu no site lá do Esporte da Sorte, que ele veio com a empresa registrada de Curaçao, o número de autorização, e pertencia a essa HSF Game. Aí, como eles foram autorizados pela Loteria do Rio de Janeiro, aí eles colocaram
Ali a lotação é pela Lotege. Aí, como eu falei anteriormente, o próprio dono declara no seu imposto de renda que é dono de 100% aí dessa empresa, HSTF Game. Pode passar. Pronto, como eu falei anteriormente, esse é o LinkedIn, lá da Esporte da Sorte, funcionamento em Recife. Pode passar. E também aí da Vai de Bet, o BPX Bets Group. Ali está lá o que funciona totalmente em Campina Grande, na Paraíba. Isso é um exemplo aí de um funcionário, né, reside em Campina Grande. E também aí é o da Vai de Bet, né? Pode passar. Pronto, o que eu tinha falado, que no curso da investigação, como nós constatamos que, primeiramente, para poder apostar no site de aposta, você tem que fazer o seu cadastro e depositar o dinheiro que vai para as intermediadoras de pagamento. E para fazer o saque também. Aí constatamos que muito dinheiro das intermediadoras de pagamento ia para essa empresa, Pix 365, e para a da Esporte da Sorte, que é a Esportes e Entretenimento, que eu vi no site do Senado da CPI, que já foi feito os requerimentos, né, para essas empresas. Aí aquela van que está ali, estava no dia da busca, no dia do levantamento da inteligência, a placa dela é de outras 3, pertence a essa Pix 365. Pode passar. Pronto, é o apostador. Para poder apostar, eles têm que depositar via Pix o dinheiro nessas facilitadoras de pagamento, que nós identificamos 4 em funcionamento aqui no Brasil, que prestam serviço para essas apostas. O dinheiro, uma grande parte fica aqui no Brasil, outras vão para o exterior e principalmente vão para o dono da Bet. E constatamos, com a ajuda da Receita e das quebras bancárias fiscais autorizadas judicialmente, esse dinheiro vem para outras empresas do grupo, dos donos dessas bets. No caso das 2 que nós investigamos, como eu falei, que seria sediado em Curaçao. Outra coisa que nós achamos, no mínimo, estranho, o que dá um indício bastante claro de lavagem de dinheiro, é que essas bets, quando contratam os influenciadores, os cantores, identificamos também patrocínios também a clubes e cotas de propaganda de grandes emissoras do Brasil, como a Bet deixa o dinheiro nessas intermediadoras de pagamento, essas pessoas contratadas, ela não recebe dinheiro diretamente da Bet, e sim dessas intermediadoras de pagamento. E a Receita Federal constatou que elas não têm aquele departamento de compliance. O CAICEI conhece o cliente, né? Que todos os bancos têm. Todas as comunicações dessas transações irregulares que nós recebemos do COAF foi porque os bancos onde essas empresas têm contas que comunicaram ao COAF e à Receita Federal. E até um facilitador para, a partir de janeiro, a Receita Federal, o Banco Central, os órgãos de controle e fiscalização se atentar para isso, né? Que, pelo que eu li, as próprias bets agora vão passar a pagar uma taxa de imposto. Ou seja, se aquele dinheiro que é da sua casa de aposta, que está depositado na conta das intermediadoras de pagamentos, não vem para a bet, como é que você não vai entrar no seu balancete? Como é que você vai calcular, você vai pagar esse imposto? Entenderam? Teve uma influenciadora que nós investigamos, de conhecimento nacional, só para dar título de exemplo. Em 2023, a empresa dela, que é de publicidade, declarou no imposto de renda 31 milhões de reais, que recebeu 19 milhões, 61% de uma única casa de aposta esportiva. E esse pagamento é feito pela intermediadora de pagamento, que é a casa de aposta, que tem contrato, né, com a casa de aposta. Pode passar. Pronto. O começo da investigação foi justamente isso. Fizemos uma busca em 2022, lá numa determinada banca do Jogo do Bicho. Aí foi possível constatar que se podia jogar fisicamente, que nem no mercado regulado, a partir de janeiro, vai poder jogar fisicamente no futebol. Aí foram policiais lá e jogaram tanto no futebol quanto no Jogo do Bicho, o que é permitido, o que é ilegal. Aí as bets entraram na investigação justamente por conta disso. Pode passar. Pronto.
Tem outra apresentação, mas é o que ilustra mais, é o que eu falei desses funcionários, né, da Esporte da Sorte, do LinkedIn, que todos eles trabalham aqui no Brasil, todos recebem por aqui. Eu não te mostrar no inquérito que elas funcionam efetivamente aqui, 100% aqui no Brasil, o que não pode, só vai poder funcionar a partir de janeiro, quando, se tiverem, né, a outorga. Obrigado, doutor Paulo. Passo a palavra aos senadores que quiserem se manifestar. Relatora, por favor. Agradeço imensamente, doutor Gustavo, pela sua presença, pela sua explicação. Gostaria também de pedir que o senhor disponibilizasse para a CPI essa apresentação, se seria possível. Ah, já está? Ok. Ok, muito obrigada. Gostaria de questionar, doutor Paulo. Primeiro, o senhor trouxe a nossa legislação, disse das proibições, mas há rumores de que bets que nós consideramos nesse momento ilegais, elas estão apresentando uma autorização advinda da Loterge. O senhor entende que a Loterge tem competência para autorizar o funcionamento de bets no Brasil? Diante desse estudo todo da legislação vigente? Pelo que eu entendi, em tese teria. Agora, as casas de apostas autorizadas, vamos lá, pela Loterge, só podia atuar no território do estado do Rio de Janeiro, né? Mas só as autorizadas, as esportivas. As autorizadas pela só Loterge. no estado do Rio de Janeiro. Agora, como é que se bloqueia o acesso de pessoas fora do estado do Rio de Janeiro? Se nós entrarmos aqui em Brasília, a gente consegue jogar lá, né? Exato, seja, mas a Loterge virá explicar. Fora. A Loterge virá explicar para a gente. Eu agradeço. Senhor delegado, eu gostaria de saber quais os crimes que foram imputados ao senhor Darwin Henrique da Silva Filho e quais as empresas vinculadas a ele. Ele foi indiciado por integrar, né, a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Empresas vinculadas a ele, nós temos, senadora, relatora, aí nessa apresentação, que é a Esportes e Entretenimento e Promoções de Eventos Esportivos, a empresa de promoção de eventos, que só tem um cliente, a Esporte da Sorte. Também tem a MD, Agência e Marketing. No curso do inquérito, fomos verificando que eles iam criando empresas. Também temos a DHF, se não me engano, Produções. Aí tem a Aeriscape Bet, né, que eles criaram sob a premissa de título de capitalização. Também tem a X1 Bet. Quais os crimes imputados à senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, a senhora Maria Aparecida Tavares de Melo, a senhora Deise Henrique da Silva e a senhora Geórgia Duarte Emerenciano? Integrado em relação criminosa e lavagem de dinheiro. Os mesmos do senhor Darwin? Isso. Tá. Quais os crimes imputados ao senhor Eduardo Pedrosa Campos e a Maria Bernadette Pedrosa Campos, além de Maria Carmen Pena Pedrosa? Os mesmos crimes, senadora. Ok. Quais os crimes imputados a Maria Eduarda Quinto Felizola? Também organização criminosa e lavagem de dinheiro. E a Flávio Cristiano Bezerra Fabrício? Também, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Gostaria que o senhor nos esclarecesse qual a relação entre essas plataformas e essas pessoas agora citadas, a senhora Deolane da Silva. Tinham alguma relação contratual? Quais as ilicitudes identificadas? Ela teria adquirido uma Lamborghini da Esportes da Sorte? Foi identificado o pagamento desse veículo? Houve outras transações suspeitas realizadas entre a Casa de Apostas e Deolane Bezerra? A gente tem um contrato com a Esportes Entretenimento, a marca Esporte da Sorte, por essa empresa do senhor Davi, tinha um contrato de publicidade com a Bezerra Publicidade, de propriedade da influencer. Ela aparece na investigação justamente pela compra dessa Lamborghini. O que nós entendemos que o senhor Darwin
ele tinha um canal legal de importar esses carros, ele já tinha importado anteriormente uma Ferrari e importou essa Lamborghini. Nós verificamos que ela não tinha restrição, ou seja, dando indicativo, foi comprado à vista ou por dinheiro, por transferência bancária, não sabemos como ele comprou, mas está constatado que não havia restrição. E assim que ele compra, ele vende. Temos o contrato da venda, 3 milhões e 400, se não estou enganado, e o preço dela na tabela FIP é de quase 4 milhões e 96 mil reais. Descontão, hein? E o senhor me disse, o senhor teve acesso a 2 contratos, um de publicidade e outro, primeiro que o senhor disse, é também de publicidade? Não, tem esse contrato aí da compra e venda aí da Lamborghini. E também tem um contrato de publicidade da Influencer com o Soldado, com 1.000 das empresas deles. É a Celebrate da Esportes e Entretenimento e a Bezerra Publicidade. Ah, tá. Entendi. Agora, com questões relacionadas à Vaidbet. Quanto aos senhores José André e Aisla Sabrina, eles são sócios da Pix 365 Soluções Tecnológicas e, segundo o Ministério Público, este é o nome da empresa de apostas esportivas online Vaidbet. É isso mesmo? Isso, eles são casados e são os sócios. Quando começamos a investigação, nós vimos que os pagamentos das intermediárias de pagamento dessas casas de aposta, tanto da Vaidbet no caso, esse dinheiro ia das plataformas de intermediários de pagamento diretamente para essa conta da Pix 365 Soluções Tecnológicas. E constatamos que algumas vans utilizadas por essa Vaidbet, como mostramos na apresentação, é cadastrada na Pix 365 Soluções Tecnológicas. Okay. Quais são os crimes? Senadora Soraya, só para me ter uma ideia, noção de tempo, só que eu não tive até agora. Esses 19 milhões que foram pagos, foi em quanto tempo isso? A senhora fala da influência que eu acho. Não, que uma terceira empresa pagou para a influência 19 milhões, você falou para mim aí no seu depoimento. Pronto. Constatamos que no ano 2023, está no imposto de renda. Você podia me dizer 12 meses, 10 meses, 19 milhões, quanto tempo foi pago? Foi janeiro, fevereiro até dezembro de 2023, também está no imposto de renda e também está no balancete da empresa. Quanto? 10 meses? 10 ou 11 meses. 11 meses. Quer dizer, nós estamos falando num grão no deserto, porque isso aí, só uma pessoa, 19 milhões num ano. Nós estamos falando aí de várias e várias outras pessoas e várias empresas que estão fazendo propaganda sobre isso, né? Nós estamos falando de uma pessoa só, senadora. Só para me ter uma ideia, em um ano, uma empresa repassa 19 milhões para propaganda. Veja bem, nós estamos falando de propaganda. Imagine o lucro. Para você pagar 19 milhões em 10 meses, 11 meses para uma pessoa, veja o lucro que essa empresa está tendo com o dinheiro que está saindo do Brasil, que não está pagando imposto e que eu não vou nem entrar nos outros crimes aí que está sendo cometido, mas eu só estou querendo aqui ter uma noção, para as pessoas terem noção. Nós estamos falando em 11 meses, uma empresa só uma empresa, só uma influencer, tá? Imagina aquelas pessoas que estão na televisão fazendo propaganda, jogadores, ex-jogadores, influencers e outras coisas mais. Senhor delegado, essa empresa desse casal, a Vaidbet, teria feito pagamentos ao senhor Gustavo Lima e a que título? Constatamos no relatório de inteligência financeira, que foi até o motivo dele ser indiciado, que a Azelu Brasil, facilitadora de pagamento, conhecida como ZenetPay, era uma das intermediadoras de pagamento que trabalhava para a Vaidbet. E essa empresa é de um casal que é irmão do senhor José André. Aí constatamos entre janeiro, fevereiro e dezembro de 2023 que essa intermediadora pagou diretamente 5.750.000 para uma outra empresa do cantor GSM Empreendimentos. E a própria Pix 365 teria pago 200 mil. E da GSM, 1.350.000 teria ido para a conta pessoa física do cantor. Ok. O senhor disse que indiciou Gustavo Lima. Quais crimes?
lavagem de dinheiro e integrar a organização criminosa. Quais outras relações existentes entre a empresa... eu acho que o senhor já esclareceu. E quais são os próximos passos da investigação? Ou o senhor já concluiu totalmente essa investigação? Está com o Ministério Público. Eles requisitaram em setembro, dia 20 ou foi 21, algumas diligências que nós já cumprimos e encaminhamos para ele no começo de outubro, dia 10 ou foi 11 de outubro, se não estou enganado. Muito obrigada, eu estou satisfeita por enquanto, senhor presidente. Próximo inscrito, nosso vice-presidente Alessandro Vieira, por favor. Obrigado, senhor presidente. Doutor Paulo, por favor, o senhor pode detalhar mais esse roteiro de lavagem de dinheiro, de quanto dinheiro nós estamos falando e qual era o passo a passo? Na investigação, no caso da Esporte da Sorte, havia uma mistura do dinheiro do jogo do bicho com o dinheiro das bets, que eu até acredito que os próprios donos nem saibam distinguir o que é do bicho, o que é da bet, porque é muito, muito dinheiro. A quebra fiscal no período 2019 a maio foi junho de 2023, dá mais de 3 bilhões de reais. Bilhões de reais. Quando nós remetemos um inquérito por meio do COAF, eu não posso falar muito porque está em segredo, uma unidade de inteligência financeira de um país europeu entrou em contato com o COAF, dizendo que essas empresas movimentou de setembro de 2023 a setembro de 2024 mais de 480 milhões de euros, que dá mais de 3 bilhões de reais. Isso lá fora. E como eles identificaram, era uma ordem de pagamento para um determinado clube de futebol daqui do Brasil, patrocinado por essa bet, que por sinal em jornais que eles até rescindiram o contrato. Pronto, senador, para responder a sua pergunta, o mecanismo da lavagem, demonstramos que ela funciona aqui no Brasil. Se funciona aqui no Brasil, é ilegal. Como nas plataformas tem o jogo de cassino, é a contravenção penal do artigo 50 do Decreto-Lei das contravenções penais. É uma das infrações penais antecedentes do crime de lavagem de dinheiro, junto com a do jogo do bicho. O dinheiro, especificamente da bet, o apostador aposta, vai nessas intermediadoras de pagamento, que é a Zelu, PagFest, ZRO e a Paybrooks, que eu acho que é a maior facilitadora de pagamento aqui do Brasil, que o COAF nos informou que ele faz 3 milhões de operações Pix por dia, dá 90 milhões. Eles trabalham para vários serviços e nos informaram que prestava serviço para mais de 1.000 bets, inclusive até num dos relatórios de inteligência financeira. Aí esse dinheiro que fica na intermediadora, uma parte vai para os donos da bet, por empresas que eu falei e que a senadora me fez as perguntas, que está o nome deles e de familiares. Em tese, teria que vir do exterior, né, já que ele disse que a empresa é sediada em Curaçao. E como eu falei no começo da minha apresentação, não há nos impostos de renda dele declaração de ter recebido nenhum dinheiro vindo do exterior. E nem possui contas no exterior. Aí dessas dessas intermediadoras, vai para contas deles, dos familiares, vai uma parte para pagar, né, os prêmios, os apostadores que logo êxito e recebem, e que também eu falei, eles usam esse dinheiro que fica lá na intermediadora de pagamento para pagar os clubes que eles patrocinam, os influencers, as pessoas que eles têm contrato, que eu reputo ilegal, porque o certo vim para contabilidade da sua empresa e de lá sair para os apostadores e as pessoas que eles têm contrato. Doutor Paulo, os responsáveis pelas intermediadoras também foram indiciados na operação? Foram sim. O da Paybrooks, Zelu Brasil, foram iniciados. O senhor tem notícia... E até bloqueios, né? Foi feito bloqueios nas contas e aplicações deles. O senhor tem notícia de envolvimento dessas pessoas com outras modalidades criminosas no estado de Pernambuco ou não? Sim, no estado de Pernambuco, e falando com um colega e também com o pessoal
do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Inteligência, há uma investigação lá de outro delegado de tráfico de droga e organização criminosa, lavagem de dinheiro do tráfico de droga, e que há uma intermediadora, que é a Paybrooks, aparece. Com relação a bancas de advocacia, existem valores de transferência que aparentemente sejam incompatíveis com a prestação de serviço para alguma dessas empresas? Não, até então nós não identificamos isso, não. Nenhum escritório de advocacia. Satisfeito, senhor presidente. Senador Ângelo Coronel, próximo inscrito. Presidente, depois o autor do requerimento. Presidente, relatora, meu nobre senador Alessandro, eu posso fazer algumas perguntas, tecnicamente, ao nosso delegado, Paulo Godin? Sem dúvida, senador. Doutor Paulo, você falou que as empresas estavam operando abaixo da regulamentação. Qual a regulamentação? É que as empresas sediadas no Brasil... Porque não tem regulamentação, por isso que eu estou lhe perguntando. Qual a regulamentação? Tem a regulamentação está em andamento. Tem várias leis, né? E tem várias portarias do Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Eles seriam as pessoas mais adequadas de estar falando aqui, mas para nós podermos imputar alguma conduta criminosa aos investigados, a gente teve que estudar um pouco, né? Não sou especialista, mas resumindo, esse mercado regulado, que, como o senhor falou, que está em tramitação, só vai estar pronto para funcionar legalmente aqui no Brasil a partir de 1 de janeiro, né? As empresas da BETS que foram otorgadas pelo Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas. O senhor disse que os donos, se não me falha a memória, não gravei o nome de um deles, é 100% dono. Então, se ela é 100% dono, está no imposto de renda, está no balanceiro da empresa, então significa que não tem laranja aí. Não, acabou de informar isso. Ele declara, os dois que eu falei, que se declara 100% dono da HSF Game e a BetPix NV, eles se declaram como dono de 100% dessas empresas. Mas não tem nenhum valor que eles declararam. Como eu falei, em tese elas estariam em Curaçao, eles não declaram receber dinheiro do exterior e nem possuem conta no exterior. O que eu falei do balancete foi da influencer que a senadora havia me perguntado, que eu falei, a de São Paulo, por meio de um contrato celebrado entre a empresa do CEL da Esporte da Sorte e a empresa dela, no próprio balancete da empresa dela e declaração do imposto de renda de 2024, exercício 2023, que declarou um faturamento de aproximadamente 31 milhões de reais, dos quais 19 milhões dá 60 e algum pouco por cento. Veio só de uma única empresa, essa Esporte da Sorte. Foi só dessa influenciadora e não do dono das Bet. Essas duas empresas que, em tese, que eles alegam estar sediadas em Curaçao, né? Quando o governo enviou esse projeto de lei para a regulamentação aqui no Congresso, eu fui designado relator. Naquela oportunidade, eu fiz a questão de estudar o mercado. E, na verdade, 99% das empresas registradas fora do Brasil, já que não tinha nenhuma legalidade registrar essas empresas aqui. Então, o senhor, como um homem da lei, da polícia, como é que o senhor enxerga hoje os estádios de futebol com placa, novelas? Será que todo esse povo estão cometendo alguma ilegalidade com a cobertura da grande mídia, com a cobertura, inclusive, da própria justiça, porque estão com os olhos fechados sobre isso? Então, a pergunta é isso. Nessa operação do estado de Pernambuco, o senhor falou, o outro foi Campina Grande, foi Paraíba, o Ministério Público e a Polícia Civil estão andando irmanados ou há alguma divergência entre a Civil e o Ministério Público? Em Pernambuco ou na Paraíba? Os dois. Em Pernambuco está com um certo impasse, que eles fizeram um requerimento de umas diligências, nós cumprimos. E ontem eu não li a manifestação, mas eu soube que eles deram manifestação dizendo que nós não havíamos cumprido a diligência e estava aguardando... Quem deu a manifestação? O Ministério Público de Pernambuco. Eles pedem novamente, por caso da Vaidebet, ir para Paraíba, né? Porque alega ser de lá.
e também se manifestaram que estão aguardando a análise da quebra bancária. Então, não há nessa operação, foi realizada pela Civil, não há uma unidade, não há um pensamento uno entre o Ministério Público e a Polícia Civil. Não, a gente respeita toda a manifestação deles. Por meio do GAECO são 5 promotores, 5 a 6, bastante profissionais. Nos reunimos, pediram lá as diligências. Na nossa ótica, nós fizemos, entregamos a eles. Temos o documento que foi juntado no processo, que esses requisitos foram cumpridos. Aí ontem, como eu falei ao senhor, eu não li essa manifestação, eu vi por conta de uma notícia que saiu num blog lá de Recife, que estariam aguardando agora a análise da quebra bancária. O senhor confirma que o Ministério Público pediu arquivamento do processo, via inclusive a própria promotora do caso? Eu tinha lido uma manifestação na semana passada que eles pediram o arquivamento em relação a um negócio jurídico de compra e venda de 2 aeronaves, entre essas 2 plataformas que nós falamos e uma empresa de um cantor. E não o arquivamento todo do inquérito. Porque se pedisse o arquivamento todo... O pedido não foi de arquivamento do inquérito. Se pedir o arquivamento do inquérito todo, eles não se manifestariam. Então o senhor disse que ouviu dizer, então você não tem base ainda para dizer não, se semana passada, houve um pedido de arquivamento de todo o inquérito ou foi somente de compra de aeronave? Da parte. Eu estou dizendo, semana passada eu vi uma manifestação deles que eles pedem o arquivamento do negócio jurídico da compra das aeronaves. E não de todo o inquérito. Porque se pedisse o arquivamento de todo o inquérito, eles não se manifestariam, como eu falei ontem, que eu li no blog, que estariam aguardando a análise da quebra bancária. Então, em nenhum momento, o GAECO pediu o arquivamento do inquérito policial todo, não. Só uma parte? Você não de alguns negócios jurídicos. Você não sabe distinguir quais foram as partes. O que é atinente à BET e o que é atinente à aviação? É o que eu li semana passada, realmente eu li essa manifestação, em relacionamento à venda, compra e venda de 2 aviões. De uma empresa de um cantor, com as 2 bets que nós investigamos. Na ótica dele, foi legal. Senhor presidente, eu fico assim até surpreso, porque eu acho que numa CPI, que eu já fui presidente de uma aqui muito problemática, e muitos vinham aqui dar depoimento, e são depoimentos fáceis de serem dados, principalmente quando é atividade que ainda não é regulamentada oficialmente no país. Era importante, eu reitero, que Vossas Excelências, que estão na relatoria na presidência, antecipasse alguns depoimentos que estão previstos para o futuro, porque senão a gente fica caracterizando que nós estamos começando a CPI pelo fim. E CPI tem que começar pelo início. Então nós temos que, na realidade, ver se há ilegalidade ou se há vamos supor assim, uma flexibilidade por parte dos órgãos de repressão ao Brasil. Porque todos nós sabemos, eu acho que ninguém aqui é infantil, que jogo de bicho no Brasil é cultural, inclusive é o único país do mundo que tem jogo do bicho é o Brasil, e tem sempre repressão, mas na hora H sempre é flexibilizado. As bets, pelo que eu estudei durante a relatoria, elas praticamente 99% são oriundas de países fora o Brasil, Grécia, Estados Unidos, Portugal, e já se tentou evitar até a regulamentação em outros países e não deu certo, e a clandestinidade continuou e os jogos são bancados livremente. Então nós temos que ter esse cuidado, que já que na minha ótica jogos é uma atividade econômica que vai ser de grande valia para os cofres do Brasil, que está precisando de recursos, tanto foi citado aqui pelo senador Omar Aziz, que o governo vai cortar 6 bi, e se pegar somente as 200 bets que estão praticamente regulamentadas, que deram entrada na Secretaria de Apostas, já se chega a esse valor. Mas mesmo assim já estamos há um ano perdendo essa arrecadação. Vai fazer um ano agora que nós aprovamos aqui no Senado Federal, e foi referendado pela Câmara e sancionado pelo governo, e até então não. E uma notícia interessante, que a gente fala muito na hipocrisia brasileira, mas é importante também que a gente traga esse assunto. Hoje eu vi uma matéria que os evangélicos estão jogando mais nas bets do que nas
nas loterias esportivas tradicionais. Então, significa que as bets estão entrando realmente na cabeça até daqueles que se postaram contra a matéria na época da sua votação. Então, é importante, presidente, doutor Irã, que a gente cite isso, porque não podemos crucificar uma atividade econômica. Por exemplo, o próximo Big Brother Brasil, eu também li ontem, que vai ser patrocinada pela empresa Bet Nacional. Diretamente o Big Brother Brasil, que é um programa de altíssima audiência, vai ser bancado pela Bet Nacional. Os senhores veem os grandes times de futebol todos com uma Bet no peito. Só tem um, se não me engano, que não tem uma Bet estampada na camisa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não expulse esses empresários que vieram de fora e os empresários do Brasil, simplesmente por questões até de ordem pessoal, por não gostar de jogo. Então, é importante que a gente dizer, como a pessoa pode não gostar de fumar, mas eu posso gostar de fumar. Então, não é porque eu gosto de fumar, você não gosta, que nós temos que ser contrário. Bebida pela mesma forma, o jogo pela mesma forma. Eu quero deixar claro que eu não jogo. Joguei uma vez, perdi R$400 e desisti de jogar, porque eu já vi que eu não dou sorte em jogo. Então, mas eu me preocupo com a atividade econômica. Porque é difícil hoje você acabar com as bets no mundo, porque isso é uma questão mundial. Eu repito, só tem a Indonésia, que não tem os jogos, e parte da Arábia Saudita já começou também a bancar os jogos oficialmente. Então não podemos deixar o Brasil a reboque de algo que já é domínio público no mundo. Então eu peço ao doutor Paulo, como homem da lei, que estão muito cuidado nessas apurações e que é bom sempre estar acostado de laudos do Ministério Público para que não haja aquela separação. A polícia é a favor, o Ministério Público é contra. E aí, como o povo brasileiro vai acreditar na Polícia Civil ou vai acreditar no Ministério Público? É importante que os órgãos de controle tenham pelo menos, que falem a mesma língua. É isso que nós fizemos aqui no relatório de legalização das bets, onde destinamos parte da receita que serão gerados pelo imposto, pelo GGR, fruto oriundo das bets, para a Polícia Federal exercer esse controle. Como tem recurso também para combater a ludopatia, como tem o alcoolismo. Quem bebe tem a ludopatia para quem joga. Então, tudo isso foi destinado fruto desse repasse que serão feitos do imposto pago pelas bets. Então, eu queria só deixar isso aí como minha última fala desse bloco, que é importante, doutor Paulo, que, repito, que temos esse cuidado de qualquer operação que seja embasada também com o Ministério Público. O Ministério Público é muito importante nesse processo. E, para encerrar, o que me informaram ontem é que o próprio Ministério Público, via o GAECO, a assinatura de 5 promotores, pediram o arquivamento desse processo que Vossa Excelência colocou na tela. Quando nós representamos pelas medidas cautelares reais, prisão, busca e de constituição sequestro, o Ministério Público foi 100% a favor. Foi manifestação de uma promotora de justiça que está dentro desse grupo junto com o GAECO. Bom, antes de passar... Pela ordem. Pois não, senador Ciro, pois não. Eu queria saber, se eu fosse mais claro, delegado, o Ministério Público pediu o arquivamento ou não disso? Do inquérito, não. Não? Porque se pedisse o arquivamento de todo o inquérito, eles não estariam aguardando a análise bancária. Bom, antes de passar a palavra... Presidente, só pela ordem aqui. Pois não, pela ordem, senador Humberto Costa. Eu poder acompanhar todo o processo, mas eu queria apenas registrar a importância dessa investigação que foi feita em Pernambuco, o trabalho realizado pela Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, e que eu acho que abre vários horizontes de por onde outras investigações poderão ser feitas, o que é que se pode buscar numa investigação, para que nós possamos ter realmente clarificado o que é que acontece nesse mundo das apostas, das bets, enfim. Queria parabenizar o doutor Paulo Gondim e desejar que tenha sucesso na conclusão desse processo, desse inquérito. Obrigado. Obrigado, senador Humberto Costa. E antes de passar a palavra para o próximo inscrito, que é o senador Isalci, queria também fazer uma referência ao fato do senador Ângelo Coronel não ter sorte no jogo, porque é um homem muito bem sucedido no amor. Eleusa ama profundamente o coronel. O amor, então, você jamais terá sorte no jogo pelo amor que você dedica a Eleusa e a Eleusa a você.
Parabéns aí e felicidade para o casal. Quero passar a palavra ao próximo inscrito, que é o nosso querido senador Isalci. Presidente, doutor Paulo, um dos objetivos da CPI realmente é a gente buscar uma legislação compatível para evitar o que foi dito aqui pelo senador Maraziz e que todo mundo sabe, não é, com relação à saúde mental dos apostadores, o que está acontecendo, a questão do endividamento, a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa, né, regulamentar ou legislar sobre isso. Então, tudo aquilo que Vossa Senhoria puder contribuir, né, para aperfeiçoar a legislação e colocar, nós agradecemos, evidentemente. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quais as medidas de rastreamento financeiro e de cooperação internacional estão sendo adotadas para identificar a extensão das operações da organização criminosa, considerando o uso de criptomoeda e transações transnacional? Quebra fiscal, foi constatado que houve uma empresa que apareceu na investigação, havia comprado, né, a criptomoeda, que funciona regularmente, né, já que foi informado, né, a Receita Federal, algumas dessas plataformas, exchange, né, que chamam. Mas das pessoas, foi uma empresa intermediadora de pagamento que comprou criptomoedas, investigada, comprou criptomoedas numa digestão. Bem, considerando que tem a legislação que foi citada, a 14.790, a exigência de compliance vinculada ao COAF, quais são os mecanismos específicos utilizados pela Polícia Civil para identificar e investigar fraudes que envolvem a manipulação de CPFs e o uso de contas transacionais, e como essas práticas são alinhadas com as ações das fintechs e certificadoras do setor? O senhor fala para criar CPF para ficar se cadastrando? Hoje tem não sei se durante os procedimentos vocês encontraram muita manipulação de CPF. Estão falsificando muito CPF. Não, a gente foi detidamente às plataformas, né, e a Casa de Bicho que nós investigamos, aos proprietários. Não chegou a verificar essa questão da manipulação de CPF? Nessa operação não teve nenhum? Não, mas em um dos RIFs das intermediadoras de pagamento aparecem milhares de comunicações de diversos CPF e CNPJ, mas não foi alvo de nossa investigação, não. Bem, como a operação Integração estabeleceu a conexão entre os contratos publicitários firmados por influenciadores, como a Deleone, foi falado aí, Bezerra, e os fluxos financeiros suspeitos das casas de apostas investigadas, como é que vocês fizeram essa conexão aí, através da intermediária, da empresa de pagadora, não é isso? Isso, a gente via o dinheiro ia de uma empresa de publicidade, de um do céu da Bet, aí dessa empresa, essa empresa recebia da própria intermediadora de pagamento, da intermediadora de pagamento, eles mandavam para as pessoas contratadas. Parte desse dinheiro não vinham para o balancete da Bet, ia da intermediadora, ia para esses influencers, cantores, também para clubes de futebol e emissoras de TV. E o contrato não é com a Bet, é com a instituição pagadora? Contrato de publicidade, etc? Não, o contrato de publicidade que nós foi com uma influencer e um cantor foi com as empresas da família dos Servos das Bet, tanto a de Pernambuco quanto a da Paraíba. E as empresas, então, faziam o pagamento? A gente identificou muitas partes desse pagamento era feito diretamente pelas intermediadoras. Entendi. Que fica o dinheiro na parte das intermediadoras, uma ia para o exterior, outras, acredito que vinha também para a própria empresa do dono das Bet e também para pagar influenciadores, clube de futebol. Vocês chegaram a pegar o contrato entre essa instituição pagadora com as bets?
Tem esse contrato? Tem, os advogados juntaram no processo. Bem, nós pedimos cópia do processo, acredito que então vai estar disponibilizado. Exatamente para a gente ver como é que era o mecanismo, quem autorizava o pagamento, não é? Porque, pelo que o senhor está falando, as empresas dos proprietários autorizavam a empresa de pagamento a fazer o contrato, ou pagar a nota do contrato de publicidade. O contrato de publicidade foi feito tanto do cantor quanto da influência aqui citada, que a senadora relatora me fez as perguntas. Aprendemos alguns contratos, era feito com a empresa deles, com empresas da família, dos donos dos céus da Bet. Não, era com a empresa da família, mas quem pagava é a intermediadora lá. Então, Isso tinha parte lá que identificamos no fluxo financeiro, que ia o dinheiro diretamente da própria intermediadora para esses contratados. Pois é, mas como a intermediadora não tem contrato com eles, provavelmente tem um contrato com a empresa dos donos para autorizar a pagar, porque eles pagavam. Isso, aí teria que vir. Foi o exemplo até que teve do Corinthians, né, que eu li na internet. Isso até que eu vou fazer a pergunta aqui. Que foi celebrado o contrato, quer dizer, não é alvo da minha investigação, né? Lá da Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pelo que eu li, o contrato tinha sido feito com a empresa da Paraíba, o senhor José André, e parece que no contrato previa que o pagamento fosse feito a cada 30 dias por meio de duas intermediadoras, que seria a Payblux e a Zelu Brasil. Aí nessa reportagem que eu li, o pagamento tinha sido feito por outras intermediadoras, das quais uma foi investigada, que é a PagFest, que também é de Campina Grande, foi pago o patrocínio por 2 CNPJs dessa PagFest, que não estava previsto no contrato. Na investigação, identificou exatamente o pagamento de 56 milhões realizados por intermediárias ausentes no contrato formal, entre o Corinthians e a Valdebet. Quais medidas específicas foram adotadas na operação integração para verificar a origem dos recursos dessas intermediárias e quais os indícios que conectaram essas empresas ao suposto esquema de lavagem de dinheiro? Aí a investigação está mais detalhada na Polícia Civil de São Paulo e lá do Ministério Público, né, do GAECO, lá de São Paulo. Isso na operação de São Paulo? Isso. Nós pedimos também a documentação relacionada a isso. Concluindo já, presidente. Considerando o volume expressivo de 702 milhões em movimentações financeiras suspeitas apontadas no relatório, quais medidas investigativas específicas foram ou estão sendo tomadas para rastrear e comprovar a origem e o destino final desses recursos, especialmente em relação às transações envolvendo Bezerra Publicidade e Comunicação e a EDS CAP? Foi feita a quebra fiscal, também a quebra bancária desses dois que o senhor citou e de demais investigados. Tá. Mas está sendo... Bem, já foi feito o pedido, já foi rastreado? Já foi... E foi identificada a origem disso? A origem? O laboratório já foi decretado pelo Tribunal de Justiça, né, na vara criminal, que foi distribuído o processo. Tem muitos bancos e fintechs que estão com dificuldade de fazer a transmissão de todos os dados da quebra bancária. Inclusive até o presidente do Febraban procurou o nosso diretor de inteligência e o laboratório de lavagem de dinheiro a quem compete fazer a análise, aí vai levar um certo tempo. Porque pelo volume transacionado muito grande, tem muitas cargas bancárias, né? Entendi. Bem, nós já fizemos requerimento, presidente, também de solicitação do COAF, né, de quebra de sigilo de algumas instituições. Bem, considerando os indícios levantados pela operação integração, quais foram os critérios e objetivos utilizados para vincular a aquisição de bens de luxo e empréstimos milionários por Boris Maciel Padilha a um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais? Nessa operação, você... Sim, o crime de lavagem é bem simples. A atividade legal que nós investigamos, as infrações penais antecedentes, jogo do bicho e jogo de assar, por meio do cassino online dessa plataforma, que nós demonstramos que realmente eles funcionam aqui no Brasil e não fora. E o que é que eles fazem para lavar dinheiro? É distanciar o dinheiro da origem ilícita e da aparência da origem ilícita. Eles vão comprar carro de luxo,
vão comprar fazer inúmeras transações bancárias, gastar joias, tudo bem de luxo. Aí, especificamente do Boris Padilha, nós soubemos, depois que deflagramos a operação, que ele chegou a morar com a genitora de 2 investigados, o senhor Davi e a Marcela. Eles tinham uma relação de muito tempos atrás, chegou a ser padrasto dele. O próprio advogado do senhor Boris nos mostrou um contrato que fez de comprar de uma aeronave, que foi até apreendida. O que nós verificamos é que o senhor Davi, o céu das Portas da Sorte, utilizou da pessoa do Boris para adquirir um helicóptero, que foi até apreendido na fábrica da Elibras, em Minas Gerais. E também o COAF havia informado desse contrato de mútuo, né? Cerca de 10 milhões e 500 mil reais, se não estou enganado. O próprio COAF, ele não quis dizer a intenção desse mútuo, e no depoimento que ele prestou a um delegado que eu pedi para ser ouvido, restar que o próprio advogado dele procurou a gente espontaneamente, ele veio de São Paulo para cá, para ser interrogado depois da deflagração da operação, e explicou que trabalhava fazendo dinheiro, tinha que ter um capital de giro, e vendendo e comprando bens de luxo e revendendo posteriormente para ter o lucro. Aí teria feito esse contrato de mútuo com o senhor Davi, foi o que ele alegou, para poder ter um capital de giro, para fazer os seus negócios. Está no depoimento, está no inquérito, até falar para o nobre senador, para o presidente, a relatora, a magistrada que deferiu as medidas, ela inclusive autorizou o compartilhamento de todo o inquérito policial e das medidas que foram deferidas ao longo do inquérito. Se essa CPI, por bem entender, pode fazer esse requerimento da Polícia Civil de Pernambuco, que nós, cumprindo a decisão, podemos disponibilizar 100%. Não sei se já foi pedido, ou a Polícia Civil ou ao Ministério Público. Mas se não foi, nós vamos pedir. Nós pedimos uma série de documentos, mas se não tiver, a gente complementa o pedido. Bem, como é que o inquérito fundamentou a relação entre as transações suspeitas e as empresas investigadas, como a Esporte da Sorte e VaideBet? Como é que vocês conseguiram fazer essa relação? Como é que vocês chegaram nisso? A relacionar as duas especificamente, uma com a outra? Não, a relação entre essas transações suspeitas todas, as empresas investigadas, com o Esporte da Sorte e a VaideBet. Sim, pela plataforma da Esporte da Sorte, é imputado o jogo de azar e o jogo do bicho, né? Que a investigação começou pelo lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Aí quando fizemos a quebra e recebemos os RIFs do COAF, aí são centenas de milhares de transações, várias contas, Pix, TEF, milhares de depósitos em espécie na conta dos CEOs e familiares, né? A quais essas empresas são vinculadas. Inclusive o próprio COAF atesta as comunicações suspeitas, né? Dentro daquela regulamentação do Banco Central, configurando indícios, né? De lavagem de dinheiro. E também 99% das pessoas investigadas, se não me engano, acho que só foi uma, que deu compatibilidade entre o que movimentou e o que efetivamente declarou ao imposto de renda. O que para nós é suspeito, indício de lavagem de dinheiro, que levou ao indiciamento deles. Entendi. Bem, quais são os desafios operacionais e jurídicos enfrentados pela Operação Integração ao lidar com plataformas que operam fora da jurisdição brasileira, e como o Brasil pode fortalecer sua cooperação internacional nesse campo? Vocês tiveram já dificuldade? Não, essas duas que nós investigamos, eu falei na minha apresentação, a gente demonstra claramente que funciona aqui no Brasil. Então não teve tanta certa dificuldade. Agora teve por conta da quantidade de dados, que é gigantesco. Muito documento para analisar. Tem que ter muita técnica. Tivemos apoio da Receita, do próprio Laboratório de Lavagem de Dinheiro, da Polícia Civil, e o COAF, né, tem as cooperações com as outras unidades de inteligência financeira ao redor do mundo. Também não, especialmente essas duas, também a gente não teve
Em relação a essa cooperação internacional que o senhor falou, não teve muita dificuldade, não. Bem, é muito importante para nós, com a experiência que Vossa Senhoria teve nesse processo. Eu tenho várias perguntas sobre isso, mas só para resumir, o que Vossa Senhoria puder contribuir com a comissão, no sentido de sugerir mudanças ou aperfeiçoamento ou implementação de medidas legislativas para a gente poder realmente tentar amenizar essa situação, né? Principalmente das crianças, da questão mental, da questão de dívida, né? CPF tem muito problema com utilização, né, de manipulação de CPF, então se vocês puderem contribuir com a CPI e puder encaminhar para essa comissão, a gente agradece, né? Era isso, obrigado, presidente. Alguém mais quer fazer alguma consideração, alguma pergunta ao doutor Paulo? Não havendo mais ninguém interessado em fazer nenhuma colocação, se quer falar, só chamando a atenção de que nós temos ainda dois, um convocado e um convidado para participarem das nossas oitivas. Estamos encerrando com o delegado. Não, está começando. O delegado é o primeiro. Bom, presidente, só duas perguntas. Pois não, senador Ângelo Coronel. O doutor Paulo falou que o processo está em aberto do pessoal ali que passou, mas eu tenho uma informação que me chegou que o Ministério Público, na verdade, já de posse das rifes, pediu arquivamento da investigação em relação aos investigados Nivaldo, José André Rocha Neto, Aisla Sabrina, Henrique, Tiago Lima, Raíssa Ferreira e também do investigado Darwin Filho. Isso é recente, no dia 25. Vossa Excelência já tomou conhecimento disso aí? Porque aqui já tem um relatório financeiro, aqui tem um RIF. Eu li num blog de um jornalista lá de Recife ontem à tarde, não vi essa manifestação e falavam que estariam aguardando, dizendo que a Polícia Civil não cumpriu a diligência, estaria aguardando a análise dessa quebra bancária. Quando para nós, foi até o item 2.1 do requisitório, eles pediram só para formalizar. Foi feito em setembro, foi decretado ainda em setembro, 19 ou 20 de setembro, se não me engano, a quebra bancária. Aí, diante dessa nova novidade de aguardar a análise da... É porque os RIF aqui são agora, de novembro. Relatório de inteligência financeira do COAF. Essa manifestação de ontem eu não li. Eu li só essa informação, como eu falei, que estaria aguardando a análise da quebra bancária, que foi deferida em setembro, que era um dos itens do requisitório, a formalização dessa quebra bancária. Doutor Paulo, só por questão de curiosidade, evidentemente o senhor responde se quiser. A juíza que patrocinou esse caso, ela tem já algum pré-redicado de outras operações desse porte? Sabe informar? Assim... O senhor a conhece? Não, tratei também com... Conhece ela? Os promotores. Conhece essa juíza? Não tem nenhuma relação pessoal, só profissional, como também tem com os promotores que se reuniu com a gente em algumas oportunidades. Então, o senhor vê a juíza muito pouco? Oi? O senhor vê essa juíza muito pouco? Eu despachei com ela, acho que umas 2 vezes só, se não me engano, lá na vara. Por curiosidade, o senhor e ela moram no mesmo prédio, no mesmo edifício? Oi? O senhor e ela moram no mesmo edifício, só curiosidade? Sim. Tá bom. Doutor Paulo, esse inquérito que Vossa Excelência preside já tem um parecer do Ministério Público solicitando o arquivamento do ponto de vista das bets. Eu recebi agora jogos de possibilidade aleatória. Esse de ontem, né? E ficou aberto só em relação ao jogo do bicho. Eu recebi agora, que é bom que isso fique esclarecido. Eu vou passar para Vossa Excelência. Como eu falei, eu não tinha lido essa manifestação de ontem, só tinha visto no blog, e no blog tinha falado da análise da quebra. Porque aqui nós estamos, até por conta de a gente
a gente ter muito cuidado aqui de preservar a verdade, inclusive também nós temos que cuidar daquilo que é um bem maior nosso, que é a nossa reputação. A gente precisa ter muito cuidado para realmente não criminalizar aqui quem não deve ser criminalizado. Então, eu recebi aqui senadores e senadoras. A última manifestação desse inquérito pelo Ministério Público é pelo arquivamento das bets, jogos de possibilidade aleatória, e está em aberto a questão do jogo do bicho, que também está dentro do escopo do inquérito que Vossa Excelência preside. Né? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, ilustre relatora. É bom que se esclareça aqui que cada um está dentro do seu papel. Ele não precisa responder pelo Ministério Público. E outra, é possível também, se o Ministério Público arquivar, é possível, neste caso, a apresentação de uma denúncia subsidiária? O Código de Processo Penal, se pedir o arquivamento, só quem pode arquivar é o Poder Judiciário. Aí eles podem arquivar ou encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça, ou oferecer a denúncia, ou designar um outro promotor para oferecer ou não a denúncia. É o que está no Código de Agradeço, Processo é bem Penal. simples isso, é uma questão processual, penal, e outra, está fora do escopo do trabalho dele. Se nós entregarmos um relatório e o Ministério Público não fizer nada, engavetar como o que aconteceu no passado, a culpa é de quem? A pizzaria foi... Onde que é a pizzaria? Aqui? Não, então, se alguém engavetou, esse que engavetou que responda. Então, podemos chamar o MP aqui, sem problema nenhum, mas eu entendo que ele não tem que responder pelo MP, só até no limite da competência dele, com todo respeito. Só para eu queria estabelecer aqui da nossa querida relatora, mas aqui não houve nenhuma pergunta para que o nosso delegado falasse pelo Ministério Público. O que simplesmente foi perguntado foi sobre algo que nos chega. Já que aqui é uma CPI para investigar, a investigação tem que ser aprofundada. Não é para agradar quem está sentado na mesa, é para ser aprofundada até o limite. E não se questionou absolutamente o trabalho do presidente do inquérito, que é o delegado. O senhor fez um trabalho brilhante e eu espero que ajude ao nosso país a gente regulamentar com inteligência essa atividade, que é uma atividade que, como o senador Coronel falou, a gente precisa proteger as crianças, fazer uma publicidade responsável para que a gente não induza pessoas de tenra idade a se seduzir pelo vício do jogo e adoecerem, enfim, essas coisas a gente deve realmente ter muito cuidado, além da lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que isso é crime. Senador Gostaria só de justificar aqui, para que não fique um mal-estar, né? É porque isso pode, quem não está entendendo, pode descredibilizar o trabalho da Polícia Civil. Então, só nesse intuito, só nesse intuito que eu falei. Até porque não vi nenhuma manifestação de nenhum senador aqui de descredibilizar o trabalho do Ministério da Polícia Civil. Agora, não vou negar, é muito estranho se eu chegar hoje para um depoimento aqui na CPI e não saber dessa manifestação do Ministério Público. Isso aí me deixa um pouco sem acreditar nessa situação, me perdoe. Porque o nosso trabalho já terminou, né? Na nossa ótica. Houve a requisição, já remeteu o inquérito, houve a requisição, cumprimos a requisição, vim ontem para cá, né? Não estava com o meu token, que essa manifestação a gente acessa pelo PJE, também não tinha nem como acessar. Eu acredito que os senhores senadores e senadoras estão contemplados com essa oitiva e agradeço aqui em nome da comissão o doutor Paulo Gustavo e parabenizo pelo trabalho e o senhor está liberado e nós vamos passar para o próximo item da pauta, que é a oitiva do senhor Fernando Oliveira Lima, CEO da empresa OIG One Internet Group, convocado nos termos do requerimento 171 de
de 2024. Por favor, peço para a assessoria convidar o doutor Fernando Oliveira para vir aqui a nossa reunião. Vossa Excelência, já que tem mais 2 oitivas, né? A comissão vai patrocinar algum sanduíche, alguma coisa aqui para dar sequência ou vai paralisar? Como é? Está à vontade. Porque carro não trabalha sem combustível. Vamos embora. Eu não sei se a comissão quer fazer um intervalo ou quer continuar. Tem que fazer igual a CPI a CPI da Covid. Boa tarde. A CPI da Covid, dá para a gente organizar isso. Tinha os comes e bebes e a CPI não parava, porque senão fica muito extenso. Aí um sanduíche. O Omar podia patrocinar, né? Ele é membro. Porque eu descobri que a verba de gabinete não pode pagar esse sanduba. Você não patrocina, coronel? Olha, depois da homenagem que eu fiz ao amor da Eleusa por você, eu acho que a gente merece um... Bem, eu queria dar ciência aos senhoras e senhores senadores que encontram sobre a mesa um habeas corpus que foi concedido pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que dá direito ao nosso convocado Fernando, onde ela defere parcialmente a liminar requerida apenas para assegurar ao paciente que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, para o qual foi convocado, e que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito CPI das BETs, sejam respeitados, primeiro, seu direito de ser assistido por seus advogados e com eles se comunicar pessoalmente e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei 8.906 de 1994. Segundo, o direito de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder tão somente às perguntas que possam incriminá-lo. Proibido, entretanto, silenciar-se quando indagado sobre matéria que, nítida e objetivamente, não o incrimine. Por exemplo, quanto a seus dados pessoais, qualificação, e faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos são não inseridos nem contidos nessa cláusula. O direito de ser tratado com urbanidade e respeito, como em todos os casos e instâncias em relação às testemunhas. Eu passo a palavra em seguida à nossa relatora, a senadora Soraya Tronic. Senhor Fernando Oliveira Lima, sejam bem-vindos, senhor, seu advogado. O senhor, então, ele não vai prestar o compromisso, é isso, né? O senhor não prestou o compromisso? Eu estava aqui lendo. Não entendi. O senhor não prestou o compromisso de falar a verdade. O senhor foi chamado como testemunha, certo? E a testemunha geralmente presta o compromisso. Então, o senhor foi, por meio do habeas corpus, não vai falar acerca daquilo que possa incriminá-lo. Apenas para esclarecer a todos, isso já estava disposto, senhor Fernando, na convocação ou no convite. Nós já estamos trazendo
às prerrogativas do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, que lhe garantem todas as prerrogativas que geralmente se requer, se pede num habeas corpus como esse. Apenas a questão de não comparecer é que poderia legitimar. Então, só a título de compreensão, que todos aqueles que estão sendo convidados ou convocados, para evitarmos judicializações, nós estamos já deixando claro que todos podem comparecer acompanhados de seus advogados, tenho o maior respeito pela classe, eu sou da classe. Portanto, sejam bem-vindos. Senhor Fernando Oliveira Lima, qual é a idade do senhor? 33 anos. Qual é a sua formação educacional? Nenhuma. O senhor estudou aqui até que série? Até o primeiro ano do ensino médio. Qual é a sua atividade profissional atual? Empresário. Em que área? Tecnologia. O senhor é ou foi sócio, então, de quais empresas? Eu sou sócio? É sócio? Sou sócio da One Internet Group, sou sócio da OG Game Brasil, através da One Internet Group. E as que eu lembro agora são essas, mas eu tenho vários outros negócios que minha holding ela é dona, proprietária, mas que são vários negócios e hoje eu não tenho um nome aqui para falar. Sr. Fernando, qual é a atividade da One Internet Group? A One Internet Group, ela começou e atua até hoje com o desenvolvimento de jogos sociais, aqueles famosos quizzes dentro do Facebook, onde a gente chegou a ter, na pandemia, 250 milhões de usuários mundiais, e hoje a gente continua com o desenvolvimento de jogos, mas como nossa expertise no mercado mundial, a gente presta serviço de publicidade através das nossas relações, dos nossos contratos com Google, Facebook, redes sociais, para várias empresas do mundo. Ok. O senhor poderia encaminhar à CPI esses contratos relacionados às parcerias? Sim, disponibilizar? com certeza. Agradeço. Qual é o faturamento dessa empresa? E de onde provém esses valores e de que tipos de contratos? Você pode repetir? Qual o faturamento da empresa e de onde provém esses valores? O faturamento eu tenho que consultar com o meu contábil, que eu não tenho agora para lhe falar, e eu não quero falar nenhuma besteira aqui. E a outra pergunta é qual? O senhor poderia encaminhar à CPI os 10 contratos mais rentáveis nos anos de 2023 e 2024? Sim, com certeza. Ok. A OEG presta serviços para clientes internacionais? Sim. Qual o perfil desses clientes e como a empresa se posiciona no mercado global? A OEG presta serviço para clientes internacionais e qual o perfil desses clientes? A gente presta serviço para o Google, para o Facebook e também no começo de no ano de 2023 a gente prestou serviço para a casa de aposta. Casas de apostas de jogos brasileiras ou no exterior? No exterior. Em nota encaminhada à imprensa, Sr. Fernando, a OEG informou que sua receita viria especialmente da venda de anúncios e de desenvolvimento de games em redes sociais. O senhor poderia dar exemplos de jogos de sucesso desenvolvidos? Sim. E como a empresa lucra com esses jogos? Sim. O meu maior case de sucesso queria até pedir desculpa aqui se eu der uma gaguejada, porque é a primeira vez que eu falo em público. Fique à vontade. Fique absolutamente tranquilo que aqui o ambiente é o mais urbano possível. Eu nunca falei em nenhum departamento de polícia, nenhuma coisa do tipo, nem numa CPI, não sei nada. Isso aqui para mim eu só vi isso aqui em televisão. Então, estou bem nervoso, vou dizer para vocês, mas eu vou pedir desculpa a qualquer gaguejada e tudo, mas eu posso contar um pouco da minha história e da história da minha empresa.
Eu vim de uma família pobre, comecei a atuar no mercado da tecnologia em 2008. Comecei com o desenvolvimento de jogos, de RPG. Lá por meados de 2013, a gente começou a desenvolver jogos sociais, que é jogos de pergunta e respostas dentro da plataforma do Facebook. E de lá eu consegui ter um sucesso na vida. A gente operou em mais opera, ainda hoje a gente não saiu desse mercado. A gente opera em mais de 100 países, mais de 30 línguas, com jogos de perguntas e respostas e tecnologia de inteligência artificial. Um dos cases de sucesso que a gente teve e onde mudou minha vida, assim, da água para o vinho, é aquele aplicativo de como você será daqui a 20 anos, como você será mais velho, como será o seu filho. Eu acho que aqui essa casa aqui, alguém daqui da casa já deve ter visto esse aplicativo que a gente coloca a cara assim, como você vai ser daqui a 50 anos. Aí mostra um resultado onde lhe envelhece. A maioria daqui já sabe, eu já chego. Tem que fazer o reverso. Então, como será seu filho? Presidente, momentei, doutor Fernando. Em 1000 não funcionou. E aí, esse foi assim, já ganhava dinheiro para trás, já nesse setor, mas nesse tempo foi onde o Facebook lançou uma plataforma chamada Instant Game. E aí foi onde eu tive realmente a virada de chave na minha vida. Foi milhões e milhões de dólares que eu via todo dia. Então, foi um sucesso mundial. A gente teve bilhões e bilhões de acessos todos os dias, cerca de 250 a 300 milhões de usuários mensais dentro dos aplicativos no mundo todo. E essa foi a minha virada de chave da minha vida. Em meados de 2023, fui procurado para prestar serviço para a empresa de aposta aqui no Brasil. E eu comecei a prestar serviço na empresa de aposta como qualquer outro vínculo de mídia no Brasil, como as TVs, rádios, todos os vínculos de mídia. Então, eu comecei a prestar serviço exibindo mídias de bets dentro dos meus aplicativos. E de lá para cá, eu vi que era um mercado que já estava dentro de tratativas de regulamentação, de votação e tudo. E de lá para cá, eu meio que dei uma atenção para esse setor, porque como a minha empresa é uma empresa de tecnologia, a gente tem que estar atentado com o que está rolando no mundo, o que é que está funcionando, o que está bom agora no Brasil, o que vai dar, a regulamentação do Brasil é coisa que muitos países não acreditavam muito no jogo que a gente chama do nicho black no Brasil. E quando eu vi que havia uma possibilidade de regulamentação no Brasil, eu comecei a estudar esse setor. E agora, no começo desse ano, eu montei a OEG Game, quando eu vi que a lei foi sancionada pelo presidente Lula. Montei a OEG Game, a gente entrou com pedido na Fazenda de regulamentação. A gente está entre as empresas aprovadas, lá na pré-autorização de adequação do governo, que foi lançada em setembro. E essa semana eu tive uma grande notícia que a gente foi uma das primeiras empresas a ser aprovadas realmente no todo o processo burocrático do Brasil, porque o processo do Brasil de regulamentação ele foi muito elaborado. Eu queria até dar os parabéns para o senador, porque eu sei que você foi o relator disso aqui no Senado, e ele é um dos processos mais burocráticos do mundo.
Então, assim, eu estou bem em paz por eu ter sido uma das primeiras empresas a ser aprovadas e ter pago o GRU para a Fazenda. Já estou com o GRU pago da regulamentação, porque é um processo bem burocrático. Foi muito bem elaborada a regulamentação e eu acho que o Brasil dá para controlar essa situação toda do jogo. Porque o problema do jogo hoje no Brasil é o jogo ilegal, é o jogo pirata. Tem empresas que eu não sei nem se é empresas, mas tem gente surfando uma onda aqui no Brasil do jogo ilegal, do jogo pirata, onde é um jogo que não tem algoritmos auditados. Para vocês terem ideia, a regulamentação do Brasil ela não aceita nenhuma empresa que não tenha o GLI, que é o Gambling License International, que é uma empresa certificada mundialmente, onde certifica as empresas a operarem em mercados regulamentados, certificam provedores de jogos a fornecer serviços para essas empresas. E onde eu estava mesmo? Senhor Fernando, apenas para esclarecer a população, o que nós aprovamos, um belíssimo relatório do senador Ângelo Coronel, foram as bets esportivas. Tá? Então, as bets ilegais também se chamam bets. O que está regulamentado e que também existe uma regulamentação tramitando no Ministério da Fazenda são dos jogos de azar. Porque as bets esportivas estão regulamentadas. Então, só para que entendam a diferença, o senhor considera o Tigrinho uma bet esportiva ou um jogo de azar? Só para que as pessoas entendam o que é uma coisa e o que é outra coisa. Tá. Na regulamentação do Brasil, ele foi aprovado as apostas esportivas e os jogos online. O Tigrinho, o famoso Tigrinho, eu até queria dizer para vocês que eu não sou dono do Tigrinho, que foi colocado como é que chama? Enredo, a narração de como dono do Tigrinho, e eu queria dizer para vocês aqui dessa casa e para todo o Brasil, que eu sei que está ao vivo, que eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia e em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Eu não sou o dono do Tigrinho, quero deixar bem claro para vocês. O Tigrinho, Senhor Fernando, senadora... nós vamos chegar lá... Aí, eu queria lhe explicar, você acabou de fazer uma pergunta. Eu perguntei se o senhor considera o Tigrinho um jogo legal ou ilegal. Legal. É um jogo legal no Brasil? Legal. Ele é um jogo de apostas esportivas? Ele é um jogo online. Ele é um jogo online, ok. Não, só para que a gente caminhe de uma forma mais pragmática, eu vou chegar no Tigrinho ainda. Você acabou de chegar. Não, eu cheguei, mas perguntando de outra forma. Não se o senhor é o dono ou não. Eu não perguntei ainda se o senhor é dono. Mas só para que a gente não... Pragmatismo, tá? Bom, o senhor ou já foi em algum momento sócio do senhor Gustavo Lima em alguma empresa? Já, a gente foi sócio do Clube do Embaixador, mas era apenas um projeto e nunca foi startado. Ok. E foi só esse o tipo de relacionamento profissional com ele? O senhor já contratou ele para fazer propaganda ou divulgar algum produto seu da OIG? Não. O senhor ou já foi em algum momento sócio do senhor Whindersson Nunes em alguma empresa? Não. O senhor ou já foi em algum momento sócio do cantor Wesley Safadão em alguma empresa? Não. O senhor tem relação com ele, de conhecimento, de amizade? Ok. O senhor atua ou já atuou no ramo de apostas online? É o que o senhor disse. O senhor atua, né? No ramo de apostas online. A autorização... o senhor disse que o senhor tem essa autorização? Sim. Tem um GRU como aposta pago. Esportiva. Ok, como aposta esportiva e jogo online. O senhor já apostou no jogo Fortune Tiger, o famoso tigrinho? Já chegou algum dia a apostar? Não. Nunca? Só para teste, assim, para ver o que está funcionando, por exemplo, a gente
através da ANJL, da associação, a associação pediu uma ajuda para a gente, para ajudar a esclarecer o Ministério da Fazenda, que bloquear domínios não vai efetir na vida da população brasileira. Para a gente ir atrás do chamado lá nos Estados Unidos de follow the money, atrás do dinheiro. Então a associação me pediu um parecer, pediu para eu montar um sistema para levantar bets ilegais no Brasil e quais são os bancos e as operadoras de pagamento que estão processando esse jogo sujo no Brasil. Então, através disso, eu cheguei a jogar para verificar que as bets ilegais, elas têm algoritmos falsos, são jogos falsos, pirateados, e que o problema todo da fama do Tigrinho no Brasil, desse ribuliço todo, que é um ditado que a gente tem lá no Piauí, é do jogo pirata, do jogo falso. Hoje existe no Brasil, eu não tenho nem ideia, eu sei que em 24 horas a gente pegou 2.037 sites falsos, sem licença, eu vi vocês falando agora há pouco de Curaçao, sem licença em Curaçao, sem licença em canto nenhum. Um site falso, com código falso, você sabe como é que é a pirataria hoje, né? Uma marca lança uma bolsa, vem lá alguém e faz uma bolsa igual. Então, esses algoritmos dos jogos piratas, eles não têm GLI, ele é um jogo pirateado. O dono do Tigrinho, pelo que eu pesquisei, eu vi que é um tal de Ken Zhang, alguma coisa assim, e da empresa PGSoft. Só que a empresa PGSoft, ela tem todas as licenças mundiais, ela opera no mercado mundial, não é só no Brasil, e nem a PGSoft recebe sobre esse jogo ilegal. E aí, o que tem nesse jogo ilegal? Eu tenho uma rede social hoje, mas assim, muita gente me conhece, e lá eu recebo em grupos chamativas para prosperar esse jogo ilegal no Brasil. O que eu verifiquei é que esses sites piratas, que a gente chama hoje de chineses, que estão realmente fazendo todo esse problema do Brasil, eles não são, o Tigrinho deles não é da PGSoft. É um algoritmo manipulado que até meu time de dev viram que é vendido por poucos dólares lá nos sites de dark web, essas coisas. Senhor Fernando. Então, posso falar, senador? Pode, eu gostaria só de... É que eu queria explicar qual realmente é o problema do Brasil. Sim, hoje. eu entendi. Então, o senhor não tem nenhuma relação com o jogo do Tigrinho, o senhor disse, não, né? Gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre o papel de influenciadores digitais e celebridades nas campanhas de empresas de cassinos virtuais, esses ilegais, e se esse tipo de publicidade realmente gera resultados significativos. Eu não tenho como falar se gera, porque eu nunca tive nenhum contrato com nenhum influenciador, nunca mexi com esse mercado de influências. Mas o que eu sei é que tem muitos influencers ligados a esses jogos ilegais. Eu vejo todo dia. Ok. Há também preocupações sobre a manipulação de resultados nos jogos, sobre os algoritmos. Essa pergunta estava aqui, o senhor esclareceu. E aqui nós temos, eu gostaria de destacar aqui algumas informações que nós recebemos. Gostaria que o senhor desse alguma resposta sobre isso. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou um pagamento suspeito de 1,7 milhões de reais, 1.700.000 reais, da OIG, empresa sua, a uma empresa em nome de uma faxineira de São Paulo. Conhecido como Fernandinho, o senhor
apontado aqui como o representante do Tigrinho no Brasil, o senhor já disse que não é. A transferência foi considerada atípica pelo COAF e integra um rol de pagamentos investigados pela Polícia Civil de São Paulo em um inquérito sobre lavagem de dinheiro das bets, que já mapeou mais de 100 milhões em movimentações financeiras suspeitas. Gostaria de destacar aqui que, só um minuto, não vou ler o que já foi dito. Uma das empresas que mantiveram transações com a New Way foi a ACJ Plataforma Comércio, que recebeu R$600 mil. A ACG também foi aberta por um homem de Peruíbe, não é o caso aqui do senhor. A questão é sobre essa... dizem aqui, neste inquérito, que há suspeitas dessa senhora ser uma laranja, uma testa de ferro. O que o senhor tem para dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer, senadora, é que eu também fiquei sabendo disso aí hoje, através dessa matéria. Então, eu tenho que ver com o meu jurídico o que é isso aí, tomar ciência, e eu trago para vocês aqui dessa casa, tudo que for relacionado a isso. Ok. Eu estou tentando aqui, no registro da empresa dessa senhora, consta que ela reside ao lado da Marginal Pinheiros, no Butantã. No entanto, ela mora em Suzano, na Grande São Paulo. A mãe dela foi encontrada e disse o seguinte, que ela faz uns bicos, ela gosta de fazer faxina, é faxineira. Disse ao Metrópolis a senhora Cátia Jacinta de Oliveira, mãe de Carolina. Ela tem filha, é casada, mora em Suzano. Nunca ela morou no Butantã. Essa história está sendo muito mal contada. Alguém está usando o documento dela e, assim, ela se assustou. Eu gostaria que vocês passassem 2 vídeos aqui, por favor. O senhor reconhece? Bom, vamos assistir aos vídeos primeiro. Nós temos aqui 3 sites: R7 Games, Betão e 7 Games. O senhor conhece esses sites? Sim. Eles estão no nome de quem? OIG Game Brasil. Ok. Essas plataformas realmente estão ligadas ao grupo OIG, certo? Uhum. Como podemos ver, elas remetem a um tipo de entretenimento infantil, lúdico, direcionando as imagens como o tigrinho e o urso. E o tigrinho, gostaria que vocês focassem onde está o tigrinho, aí dentro da sua plataforma. Fortune Tiger, bem ali, ó. O senhor nos disse que não tem relação nenhuma, nenhum negócio. O que a Fortune Tiger, o que o tigrinho está fazendo ali dentro do site, em seu nome, no nome da sua empresa? O Fortune Tiger, o famoso tigrinho, ele é um jogo desenvolvido pela RPG Soft, no qual a gente tem um agregador de serviços, onde a gente paga o serviço e ele disponibiliza esses jogos aí na nossa plataforma. Esse é jogo de azar ou é a aposta esportiva? É um jogo online. É um jogo online. Um jogo online em que se ganha dinheiro e se perde dinheiro? Exatamente. Exatamente. Isso é permitido no Brasil? Sim. Quem disse isso para o senhor? A Fazenda. A Fazenda? A Fazenda disse que é? Sim. Ok. Por enquanto, até esse momento, o senhor presidente, eu me sinto satisfeita, mas eu gostaria só para terminar. O senhor sabe que muitas pessoas, muitas famílias estão indo à bancarrota por causa de jogos desse tipo?
Eu vejo as notícias. Pessoas se matando, suicídio, contratação de menores de idade, de crianças, de adolescentes. Utilização do Bolsa Família para... Isso poderia ser, tratando de legalidade e moralidade, o senhor acha moral que um jogo que o senhor difunde na sua plataforma, que ele seja permitido utilização com o cartão do Bolsa Família? Senadora, esse jogo aí que ficou famoso, eu quero lhe dizer que ele ficou famoso, não foi por causa aí disso aí que você está vendo aí. Isso aí, ele tem um return to play auditado por uma empresa internacional, GLI, Gambler License International. Ele retorna 97% do dinheiro apostado para o jogador. A casa só tem 3% do dinheiro girado do jogador. Ele retorna 97%. E esse jogo existe mais de 1.000 provedores e mais de 10 mil jogos disponibilizados com essa licença no mundo, que tem o mesmo algoritmo editado e tudo. O problema do Tigrinho, senadores, do que eu falo, que isso aí é uma coisa que só é falada por mídia. Hoje, eu estou aqui para falar para vocês, o problema desses jogos que saem na mídia é o problema do jogo falso, do jogo ilegal, onde a Fazenda, nenhum órgão do Brasil tem controle. Esse aqui, se você fizer uma aposta e agora, a Fazenda está sabendo agora quanto você apostou, R$1, R$2, 50 centavos, quem você é tudo interligado já hoje com o Ministério da Fazenda. Então, o governo vai ter todo o controle desse jogo, quem está jogando, quem não está. O problema do Brasil hoje é o jogo ilegal. Isso sim tem que ter. Esse jogo é legal. Segundo a regulamentação brasileira, ele é legal hoje. Então, existe o seu tigrinho verdadeiro e existe o tigrinho falso? Exatamente. Então, porque eu achei que todas as notícias que estão correndo, todas as histórias de famílias, histórias tristes que nós estamos vivenciando, uma pandemia de ludomania, o vício do jogo, não tem nada a ver com esse tigrinho. Existe o tigrinho falso e o seu tigrinho é o verdadeiro. Exatamente. Então, não é mentira o vício do jogo. O senhor pode nos mostrar qual é o tigrinho falso? O senhor pode abrir de alguma maneira o seu... Eu posso disponibilizar. Como é que o senhor vai me vocês dizer, como que eu vou saber qual é o tigrinho falso e qual é o tigrinho verdadeiro? Eu posso disponibilizar para vocês, mas inclusive a gente pode disponibilizar o estudo que a gente fez para a NJL, associação, para ser, inclusive na quinta-feira foi protocolada uma denúncia lá na Fazenda sobre todo esse assunto aí do problema do jogo ilegal e tudo, e a gente tem esse estudo hoje aqui, eu posso disponibilizar para vocês, para essa casa aqui. O senhor fez fortunas e o que a gente vê, donos de bets, das bets ilegais, as bets ilegais, jogos de azar, fazendo verdadeiras fortunas. Conta pra gente qual é o pulo do gato, assim, eu acho que podia dar uma aula de empreendedorismo em que o senhor devolve num jogo 97% para o jogador e o senhor fica só com 3%. Eu gostaria de ver jogadores bilhardários aqui. Eu gostaria de conhecer os brasileiros Soraya, eu acho que você ganham está de estimulando volta. o pessoal a fundar bets aqui. Eu acho que tem bet demais nesse país, viu? Não, daqui a pouco todo mundo vai querer jogar. Não, eu acho que a tua fala incentiva as pessoas. Como é que as pessoas vão saber qual é o tigrinho certo e o tigrinho errado? Tem que entrar na tua plataforma para jogar o tigrinho só certo? entrar, senadora, é só entrar no site da Receita Federal, na Secretaria de Prêmios e Apostas chamada SIGAP, que vai ter a lista das empresas autorizadas no Brasil a operar. Eu sei que essas empresas, ninguém que tiver ilegal ali não vai passar pelaquilo ali, não. Como eu já falei aqui nessa casa, é um dos maiores processos do mundo. Eu viajo o mundo todo,
Eu vejo as regulamentações de país, até no começo, quando eu pensei, não, essa regulamentação do Brasil aqui é muito complicada, até para o mercado, para o jogador e tudo. É uma das mais burocráticas do mundo. Nós não regulamentamos ainda, quem tiver na lista lá, e quem tiver, porque ali na lista tem muita coisa que foi uma pré-autorização. Quem tiver realmente aprovado agora com o GRU pago, significa que passou por um processo que é quase como abrir um banco. Vocês sabem como abrir um banco hoje no país é complicado. Então, o processo de regulamentação dos bets é quase como abrir um banco. Então, quem passar realmente vai poder levar esse Isso mercado. É um jogo da sorte, isso não é um jogo de azar. O senhor trabalha e paga, devolve. Se a pessoa aposta R$1.000, como é que o senhor faz? O senhor devolve 97%? Como é que é isso? A gente ganha toda vez e nunca perde? Toda vez que você joga, ganha? Eu não estou entendendo. O senhor pode explicar melhor? Ele é do dinheiro que é girado no jogo, 97% do dinheiro fica com os jogadores. Ele é dividido entre os jogadores. Olha, o que órgãos oficiais têm dito é que já nós chegamos a um número de apostas sobe absurdamente. Nós estamos começando hoje, é o primeiro dia de oitivas. Cerca de 123 bilhões de reais saíram do mercado, do comércio, e foram entregues ao dono de jogos. E quem mais consome esses jogos são as classes C e D. O que essa conta não está fechando, sabe, para mim. Tá todo mundo preocupado, o senhor vem e me traz uma notícia dessa, eu estou realmente muito preocupada. Como é o seu tigrinho é o verdadeiro tigrinho. Só o seu. Tem outro tigrinho. O tigrinho o resto das empresas tudo regulamentadas, ele é o original. Esse é o original. O problema é o jogo falso. Eles alteram o retorno to player. Você consegue apontar? Então esse povo tá de sacanagem contigo, né? Você já entrou com ação contra esses tigrinhos falsos? Não. Não? E esse tigrinho... Imagine o senhor estar respondendo aqui numa CPI, os tigrinhos falsos você vai mostrar o falso agora. São ilegais. E o senhor não está preocupado de confundirem o senhor do tigrinho falso com o tigrinho verdadeiro? Eles estão, inclusive, ganhando mais dinheiro que o senhor, porque o senhor totalmente regrado. E eu quero... O senhor tem o nome desse tigrinho, do dono desse tigrinho falso? Eu estou tão preocupado, porque quando a NJL me pediu isso aqui, eu travei minha equipe para montar esse sistema, para puxar isso aqui para entregar para a Fazenda, porque isso aqui tem que acabar. Isso aqui é o que está acabando com as famílias brasileiras, é o que está dando todo esse problema, é isso aqui. A Fazenda bloqueou mais de 3.000, acho 4.000 sites, e em 24 horas a gente conseguiu detectar 2.037 sites falsos, operando ilegal no Brasil, processando através de 61 métodos de pagamentos, que esses métodos de pagamento, se a gente abrir para olhar, é empresa aberta com 30 dias, é empresa aberta com 15 dias. Se você for olhar o nome do fulano, do cicrano, você vai ver que são o famoso laranja. E o principal, esse estudo a gente quis mostrar para a Fazenda, é que o problema hoje não está... Fazenda, não adianta bloquear domínio. Os caras, eles fazem um site a cada 1 hora, a cada 30 minutos, se eles quiserem. Esse pessoal que está por trás disso aí. O problema hoje do Brasil está chamado no dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? O dinheiro está indo aí, se você vê aí nessa pesquisa de um dia de 2.037 sites, se você olhar aí 5 instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central... é onde está processando 90% do jogo ilegal no Brasil, que é esse aí dos códigos falsos, onde eles pegam o código, adulteram, dão para influenciadores, sabe o 97% que volta? Eles pegam, bota aí, volta 200%, o influenciador pega lá, estou jogando aqui, estou ganhando,
E toda hora só ganha, só ganha. O Daniel e aí, Alves o que faz propaganda do seu jogo? Você já contratou o Daniel Alves? Eu nunca contratei nenhum influencer. Nem influencer do nenhum. Então vamos fazer o seguinte, eu tô impactada realmente com a colaboração do senhor e acredito que o senhor, menino muito inteligente, um rapaz muito inteligente, fez até o primeiro ano do ensino médio. A minha sugestão, senhor presidente, é que, como nós estamos iniciando hoje, nós iremos fazer auditorias nos jogos, inclusive no Tigrinho seu, para a gente comparar com o falso. Eu gostaria que o senhor Ele está querendo terminar de mostrar essa plataforma. Não, só para terminar aqui, porque eu já estava até terminando mesmo, senhor presidente. Pois não, jamais. Nós precisamos aprofundar o estudo e nós vamos submeter esse também a um estudo, o teu Tigrinho com outro, uma auditoria. E eu gostaria de pedir extra pauta para a gente aproveitar o momento, já chamar o senhor, convidar o senhor para o senhor voltar daqui uns 15, 20 dias, sim, porque nós teremos mais informações e o senhor pode ajudar o Brasil a se livrar do tigrinho do mal. Nós queremos o tigrinho do bem. O senhor precisa voltar. Eu gostaria de saber, vou fazer oralmente esse requerimento agora e pedir para os senhores, porque nós não estamos sequer preparados para essa história, Soraya, com todo respeito. Eu acho que a plenária é soberana. Então, já que o senhor Fernando está com essa boa vontade de vir, eu acho que não precisa nem a senhora fazer por escrito aqui. Ele já está se comprometendo aqui perante o Senado da República a vir aqui esclarecer. Agora eu queria voltar para a tua plataforma. A senhora, desculpa eu lhe interromper. Não, está certo. É porque eu queria só fazer uma pergunta aqui, mas eu sou médico. Volta aí a plataforma dele onde tem os jogos. Fernando, eu sou médico. E me preocupa toda essa questão desse adoecimento das pessoas, que você sabe, você é um homem bem informado, por isso teu sucesso. O que me preocupa é o seguinte, mesmo na tua plataforma, que é uma plataforma que você vem aqui e diz que é algo absolutamente legal, você não acha que a gente podia utilizar figuras que não têm um apelo infantil? Eu não consigo entender por que essas plataformas têm sempre esse apelo de bichinhos, de coisas que se identificam mais com um público menor, com um público infantil mesmo. E isso não induziria crianças, como já acontece muito, a jogarem cada vez mais, até porque, não plataformas suas, mas influencers que fazem uma motivação para que o jovem comece a apostar, eles utilizam essas imagens que são muito, muito atrativas para... Você não poderia fazer, por exemplo, um gesto com o país, de a gente começar a mudar porque quando a gente olha, a gente tem muita coisinha de um tigrinho, tem um ursinho, enfim, figuras que são identificadas com revistas em quadrinhos, enfim, com uma atividade que é mais ligada à criança, assim. Então, isso para mim me causa uma preocupação muito grande. E eu tenho filhos de amigos meus, que estão com problema de ludopatia, se viciarem em jogo, tem gasto aí quantia significativa dos seus pais. Eu acho que muito por conta disso e também essa publicidade que os influencers... Olha, eu acabei de jogar, ganhei 20 mil, ganhei 50 mil, ganhei 150 mil, vou comprar um carro novo, faça como eu, estou lhe dando aqui um bônus de 5 mil para começar a jogar. Essas coisas que são muito nocivas para a população brasileira. Eu acho que o jogo ele deve ser encarado como uma diversão, não é? E que ele seja... Já que você é um cara, a gente tem que respeitar a sua história. Aliás, eu estava até meio triste aqui, porque induzi muito meus filhos a fazerem medicina, então já tenho 4 médicos e engenheiros, poderiam nem ter perdido tanto tempo. Mas é isso aí. Então, eu acho que você poderia, por exemplo, você que tem toda essa expertise
em comunicação digital, que a gente fizesse uma plataforma que assegurasse que menor de 18 anos não podia entrar nisso aí e jogar. É uma coisa simples de se fazer. Isso já garantiria muita segurança e muita proteção para quem ainda não tem personalidade formada para jogar. Quer dizer, eu não sei o que é que você acha disso. O que é que você pensa disso? Senhor presidente, eu acho que o senhor está certíssimo. Só que essas imagens aí, elas são fornecidas através das empresas, dos softs que a gente contrata como esse agregador de provedor que a gente falou. Eles têm licença, tem tudo, mas é o que eles disponibilizam para a gente. Mas eu queria informar para Vossa Excelência que um de menor não consegue fazer um cadastro aí. Ele não tem como fazer um Pix. Se um de menor, mesmo antes regulamentação, não tinha o Face ID. Hoje é igual banco, você para fazer um cadastro tem que pegar a face e tudo. Então, uma criança, ela não vai conseguir fazer um cadastro aí. Mas mesmo ela conseguindo, se ela fizer um Pix, automaticamente ele é estornado para a conta. Então, não tem como um de menor jogar nesse nicho de jogo para maiores de 18 anos. Hoje, a Fazenda, a regulamentação, ela cuidou muito bem disso aí. Não tem como jogar, não tem um de menor. Eu confesso que tinha uma opinião diferente. Eu continuo achando que essas imagens são imagens que têm muito apelo a jovem utilizar isso, o que é ruim, mas eu acho que precisamos realmente ter um ambiente mais seguro, porque eu não vejo como, porque tem as pessoas que estão no Bolsa Família, que têm jogado aí, que só no mês de agosto o senador Omar tem esse relatório, também tem no COAF, foi uma quantia exorbitante que veio do Bolsa Família para os jogos. Essas pessoas eu acho que não tem nem smartphone que dê para fazer reconhecimento facial. Aí eu não sei como é que faz, porque tem muito smartphone que não dá para fazer, telefone simples não dá para fazer reconhecimento facial. Então eu acho que precisamos realmente estabelecer critérios de absoluta segurança para proteger as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão jogando sem poder, porque o dinheiro do Bolsa Família vai do nosso bolso. E a gente termina sendo permissivo com acesso a jogo, fazendo com que essas famílias sofram mais. Isso aqui é uma preocupação grande minha como médico. Presidente. Senhor próximo senador, importante a tua ajuda, mas lembrar também, o seu advogado deve ter lembrado para o senhor que existe a responsabilidade solidária. Em cada contrato desse que o senhor faz, o senhor vende, as pessoas jogam por meio da sua plataforma, o senhor recebe dinheiro e o senhor também manda uma parte para o Tigrinho, pro Tigrinho do Bem. O senhor manda para fora, o senhor compra o direito de operar, ou o Tigrinho é seu? O Tigrinho é de uma outra pessoa que o senhor me disse que mas o senhor é o representante no Brasil, então, do Tigrinho do Bem. Não sou nenhum representante. Mas o senhor é o único que tem o Tigrinho de verdade. Não. Porque todos os outros são falsos. Eu não estou entendendo. Todas as bets do Brasil e do mundo, existe isso aqui que você está vendo. Não é eu que estou proferando o Tigrinho. Eu não Quem sou mais dono do representa o Tigrinho do Bem no Brasil? Todas as empresas regulamentadas. Mas esse aí não está totalmente regulamentado. O Tigrinho não está regulamentado, tanto que nós estávamos aqui no começo da reunião cobrando do Poder Executivo a regulamentação. Mais de um ano e não tem regulamentação. Nós estamos aqui também para produzir um material, um projeto de lei, uma solução legislativa que possa regulamentar. E nós estamos nos inspirando, inclusive, nos países que mais exigem. Então, o intuito dessa CPI é esse, apurar o que é falso, o que não é. Então, de repente, o senhor vai conseguir colaborar conosco. Por isso, eu peço para o senhor, na sexta-feira, me disseram que o senhor não estava aqui.
em Brasília, que a gente não consegue te encontrar. É bem difícil, por isso eu gostaria de aproveitar muito bem esse momento. Aí chegou a informação para a CPI que o senhor estava no exterior. Quando, do nada, Brasília é pequeno, alguém me disse que o senhor estava aqui e que o seu jatinho estava estacionado no hangar ali do nosso aeroporto. Eu pedi para a Polícia Legislativa buscar o senhor, porque o senhor não está recebendo nenhuma intimação da forma normal como se intima, né? E também quando eu convidei o senhor para uma audiência pública, nunca nós encontramos o senhor. E eu descobri que no dia da audiência o senhor estava aqui. Então eu quero parabenizar a Polícia Legislativa, que agiu, né, de forma ágil, mesmo assim tendo que esperar o senhor por acho que mais de 8 horas lá no aeroporto. Mas encontrou o senhor foi intimado pessoalmente. Por isso que eu não gostaria de perder a oportunidade de fechar com ele aqui a próxima vinda. Primeiro porque nós vamos ter que ir atrás do tigrinho falso. O senhor já pode ajudar. E a responsabilidade, porque eles são seus concorrentes. E o senhor não está nem preocupado com isso. Se o senhor ganha tudo isso, imagina os falsos, né? Então, é por isso que eu faço esse pedido extra pauta, porque é muito difícil de encontrar o senhor Fernando. É muito difícil. Então, hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de ter o senhor. Eu peço novamente para que deixemos aqui, que ele seja intimado pessoalmente para uma data aí qualquer, daqui 15 dias, 20 dias, porque a gente não consegue intimá-lo. Não sei por quê. O senhor é tão difícil, é mais fácil encontrar o Papa. Mas... Senador, não é verdade. Doutor Fernando... O senhor está dizendo que eu estou mentindo? Não estou dizendo que não é verdade, que é difícil encontrá-lo. Muito difícil. Para mim para o senhor deve ser fácil. Doutor Fernando é um grande empresário do meu estado, eu conheço ele há muito tempo. Comprometo aqui com a CPI, caso nós decidimos trazer ele de volta, encontrá-lo. É uma pessoa que reside no meu estado. Não, mas então deixemos intimado. Essa dificuldade de se fazer e de encontrar esse rapaz. Esse rapaz aqui poderia não ter falado nada nessa CPI. Ele tem uma decisão da Justiça que o protege, fez questão de tentar ajudar a CPI, demonstrando toda a boa vontade, toda a boa intenção, uma pessoa que está legalizada. Então, não tem essa situação de que não... Senador Ciro, eu gostaria que ele nos ajudasse e, como ele respondeu tudo, ele não teve uma pergunta que ele não tenha respondido. Então, ele não se incriminou aqui. Eu estou sendo aqui, eu quero que ele nos ajude. Que não vai ter dificuldade. Não, mas então, eu tive dificuldade, me perdoe, eu não sabia, senão eu teria procurado Vossa Excelência. A Polícia Legislativa está aqui de prova que eu tive dificuldades. Já não é a primeira vez que eu tento intimá-lo e assim... Não é a primeira vez? Não, para mim não é a primeira vez, porque eu, como presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação, aprovei uma audiência pública, simples audiência pública. Não, por isso que eu estou lhe dizendo da dificuldade. Eu nunca consegui encontrá-lo. Então, eu tenho um histórico anterior na audiência pública. Então, agora, se a gente... O senhor pode mandar uma procuração para o senador Ciro, então a gente... Mas eu acho que a melhor forma, eu não estou mentindo, nem a Polícia Legislativa. Estou dizendo que ele é um profissional estabelecido, reside no meu estado. Então, não vejo essa dificuldade. Senadora Soraya... Eu darei o benefício da dúvida. Estou satisfeita por enquanto. Vamos passar para o nosso vice. Eu quero, antes de passar a palavra para o senador Alessandro, eu estou conversando aqui com o seu Fernando e com o patrono dele, para que, no decorrer dessa nossa oitiva aqui, que a gente estabeleça já uma data, já que ele está com tanta boa vontade, aliás, tirou, e pode tirar mais dúvidas, eu acho que até o final dessa nossa oitiva, que é final de ano, todos nós temos compromisso, todo mundo tem compromisso. Estava a sair daqui da mesa porque tem que ir no Panamá, voltar para cá, enfim, a gente trabalhando muito, a gente sabe, todo mundo é super ocupado. Mas se você puder também já marcar uma data, eu acho que não tem nenhum problema já sair daqui com essa data marcada, até porque você tem sido realmente, eu fiquei até surpreso
positivamente mesmo. Você veio aqui, explicou com clareza, tá fazendo uma reunião absolutamente tranquila e esclarecedora para as pessoas, né? Apesar de eu achar que esse negócio de joguinho aí não é bom negócio para ninguém, só é bom negócio para ti mesmo, mas tudo certo. Para mim está tudo certo, eu não jogo. Eu estou mas precisando de um coach. eu espero que vocês, até o final, que a gente marque uma data, porque nós temos aqui só praticamente 2 semanas, né, senador Ciro, para terminar o ano, que a gente marque uma data e faz essa nossa oitiva. Pois não, o senhor é o próximo inscrito, senador. Não, o próximo inscrito é o... Certo, mas pela ordem. Pois não. Senador Coronel. Só para ilustrar mais o debate com a senadora Soraya, imagine, senadora, se nós formos ter que trazer aqui o Elon Musk, porque ele é dono da Starlink. Hoje Starlink já está virando quase domínio nacional. Então vai ser difícil se a gente tiver que convidar ou convocar aqui o Elon Musk para falar sobre Starlink, porque eu tenho certeza que muitas plataformas podem utilizar da internet da Starlink. Mas eu quero reiterar aqui, presidente, e como disse aqui o senhor Fernando, tudo isso está porque não tem regulamentação. É um ano nessa briga e até agora nada. Que é importante qualquer outro depoente do futuro que tenhamos primeiro aqui representante da Secretaria de Apostas para explicar o que é que está ocorrendo no país oficialmente. Está tudo ainda dentro de uma capa, mas ninguém sabe publicamente. Por exemplo, o caso do Tigrinho. Eu sabia me falaram que o dono do Tigrinho é um chinês. Eu até quando eu vi ele chegar aqui, meu Deus, será que fez um transplante, alguma coisa? Porque não tem cara de chinês, que é um dos caras, inclusive, mais ricos do mundo, esse dono do Tigrinho, que é chinês, que vende esse site para todo mundo. Então, é importante também para a nossa relatora ficar bem clara, que os jogos online foi aprovado, inclusive com o seu voto. Com o seu voto. Entendeu? Então, é para poder também ficar bem claro o que é jogo legal e o que é jogo ilegal. Porque ficar chamando também empresários que estão tentando trazer divisas para o Brasil. Tem quem gosta e quem não gosta. Fica até desgastante, porque não é fácil a pessoa ficar 2, 3 horas sentada numa mesa e quando ao final ver que é inocente, não tem nada a ver para isso. Então é importante primeiro a gente pegar quem é legal e distinguir de quem é ilegal. Não ficar aqui, botar uma mesa aqui de crucificação, parecendo até uma barbárie as pessoas que chegam aqui para isso. Senador Isalci, com a sua devida vênia, eu vou passar, porque eu posso... Eu posso passar a palavra para o nosso vice-presidente e já acato sua questão de ordem. Agradeço a tolerância do senador Isalci e dos colegas. Senhor Fernando, boa tarde. O senhor está com quantos anos de idade, senhor Fernando? 33 anos, senador. Quantos? 33. 33. O senhor iniciou atividade empresarial com que idade? Com, acho que 16 anos eu já estava, mas não tinha empresa ainda, mas já trabalhava como autônomo já. Certo. E a sua formação qual é? Primeiro ano do segundo grau. Mas na área técnica, o senhor fez alguma formação específica de tecnologia? Não, só o Google. Só Google mesmo. Qual é a atividade base das suas empresas, senhor Fernando? Não entendi. A atividade básica das suas empresas. O senhor hoje é um dos 10 homens mais ricos do Piauí. Segundo o último ranking que eu vi. Sabia, não. O senhor está lá destacado como uma jovem revelação do estado do Piauí, um dos 10 homens mais ricos. Informação que o amigo Ciro pode afiançar. Nesse período, então, de atividade comercial que o senhor tem, vamos dizer, aproximadamente 16 anos, sem formação básica, sem fazer nenhum curso, o senhor tem que atividade essencial? Qual é a base do seu negócio? Tecnologia. Tecnologia é uma palavra muito ampla. Se o senhor puder detalhar um pouquinho mais, eu lhe agradeço. Como eu falei aqui no começo, eu não sou bom de cognição, de falar, então eu não consigo explicar, não. Começou com o desenvolvimento de jogos, de RPG, depois começou a trabalhar com o Facebook. O senhor fazia desenvolvimento de jogos? Isso, exatamente. Desenhava as linhas de programação o senhor mesmo ou contratava terceiros? Comecei desenhando e depois eu montei a empresa e a empresa... O senhor tem hoje quantos funcionários, senhor Fernando? Acho que em cerca de 100 funcionários. 100 funcionários. O senhor usa nas plataformas normalmente esses softwares white label ou o senhor tem software desenvolvido pela sua empresa? Não, é terceirizado.
Todos são terceirizados. O senhor, na verdade, faz uma espécie de plataforma agregadora. Não, eu contrato o agregador. Eu sou só o operador. É só o operador. Então, o senhor não desenvolve a plataforma, o senhor não desenvolve os jogos, correto? Correto. O senhor teve, nas suas empresas, quantas empresas que o senhor é proprietário ou sócio? Eu não sei dizer. Eu sei que tem a OG, o Internet Group, que é a Road, ela tem vários outros negócios. O senhor não sabe, assim, 10, 15, acho 20? Acho que 8 empresas, eu acho. 8 empresas aproximadamente. 6. Perfeito. O faturamento bruto global da Road, o senhor tem como estimar, anual? Eu tenho que ver com minha contabilidade, mas eu acho que é em torno de 200 milhões anual. 200 milhões anual. O senhor tem alguma dessas empresas atuando na intermediação de pagamentos? Não. O senhor também faz a contratação desse serviço? Exato. O senhor contrata qual das empresas para intermediar seus negócios? Agora a gente está com a Genial e outros bancos, né? Porque agora, com a regulamentação, você não precisa do intermediador, né? É a própria empresa que vai processar os pagamentos. Perfeito. O senhor tem ideia do valor global que roda nas plataformas que o senhor opera? Porque se o faturamento do seu grupo, que é apenas um contratante, está na casa de 200 milhões anual, o faturamento global que circula pelas suas empresas, o senhor tem ideia? Eu tenho, mas por questão de mercado, de concorrência, eu prefiro me reservar o direito de ficar calado. Eu quero acreditar que essa não seja uma das hipóteses que o habeas corpus socorre o senhor. O senhor pode consultar o seu advogado, mas a gente só tem o socorro no caso de autoincriminação. Ser bem-sucedido não é crime ainda no Brasil. Por causa do sigilo fiscal, mas eu posso enviar para a vossa casa aqui, para o Senado. Pronto, agradeço. O senhor pode me informar quando o senhor estabeleceu uma relação de amizade com o ministro Cássio Marques? Quem? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Ah, o Cássio. É porque todo mundo chama de Nunes Marques, mas eu conheço ele como Cássio. O Cássio é um amigo meu de mais de 10 anos atrás, lá do Piauí, de comer panelada, buchada de bode e galinha caipira. É só relação de amizade mesmo. Certo. Tanto que eu nem conheço ele como Nunes Marques. Nunes Marques não, conheço o Cássio. Cássio, pessoa Cássio. Que era juiz federal no TRF da primeira região. Aí eu não sei. O senhor conheceu ele na buchada? Isso, 10 anos atrás, mais de 10 anos. Buchada na sua casa ou na casa dele? Não, no Mercado da Pissarra. Mercado da Pissarra? Exato. Bom danado. E bem frequentado. Nós temos um milionário e um ministro supremo na mesma buchada, tá vendo? Que alegria. O senhor deu uma carona para o ministro Nunes Marques para o aniversário na Grécia do cantor Gustavo Lima? Sim. Essa carona foi de onde para onde? Foi de Brasília para Atenas. E de volta? De volta eu voltei só. Voltou só fez levar. O custo desse voo qual é? O custo? Isso. Aí eu não sei, tem que ver com a contabilidade. O senhor não tem ideia? Não tenho ideia. O senhor levou quantos caroneiros na sua viagem? Foi ele, o Brava e só. Ele, na verdade, ele foi convidado pelo Gustavo. Ele ia com o Gustavo, só que o Gustavo tinha feito uma festa anterior e acordou muito tarde. E aí o Gustavo acordou e disse, vai logo daí, porque não dá tempo de vir para cá, para Brasília, e aí a gente foi. Inclusive, eu li matérias explicando toda essa situação toda aí. O próprio ministro deu esclarecimentos para toda a imprensa sobre isso aí. Foi a primeira carona que o senhor deu para o ministro? Sim. O senhor nunca tinha dado carona para o ministro? Não, eu não lembro, né? Porque a gente se conhece há muito tempo. A gente tá lá, eu tô lá em Barra Grande, às vezes ele tá lá, às vezes está em Teresina. Da sua casa para o mercado, não. Eu estou perguntando assim, de jatinho. Hã? Eu estou perguntando carona de jatinho para alguma localidade dentro ou fora do Brasil. O senhor já deu esse tipo de carona? Não. Não. Perfeito, senhor Fernando. Então, eu estou satisfeito com as perguntas. Bom, próximo inscrito, meu querido senador Exalci. Presidente, primeiro quero parabenizar, o Fernando. Quando a pessoa não deve, não teme, a pessoa vem e fala, Então, acho que fez aqui para a gente um trabalho muito bom. E acho que ele talvez seja uma das pessoas que mais pode contribuir
com relação aos jogos, com relação à regulamentação. Porque uma das coisas, das preocupações que nós temos, foi dito aqui, é com relação às crianças. Mas na prática, mesmo não sendo usado, você tem mecanismo que proíbe, mas hoje tem muita falsificação de CPF, a pessoa faz lá, né, uma inteligência artificial faz tudo isso, né? Acho que o que está faltando aqui é um sistema, né, de inteligência que possa detectar onde tem realmente esses jogos, né, que são piratas, né? Porque, de fato, pelo que foi colocado aqui, o grande problema hoje com relação a essas dívidas e tudo mais é porque realmente estão apostando num site ilegal, né? E que não é fácil hoje é quase que impossível detectá-los, né? Porque eles criam isso toda hora em qualquer lugar do mundo e você aciona a qualquer momento. Então, Fernando, o que você poderia nos ajudar aqui, seria exatamente sugerindo, você que tem a experiência, né? Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, então, né, sei da tua capacidade, é um dom, né, que você tem. Tanto é que hoje esse negócio de ter segundo grau ou faculdade não quer dizer nada, porque realmente a nossa educação hoje está muito péssima em qualidade, né? Não ia acrescentar muita coisa. Então, mas essa é uma das preocupações que nós temos. Primeiro, por exemplo, com relação à tua empresa, qual é a política de controle de verificação que você tem na sua empresa para evitar que menores de idade ou indivíduos vulneráveis sejam expostos nos jogos, né? Vocês têm algum mecanismo, algum sistema, vocês colocam alguma mensagem, alguma forma de inibir que esses vulneráveis e crianças utilizem o sistema, não? Sim, toda a publicidade ela é feita para um nicho fechado de pessoas maiores de 18 anos. Na plataforma em si, a gente tem uma API interligada com a Receita Federal que mostra se a pessoa ela é de menor, se ela é parente de jogador, chamado PEP. Então, a gente, antes da pessoa entrou no site, digitou o CPF, a gente já sabe tudo daquela pessoa, se ela vai para frente ou não, se ela é proibida de jogar, se ela é de menor. E essa é uma API fornecida pela própria Receita Federal. Então, a gente não tem como hoje um de menor jogá-lo. Depois disso, tem o Face ID também, que é consultado na base da Receita, da Fazenda, do serviço chamado SerPro, que verifica quem é aquela pessoa. Quando a pessoa joga, se ela for sacar, ela só saca para o próprio CPF dela, então não tem como... É como se fosse uma conta no banco restrita à sua titularidade. Você só deposita com sua conta, só saca para sua conta do seu CPF. Mas você que é da área de tecnologia sabe que hoje você cria um perfil com CPF falso e você cria um perfil e pode jogar. Não tem como. Através dessa tecnologia do SerPro não tem como... Esse do sistema agora que está na Receita Federal. Uhum. Você afirma então que todas as empresas cadastradas agora... Eles estão tendo que se regular esse mecanismo. E que não é... Você acha que não há possibilidade de violação com relação à criação de perfis falsos? Não? Entendi. Bem, em termos de medida preventiva, acho que eu já disse aqui, nós temos uma preocupação também com os influenciadores, né? Estão usando crianças para influenciar, para fazer propaganda. Nessas empresas cadastradas também tem essa proibição, não? Tem. Tem? Sim. Essas que fazem hoje estão fazendo para os sites ilegais? Porque hoje tem influenciador, mirim. Sim, exatamente. Existe hoje um grande problema hoje do nosso país nesse setor aí das apostas, é esse jogo ilegal. Porque ninguém está se adaptando a nenhuma norma da regulamentação. Para você ter ideia, a Fazenda soltou aquela lista de adequação em setembro e de lá para cá o mercado nada mudou. Os ilegais continuaram operando normalmente como nem aí para nada. Tem até pessoas que conheço, que vejam as coisas, rapaz, cuidado, isso aí é problema, mas
pelo que eu vi, nem tanto esse pessoal que faz isso, quanto as empresas que operam os bancos, o grande problema hoje é os bancos. Eles não se atentaram, ou se atentaram e estão fazendo vista grossa, mas os bancos, as processadoras, como eu mostrei aqui naquele relatório, eu acho que não deu nem para mostrar tudo, eles continuam operando o dinheiro. Então, senador, qual a forma hoje de acabar com esse problema do Brasil, do jogo ilegal, do tigre falso, do algoritmo adulterado? Respeitar a regulamentação do Brasil, porque lá eu falo assim, você falou, é um dom, mas foi muito bem elaborado aquilo ali, entendeu? Ali é um como se fosse, não sei se eu posso falar, mas... É um filtro, né? Ali é o Lúcifer do ilegal, entendeu? Não tem como passar nada ilegal naquilo aí, em todas aquelas portarias, toda aquela adequação. O único problema que tem é que o ilegal não parou, o jogo falso. Os algoritmos adulterados dos jogos falsos não pararam. E eu tenho certeza, porque pelos os certificados, tudo que a Secretaria de Prêmios e Aposta pede, ali não vai passar o ilegal naquele meio, naquele filtro, sabe? Dá para concluir que esses influenciadores que ganharam milhões e milhões foram de empresas clandestinas, ou vocês que são legais também patrocinam? Tem muita gente que trabalha para tem muita gente que trabalha no correto. Aí vai do influenciador, né? Tem gente que quer trabalhar no errado, mas tem muita gente, muita boa parte que trabalha no correto, para empresas regulamentadas e tudo. Você mesmo patrocina, tem influenciadores? Não, eu nunca trabalhei com influenciador, senador. Agora, vem cá, considerando que a taxa de retorno, você disse isso aqui do jogador, de 96,81%, e o impacto das funcionalidades adicionais, como o Tigre da Sorte e o modo turbo, o seu tem também modo turbo, não? Tem. O modo turbo não é nada mais do que menos do jogo rodar mais rápido. Ele não influencia no algoritmo do não, jogo. Sim, mas como o Tigre da Sorte e o modo turbo, qual é a justificativa ética e empresarial da empresa para operar um jogo que, ao longo prazo, consome consideravelmente o orçamento dos apostadores, com maior potencial aditivo comparado com outras modalidades de aposta? É evidente que o turbo, ele, né, como você disse, é mais rápido, ele consome mais também, né? Roda mais rápido, exato. Eu acho que o que a gente tem que trabalhar aqui é na questão do jogo responsável, na ajuda mesmo psicológica de pessoas que... Inclusive, eu tenho até projetos de montar, depois de tudo certinho, no próximo ano, montar projetos de hospitais, de ajuda, de central de atendimento para os clientes. A gente agora, junto com a Fazenda, com essas APIs interligadas e tudo, o que passar, que a gente não vê, que a gente não vai fazer para passar... Mas o que passar, já a Fazenda já vai estar sabendo ali imediatamente quais são os jogadores problemáticos, quais não são, qual que está passando do orçamento dele, do que ele ganha. Então, eu acho que a gente tem que... o mesmo problema do álcool, do cigarro. Entendi. A gente tem que cuidar dessas pessoas, entendeu? Eu tenho um projeto de montar atendimento, hospitais, para ajudar. A gente está para ajudar. Bacana. Vamos pagar. Agora tem uma reforma tributária, tem um imposto seletivo para cuidar disso aí, para dar essa compensação. Mas olha aqui, dado o alto índice de apostas perdidas, 56%, segundo a simulação Monte Carlo, e a estratégia de divulgação via influenciadores que distorcem a percepção de ganhos, quais medidas sua empresa adota para garantir que os consumidores receba informações claras e precisas sobre os reais riscos de probabilidade do jogo? O seu apostador tem essa orientação? Existe no
no site, uma orientação sobre tudo isso? Existe. Já é exigência agora da regulamentação? Entendi. Tendo em vista que o modelo de negócio, esse jogo do Tigrinho, por exemplo, opera com a taxa de retorno do jogador de 96,81. Como a tua empresa garante que os jogadores estão plenamente cientes dos riscos envolvidos e das reais chances de perdas? Que estratégia específica de comunicação a empresa adota para prevenir vícios e prejuízos excessivos entre os apostadores? Você diz que está fazendo um sistema, mas hoje isso existe aí entra na questão do jogo responsável, que a gente está sempre alertando os jogadores. E também antes do jogador entrar no jogo, existe uma barrinha que pelo menos a OEG Game ela adotou para mostrar ao jogador quanto daquele jogo pode retornar para ele. Então a gente já deixa bem explícito lá antes de entrar no jogo. Você acha que é viável criar um sistema para identificar esses sites clandestinos? Não? Você acha que sim, tem condição de fazer isso? Esse é o grande problema do Brasil. Inclusive eu criei, a gente só rodou lá a pedido da NJL, a gente criou, a gente só rodou 24 horas. Pra você ter noção, quando a gente rodou, a Fazenda já tinha bloqueado cerca de 2.060 sites. A gente excluiu todos os bloqueados pela Fazenda, mais a lista dos que estavam na pré-autorização, e em apenas 24 horas a gente pegou 2.037 operações ilegais. Então eu estimo que hoje no Brasil esteja para mais de 30, inumeráveis operações, 30 mil, 100 mil operações ilegais, usando da boa vontade do brasileiro para se... Mas esse sistema, você criou esse sistema, ele Sim. já está em operação? Sim, você acha que a Receita vai conseguir desativar todos os sites ilegais? Se for atrás de onde está o problema, porque a gente criou, na verdade, para mostrar para o governo que o problema não é domínio. Hoje é bloqueado um domínio. Quando a gente rodou esse sistema, tinha bloqueado 2.000 e poucos sites, foi aquela primeira lista da Fazenda. Quando a gente montou o sistema e rodou ele durante 24 horas, a gente pegou mais de 2.000 de novo. E a gente viu que não era nem grande parte, mas uns 20% daquilo ali era site criado com 2 dias, 3 dias, 15 dias, que foi depois que a Receita fez o bloqueio dos domínios. Então, a gente preocupado com esses jogos falsos, com o mercado em si, a gente quis mostrar para a Fazenda, para as autoridades, que o problema não está no domínio. Se você ficar bloqueando o domínio, você não vai combater o problema. O problema está no dinheiro, nos CNPJs e nos bancos que processam esse PIX. Se hoje acabasse aqui esses bancos, esses CNPJs que operam o jogo ilegal hoje, amanhã morria 99% do jogo ilegal no Brasil. Então o problema não está em bloquear domínio. Bloqueia domínio, abre 10. Bloqueia domínio, abre 10. O problema está no dinheiro. Dinheiro. Follow the money. Dinheiro. E você sabe o que a Fazenda está fazendo sobre isso, não? Tem já mecanismo também para... Não, eu disponibilizei lá para a Fazenda. A gente teve uma reunião lá com a associação, com o pessoal da Fazenda. A gente disponibilizou, tem uma denúncia protocolada, acho que foi na quinta-feira, com todo o relatório, né, que eles pediram lá, com todas as provas, tudo, para eles tomarem as devidas providências. Está protocolado lá na Fazenda, através da associação. O João Paulo aqui, o João Pedro, pode até disponibilizar para vocês esse relatório, tudo isso, para vocês tomarem ciência do que está acontecendo. Muito bom, viu? Acho que ele pode contribuir muito com isso, realmente. E não é inviável você realmente ter um controle maior disso aí, né? Você tem ideia... Desculpa, presidente. Pode falar. Você tem ideia desses 2.037 operações que foram filtradas só durante 24 horas, tá? Não rodou mais de 24 horas, não. Todo o dinheiro, ele está ali proliferado em mais ou menos 5 ou 6 instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. 90 e poucos % do fluxo do jogo ilegal em cima desses 2.000 e poucos sites, sabe? Então,
E se você pega, porque você sabe o banco, existe o banco, a instituição financeira, ela abre uma conta para um CNPJ. O CNPJ começa a processar o jogo ilegal. Só que aquela movimentação atípica ali não tem como passar sem o banco ver aquilo ali. O estilo de transação do jogo ela é muito similar uma com a outra. E se você for pegar as empresas do CNPJ, você vai ver que são empresas com 10 dias, com 15 dias, com 30 dias. Você vai atrás do dono, você vai ver que nossa pessoa muito nada a ver, entendeu? Então a gente fez esse relatório preocupado com o Brasil, com esse jogo ilegal, com esse caos todo que está acontecendo, para mostrar para o governo, para a Fazenda, que é quem está tratando da regulamentação e está tratando muito sério, onde está realmente o real problema do jogo ilegal, do jogo falso, de tudo que está acontecendo de problema. Tá aqui, ó. Quer parar isso, quer resolver o problema, é questão do dinheiro, de onde está indo o dinheiro, de onde está indo e de onde está vindo. Se parar do dia para a noite, morreu. A última pergunta, presidente. Porque quando você joga, você deposita num cartão de crédito próprio da instituição, pode ser criado, né? Todos os sites criam as instituições de pagamento. Tem lá alguns cartões que você deposita o seu cartão, vai para um cartão especial do jogo. Não. Fica com crédito, aquele crédito vai sendo alterado, né? Como é que funciona esse sistema? Você faz, na verdade, é como se você fizesse um depósito numa conta ali, o dinheiro está lá e você joga, mas cartão, pelo menos a gente nunca tem uma carta, você deposita numa conta. Isso. Numa conta. Essa conta está disponível para o jogo. Isso. Agora, essa conta é banco oficial ou tem a empresa... Tem empresa do exterior que faz isso? Você deposita? Agora, com a regulamentação, ela é depositada diretamente na conta oficial da empresa do Brasil. Mas isso. Hoje não é? Não, antes da regulamentação não. Aí usava-se as processadoras de pagamentos. Né? Obrigado. Fernandinho, eu queria... antes de passar a palavra para o senador Rogério, eu queria fazer 2 perguntas a você. Você tem conhecimento de que tem algumas empresas de bet que trabalham muito com criptomoedas? Tem conhecimento, não? Não. Não. De verdade? De verdade. Também. Essa empresa Betão, ela é sua? Betão? Betão? Betão, sim, ela é da OG Game. Ela é sua, né? Você disse que você não paga influência. Mas esse Lucas Luqueta, você paga esse cara ou não? O Lucas é um cunhado meu, que ele faz um serviço pra gente lá só no Instagram, não é? É no Instagram do Betão. Mas você paga ele, esse influência? Sim, tem uma prestação de serviço com ele. Muito bem. Vou passar a palavra a você, excelência. Rogério. Senhor presidente, nobre senador, doutor Irã, cumprimento também a relatora, senadora Soraya Tronic. E eu estava no gabinete acompanhando aqui a parte do depoimento do senhor Fernando Oliveira Lima, a quem cumprimento por ter vindo aqui, também o seu patrono. E eu acho que assim, as matérias que foram divulgadas ao longo da semana apontam para a sua relação, para o seu vínculo com esse jogo do Tigrinho. De fato, qual é a sua relação com o jogo do Tigrinho? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Não conhece? Conheço. Já teve contatos? Não. Já se reuniu? Não. Conhece quem? Do jogo do Tigre? Isso. Ninguém. Mas você disse que conhece. Não, conheço o jogo. Ah, conhece o jogo. Mas sim. Não conhece nenhum representante? Não. O jogo do Tigrinho está hospedado na sua plataforma? Sim. Mas você não conhece os representantes? Não. Mas como você hospeda na sua plataforma e você não conhece os representantes da empresa? Com quem você tratou para que isso acontecesse? Um agregador de jogos. É tipo... como é que eu posso explicar?
Existe a Heineken e existe a Ambev, né? Existe a Heineken, existe várias distribuidoras e você tem um distribuidor, que na verdade hoje a gente chama de agregador. Então eu contrato com o agregador, e o agregador que trata com o provedor. Tá, mas você hospeda... Eu contrato um serviço do agregador, hospedo no meu site, Quem é o mas agregador? meus contratos não é com Quem é o a agregador? PG. Quem é o agregador? Bet Construct eu uso. Quem representa essa uma empresa armênica. Sim, e quem representa essa empresa armênica no Brasil? Ninguém. Eles estão abrindo agora aqui. Vossa Senhoria está dizendo a esta CPI que você representa uma plataforma que recebe uma atividade que até esse momento ainda não tem a clareza da legalidade plenamente vinculada, é um ambiente ainda nebuloso, obscuro. Mas Vossa Senhoria não conhece nem o representante do Tigrinho, mas também não conhece o representante do agregador. Mas está fazendo da sua plataforma um instrumento para uma prática que pode estar vinculada a crimes contra o sistema financeiro, a crimes de lavagem de dinheiro e outras coisas. Não é estranho você ter uma empresa no Brasil que é um canal, que é um meio para que outra empresa opere aqui e a sua empresa não conhece ninguém? Qual a responsabilidade da sua empresa com o conteúdo que passa por ela? A partir do momento todas as responsabilidades, né? Agora, a primeira responsabilidade é dizer quem representa. Eu sei quem representa, mas não sei quem representa no Brasil. Agora, com a regulamentação, mas está se abrindo os representantes do Brasil. Mas empresa estrangeira não pode operar no Brasil sem ter aqui representação legal. Então, o que você está falando aqui é de uma contradição gritante. Eu estou lhe perguntando objetivamente. A sua empresa hospeda. Quem ela hospeda? Quem representa? Aí você está dizendo, não, eu não tenho relação direta, eu não tenho tratativas diretas com o operador, a minha relação é com o agregador. Então eu pergunto, quem é o agregador? Quem é a figura que representa no Brasil esse agregador? Eu já falei... Falou? Já falou? Já falei tudo que eu tinha para falar aqui. Senador, se quiser o contrato, esses contratos eu disponibilizo para o senhor. Não, eu estou lhe perguntando perguntas básicas. Você está vindo numa CPI dentro do Senado Federal e até agora falou, estava parecendo até um filantropo agora há pouco aqui, dizendo que preocupado com a saúde mental das pessoas, preocupado com o hospital, não sei das quantas. Mas aí quando se pergunta objetivamente sobre a sua relação com o jogo do Tigrinho, você diz que não tem. Mas na sequência responde, não, mas ela está hospedada na minha plataforma. Eu pergunto, tá, mas quem foi o representante legal que tratou de estabelecer as condições em que deu efetividade a essa prática no Brasil? Aí você disse, eu não conheço o representante. Aí você fala de um agregador. Quem é o representante legal no Brasil que tratou desse assunto? Senador, eu queria ser humilde aqui em dizer que eu já falei tudo aqui e eu acho que o senhor chegou um pouco atrasado. Não, meu caro, o seu advogado está lhe orientando, eu estou observando, ele está preocupado com as suas respostas, porque ele sabe exatamente o que você está fazendo nesse momento. Ou você opta por exercer o seu direito constitucional ao silêncio, que você já foi buscar no Supremo Tribunal Federal, ou você começa a dizer a verdade. Porque não adianta vir aqui pintar um cenário de que está tudo certo, mas quando se pergunta objetivamente questões básicas, Vossa Senhoria sai pela tangente. Então, eu respeito o papel do patrono, mas o patrono, num momento como esse, ele tem duas escolhas. Ou te orienta a ficar em silêncio, ou você tem o compromisso, o dever legal de falar a verdade. E eu estou lhe perguntando objetivamente, com quem você tratou? Quem é o representante legal? O contrato, a gente pega o serviço de uma empresa internacional
do que eu não sei quem é que assinou, quem assinou o contrato. Senhor presidente, olha a gravidade do que nós estamos ouvindo no âmbito dessa CPI. O representante de uma plataforma está dizendo que tem um operador operando no Brasil jogos que é uma tragédia ao Brasil. E ele está dizendo que não sabe quem é o representante, ele não sabe com quem tratou, mas assinou o contrato e estão operando no Brasil. Estão tratando o Brasil como casa da mãe Joana. Se o representante da plataforma está aqui, fez um contrato, está ganhando dinheiro com isso, e ele diz à CPI que não sabe com quem tratou, não sabe o que foi tratado, aí eu pergunto, mas a responsabilidade de quem? Não, é minha também. A primeira responsabilidade é dizer com quem tratou, é dizer quem é o representante legal. Nenhuma empresa pode operar no Brasil sem representação legal aqui. Por muito menos do que isso, há pouco tempo atrás, ministro do Supremo Tribunal Federal mandou prender o dono da X. Eu não sei se você está em outro país e que não tem essa informação, porque se tem, é informação pública. E aí você está dizendo aqui que está tratando com empresas, com grupos econômicos da jogatina, mas não sabe quem é, não sabe com quem tratou, e diz que não tem representante no Brasil. Tem representante no Brasil ou não tem? Eu acho que tem. Quem é? Bet Construct. Quem? Bet Construct. Não. Quem é o representante legal no Brasil? Pessoa. Eu não estou falando de instituição. Não estou falando de figura de CNPJ. Eu não sei, senador. Sou obrigado a saber quem é que assina o contrato lá. Você é o primeiro dono de empresa que trata de negócios, que celebra contratos, mas que não sabe com quem está tratando. Empresas de jogos permanecesse no Brasil sem pagar um centavo sequer de impostos. Eu denunciei isso na tribuna do Senado Federal. O Rio de Janeiro tomou a iniciativa de fazer um enquadramento das empresas de lá. Entraram na justiça para impedir. Ou seja, o argumento que usaram aqui no Senado Federal e na Câmara para regulamentar a pauta dos jogos foi: não, tem que trazer para a legalidade, tem que trazer para as luzes, tem que trazer para o campo da tributação. Mas na prática não é isso que está acontecendo. Continua nesse apagão de informações, nessa caixa preta que nós temos a incumbência de desvendar. É a primeira vez que eu estou vindo no âmbito dessa CPI. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, assinei, apoiei para que fosse aberta a CPI, mas a partir de hoje, senhor presidente, vou estudar a fundo, como sempre fiz, nas CPIs que participei. Porque não dá para alguém vir aqui prestar um depoimento e simplesmente alegar: não sei de nada, não sei quem é, não conheço, mas está faturando. Isso não é honesto com o Brasil. Muito obrigado. Não, só pela ordem também. Detalhe rápido, só para ver. Senador Exalcir, para que o Fernando possa tirar uma dúvida minha aqui. O Tigrinho, esse tigre que está no teu site, ele começou quando? E antes dele, você me disse que conseguiu. Primeiro você entrou nos jogos de resposta, pergunta e resposta, não é isso? Depois deve ter tido outros jogos que não foram jogos, não é jogos de cassino, mas jogos games, né? Antes você funcionava, a empresa já funcionava legalmente. A partir do momento que você bota os jogos online, que aí não existia, foi aprovada a lei recente, é que você começou a operar com esses jogos. Como é que foi? Como é que é essa transação aí? Antes e depois dos jogos online, como é que era isso? O EG Game surgiu a partir do momento do âmbito de regulamentação no Brasil. Quando você colocou no seu site esses jogos, já estava em processo. Exato. Já tinha sido aprovado aqui pelo senador Ângelo Coronel, e participando da regulamentação do Ministério da Fazenda, é isso? Exato. Tá bom. Soraya, antes de passar a palavra para você, eu queria só fazer uma pergunta que me tire uma dúvida, Fernando. Quando você coloca o Fortune Tiger na sua plataforma, você firma com o autor, o proprietário do game, uma relação comercial, né? Esse contrato é feito direto da tua empresa com essa empresa. Qual é a origem desse Fortune Tiger? É chinesa?
Pelo que eu estudei, o Futuro Itaí, eu acho que é uma empresa de Malta. De Malta, né? Só que a OG Game, ela contrata a Bet Construct, que é o provedor de sistema, e já agrega vários provedores juntos, que são, acho, mais de 200, 300 provedores. Então, a minha relacionamento de negócio é com a Bet Construct, nem é com a PG Soft. Muito bem. Senadora. Senhor presidente, diante do que o senador Marcos Rogério da forma como ele acabou de se manifestar, eu vou insistir. Eu já protocolei novo novo requerimento de convite, senhor Fernando, para ele. Eu acho que precisamos ouvi-lo novamente depois de recebermos os documentos do COAF e tudo mais. Então, eu sei que o senador Ciro é amigo dele, tudo, mas aqui não é uma coisa de convidar o vizinho, nada. Isso aqui é muito sério, muito formal, senador, e é muito grave. Então, eu vou insistir na aprovação extra-pauta para que ele saia daqui pessoalmente intimado. Bom, vou solicitar ao plenário, senhoras e senhores senadores, se aprovam a sugestão da nossa relatora. Convite. Até, senador Marco Rogério, parabéns pela sua participação. Você engrandece a CPI com sua participação aqui. Mas eu acho que um convite até é um reconhecimento com a boa vontade que esse rapaz manifestou aqui. Eu acho que respondeu as questões que ele podia responder. Eu acho que é um princípio constitucional que nós temos direito de ter, não é só ele, todos nós. Ninguém está aqui para se autoincriminar. Eu acho que aquele que o senador Ângelo Coronel falou no início, e que nós já consignamos dessa CPI, através dos convites para os órgãos de governo que estão envolvidos com a matéria, venham aqui dizer por que não regulamentaram essa questão durante tanto tempo. Vamos chamar aqui os órgãos de governo, e eu acho que nós estamos aqui exatamente para aperfeiçoar esse ambiente de jogo no Brasil, que eu já falei aqui, você não estava aqui. Mas a minha preocupação é a mesma preocupação sua e de todos. Quer dizer, isso virou uma jogatina de inferno. A gente não tem conhecimento de saber o que é verdadeiro, o que é falso, o que é algoritmo alterado, o que não é. A gente não tem condição. Então, eu acho que a participação do Fernando aqui foi uma participação que ajudou muito a nos colocar um caminho para a gente investigar e para a gente aperfeiçoar esse marco legal. Então, senhor presidente, se você me permite, a relatora está propondo aqui o convite ao senhor Fernando para voltar após as informações que o COAF tem serem disponibilizadas à CPI. Eu acho que é fundamental. Essas informações são informações que vão nortear muito o trabalho da CPI. Obviamente que assim, o convite deixa a critério, né, do depoente com a sua defesa vir ou não vir. Obviamente que tirar essa resposta deles aqui no dia de hoje vai evitar que se aprove um novo pedido de convocação. Mas convocá-lo é uma prerrogativa nossa, mas ele virá. A gente está conversando não aqui. tenho nenhuma objeção. Se a relatora está propondo o pedido de convite a ele aceitando, no espírito de colaboração, eu acho que é muito bem-vindo. Você aceita, Fernando? Da CPI. Você aceita ser convidado? Senhor presidente, depende da data, porque agora o final do ano é muito complicado, em janeiro também eu tenho... Então, eu sinto muito, eu transformo em convocação, então. Pois não. Senhor presidente. Pede para convocar esse aqui. Foi aprovado o requerimento. Foi esse aqui, ó. Agora para chamar, tem que falar sobre operação. Para falar toda essa operação. Mas isso aí, se ele vier, não tem problema. Ele que fez
Veja se eu entendi. Ele está propondo que, assim que chegarem os relatórios do COAF aqui, que a gente marque uma data para ele voltar aqui. Estão de acordo? Então, ele tá se colocando à disposição para vir como convidado. Como convidado. Assim, senhor presidente, eu não vou fazer nenhuma objeção. Isso é uma proposição da nossa relatora. Que a relatora está fazendo, e a única condição que tem, e aí a gente tem que ser claro aqui, é que até lá podem acontecer de informações relevantes serem apresentadas, e a condição, se eu fosse o advogado, eu orientaria a vê-lo como convidado. Mas, porque a condição de convocado, ele senta nessa cadeira como convocado com todas as obrigações vinculadas a uma convocação, com todos os compromissos vinculados a uma convocação, diferente do convite. O convite ele vem como colaborador. Então, então vamos convocá-lo. Dá para deliberar sobre a convocação? Agora, vejam bem, vamos criar um problema em cima disso. Até por uma questão de que foi suscitada aqui uma questão de ordem na nossa reunião anterior, para que a gente, quando houvesse um requerimento extra-pauta, que ele fosse votado na reunião subsequente, era bom que a gente analisasse isso aqui, se nós votaríamos essa convocação na reunião subsequente, ou porque... Eu acho, se a relatora apresentou o pedido de convite, se ele está concordando em vir, nada impede que depois a gente possa transformar no momento seguinte em convocação. Mas se ele está se dispondo a vir como colaborador, e talvez isso até crie até lá um ambiente em que ele possa nos trazer algumas informações mais relevantes a partir do que a gente vai levantar do COAF, eu não vejo nesse momento, senhor presidente, nobre relatora, prejuízo em trazê-lo aqui como convidado. Então deixa eu usar minha prerrogativa de presidente. Pode fazer diferente depois. Se todos estiverem de acordo com o convite, fiquem como estão. E aí ele assina, ele já fica convidado pessoalmente. É que eu expressei, senador Marcos Rogério, a dificuldade em encontrá-lo. Foi muito difícil encontrá-lo. Por isso, eu gostaria que deixasse tudo arrumado. Podemos definir a data. Dá 15 dias, põe na última sessão, a última semana a última semana do Legislativo. Nós vamos ficar na dependência desses... Porque, olha, documento do COAF não é uma coisa simples de interpretar. Vai vir um monte de número para cá, e aí vai ter que ter aqui técnicos aqui que vão fazer um trabalho de compilação daqueles dados, que é importante, que não é uma coisa assim que vem de lá assim tudo bonitinho, não. Então é bom a gente ter tempo, e por isso que então a gente, assim que a gente receber os dados do COAF, a gente tiver essas informações compiladas que nos deem subsídio para fazer as inscrições aqui, que a gente convida, ele está de acordo. Marca a data só, né? Porque já está aprovado o convite. Está aprovado o convite, mas nós estamos na dependência dos dados do COAF, não é isso? É o que eu entendi. O almoço é depois do delegado, que o delegado está ali já, coitado, hipoglicêmico. Pela ordem, presidente. Pois não, senador Ângelo Coronel. Só para esclarecer aqui o nosso amigo, colega Rogério, essa questão de compra internacional. Isso é muito relativo, porque você pode abrir um site aqui agora, passa seu cartão de crédito internacional, você compra qualquer sistema. Eu, por exemplo, na minha empresa de engenharia, eu peguei um sistema de fiscalização de obra, paguei no cartão, o sistema baixou, veio a senha, entrei com o login, entrei normal. Não estou dizendo que no caso de jogo é a mesma coisa, mas conta essa compra. E se você ainda quiser, você ainda pode ligar para a empresa e pedir até o invoice, que ele pode mandar um invoice também, tudo via internet. Então o mundo hoje é digital, não tem jeito. Bom, eu acredito que os assuntos de hoje aqui foram esmiuçados devidamente. Eu quero agradecer a presença do senhor Fernando, seu patrono, e que fique aqui esse compromisso do convite de, ao termos todos esses dados, o senhor volte aqui para nos ajudar a aperfeiçoar todo esse ambiente de jogo no país. E, por enquanto, o senhor está liberado, que tenha uma boa tarde, um excelente final de semana
E, se Deus quiser, o senhor volte aqui para nos brindar aqui com mais conhecimento, que a gente possa conhecer melhor esse ambiente que você conhece tão bem. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Obrigado. Mas nós temos ainda, temos ainda um convidado, que é o delegado Eric Salum. Bom, continuando os nossos trabalhos, eu convido aqui para compor a mesa o nosso delegado Eric Salum, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, depois da Polícia de Roraima. O convite se dá nos termos do requerimento número 194 de 24, aprovado na segunda reunião dessa CPI. O senhor tem uma exposição, não tem, delegado? Então, o senhor tem 20 minutos. Ele me falou que seria necessário 20 minutos para fazer a exposição e depois nós vamos abrir para as perguntas dos senhores e senhoras senadores. Por favor, e muito obrigado. E me desculpe aí o tempo que nós lhe fizemos esperar aqui. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas o Brasil agradece o serviço que o senhor presta à sociedade brasileira. Jamais. Presidente, senador Dr. Hiram, para a gente é uma honra estar aqui. Ficaremos o dia inteiro para ter essa oportunidade de apresentar para os senadores esse conhecimento que a gente conseguiu adquirir. Não cumprimentei, mas em nome do presidente, cumprimento os demais senadores e autoridades que estão aqui presentes. Nós vamos apresentar aqui para os senhores um suco puro na veia de Beth. É uma investigação que a gente ficou praticamente um ano para compreender. Eu estou ali no fundo escutando os debates, as perguntas, e estou percebendo uma série de dúvidas que eu mesmo tive no começo até compreender como que funciona essa indústria e como que é possível funcionar aqui no Brasil da forma que está acontecendo. Foi uma investigação que a gente começou pequena, acabou ficando gigantesca por quebras no COAF, RIF e evasão de divisas na casa de bilhões de reais. E eu mesmo acabei, para não gerar uma nulidade, sugerindo ao juiz aqui do DF que remetesse para a Justiça Federal pelo crime de competência federal, e hoje o inquérito está lá tramitando na Polícia Federal. Razão pela qual eu não vou entrar em detalhes concretos, mas as ideias que permeiam aqui vão ajudar os senadores a fazerem as perguntas corretas com os próximos depoentes. E eu começo com essa ideia aqui. Pior do que o descontrole é a ilusão de controle. E é bom que os senadores compreendam que em dezembro do ano passado foi publicada a Lei 14.790. E essa lei legalizou, sim, os jogos no Brasil. Essa lei legalizou a chamada aposta de cota fixa. E o que é a aposta de cota fixa, presidente? Ela é um gênero que diz o seguinte: quando o apostador vai jogar, ele precisa saber de antemão o fator de multiplicação. Vai ser vezes 1 que eu vou ganhar, vai ser vezes 2, vezes 3. Só que a aposta de cota fixa, ela se subdivide basicamente em duas espécies. A bet, que a senadora Soraya Tronic estava agora perguntando, inclusive, do jogo do Tigrinho, e o outra subespécie, que é o jogo online. E é importante que a gente não se confunda com essas duas espécies de aposta de cota fixa. Uma é a bet, a aposta desportiva, 1-1 no Flamengo, um cartão amarelo, isso é aposta desportiva. E você tem a outra espécie, que é o jogo online, também legalizado pela 14.790. E aí entra nesse jogo online o famigerado jogo do Tigrinho e dezenas de outros, que no final das contas é tudo a mesma coisa. É uma caça-níquel eletrônica,
Atrás fica o tigrinho, às vezes fica um bombeirinho, às vezes fica uma sereia. Roda aquele negócio quando você aperta o botão. Se alinhar ali 3 abacaxis, 3 frutinhos, você ganha. É o jogo online. Por favor, colega, o próximo. E aqui que eu queria chamar a atenção para os senadores. Se os senhores entrarem agora no Google aí, na Secretaria de Prêmios e Apostas, está lá público. Em outubro foi publicada a listagem das empresas autorizadas. São 101 empresas que, neste momento, no país, têm autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas, que cumpriram todos os rigorosos requisitos da Lei 14.790 e podem explorar esses jogos. A pergunta é, dessas 100, nós sabemos, como até já foi mencionado aqui, existem milhares de sites, senadora. Milhares de sites que já estavam explorando antes, que não têm o menor interesse de tentar obter essa licença na Secretaria de Prêmios e Apostas, porque jamais conseguiriam obter, porque são criminosos estrangeiros, máfia asiática, não querem receber no Brasil, não querem manter o dinheiro aqui, mas continuam explorando. E aí, analogia ali do iceberg. A ponta de fora são as 101 bets que estão autorizadas pela SPA a funcionar. Mesmo essas 101 que estão autorizadas a funcionar, e nós temos o sistema administrativo de controle do Bacen, da Receita, da polícia em cima, ainda tem problema. Mas imaginem os 2/3 que estão ali embaixo, que não tem autorização da Secretaria do Ministério da Fazenda, que o Bacen não consegue rastrear o dinheiro porque não sabe onde é que o dinheiro está vindo, que a Receita Federal também não consegue rastrear. É ali também que a gente tem que manter uma grande atenção. E aí o senador já deve perguntar, mas delegado, como é possível um cara que não tem CPF no Brasil, da máfia asiática, e eu vou provar para os senhores, nós pegamos, presidente, pelo controle migratório da PF. 3 chineses entraram no Brasil com visto de turista, foram a São Paulo, contrataram um CPF na rua, quem quisesse receber 100 reais, abriram o tal do CNPJ, uma instituição de pagamento, e foram embora. E a partir disso, tudo gera na internet. Os senhores, quando viajam, nós viajamos para o exterior, você não acessa o aplicativo de lá, o Banco do Brasil? É a mesma coisa. Uma vez que um mafioso desse consegue uma conta no Brasil, ele volta para o país dele e fica de lá movimentando bilhões. Por favor, colega. E aqui que é importante que os senadores compreendam. O tripé que sustenta essa indústria. Primeira coisa que eles precisam, e é relativamente fácil, hospedar o site em provedor internacional. Porque se hospedar aqui no Brasil, o delegado manda um ofício, eu derrubo na hora. Agora, quando ele estabelece o provedor com um sitezinho dele em outro país, sequer nos respondem. Acesso à empresa de telemarketing. Eu tenho o meu site, mas a população brasileira precisa saber que aquele site existe. Isso é a coisa mais simples. SMS, spam, na casa dos milhões. Pronto, já estou com um site lá fora, já estou com um telemarketing para a população entrar, falta o mais complexo. E esses caras, eu vou mostrar para os senhores, fizeram engenharia financeira de uma forma que eles conseguem acessar o sistema Pix. O colega mencionou, alguém que estava aqui anterior, mencionou a questão do cartão. E eu vou mostrar para os senhores, não é cartão, é tudo Pix. Por favor, estou acelerando só porque a questão do almoço, mas se eu for muito rápido. Então aqui eu queria esmiuçar um pouco com os senhores aqueles 3 pilares. E o primeiro que a gente mencionou, hospedagem internacional. Na nossa investigação, eu peguei uns 5 dessas sites que eu sabia que era ilegal e fui atrás. Eu falei, eu vou descobrir onde está hospedado, eu quero ter acesso à programação do servidor, mandar a minha perícia periciar aquilo ali. E todos os sites que a gente via, esse é um deles, ppbet.club, que é ilegal, estavam todos lá, ou na Geórgia, ou em Curaçao, ou nas Ilhas Virgens Britânicas e países nesse sentido. E o porquê disso, senhores? Em todos esses países o jogo é legal. E quando eu comecei a investigar, advogados chegaram a vir na minha sala e falar, doutor, por que o senhor está investigando isso? O site está em outro país e lá o jogo é legal. Então não há crime. E eu contra-argumentei, eu falei, olha, doutor, o senhor me desculpe, mas o site ppbet.club pode estar na Geórgia. Mas, curiosamente, quando você entra no site, ele não está em russo. Na Geórgia é russo que se fala. Ele está em português. O brasileiro que está recebendo via SMS,
propaganda, não é a população da Geórgia. E quando você entra para fazer um depósito, é no sistema Pix. Então, por mais que o servidor esteja em outro país, todo o crime, a consumação criminosa se dá no território nacional, a transferência de dinheiro, a aposta. O crime se consumindo aqui no território nacional, eles têm que submeter. Então, essa primeira desculpa que às vezes tentam colocar que o site está num país onde o jogo é legal, não funciona. A questão do RNG, que já foi mencionado. O RNG, presidente, é o chamado Randomic Number Generator. O que é isso? É o algoritmo. Quando você clica lá e roda aquele slot, o usuário tem que ter certeza que o que está por trás ali é uma programação que vai gerar um número aleatório. Porque senão já tiver programado aqui naquelas caça-níquel do Rio de Janeiro, que você sabe que você vai clicar, vai perder. Então, e esse RNG, que é o algoritmo, você não consegue ter acesso justamente porque o servidor está em outro país. Já começa por aí. A questão da lei brasileira ter que se cumprir, o STF já mencionou isso várias vezes, o senador já mencionou que, inclusive, a empresa X do Elon Musk tem que cumprir as leis brasileiras, não importa que a sede seja em outro país. E aqui eu queria tocar rapidamente na questão da derrubada via Anatel desses sites, já foi mencionado também. A gente tem visto na mídia que a Anatel ou os órgãos de controle derrubaram 1.000, 2.000 sites, e não adianta. Porque é importante que se compreenda uma coisa, eu não quero ser muito técnico, mas uma coisa bem simples de entender. Quando a Anatel derruba, a Anatel não tem poder de derrubar, ela não tem servidor, computadores. A Anatel, na verdade, ela manda uma mensagem para as empresas que fazem a conexão de fluxo de informação. Quando a gente entra no computador aqui e eu dou uma mensagem, ela passa por uma empresa, que a gente chama de backbone, são as empresas que constituem o fluxo informacional para fora do país. Essa empresa de backbone comunica com o servidor em Curaçao e volta a informação. Quando a Anatel fala assim, bloqueia esse site, todas essas empresas que constituem o backbone programam lá no servidor deles. Cara, quando vier uma mensagem acessando, dá uma página em branco. Estou sendo claro ou muito rápido? Mas o que acontece? Assim que os criminosos percebem que a gente derrubou o ppbet.club, no mesmo minuto, ele não vai deixar o site dele fora do ar, ele vai lá e só altera uma vírgula. Se ele botar ppbet.org, acabou o bloqueio, passa. Se ele botar ppbet1.club, o bloqueio da Anatel cai. E como ele já tem lá a base de dados com os telefones celulares, ele manda um SMS. Olha, senador, o meu telefone, o meu site agora mudou para esse outro. Então é uma estratégia ineficiente, é enxugar gelo, não adianta. Por favor, próximo. O SMS. Esse é um exemplo de SMS que a população brasileira hoje está sendo bombardeada todo dia. Exemplo, eu recebo no meu telefone uns 20 desses por dia. Eu separei em vermelho ali, presidente, o chamado short code. Se os senhores perceberem quando você recebe um SMS, ele vem com aquele númerozinho ali, ó, 29052, 29, começa sempre com 29. Esse short code é rastreável. Aí eu falei, eu vou pegar quem está mandando. Eu não consigo pegar o site que está lá em Curaçao. Eu falei, eu vou pegar quem está mandando esse SMS. Rastreamos esse short code e descobri quem estava mandando esse short code era uma empresa de telemarketing brasileira, chamada Infobip. Aí eu entrei em contato com a Infobip e perguntei, Infobip, você me mandou esse estante de SMS aqui de cassino ilegal, e cada azulzinho daquele é um cassino ilegal. Se você clicar um, abre um site. Vai abrindo. Pedi os dados cadastrais, presidente. Me retornaram assim, eu só tenho o primeiro nome e o segundo. Quem é? Ming Li. E o CPF? Não, ele não é nem brasileiro. Mas ele não tem mais nenhum dado. Falou, doutor, o nosso serviço de telemarketing, a gente precisa só do nome, ele entra lá digitalmente, cadastra o nome que ele quiser, e eu tenho esse e-mail aqui, que era mingling@gmail.com. Eu falei, tá bom. E como é que ele paga? Eu já vi que eu não ia encontrar esse mingling, né? Eu falei, como é que ele paga, então? Aí me vieram, criptomoeda. E a criptomoeda, presidente, a gente não consegue rastrear. Isso é um desafio para as polícias mundiais, não é só no Brasil, isso é FBI. A criptomoeda é um perigo, a gente não consegue rastreá-la. Eu falei, cara, não vou conseguir saber quem está mandando o tal do SMS. Delegado, aí a minha pergunta para o Fernandinho, você ouviu? O senhor conhece alguma dessas bets que opera com criptomoeda? Ele disse que não. Mas eu tenho certeza que ele sabe que opera, porque a gente sabe quem são as... Tem bets que realmente...
Claramente eu estava ali atrás escutando a oitiva dele, presidente. O senador fez boas perguntas, mas como na investigação minha... Mas vamos lá, próximo. E aqui que eu queria que os senhores prestassem atenção, que eu vi muita dúvida e está passando batido. Esse acesso ao sistema Pix é, desculpem a palavra, uma verdadeira insanidade aqui no Brasil. Veja bem, o criminoso, a máfia chinesa, botou o site dela em Curaçao, contratou a Infobip lá ou qualquer outra empresa de telemarketing, tudo pelo computador, começou a mandar spam para o brasileiro acessar o site dele. Faltou só uma ponta. Quando o brasileiro acessar o site, ele precisa botar o crédito. E é assim que acontece. Você clica ali naquele site, até eu colocar aqui um outro, né? Mas se você clicar no site, vai estar assim, ó. Coloque seu crédito. Você quer brincar com quem? 100, 200 reais? Na hora que você clica para botar o crédito, ele pula para essa página aqui, ó. Você está vendo ali em cima? 10, 20, 50, 100, 200? Ele abre essa página, eu selecionei 10 mil, né? E aparece ali, ó, copiar código Pix ou você botar no QR Code. E aí eu falei para meus agentes, vocês vão entrar em 10 sites desses. Vocês vão pegar o telefone de vocês, vocês vão jogar lá naquele negócio e ver quem está recebendo esse dinheiro aqui no Brasil. Se eu não consigo pegar o servidor, se eu não consigo pegar quem está mandando SMS, esse dinheiro está aqui no Brasil, esse cara vai ter que responder. E aí foi o que a gente conseguiu descobrir realmente as brechas que estão acontecendo no Brasil. E isso aqui, senadores, não é só para Bet, viu? O PCC, o Comando Vermelho, todas as facções criminosas, tráfico de drogas, crimes cibernéticos, estão todos se utilizando de uma coisa chamada instituição de pagamento. E eu queria perder 5 minutos para explicar isso para os senhores. O Banco Central, em 2021, começou com uma coisa chamada Open Finance. Um estímulo às chamadas fintechs, empresas de tecnologia financeira, tentando estimulá-las. E a resolução 80 e 81 do Bacen disse o seguinte: você quer abrir uma instituição de pagamento, você não vai precisar de autorização do Banco Central, desde que você tenha uma baixa volumetria. E o que o Banco Central achou uma baixa volumetria? Se a sua instituição de pagamento tiver 30 milhões em conta corrente, ou movimentar pelo ano 300, pode funcionar. E eu não preciso nem saber o que está acontecendo. E o que acontece? Com essa regulamentação, como que funciona? O delegado, Eric Salum, vai na junta comercial e não precisa mais, hoje tem a rede sim, é tudo pela internet. Eu sento no computador e falo assim, ó, vou abrir um CNPJ. Delegado Eric Salum, instituição de pagamento.bet. Bota uma documentação que eu quiser lá, inclusive falsa. Passa na rede sim, passa na junta comercial. Eu já consigo um CNPJ. Fácil desse jeito, senadores. Depois eu pego lá o meu contrato social, como instituição de pagamento, como cadastro comum, e procuro um banco tradicional. Vou no Santander, vou no Banco do Brasil, vou no Itaú, chego lá e falo, tudo bom? Meu nome é delegado Eric Salum, eu tenho CNPJ aqui, instituição de pagamento.bet, quero abrir uma conta com vocês. Aí o banco pergunta, mas pode? Eu falo, pode. Eu sou de baixa volumetria. Eu estou na resolução 80 e 81 do Bacen, não preciso de autorização. Aí o banco, você está correto, abre uma conta para mim. Na hora que ele abre uma conta para mim, eu viro uma instituição de pagamento. A única diferença de um banco para uma instituição de pagamento é que no banco pode emprestar dinheiro. A instituição de pagamento não pode. Mas o interesse deles não é emprestar dinheiro. O interesse deles é ter uma conta corrente. No banco tradicional chama-se conta corrente. Na instituição de pagamento chama-se conta de pagamento. Mas na prática é a mesma coisa. Você recebe dinheiro, você mantém dinheiro lá na conta, você transfere dinheiro, você recebe. E eles inventaram essa engenharia. Passa, por favor. Eu fiz esse exemplo para os senhores entenderem. Aquelas bonecas russas matrioscas, lembra? A gente vai abrindo, tem uma dentro da outra. Então, é mais ou menos assim que funciona essa engenharia social. Você tem lá na primeira camada o banco tradicional, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, qualquer um tradicional, que tem acesso direto ao Pix. Que se o delegado pedir para o judiciário um bloqueio bancário via Cisbajude, que é o sistema que bloqueia dinheiro, pega naquele primeiro,
Abaixo deles, você tem uma instituição de pagamento, como mencionei. Primeira pilantra, só que essa de baixo, o Cisbajude já não alcança. Eu não consigo sequestrar o Cisbajude, não alimento o CCS e não precisa de autorização. E abaixo dele não pode ter uma terceira. Percebam isso. Então, o pilantra foi no banco tradicional, abriu instituição de pagamento. Aí depois o pilantra procura outro pilantra e abre um embaixo. E só lá embaixo você teria os usuários finais. Isso aqui gera um embaralhamento do dinheiro que é impossível ser rastreado. O outro rapaz que veio aqui ser ouvido ficou, né, follow the money, follow the money. A polícia sabe muito bem o que é follow the money, mas nesse sistema é impossível efetivar o follow the money. E os criminosos sabem disso. Por favor, o próximo. Desculpa, só ali, eu botei gerência da China, os APIs. Depois que você abriu essa conta no banco, conseguiu ser empregado, você pode ir embora do país. E nós pegamos. Eles entraram no Brasil com visto de turista, ficaram 30 dias e depois nós temos a saída deles. E as contas da instituição de pagamento que eles abriram estavam funcionando. Eu fiz uma quebra bancária de uma dessas, o COAF me mandou o RIF. Eu liguei no COAF e falei, analista, você não botou um zero a mais aqui, não? Falou, não, doutor, é isso mesmo. Falei, 2 bilhões de reais em 6 meses. Aquela PPBet mandou para o exterior 2 bilhões e meio de reais em 6 meses. Acabou meu tempo? Pode trocar. E aqui eu queria que os senhores também entendessem. O dinheiro está aqui no Brasil. E aí vem a pergunta, sim, mas os criminosos não estão fora? Então, eles querem o dinheiro lá fora, eles não querem o dinheiro aqui dentro. E o que nós descobrimos? A instituição de pagamento procura uma casa de câmbio e a casa de câmbio faz uma operação chamada FX. O que é a operação de FX? É uma remessa de valores pequenos, até 10 mil dólares para o exterior. Não precisa declarar, não precisa autorização, não precisa nada. Só que tem que ser 10 mil dólares por CPF. Se eu contar para os senhores que nós pegamos a casa de câmbio remetendo esses 2 bilhões com CPF de gente morta, eles precisavam de CPF para simular a remessa. Crianças, CPF de gente morta, idosos, e mandava. E como que a gente pegou isso? A própria casa de câmbio, que é obrigada pelo Banco Central verificar a idoneidade dessas informações, chama ACAN 220. A ACAN 220 é uma planilha do Excel. É uma planilha de Excel que tem lá, CPF e o nome da pessoa. A própria casa de câmbio mandou para o COAF, falou, olha, essa instituição de pagamento está me mandando planilha com 500 pessoas mortas. E quando nós pedimos para eles corrigirem, eles mandaram de novo, só trocaram o nome. Aí, esse dinheiro vai para fora, para Curaçao, para onde é que o servidor está, e para fora a gente de novo perde o rastreio do dinheiro. Esses países são países conhecidos paraísos fiscais, não estão no chamado grupo de Egmont, que é o grupo internacional das unidades financeiras. Muito difícil você conseguir uma cooperação internacional. Então o dinheiro se perde. Próximo, por favor. E aqui eu queria dar o dimensionamento da operação, do que nós estamos falando. E é o que dá a maior relevância da CPI, da iniciativa dos senhores, porque realmente é uma coisa de impressionar. E são dados, estão aí na internet, fontes abertas. Exportações de carne do Brasil em 2023. Recebemos de dinheiro, de um commodity nosso, né, um dos maiores do agronegócio, 45 bilhões de reais. Perdemos em aposta 50. É disso que está se falando, uma economia real, né? Estamos observando aqui a questão do Carrefour ontem, né? E aí você perde em aposta 50 bilhões. O estudo do Bacen, a senadora Tronic também mencionou 3 bilhões de Bolsa Família. Um dinheiro que deveria estar ali para ajudar a família a se desenvolver, o pessoal está torrando ali no jogo. E o pior, que eu acho uma das coisas mais tristes, os que mais se endividam são justamente os já mais pobres, classe D e E. A Confederação Nacional do Comércio e a Procuradoria-Geral da República ingressaram com ADIs no STF pedindo a suspensão da 14.790. E eu peguei, você pega a ADI da Confederação Nacional do Comércio, ela diz, não tem dinheiro no comércio. A população está jogando, não consegue comprar o pão na padaria, não consegue pagar uma conta. Não consegue... Esse é o grau de problema para a economia real do país. E o PGR, semana passada, ingressou, inclusive, semana passada estava acontecendo na relatoria do ministro Fux,
Ele convocou a audiência pública, foram diversos especialistas e todos que foram repetiram o que eu estou falando aqui. É realmente uma doença. Próximo, por favor. Isso aqui vai ter uma animação com dados do Banco Mundial de acesso a sites de Sporting Bet. Ele começa em 2010 e é bem rápido, ele vai até 2023. Percebam que em 2010, entre os 15 países que mais acessam, o Brasil nem aparecia. Ele vai dar um clique, vai começar a evolução. Percebam a partir de 2019, que foi justamente a pandemia aqui no Brasil. Veja o que vai acontecer com o Brasil a partir de 2019. Por favor, pode dar um play ali embaixo? Isso. 2011, está ali em cima. Ó. 12, o Brasil nem aparece. Quando der 2019, as pessoas vão se assustar. (14) E ali embaixo tem um gráficozinho também subindo. Tem o de barra e o de baixo é o gráfico. 16. Estados Unidos e Inglaterra sempre os primeiros. Agora o Brasil. Olha o Brasil, olha o Brasil, olha o Brasil. Quarto, já está em quarto. Terceiro, segundo. Em 2019. Mal começou essa febre no Brasil na época da pandemia. Por algum motivo social, o brasileiro foi muito suscetível a esse tipo de coisa. Olha. O Brasil hoje, vai até 2023 ali, ó. Vejam no gráfico ali de baixo a exponencialidade do crescimento de acesso ao Sporting Bet no Brasil. Os demais países continuaram crescendo, mas de maneira mais controlada. Pode passar o próximo. E aqui eu queria mostrar para vocês, realmente uma operação acontecida em Luanda, se não me engano. Dá um play, por favor. Tem som, não? O play. No cantinho ali. Não, no cantinho, tinha um play ali embaixo. Ali na régua. Isso, isso. Por fora, um simples hotel. 4 estrelas. Segundo os critérios internacionais pelo número de estrelas, já é considerado um hotel de luxo. Quem olha para este enorme edifício deve imaginar, obviamente, que dentro haja quartos luxuosos e cheios de requinte. Afinal, quem imaginaria que, ao invés de quartos de luxo, o Hotel Sunshine tem inúmeras salas repleta de computadores que são usados para aplicar golpes informáticos a milhares de pessoas. Uma vez que a conta está criada, o cliente faz um pequeno depósito. Isto é, acessamos aqui perfil do cliente. Aqui é o perfil principal inicial do jogo. Temos aqui o nome do usuário e temos o ID de transação e temos depósito. Quem dá esta explicação é um dos inúmeros jovens angolanos que foi encontrado em flagrante pelo Serviço de Investigação Criminal diante dos computadores onde aplicavam os golpes. Encontramos aqui e foi objeto da nossa ação operativa, foi uma central ou um casino virtual, não é? Que está dedicado a uma central de jogos online. A rede era liderada por cidadãos chineses e funcionava como um casino virtual ilegal, cujo principal objetivo era defraudar os utilizadores. Esta rede criminosa, que era integrada por cidadãos chineses, ou liderada por cidadãos chineses, controlavam aqui neste recinto mais de 400 jogos, ou acima de 400 jogos. Portanto, conseguimos verificar através dos computadores que estão aqui instalados. E estes jogos online, os seus apostadores são apenas cidadãos brasileiros ou que estão apenas no Brasil. Só brasileiro. Aqui, conseguimos também verificar as apostas foram feitas. Ou seja, eu não sei se ficou claro, isso aqui é uma central dos criminosos,
Esses são operadores que ficam ali no joguinho alimentando, mandando mensagem, induzindo as pessoas a jogarem. E isso aqui, em que pese esteja sediado na Angola, num vídeo Luana, Angola, é direcionado ao território nacional. O brasileiro, quando acessa um site desse e está lá vendo uma pessoa criar uma conta, o pessoal está lá em outro país. Para terminar, presidente, aqui, depois que a gente fez essa investigação e a gente conseguiu juntar essas informações, a gente percebeu claramente que há um déficit legal na 14.790 do ponto de vista criminal. A gente conversou muito aqui hoje, eu vi algumas de suas excelências conversando, perguntando a questão do crime. E é importante dizer o seguinte, o influencer, quando faz propaganda para um cassino ilegal, o crime que ele comete é até difícil o enquadramento. Percebam, senhores, existe um crime no Código Penal, o 287, que é apologia a crime, que seria você realmente propagandear. Só que o jogo online não é crime, é contravenção. Então, os senhores entendem direito, você não pode enquadrar na apologia ao crime, porque o jogo de azar é contravenção. Então, você já perde esse crime. E alguns de nós, delegados, conversando, nós começamos a, de uma certa forma, forçar a barra e encaixar num crime do Código de Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa. Só que o propaganda enganosa é 3 meses a 1 ano. Aí você vê um influencer ganhando 20 milhões, 30 milhões por mês, ele vai ter medo de responder por propaganda enganosa, um TC 3 meses a 1 ano? Senhor delegado, pô, não, desculpa. Perdão, é que está tão interessante para a gente não perder a linha. Poderia ser estelionato 171? Não. O estelionato, para a gente conseguir encaixar o influencer no estelionato, a gente tinha que comprovar de maneira categórica que desde o início ele estava sabendo ali que o RNG era viciado, que a pessoa ia entrar só para perder. E a gente não consegue no judiciário provar isso. Ele vai invocar o princípio da boa-fé. Eu Exatamente. Não sabia. Exatamente. Eu vou dizer, tem uma bet que patrocina um grande clube de futebol. Como é que eu vou saber essa bet é ilegal? Se está nos estádios, está em televisão. Então. É a gente pensar, por exemplo, agora quando entrou em falência ali, né, a própria Lojas Americanas ou aquela outra de turismo, que me fugiu o nome agora, que entraram em falência, 1, 2, 3 milhas, e a Lojas Americanas com aqueles crimes ali financeiros, e você tentar imputar a quem fez propaganda dela. Participação naquilo é muito difícil, senadora. Então, a gente tem colocado esse propaganda enganosa, mas é uma pena muito baixa. E é por isso que é necessário, eu na época que fiz essa investigação, nós com a nossa assessoria, o doutor Kleber está aqui também, da Polícia Civil, nossa assessoria institucional, a gente conversou com o deputado Fred Linhares, que é da bancada, o nosso senador Exalci, e ele chegou a propor essa lei no sentido de dar munição jurídica para as polícias, presidente. O delegado de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal não tem munição jurídica para combater esse monstro. Então a gente precisava colocar na 14.790 3 crimes. Exploração de cassino online, tipificar isso. Olha, se você está lá e você não tem autorização da SPA, isso é um crime. Pena X. Propaganda desautorizada. Dá munição para os delegados poderem prender os influencers com a cadeia um pouco superior. Tirar da propaganda enganosa e botar lá. Fazer propaganda de cassino desautorizado. Criar esse crime. E, por final, as transações financeiras envolvendo bets. A gente precisa criminalizar, como eu mostrei para os senhores, as instituições de pagamento e os bancos que estão em cegueira deliberada, permitindo essas transações de pagamento e não estão fazendo nada. Quando a gente criminalizar isso, o banco vai falar assim, olha, eu não vou abrir conta para você, o setor de compliance, sério, não vou abrir conta para você, porque daqui a pouco é o banco que acaba sendo puxado. A gente está faltando isso, munição, para a gente conseguir combater aqueles 2/3 que estão ali abaixo da linha da água. Presidente, obrigado demais, era isso que a gente tinha para expor, estamos à disposição. Bom, muito obrigado, delegado Eric. Que exposição brilhante, esclarecedora. Eu tenho a impressão que você vai ser convidado a vir mais vezes aqui nos nossos trabalhos da comissão. E eu quero passar em seguida para primeiro a nossa relatora e depois vou passar aos nossos senadores e senadoras que queiram se manifestar.
Delegado Eric, eu gostaria apenas de agradecer. Foi tão elucidativo que eu não tenho perguntas neste momento. Tá todo mundo elogiando o senhor aqui no nosso... na nossa página aqui da CPI, ao vivo, e a CPI tem essa função também, de trazer luz, de orientar o povo brasileiro. Por quê? Porque as investigações e os processos tramitam em segredo de justiça na maioria das vezes. O que nós queremos fazer aqui também é esclarecer. O senhor está nos esclarecendo e esclarecendo a sociedade brasileira, as famílias brasileiras. Eu sei que o senhor não pode trazer juízo de valor sobre nada que, né, nesse momento, mas peço que o senhor contribua conosco, ainda bem que mora aqui em Brasília, fica fácil, mas nós precisaríamos muito do seu trabalho, da sua equipe. Quero parabenizá-los e dizer para contarem conosco e nós vice-versa. Obrigada. A Polícia Civil do DF está à disposição 24 horas/7, uma CPI do Senado, uma das maiores autoridades da República. Estamos à disposição a hora que for. O doutor Irã tem o nosso contato pessoal também. Estamos à disposição, viu, presidente? Obrigado, doutor Érico. Passo em seguida a palavra ao senador Exalci. Presidente, primeiro eu sugiro a Vossa Excelência e a relatora que possa convidar o nosso querido delegado para auxiliar os trabalhos da CPI, né? Como a gente pode requisitar aí, como eu disse, nós temos a melhor Polícia Civil do Brasil, né? Então, mas eu gostaria de perguntar ao Eric, viu, primeiro parabenizar pelo trabalho, quais evidências concretas foram coletadas pela investigação que comprovem o envolvimento direto da advogada Adélia Soares na gestão ou operação do jogo do Tigrinho, além de sua participação na abertura da empresa Playflow. Senador Exalci, as provas são incontestáveis. Quando a gente fez ali, lembra do QR Code que eu mostrei para os senhores? Um daqueles QR Codes, num desses sites legais, estava recebendo dinheiro numa instituição de pagamento chamada Playflow. Nós imediatamente buscamos a Junta Comercial de São Paulo para saber quem era dono da Playflow. Eu expliquei para os senhores a nossa lógica, vamos atrás de quem é o dono, de quem está recebendo. E o contrato social estava, a senhora Adélia Soares. Eu intimei ela, senador Exalci, por 5 vezes. E ela se negou a prestar esclarecimentos. É o direito constitucional ao silêncio. Além disso, aqueles 3 chineses que eu mencionei chegaram a nos contatar. Nós tínhamos apenas um WhatsApp e um e-mail. E os senhores vejam a audácia desses estrangeiros. Eu mandei um e-mail oficial da polícia determinando que eles se identificassem. Somos da Polícia Civil do DF, do Brasil, estamos investigando aqui um site ilegal. A gente sabe que foi vocês que montaram, está recebendo dinheiro. Pela nossa lei, eu quero nome e passaporte. Eles nos responderam assim, ó, eu não estou submetido à lei brasileira, me nego a me identificar. E até hoje, alguns deles a gente não conseguiu identificar. Tempos depois, essa mesma mencionada advogada nos contatou dizendo que ia defendê-los. Quando a gente mencionou que eles já estavam na investigação, ela começou a falar que não os reconhecia. Então, essa contradição, a falta, a abertura tácita de se defender, a gente acabou indiciando. Bem, quais foram os principais indícios, né, ou provas que levaram a Polícia Civil a vincular a Adélia Soares à abertura da empresa Playflow e a suposta associação com um grupo chinês? Além disso, há conexão entre os 2,5 bilhões movimentados e outros crimes como lavagem de dinheiro? O que a gente conseguiu perceber dessa advogada é que o papel dela foi meramente abrir essa Playflow. E como, inclusive, o senador já mencionou, absolutamente de maneira irregular. Quando a gente abre, e essa Playflow é uma empresa internacional com sede nas Ilhas Caimã, para você efetuar uma representação de uma empresa dessa, você precisa fazer uma coisa que chama apostilamento de AIA, que significa a tradução daquele contrato. Ele tem que vir, esse contrato social tem que vir lá daquele país com apostilamento para dizer que aquele contrato lá também é válido. E o que a gente viu na Junta Comercial de São Paulo foi uma juntada de um PDF sem valor nenhum. E ela assinando como constituinte daquilo. Há um outro problema na Rede Sim,
que as juntas comerciais não fazem um pré-filtro. É triste falar isso, mas em vez de haver primeiro um filtro para depois registrar a empresa é registrada automaticamente. Quando alguém reclama, que eles vão verificar. E foi o caso. Eu oficiei o tabelião da Junta Comercial de São Paulo e falei, como é que você deu um CNPJ para essa Playflow? Ela está toda equivocada, está tudo em inglês, não está apostilamento de AIA. Aí ele verificou, realmente, delegado, está tudo errado, cancelou o CNPJ. Mas o CNPJ ficou ativo ali 2, 3 meses, que é o suficiente para o dinheiro ir embora. A Adélia, ela foi beneficiada com essa transação? Tem chegar a... Não, aí eu não acabei respondendo tudo. A Adélia foi responsável pela abertura da Playflow. Mas a gente sabia que a gerência da Playflow, como eu mencionei, era via API na internet por esses estrangeiros. Por isso que a gente foi bem justo e a gente a indiciou apenas na falsidade ideológica. Não colocamos ela na organização criminosa nem na lavagem, porque a gente não conseguiu elementos de vincular que ela sabia que estrangeiros estavam movimentando aquela conta e que aquilo estava sendo utilizado para receber dinheiro de cassino ilegal. Então ela respondeu, está indiciada pela falsidade ideológica. Como eu mencionei, assim que a gente identificou a movimentação do COAF de mais de 2 bilhões de reais, de uma instituição de pagamento maior ainda, localizada no Rio de Janeiro, a gente começou então a esbarrar crimes contra o sistema financeiro, que não é atribuição da Polícia Civil do DF, e para evitar uma nulidade, eu sugeri ao MP e ao Judiciário que remetesse para a Polícia Federal. Esse inquérito continua em trâmite lá, a Polícia Federal assumiu esse inquérito e a gente tem ainda grande esperança que vão continuar puxando o fio e resulte em alguma operação. Bem, quais as evidências adicionais, além da ligação inicial feita por integrante do grupo chinês investigado, fundamentam o envolvimento da Adélia na estrutura de funcionamento do esquema ilegal de jogos de azar, considerando as alegações de uso indevido do seu nome por terceiros? A alegação de uso indevido por terceiros veio, curiosamente, depois da divulgação da mídia. Como eu mencionei anteriormente, por 5 vezes, nós da Polícia Civil do DF demos oportunidade para que ela comparecesse em uma videoconferência com a gente, já que ela mora em São Paulo, e falasse naquele momento, então, senador, que o nome dela estava sendo usado injustamente. Quando ela começou a se negar a comparecer na intimação, e a gente encaminhou para ela, inclusive, o contrato social com o nome dela, e ela simplesmente não disse nada, na nossa interpretação, é uma assunção de culpa inquestionável. Uma pessoa que tem seu nome utilizado de maneira errada, a polícia lhe procura e fala, e você não quer responder, alguma coisa está errada. Agora, considerando que foram utilizados 546 CPFs falsos nas transações vinculadas a essa empresa, a Playflow, quais mecanismos de rastreamento e cruzamento de dados foram empregados para identificar os responsáveis diretos pela falsificação e validar a origem das informações? Há indícios de participação de outros intermediários na manipulação dos documentos, além da Adélia e do grupo chinês? A Adélia não, que eu seja bem justo, a Adélia não está envolvida com a falsificação desses CPFs. Quem está envolvido com a falsificação desses CPFs e a remessa de dinheiro posterior é a instituição de pagamento, que eu prefiro não dizer o nome dela aqui em público ainda. A CPI está aberta, a investigação está acontecendo. Mas quem mandava a ACAN forjada com o nome de CPF falso era a instituição de pagamento. E essa instituição de pagamento que estava falsificando isso, quando questionada sobre isso, não soube explicar, ao ponto da Casa de Câmbio preferir rescindir o contrato com essa instituição de pagamento do que continuar vendo que estava ali com essa fraude e daqui a pouco a própria Casa de Câmbio recebeu um bloqueio por estar envolvida nisso. Qual que é a extensão da cooperação internacional entre as autoridades brasileiras e os órgãos competentes das Ilhas Virgens Britânicas na obtenção de informações sobre Pitch Blossom? Existe a suspeita de que outras empresas de fachada estejam sendo usadas pelo grupo para atividades semelhantes no Brasil? Isso. A gente rastreando o dinheiro, como mencionei, a gente pegou então o dinheiro saindo da instituição de pagamento, indo para a Casa de Câmbio, e a Casa de Câmbio remetendo para essas empresas lá em Curaçao, na Geórgia. Uma delas é essa que você mencionou, Pitch Blossom. A partir da saída do dinheiro para fora, em relação a esses paraísos fiscais, a gente tem grande dificuldade de cooperação internacional.
O Brasil e as polícias civis, não só a federal, mas as civis também, quando quer uma informação de inteligência financeira de outros países, a gente usa uma coisa chamada MLAT, que é o Mutual Legal Agreement Treatment. É quando dois países têm um acordo bilateral de cooperação, o delegado faz um pedido, um ofício mesmo assinado, o que ele precisa. Esse ofício vai para a DRCI, que é um órgão do Ministério da Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, e pelo canal diplomático ele manda essa informação para a polícia do país que a gente quer e a resposta vem. Agora, perceba o seguinte, senador Exalci, quando a gente trabalha com crime cibernético, que é essa velocidade de derrubar site, de subir site, de informação falsa, você faz uma cooperação internacional dessa via DRCI, a informação é muito lenta. Às vezes demora 6 meses, 1 ano, para você saber em nome de quem estava aquele site cadastrado. E quando essa informação vem, já perdeu até o sentido, porque aquele site já caiu e levantou outro. Mas a gente tenta usar os canais, mas ainda são muito lentos. É verdade. Bem, considerando que foram movimentados 2,5 bilhões em apenas 14 dias do esquema, né, pelo esquema, há evidências que apontam se outras empresas de fachada ou redes de lavagem de dinheiro estão associadas à Playflow, que se existir, quais estratégias estão sendo implementadas para mapear ou coibir a extensão dessa operação? Como eu mencionei no início, a gente entrou em vários sites e a gente percebeu outra coisa também. A rotatividade daquelas contas Pix é uma coisa assustadora. Você entra no mesmo site, ppbet.club, e vai fazer um depósito. Na hora que você bota o seu QR Code lá, aparece uma conta, Playflow. Já à tarde, se você for no mesmo site e for lá, já está outra conta. E eles ficam trocando essas contas porque eles sabem, se manter uma mesma conta há muito tempo, a gente pode tentar bloquear. Entendi. Então a gente mapeou diversas dessas instituições de pagamento, que a gente sabe que é de fachada, em nome de laranja, que é só uma instituição para abrir um CNPJ no banco tradicional e ter acesso ao sistema Pix. Só querem isso, acesso ao sistema Pix. Classe D e E, não tem cartão de crédito internacional. Então eles perceberam que eles precisavam ter acesso à única via mais comum no Brasil de depósito, que era o Pix, e conseguiram através dessa engenharia financeira absurda. Entendi. Agora, dado que o esquema utilizou CPFs de mortos, crianças e inexistentes, como a polícia está investigando a possível conivência de funcionários de bancos, casa de câmbio ou outros agentes financeiros que facilitaram essas transações irregulares? Eu não tenho, eu estava presidindo um inquérito, eu não tenho uma sombra de dúvida que o dono da instituição de pagamento envolvida sabia de tudo. Ele sabia. Você não encaminha, senador, uma planilha, que é um documento formal, a CAN 220, com 546 nomes de gente morta. Uma coisa, às vezes o estagiário que está digitando ali, digita um nome errado, 2 nomes errados, aí a casa de câmbio retorna e fala, olha, vocês digitaram 2 nomes errados, você corrige. Agora, quando você manda 546 nomes, a casa de câmbio retorna e fala, só tem gente morta aqui. Aí você pega, mantém o CPF de gente morta e troca os nomes e remete de novo, achando que vai passar. Isso é dolo direto, eu não tenho dúvida nenhuma. O problema foi que a gente, antes de conseguir chegar numa fase de deflagração de operações, isso que a gente está conversando agora esbarra no crime de evasão de divisa e gestão temerária de instituição financeira. E isso é crime federal, de atribuição da Polícia Federal. Se eu continuasse investigando isso, ia acabar gerando uma nulidade total e ia perder tudo. Então eu falei, vamos parar por aqui, deixa que a Polícia Federal continue. E a polícia continua? Continua, continua. Só desculpa. Tá, não, ótimo. É só a guisa de esclarecimento. Quantas empresas de meio de pagamento você tem no Brasil? Você tem uma noção? Ótima pergunta, presidente. Perceba só. Aquelas instituições que eu falei que é de baixa volumetria, elas não precisam de autorização do Banco Central. Então não tem como você saber. A verdade é essa. Como elas funcionam sem autorização do Banco Central, você não consegue saber quantos desses CNPJ existem. Não precisa nem ter registro, nada assim, não precisa nem informar para alguém. Não. Talvez na Receita Federal saiba, né? Pelo CNPJ. Talvez pelo CNPJ e o que a gente chama KNAI. Pelo KNAI. Talvez pelo KNAI. Teria que levantar na Receita Federal. Exato. Mas são milhares. Instituições, né? Bem, considerando que a empresa Playflow foi criada pela advogada Adélia Soares, utilizando documentos falsos, quais procedimentos foram adotados para rastrear as instituições financeiras
e também as casas de câmbio envolvidas na transferência de mais de 2 bilhões. E quais as medidas foram implementadas para prevenir que transações semelhantes continuem a ocorrer? Como eu mencionei, a gente conseguiu chegar através do COAF, né? O COAF os senhores conhecem, a gente pediu lá o RIF. Essa instituição de pagamento, para os senhores terem uma noção, o próprio analista falou que havia ocorrido um bloqueio no sistema automático. O COAF gera o RIF automaticamente, se tiver até 800 comunicações. Se tiver acima de 800 comunicações, o sistema automático trava de tanta comunicação que é. Aí o delegado precisa ligar e falar, olha, me dá uma ajuda aqui, me direciona para eu tentar selecionar o que você quer. Então, através do COAF, a gente conseguiu rastrear. Depois, a partir do COAF, fizemos quebras bancárias, autorizadas judicialmente, pegamos as movimentações bancárias nos bancos, vimos uma movimentação absurda. E a questão do que foi feito, para coibir. Senadores, a Polícia Civil e a Federal, o que a gente tem para coibir é busca e apreensão e cadeia, né? O que está faltando nessa repressão não é repressão, é prevenção. Né? É o Banco Central perceber isso, essa falha, e tentar apertar o controle nos bancos e nessas instituições e não permitir mais que eles fiquem recebendo dinheiro de aposta de cassino ilegal. Isso é fácil de fazer, mas o Banco Central precisa concentrar uma energia, na minha opinião, né, ajustar algumas normativas e resoluções para a gente asfixiar esse canal. Bem, dados que a investigação identificou esses 546 CPFs falsos utilizados nessas transações, quais métodos específicos foram empregados para detectar essas fraudes? E quais mecanismos adicionais poderiam ter sido feitos ou usados para prevenir a utilização de CPF de pessoa falecida ou fictícia em esquemas similares? Foi o que eu mencionei mais ou menos. A questão de controle de CPF de gente morta é o compliance da casa de câmbio. Não cabe à polícia verificar isso. Então, você tem ali uma instituição de pagamento e uma casa de câmbio, elas fazem ali a transação delas, cabe ao setor de compliance da casa de câmbio verificar se aquelas informações ali estão corretas, né? Entendi. Não cabe à polícia, é tudo fiscalização administrativa. O setor de compliance dos bancos. Eu estou encerrando já, presidente. Dado o impacto econômico e social causado pelo crescimento do mercado de aposta, né, da cota fixa, especialmente os beneficiados do Programa Social do Bolsa Família, quais lacunas no atual sistema regulatório mais contribuem para essa perpetuação desse cenário? Como a legislação vigente poderia se adaptar a isso? Você tem alguma sugestão? Eu mencionei aqui no final, eu acho que a gente precisa dar munição jurídica para os delegados, para a Polícia Repressiva, Polícia Civil e Polícia Federal. A gente precisa criminalizar essas 3 condutas que eu mencionei. Os delegados hoje não têm munição. Uma investigação dessa, você, como mencionei, prender, você não consegue nem prender porque a pena é tão baixa que não cabe prisão preventiva. Então, e são condutas que têm um impacto social gigantescos. Nós estamos aqui a manhã toda discutindo isso. E eu gostaria de mencionar isso, que na minha visão, me parece a metáfora que mais representa essa questão desses cassinos ilegais. Se os senhores imaginarem a época colonial brasileira, aquelas caravelas vinham, né, atracavam aqui na nossa costa e iam embora, cheia de ouro, cheia de pau-brasil, cheia de prata. A troco de quê? Uma quinquilharia ali, né? Um espelhinho, alguma coisa nesse sentido. As caravelas da época colonial foram transformadas nas caravelas digitais. Não se enganem, são esses sites. Esses sites, a troco de nada, levam bilhões do país. E é dinheiro que não fica. Como eu mencionei ali, remessa para o exterior, não gera emprego, deixa no Brasil apenas a pobreza. Então, é essa a visão que acho que a gente tem que focar. Do ponto de vista da Polícia Judiciária, repito, criminalizar as condutas. Tem lá o projeto de lei já da bancada do DF, parece que conseguiu um regime de votação. Acho que é dar munição para a polícia, para que a Polícia Judiciária consiga atacar de maneira mais forte do ponto de vista criminal. Nessa linha aí de prevenção, considerando os riscos de lavagem de dinheiro e evasão fiscal associada à aposta de cota fixa, principalmente pelo uso de criptomoeda, né, criptoativos, e contas de não residentes, quais ações concretas poderiam ser adotadas pela Força de Segurança para melhorar a fiscalização e garantir maior transparência do setor?
Senador Exalci, a questão de garantia, de transparência, de fiscalização, são tudo normativos administrativos. A Polícia Civil, a Polícia Federal não tem atribuição de verificação dessa questão da transparência, de fiscalização. Isso é polícia administrativa, que aqui no Brasil é concentrado basicamente no Banco Central e na Receita Federal. A Polícia Civil, a Polícia Federal não tem muita atribuição constitucional ou legislativa para poder fazer muita coisa. Em relação aos criptoativos, como o senhor mencionou, é um desafio para as polícias do mundo, a dificuldade de rastreabilidade dessas moedas. Mas o Banco Central também, recentemente, foi bem duro na regulamentação disso, produziu novas resoluções, e a gente tem visto uma preocupação dos órgãos administrativos de ter um maior controle realmente no fluxo de criptomoedas, em geral, criptoativos, porque tem virado, antigamente a gente falava do dólar cabo, né? Dólar cabo, que era o sistema de lavar dinheiro, e tem sistematicamente sido substituído pelos criptoativos. Agora, como o senhor avalia a delegação, né, de regulamentações críticas, como os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ao Ministério da Fazenda, sem a previsão de parâmetros legais claros que balizem tal normas? Isso está contemplado nesse projeto de lei? Eu não lembro. Não. Essa questão aí foge bem das nossas atribuições, senador. Eu preferia nem me manifestar, né? Essa questão de delegação, de atribuição de um órgão para outro, foge um pouco bem do nosso escopo aqui. Agora, diante da vulnerabilidade identificada, né, pela NCCLA e pelo Bacen, como a Polícia Civil pode colaborar para mitigar os riscos associados à exploração de aposta online, considerando a insuficiência de mecanismos sancionatórios, né, e o uso de estruturas como criptoativos e PIX para atividades ilícitas? Repito, é o que eu venho batendo aqui na tecla. Há que se haver uma adequação legislativa criminal para o tamanho do impacto social que são essas condutas. Nós tratarmos essa propaganda de influência de site legal como propaganda enganosa, com pena de 3 meses a 1 ano, não faz sentido. A exploração de cassino online ilegal, hoje no Brasil, é contravenção penal. A contravenção penal de jogo do azar. Sabe qual é a pena, senador? 3 meses a 1 ano. Então, veja bem, o criminoso ele faz uma análise muito simples de custo-benefício. É o custo-benefício criminal. Eu vou ganhar R$1 bilhão e depois vou responder por contravenção de jogo de azar? Vale a pena. O influencer, eu vou ganhar aqui 20 milhões e vou depois responder por propaganda enganosa? Vale a pena. E a gente está vendo que o impacto social é muito grande. A gente precisa adequar esses 3 crimes. O projeto de lei está aqui no PowerPoint, eu disponibilizei. Depois os senhores podem ler. Foi feito lá uma consultoria jurídica, uma justificação, e tentar nos ajudar nesse sentido. Eu acho que nós vamos ter que apresentar algumas propostas, né, presidente? Considerando, inclusive, a integração de diversas empresas no ecossistema de aposta online, como certificadora, fintechs e operadoras, o que pode ser aprimorado na fiscalização dessas entidades para garantir maior integridade e transparência ao setor. Eu acho que é isso, né? Tem que fazer esse projeto e... Exatamente. Então, parabéns aí, Eric. Só confirmo o que eu disse no início. Realmente, a Polícia Civil do DF é muito competente e você fez um belo trabalho aí. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Muito bem, eu quero também reiterar os meus agradecimentos ao meu... Muita gente não sabe, viu, Zé, que eu sou policial também, eu sou médico legista, então ele é meu colega de trabalho. Ainda que aposentado, mas trabalhei muito tempo na medicina legal. Seu trabalho, eu acho que você vai... Acho não, você certamente será convidado a fazer esses esclarecimentos aqui quando nós tivermos aqui o presidente do Banco Central, para chamar a atenção para essa falha no sistema de controle do guardião da nossa moeda. Quero também dar ciência aos senhores senadores e senhoras senadoras que foram convocados... Por exemplo, eu não sei se cabe à CPI, mas eu acho que o Banco Central ele precisa ser notificado imediatamente para que passe a exigir dessas entidades alguma coisa, porque não dá para ficar solto, como foi dito aqui. Acho que ficou muito claro. Eu acho que caberia a gente conversar com o Banco Central, sei lá, com o Ministério da Fazenda, para já de imediato tomar providências. Não precisa esperar a CPI terminar. Não, claro, sem dúvida, sem dúvida. Acatada a sugestão, nós vamos preparar um ofício, uma recomendação e também vamos
trazer o delegado aqui, porque, como eu falei, depois do dia 9, o presidente do Banco Central estará aqui na comissão e você vai colocar toda essa situação de fragilidade do sistema em relação à criação dessas pequenas empresas de meio de pagamento aí. Eu queria dar ciência aos senhores e senhores senadores que foram convocados também para hoje, para suas oitivas, o senhor João Studart, da BET Nacional, que foi convocado pelo requerimento 163 de 24, e o senhor Marcos da Silva, diretor do grupo Entime, proprietário da Sporting Bet. Eles não estiveram presentes. Eu vou fazer uma reconvocação e se eventualmente eles não estiverem presentes na próxima convocação, nós seremos obrigados a fazer uma condução coercitiva desses dois senhores aqui. E quero também dar ciência aos senhores que, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a todos pela presença e convido-os para a próxima reunião a se realizar no dia 3 de 11, às 11 horas. A próxima reunião será divulgada pelos canais oficiais do Senado Federal. Declaro encerrada a presente reunião. Quais os riscos e benefícios dos implantes hormonais? Quais as regras atuais para aplicação? O produto pode ser usado para fins estéticos? O que os médicos dizem sobre isso? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. Dia da Consciência Negra, oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Onde é que o racismo se esconde? Nos presídios, desemprego, índices de violência. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? Um futuro mais igualitário passa por educação. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje. Qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva Filho informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje.
Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. Se adotadas em larga escala, decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país. Aqui se decide tudo. O projeto de lei que aqui é discutido muda a vida do cidadão. Aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. A tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? O programa a seguir é livre para todos os públicos. A produção de alimentos é uma das atividades que mais mobiliza recursos na economia mundial. Mas a agricultura não pode ser analisada apenas pelo PIB que ela gera. Do outro lado dessa indústria estão as pessoas, que têm direito a uma alimentação saudável, mas muitas vezes não têm acesso aos alimentos produzidos. No programa de hoje, nós vamos discutir os caminhos para garantir a segurança alimentar. O nosso convidado é Daniel Balaban. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos, o WFP. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Eu queria, antes da gente falar de números, né, dessa indústria da alimentação, de falar de desperdício, de produção, de fazer uma pergunta central. Do ponto de vista do direito internacional, a alimentação, ela é um direito humano? Como é que internacionalmente se vê esse tema? A Carta dos Direitos Universais do Ser Humano das Nações Unidas já aponta o direito humano à alimentação. O Brasil mesmo, ele tem dentro da sua Constituição o direito humano à alimentação adequada. Então, a maioria dos países do mundo, né, eles já pressupõem a alimentação como um direito humano. Talvez seja um dos direitos humanos que sejam mais violados ao redor do planeta, porque nós ainda temos quase 730
33 milhões de pessoas sem acesso a qualquer tipo de alimento em situação de insegurança alimentar e nutricional graves no planeta. Significa fome, é um nome bonito, pomposo para representar a fome, né? E isso significa que esse direito não está sendo garantido na maioria dos países. Você trouxe esse dado, né? 733 milhões de pessoas, nós temos 2,8 bilhões de pessoas que não têm acesso a uma alimentação saudável. Eu queria que você explicasse a diferença entre esses conceitos, né? Porque nós estamos falando de fome, insegurança alimentar, falta de acesso à alimentação saudável. Qual que é a diferença entre esses vários conceitos? Muito bem. A gente classifica a insegurança alimentar e nutricional, né? Hoje tem essa diferenciação, alimentar e nutricional. Porque muitas vezes você tem alimento, mas o alimento não é nutricionalmente adequado. O que significa isso? Ele não tem os nutrientes necessários. Você come uma comida ultraprocessada, ela te mata a fome, você não sente fome, mas você não tem as vitaminas e os minerais necessários ao seu crescimento biopsicossocial, nome bonito, né? Então, por isso que existe esse conceito de insegurança alimentar e nutricional. Então, nós temos hoje 3 níveis, o grave, moderado e leve, né? O grave é quando as pessoas realmente não têm acesso a qualquer tipo de alimento, seja ele bom ou ruim. Esse é o que está com fome mesmo. 733 milhões. Então, é por isso que eu falo, é fome, né? As pessoas não têm acesso a qualquer tipo de alimento. O moderado é aquelas pessoas que têm acesso, mas o alimento não é adequado e às vezes é uma alimentação por dia, né? Aquela pessoa que tem que escolher o almoço ou o jantar, é uma alimentação por dia e mesmo assim não é o adequado. E o leve é aquela pessoa que tem acesso, mas o alimento também não é adequado, não é um alimento nutricionalmente equilibrado e adequado ao ser humano. Então, se você pegar das 3, mais da metade do planeta hoje sofre de algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. Não por falta de alimentos. Não por falta de alimentos, exatamente, né? Nós temos hoje uma produção de alimentos no planeta suficiente para alimentar adequadamente, nutricionalmente, praticamente toda a população e ainda sobra, né? O problema todo hoje, ele é relacionado a várias vertentes. A gente sempre fala, né? Os Cs, né? Primeiro, a questão de conflitos, onde tem guerra, onde tem conflito, as pessoas estão alijadas de alimentação. Então, hoje, grande parte do planeta, nós sabemos dos conflitos, Ucrânia com Rússia, a gente vê ali o Oriente Médio, a faixa de Gaza, agora o Líbano, mas a gente lembra de outros conflitos que já estão há muito tempo, né? Mianmar, Iêmen, Sudão do Sul, várias regiões da África, são conflitos que já têm muitos anos. E essas pessoas todas estão alijadas de uma alimentação adequada, né? O outro C seriam as crises, a crise climática, que tem feito com que grande parte da produção mundial seja afetada com grandes secas, ou com grandes enchentes, ou com vendavais, ou tudo isso que a gente tem visto acontecer no planeta. E isso destrói a plantação, né? Tem sido o outro C, né? A crise climática. E as crises econômicas também são, talvez, um dos maiores. As pessoas não têm acesso, não têm dinheiro. É o caso brasileiro. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Você vai no supermercado, tem alimentos de todos os tipos, mas as pessoas não têm o poder aquisitivo para comprar uma alimentação de qualidade. Então, acabam se alimentando mal no dia a dia, naquela correria, né? Comem qualquer coisa para se manter de pé. Então, esse é um outro problema. Eu queria introduzir um outro problema, perguntar para você se de fato ele é um problema, que é o desperdício de alimento. Temos aqui alguns dados para a gente discutir, que eu vou colocar aqui para nós vermos algumas informações sobre o desperdício de alimento no mundo e no Brasil, né? No mundo, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas por dia, dado da Organização das Nações Unidas. 13% dos alimentos são perdidos do momento da colheita até a venda lá no ponto de varejo. No Brasil, são desperdiçados 26,3 milhões de toneladas de alimento por ano. E cada família de classe média brasileira desperdiça 130 quilos de comida por ano, dados oficiais
de organismos públicos, de organismos do governo. Eu queria discutir o desperdício com você e perguntar primeiro qual é a diferença do desperdício em países mais pobres, países em desenvolvimento como o Brasil, e do desperdício em nações ricas, europeias, na América do Norte. Quanto mais pobre o país, mais desperdiça alimentos. Por quê? Por conta dos problemas de infraestrutura. Então, por exemplo, o caso brasileiro, na colheita de alimento, você já perde muito, principalmente entre os pequenos e médios produtores, por falta de processos produtivos mais avançados. Muitas vezes você lembra, numa feira, que as pessoas ainda colocam em caixotes, né, o tomate, a verdura. E aí, aquele caixote, é óbvio que todo tomate que fica nas bordas, ele começa a amassar, a ficar prejudicado. Aí chega na feira, chega no supermercado, você vai lá comprar, você já não quer aquele tomatinho que já está um pouquinho amassado, né? Vai ficando para trás aquele tomatinho. E isso acontece em toda a escala. Você começa a não querer consumir aquele alimento só porque ele ficou amassadinho. No transporte, o Brasil é um dos países que transporta ainda muito mal os alimentos, porque a gente tem o transporte rodoviário, não é adequado. O melhor, né, é ferroviário, através de ferrovias. Você coloca, né, nos pallets e pega o alimento e leva direto para o local de armazenamento ou para os portos, se for fazer uma exportação, né? Então, é a melhor forma de você conseguir transportar alimentos. Aqui no Brasil, nossas ferrovias ainda não estão adequadas, tem muito pouco ainda transporte de alimento por ferrovias. Então, você veja, os países, né, que deveriam ter mais segurança na questão de alocação de alimentos são os que mais desperdiçam. Os países mais desenvolvidos acabam desperdiçando menos, exatamente porque eles têm uma tecnologia melhor desde a produção até a comercialização de alimentos. Aqui no Brasil ainda tem a questão da venda. Os supermercados agora, coisas que os europeus já fazem há muito tempo, agora os supermercados estão colocando alimentos que estão para vencer, né? Falta um mês para o vencimento, a maioria. Então, aí naquele mês final, você coloca com preço abaixo do preço de mercado, metade do preço, 40%, para as pessoas que vão consumir aquele alimento mais rapidamente, poderem comprar. Mas há também, e a gente viu nos dados, né, o desperdício dentro de casa, no consumo. Esse ainda... claro que o desperdício maior é esse que você fala aí, né? Mas o do consumo, né? 130 quilos de comida. Exatamente. Como educar a população, como mostrar para as pessoas que isso aí faz diferença? Você lembra daquele lema da maioria das famílias quando vai fazer um almoço ou um jantar? É melhor sobrar do que faltar, né? Tá errado. A gente tem que mudar esse conceito, né? A gente tem que começar a pensar em fazer os alimentos de acordo com o que vai ser consumido. Não é melhor sobrar, né? A gente tem que pensar, e o brasileiro, ele ainda tem, não importa a classe, ele sempre pensa desse jeito: eu vou fazer a mais do que eu acho que vai ser consumido. E muitas vezes o alimento acaba sobrando, e sobra, e muitas vezes ele vai realmente ser descartado. Então é importante que a gente comece a se conscientizar. Nós compramos também, aí o mercado também tem que se adequar. O mercado, às vezes, hoje em dia, muita gente mora sozinho, muitas vezes é um casal. E quando você vai no mercado, os produtos são vendidos, né, com tamanho família. Então, às vezes você quer 1 litro de leite, poxa, eu quero só tomar um copinho de leite, e o leite vai acabar estragando, vai acabar... Então, é muito importante que o próprio mercado comece a se adaptar a essa nova realidade de pessoas que moram só, ou de casais que não têm filhos, né, para poder utilizar e fazerem produtos adequados ao consumo. Porque muitas vezes você tem que comprar aquele que tu não vai consumir tudo, mas quer comer aquele produto, compra. E aí não come tudo, come só uma parte, e o restante vai ser descartado. Então, tudo isso é uma questão de nós começarmos a fazer campanhas de esclarecimento para que as pessoas compreendam. A parte das famílias é uma das partes onde se tem o maior desperdício, principalmente aqui no Brasil. Vamos falar um pouco de produção de alimentos e vamos trazer alguns dados para nós analisarmos, né, sobre a produção de alimentos no mundo e no Brasil também.
Nós temos hoje o foco, né, do agronegócio muito importante na economia brasileira, muito importante para o PIB. Em relação à produção de alimentos, nós temos, então, áreas de cultivo. 1 bilhão e 200 milhões de hectares no mundo hoje são usados para produzir alimentos, ou seja, 12% de toda a superfície do planeta. Essa área de produção de alimentos aumentou 10% nos últimos 20 anos. 37% apenas das áreas cultivam alimentos para o consumo doméstico. O que nós estamos querendo dizer? A maior parte da produção é produção para fazer ração para gado, para exportação. Esse foco na grande produção, ele é o melhor foco para você resolver o problema da fome no mundo ou não? De forma alguma, de forma alguma. Você levantou uma das questões hoje que estão sendo discutidas em vários fóruns mundiais relacionados à agricultura. O caso brasileiro, vamos aqui colocar os pingos nos is logo. A questão da soja. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China, e o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água para você plantar, muita água. E na China não tem água. Isso foi o próprio chinês que um dia me explicou, porque eles poderiam estar plantando. Então, eles preferem comprar soja de outros países para alimentarem os seus animais, que serão consumidos pela população mais proximamente. Mas, hoje, esse problema de cultivo de alimentos que não sejam para consumo doméstico é um dos problemas mundiais, porque o agro, aqui, agronegócio, o nome já diz, é um negócio. Então, você é voltado para o lucro, para ter dinheiro, para um retorno financeiro. Nada contra. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de plantar alimentos necessários para o consumo humano, por conta de que esse plantio hoje é muito mais lucrativo. Então, você está focando apenas no retorno financeiro, enquanto que o retorno humano dessa atividade não é compatível com o que nós estamos fazendo. A OCDE projeta um crescimento anual de 1,1% na produção de alimentos nos próximos 10 anos. Já a demanda aumenta 1,3%. Tendo em vista isso que você acabou de falar, não quer dizer, então, que esses dados que a gente vê permanentemente de crescimento de produção, de agricultura bombando, de exportação, de PIB agrícola bombando, não quer dizer que isso represente mais segurança alimentar? De forma alguma. Isso representa mais retorno financeiro, Então, ele entra dentro do quadro de exportações de um país. É muito importante para a economia do país. Mas, em termos humanos, não é. Em termos de segurança alimentar e nutricional, não. Exatamente por isso, porque não todo esse alimento serve para consumo humano. Então, acaba fazendo com que grande parte da produção... E é um problema, porque como é mais lucrativo, muitos produtores de alimentos humanos acabam deixando de lado essa produção para produzir esse produto, porque vai dar um retorno financeiro melhor. Então, esse é um problema. Por isso, a discussão hoje em termos de repensarmos os nossos sistemas alimentares mundiais. A ONU tem proposto esse debate em todos os países do mundo. É preciso, então, por exemplo, nessa direção, incentivar ou apoiar ou fazer com que cresça mais a chamada agricultura familiar, que nada mais é do que a pequena produção que está espalhada, que não está concentrada? Exatamente. O pequeno agricultor familiar é aquele que realmente produz os alimentos que nós todos consumimos no país. Segundo as estimativas, praticamente, eles produzem 70% do que é consumido internamente aqui no Brasil. Não vem do grande agronegócio que está focado em exportações e negócios. Vem do pequeno e do médio agricultor familiar. Frutas, verduras, legumes, ovos, peixe, frango, tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, vem deles. Então, é muito importante para qualquer
qualquer país do mundo focar e dar incentivos aos pequenos produtores familiares, porque eles são a base de sustentação exatamente de produção de alimentos para aquela população. Então, e eles são os mais pobres, eles são aqueles que não têm uma poupança, eles não têm condições de arcar com uma colheita, com um plantio e que de repente tem algum problema, porque eles não têm muitas vezes seguro agrícola, né? Então é muito importante que o próprio governo faça políticas de incentivo a essa parte da população, e eles são também, eu sempre digo que eles são os nossos heróis, porque produzem, mas eles também são as maiores vítimas, porque quando eles não são incentivados e tem algum problema climático, uma seca, por exemplo, eles abandonam sua gleba de terra, que às vezes é de 2 hectares, 3 hectares, e tentam a vida nas grandes cidades e vendem a qualquer preço aquela terra. Isso faz com que mais pessoas se aglomerem nas grandes cidades, enquanto essas pessoas poderiam estar no campo, produzindo alimentos, que era o que eles sempre sonharam fazer. Um outro problema para se garantir a segurança alimentar é a contaminação. Nós temos hoje que mais de 600 milhões de pessoas adoecem, 420 mil morrem a cada ano em decorrência do consumo de alimentos contaminados. Por que isso? Onde acontece essa contaminação e como combater? Isso acontece muito por conta do uso de pesticidas e de venenos agrícolas. Nas grandes produções é muito difícil hoje, logicamente que existem as produções agroecológicas que estão crescendo, mas para que elas cresçam cada vez mais sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de pesticidas, elas têm que ser incentivadas. Você tem que pagar mais caro porque a pessoa vai ter um plantio muito mais oneroso. Ele vai ter que cuidar mais daquela produção. E é óbvio, se o pesticida acaba matando as pessoas que usam com todas aquelas... Imagina quem consome. Entendeu? Eu não acredito quando dizem, não tem qualquer problema. Gente, pesticida é pesticida, por isso que o nome é pesticida, né? Então, ele é um veneno, diz que ele mata insetos, mata as pestes, mas ele é algo que, se ele está lá, e se você for consumir e ele ainda continuar naquele produto, você vai estar consumindo aquele veneno, né? Então, várias partes do mundo, eles são proibidos, né? Inclusive para utilização no plantio. Aqui no Brasil ainda existe uma permissividade muito grande para o uso desses pesticidas. Eu acho que isso é o momento de se repensar. Muitos cânceres e muitos problemas de saúde que as pessoas têm, eu não posso dizer, mas podem ser vindos desse uso. Eu queria falar de diversidade, né? Hoje se percebe pouca diversidade na produção. Embora mais de 6 mil espécies de plantas sejam cultivadas para alimentação, apenas 9 representam 66% da produção total. Ou seja, nós estamos comendo as mesmas coisas. Esse seria um problema? O que esse problema acarreta? Uma falta de equilíbrio na alimentação? Exatamente. Comida e cultura. Né? E nós temos que cada vez mais incentivar aquela comida de cada região, né? Então você vai no Pará, o tacacá, né? O tucupi, aquela coisa toda. Você vai lá no sul, né? Tem as comidas típicas de cada região e a gente tem que incentivar isso. Nós não temos que centralizar produções. Essa é a história da gente consumir as mesmas coisas, exatamente porque a indústria acaba produzindo, principalmente em processados e ultraprocessados, praticamente as mesmas coisas. Se você for num supermercado na Europa, nos Estados Unidos e ir naquelas seções de congelados, você vai ver sempre as mesmas coisas, né? Porque aqui mesmo também a gente começa a ver as mesmas coisas. Isso por quê? Porque aquela pessoa que está sempre atarefada, correndo, né? Chegou de noite, ele não teve tempo de ir numa coisa, pegou qualquer coisa para botar ali no micro-ondas para comer, para se sentir, né? que comeu alguma coisa, né? E isso é fruto da correria do mundo atual. E nós temos, eu gosto muito de alguns países europeus que eles têm uma cultura de alimentação, por exemplo, na Itália, você senta num restaurante, os próprios atendentes, eles querem que você vá devagar,
que você curta aquela comida, que aquilo ali seja um momento, né, de relacionamento seu com aquele alimento, né? Não naquela coisa do dia a dia, que você não sabe nem o que você está comendo. Então é muito importante que a gente volte e alimento é cultura, e que a gente comece a experimentar novos sabores, né? Como você disse, o mundo está cheio de sabores, tem plantação de tudo quanto é coisa, e a gente tem que se permitir conhecer novos produtos e novos sabores. Qual a situação do Brasil hoje em relação a esse tema? Segurança alimentar. Nós sabemos que nos últimos anos houve um aumento do número de pessoas com fome. Esse ano passado para cá, essa tendência tem mudado. Qual é o balanço que você faria hoje da situação do Brasil? É muito importante que nós lembremos que não existe mágica na questão de segurança alimentar e nutricional. Se você não foca no assunto, não faz políticas direcionadas a esse assunto, é óbvio que começa a aumentar o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. O Brasil, no início do século, com o Betinho, com todas aquelas campanhas, né? O Brasil começou a falar o tempo todo sobre a questão da segurança alimentar. Lembro do início do século, campanhas, né? Fome zero, que ninguém mais passe fome. Ele estava todo mundo discutindo, era pauta. Então, todas as políticas estavam voltadas para aquilo. O que aconteceu? O Brasil, até o ano de 2015, praticamente zerou a questão da insegurança alimentar, saiu do mapa da fome. A partir de 2015, ninguém mais falava nesse assunto, não era mais um assunto pautável, né? Então, ninguém mais achando que resolvemos. Porque esse não é um assunto que se resolve once and for all, de uma vez por todas. Você tem que estar sempre mantendo políticas, né, nesse sentido. E ali, o que aconteceu? Começamos a ter crises econômicas, o dinheiro começou a baixar, os orçamentos públicos começaram a diminuir, começaram a cortar projetos e políticas que eram sensíveis a essa pauta. O que aconteceu? Aumentou consideravelmente o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. E aí nós tivemos, para piorar, a Covid, a pandemia, que aí piorou totalmente o cenário. Então, é importante dizer que essa pauta de combate à insegurança alimentar e nutricional é uma pauta permanente para qualquer país do mundo. Se os países nórdicos, os escandinavos, que são os países que têm menos fome hoje no mundo, pararem de fazer políticas sociais, eles vão ver a fome aparecer. Então é importante fazer com que todas as pessoas que caiam abaixo da linha da pobreza sejam atendidas por políticas públicas do Estado para que voltem à cidadania. O custo da fome é muito maior do que o investimento necessário para evitá-la. Isso nós temos que colocar na cabeça de todos os nossos parlamentares, de todos os nossos governos. É muito mais barato evitar a fome através de políticas sociais, através de políticas de transferência de renda, do que arcar com os custos provenientes da extrema miséria. Todos os países desenvolvidos do mundo hoje sabem disso e mantêm políticas sociais perenes. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. Eu conversei com o Daniel Balaban, que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e é diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Agradecemos a sua companhia, você que esteve conosco até aqui. Este programa já está no site do Senado, senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube, canal da TV Senado. Aproveite, se inscreva lá, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Que é essa a ideia do som. Vamos pegar uma música que ela é isso, mais quadradinha, mas como que a gente dá a nossa cara pra isso? E aí um ponto em comum entre a gente sempre foi o som do Hermeto. A exposição é mais livre ainda, por isso eu acho mais importante ainda. Estúdio A. Hoje,
8 horas da noite, aqui na TV Senado. Para investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais em aposta online no orçamento das famílias brasileiras, além da associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Pelo PL, reafirmando o acordo aqui da presidência ao senador Irã, vice-presidência ao senador Alessandro, meu conterrâneo, e a relatoria senadora Soraya, desejar êxito nesse trabalho da CPI, já que é um problema extremamente grave. Senhores senadores e senadoras que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos corrigir um erro que nós cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais emprego, enfim, e nós colocamos cassinos dentro da casa das pessoas. Já havia um consenso entre nós que a nossa autora do requerimento, Soraya Tronic, seria a nossa relatora, então por isso chamo aqui a nossa Soraya para compor aqui a mesa. Eu fico muito feliz e muito segura com esse time. Já conversei também com o DG, o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei, que já irá disponibilizar agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, para que nos auxiliem nas investigações. É importante que a gente tenha um foco muito centrado na questão da lavagem de dinheiro, porque os crimes todos se encontram na lavagem de dinheiro. E, Soraya, eu tenho plena convicção que você, como relatora nesta comissão, nós teremos um grande relatório para o Brasil. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que
aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai, irmão, não só mas pai a e mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como o intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São, né? Fundamentais. O sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo... Isso, a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata e como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno. E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso como a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata em sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade,
e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse Em geral, isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que tem uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é o exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata. Mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar um exame, é o toque retal, e é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível de ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom, mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, o mesmo o raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, é um exame demorado, é um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, ou a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer.
Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendava, você não ande de bicicleta. Isso, andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue. Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata ela repousa sobre o reto e a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso. Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele não deve ter resistências ao toque retal do diagnóstico? O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida. Como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja a impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então está bem, tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias de que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos ficam tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica?
Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem é justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho e do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer, operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento do câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Primeiro saber se não está irradiado, se o câncer já não entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso, uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos, e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões, ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do diagnóstico retal, fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz um estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, o T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... O 1 é o localizado. 1 é o mais localizado. Espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células
do tumor de próstata pode ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM, né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90 a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano, eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura, a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil, então você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona, então isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e de saúde muito melhor, né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é
incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Quais os riscos e benefícios dos implantes hormonais? Quais as regras atuais para aplicação? O produto pode ser usado para fins estéticos? O que os médicos dizem sobre isso? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Em outubro de 64, o Brasil desloca tropas para o Uruguai, forçando, portanto, uma derrubada da presidência do Partido Blanco. A gente poderia ver, nesse momento, o começo do conflito, porque, afinal de contas, era o que tinha dito Solano Lopes. Se houvesse interferência militar brasileira no Uruguai contra os blancos, haveria guerra. E, a partir desse momento, há o episódio que deflagra a guerra, que é a apreensão do navio que trazia a bordo o presidente da província do Mato Grosso. E a partir daí, haveria uma caminhada das tropas paraguaias em direção ao Rio Grande do Sul, com o objetivo último de chegar ao Uruguai para derrubar os colorados e voltar a botar os blancos no poder. A partir desse momento que a aliança formal se dá com o Brasil e com os colorados uruguaios, evidentemente, no dia que se assina o tratado. Dia da Consciência Negra, oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Onde é que o racismo se esconde? Nos presídios, desemprego, índices de violência. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? Um futuro mais igualitário passa por educação. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Pacote de corte de gastos do governo deve ser votado ainda este ano, diz presidente do Senado. Comissão de Relações Exteriores quer ouvir embaixador da França e CEO do Carrefour no Brasil. E empresário ouvido pela CPI das Bets nega ser dono do jogo do Tigrinho. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal.
pacote do governo sobre corte de gastos vai ser votado ainda este ano. Foi o que anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião de líderes que contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas. Evidentemente que chegará o texto para análise, do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas eu senti um clima muito receptivo. O que eu ouvi tanto da Câmara e ouvi aqui hoje do presidente do Senado é o compromisso dos líderes da Câmara, de todos os partidos, dos líderes do Senado, de todos os partidos, expresso aqui pelo presidente do Senado, todo esforço para concluirmos a votação até o final do ano, para que a gente possa construir a peça orçamentária do ano que vem, já influenciado com as diretrizes do reforço do marco fiscal, para que a gente possa cumprir o marco fiscal integralmente. Esse pacote de corte de gastos prevê economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Ele tem mudanças no salário mínimo, no abono salarial e na aposentadoria dos militares, entre outras. O salário mínimo continuará sendo reajustado acima da inflação, mas com um limite de até 2,5% para respeitar as regras do arcabouço fiscal. Há uma proposta para acabar com os chamados supersalários de servidores públicos, que recebem acima do teto constitucional, que atualmente é de R$ 44 mil. Há a previsão de mudanças nas regras de aposentadoria e pensão dos militares, como o fim do pagamento de pensão para parentes de quem foi expulso das Forças Armadas. A proposta também prevê mudanças na idade mínima para a aposentadoria, que atualmente é de 50 anos e passaria para 55 com regra de transição. Mudanças na concessão de benefícios fiscais, que só poderão ser concedidos se as contas públicas apresentarem resultado positivo. Haverá a redução do limite de renda para quem tem direito ao abono salarial. Atualmente tem direito quem recebe até 2 salários mínimos. A proposta apresentada pelo governo vai garantir o abono para quem tiver renda de até 1,5 salário mínimo de forma gradual. As medidas incluem ainda regras para as emendas parlamentares, que não poderão crescer mais do que 2,5% acima da inflação. E 50% dos recursos das emendas de comissões serão obrigatoriamente destinados para a saúde pública. O ministro anunciou ainda a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Mas, segundo o governo, essa medida não terá impacto fiscal, porque para compensar a perda de arrecadação com essa isenção, haverá aumento de imposto de quem ganha acima de R$ 50 mil. As medidas serão analisadas pelo Congresso Nacional na forma de uma proposta de emenda à Constituição e de um projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio ao Senado para apresentar aos líderes partidários o pacote de corte de gastos. As mudanças no imposto de renda, como a isenção para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento para quem ganha mais de R$ 50 mil, vão ser analisadas pelo Congresso somente no ano que vem. O governo, ele tenta oferecer uma medida que vai no sentido de corte de gastos numa direção que aponta para algo em torno de 70 bi, o que nós estamos levantando os dados, apurando todas as equações, porque a leitura que nós temos é de que não terá esse saldo, mas, por outro lado, aquilo que ele aponta como sendo o cumprimento de uma promessa de campanha representa um rombo nas contas públicas superior a 90 bilhões de reais. Por que o mercado age de forma desconfiada, desconfortável, negativa? Porque o governo, ele tira com a mão e dá com a outra. Nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir uma
aprofundamento da questão. Mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada, na rigor, conforme está sendo proposto. Nós não temos esse compromisso de aprovar até o 21 de dezembro. Os senadores de oposição que estavam lá, inclusive o próprio presidente Pacheco, todos disseram que iriam estudar a possibilidade, mas não tivemos como fazer uma garantia de que isso será aprovado até o dia 21 de dezembro, quando o Congresso entra de recesso. Faremos o possível e votaremos se for de fato favorável ao país e à população. Não haverá cortes, não haverá redução. Por exemplo, o abono salarial. Não vai ter corte no abono salarial, mas ele precisa ter como o salário mínimo aumentou bastante, o seu poder de compra, e ele cresce todo ano acima da inflação, né? Esse abono salarial, uma hora ele precisa ter uma estabilizada e crescer numa proporção que possa ser pago, que possa caber dentro das contas do governo, mas não vai ter corte. Na entrevista depois da reunião de líderes, o senador Rodrigo Pacheco falou sobre as prioridades das votações do Senado até o fim do ano. A reforma tributária e o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo são os destaques. Há uma prioridade, de fato, que é a reforma tributária, a sua regulamentação. Na verdade, a reforma mais importante, que era a reforma constitucional, foi concebida pelo Congresso Nacional e promulgada no ano passado, e agora a sua regulamentação. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje, né, no Senado, e eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas 2 semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 18 e 19 de dezembro. As propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso será objeto de uma ampla discussão ao longo de 2025, como foi a reforma tributária do consumo. Pacheco também falou sobre outros temas que foram discutidos na reunião de líderes e que devem ser apreciados pelos senadores nas próximas 3 semanas. Nós temos a apreciação de autoridades do CNJ, do Banco Central, do Superior Tribunal Militar, do CNMP, que nós devemos fazer no dia 11 de dezembro, não é? Deve ter a leitura do parecer na próxima semana, pedido de vista e submeter ao plenário do Senado essas autoridades no dia 11 de dezembro. Temos o programa de transição energética relatado pelo senador Laércio Oliveira, que é um projeto que está na Comissão de Infraestrutura, já pautado para a semana que vem e deve ir a plenário já nessa próxima quarta-feira, tão logo seja apreciado pela Comissão de Infraestrutura. Há o projeto das cooperativas de seguros, que está na pauta, o PLP 143. Nós retiramos para ajustes do relator, que deve retornar também nas próximas semanas à pauta do Senado. O projeto das eólicas offshore, que a Câmara já enviou ao Senado e que está na Comissão de Infraestrutura. Eu solicitei ao presidente da CI que possa fazer análise desse projeto e, uma vez apreciado na comissão, venha a plenário. O da legalização dos jogos, que é um projeto também que veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser submetido, se não na próxima semana, no dia 4, no dia 10 de dezembro, a questão dos jogos. O projeto de inteligência artificial, que hoje está sendo lido na comissão especial, é um projeto, inclusive, que eu tenho a honra de ser o autor desse projeto. Ele também, nós devemos até o recesso fazer entrega pelo Senado para encaminhar à Câmara um projeto que regulamenta e disciplina a inteligência artificial no Brasil. Os projetos de lei complementares número 124 e 125, que é fruto de uma comissão especial que eu criei a respeito de procedimento administrativo e tributário, que traz inclusive a questão do devedor contumaz no seu âmbito, também nós devemos pautar na próxima quinta-feira no plenário do Senado Federal. Há um
projeto de um ajuste no programa Renova Bio, que é de autoria do senador Efraim Filho, que deve ser submetido também na próxima semana ao plenário do Senado. Um projeto de bioinsumos, que foi relatado pelo senador Jacques Wagner, que foi à Câmara e agora retorna ao Senado, que nós devemos também apreciar na próxima semana. Na próxima semana também o programa do Mover, relatado pelo senador Cid Gomes, também na próxima semana a ser apreciado. Há a questão do Código Eleitoral, que está com o senador Marcelo Castro, e há uma solicitação de minha parte também que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar a respeito nessas próximas 3 semanas. Portanto, são muitas matérias, mas certamente nós cuidaremos, se não todas as matérias, de boa parte delas, vê-las aprovadas ainda esse ano no Senado. Leis orçamentárias também devem ser votadas antes do recesso parlamentar. Nós faremos uma sessão do Congresso Nacional na semana que vem, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, do próprio governo. Há alguns PLNs pendentes de apreciação. A princípio está designada para a próxima terça-feira essa sessão do Congresso, mas há uma solicitação que se possa ter um pouco mais de tempo e, eventualmente, pode haver o adiamento para, no máximo, quinta-feira da próxima semana, para apreciação dos PLNs no âmbito do Congresso Nacional. LDO e LOA é também um desafio que nós temos, e até a última semana nós temos esse dever de apreciar. Há uma tendência para que tudo isso seja azeitado para, na última semana, nós vermos aprovada a Lei Orçamentária do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota à imprensa sobre as medidas de disciplina de gastos. Vamos ver. Abre aspas. Em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se e somente se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumento de impostos. Fecha aspas. Nesta semana, deve ser votado na Comissão Mista de Orçamento o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. O texto foi apresentado quarta-feira pelo senador Confúcio Moura. No mesmo dia, a comissão aprovou uma instrução normativa elaborada pelo senador Ângelo Coronel com regras para a apresentação de emendas parlamentares, atendendo a questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre rastreabilidade e transparência das emendas. Esse texto mantém a quantidade de até 25 emendas individuais para cada parlamentar e até 8 emendas para cada bancada estadual. As bancadas também vão poder apresentar outras 3 emendas para dar continuidade a obras inacabadas. Transparência das regras de tributação e o que pode impactar o período de transição. Assuntos que foram discutidos na última reunião do ciclo de debates da Comissão de Constituição e Justiça sobre o texto da reforma tributária. A reunião debateu as normas de transição, fiscalização e avaliação quinquenal da nova carga tributária. Essa é a última reunião de um ciclo de debates sobre o projeto de regulamentação da reforma tributária feita pela Comissão de Constituição e Justiça. Para o representante do Conselho Federal de Contabilidade, o texto da regulamentação pode provocar diversas interpretações, o que prejudicaria a transparência das novas regras de tributação. Aqui, quando a gente fala, de CBS e IBS, já vai uma primeira reflexão que é sobre o princípio da simplicidade, e a gente entende aqui que a questão do nosso federalismo foi mais forte para instituir 2 formas de arrecadação, uma contribuição e um imposto, e começam aqui um pouquinho de prejuízo na simplicidade, porque nós vamos ter, então, claramente a atuação da Receita Federal e a atuação dos estados e municípios no comitê gestor, e a nossa preocupação é que o princípio da simplicidade possa estar mais claro aqui dentro dos artigos. A regulamentação
regulamentação impõe novas regras de cobrança de imposto sobre bens e serviços, contribuição social de bens e serviço e imposto seletivo. Segundo o representante do Tribunal de Contas da União, os fatores que podem impactar o período de transição são os regimes de exceções e explicou como vai funcionar o período de testes das novas alíquotas. Entre 2026 e 2028, nós teremos o período de teste. Em 2026, a gente vai ter uma alíquota teste de 1%, sendo 0,9% do IBS e 0,1% do IBS estadual. Para o presidente da Federação Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, o projeto de lei, como está escrito, provocará a diminuição da arrecadação das cidades. E se pegarmos a evolução da arrecadação do ICMS e do ISS nos últimos 10 anos e projetarmos para o momento da virada de chave, vamos observar que os municípios devem perder algo em torno de 26 bilhões. Por quê? O PLP 108, calculado da forma que está previsto, vai determinar um coeficiente de participação global, falando dos municípios, 35%. A secretária executiva do Grupo de Estudos Tributários Aplicados alertou sobre o curto tempo para empresas e contribuintes aplicarem a nota fiscal simplificada. E realmente fica muito desafiador você pensar que é possível ou viável se implementar em 3 meses toda esse novo modelo. E a questão não é nem de carga tributária, de pagamento de tributo, né? Finalizadas as audiências públicas, o relator da regulamentação, senador Eduardo Braga, vai apresentar o relatório para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Desde que o projeto chegou ao Senado, foram realizadas 13 audiências sobre os impactos das novas regras de tributação. 5 minutos. O ataque do presidente do Carrefour à qualidade da carne brasileira repercutiu no Senado durante a semana. Os parlamentares consideram insuficiente a retratação feita pelo executivo francês por causa do dano à imagem do produto brasileiro. Mesmo após a retratação, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem ouvir o presidente do Carrefour na França, Alexandre Bompard, para que ele possa esclarecer as declarações questionando a qualidade da carne brasileira. O requerimento inclui também o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenan. O senador Wellington Fagundes quer ainda aprovar uma moção de repúdio. O problema é exatamente o argumento da questão da qualidade do nosso produto. E eu falo aqui como médico veterinário que conheço muito bem a indústria frigorífica e de embutidos do Brasil. É uma das melhores do mundo. E também a nossa inspeção sanitária, também com certeza com um dos maiores rigores do mundo. Esse ataque não é um ataque inocente de uma rede de supermercado que não tem soberania para decidir sobre política e sobre comércio exterior. É um ataque da diplomacia e dos negociantes franceses, do governo francês, contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Semana passada nós fomos num jantar no Itamaraty com o presidente da China, o senador Otto. Antes tinham assinado ali vários protocolos e entre eles aumento, mais frigoríficos sendo capacitado a vender ali para aquele país, que já representa 53% das compras de carne do Brasil, segundo o que eu acabei de ler. Então, olha só a diferença. Enquanto um está discriminando a nossa carne, que é a melhor carne do mundo, o outro está aumentando as suas compras de carne. No último fim de semana, o presidente do Carrefour anunciou que não compraria mais a carne brasileira para abastecer a rede da França. A declaração foi dada em meio a uma crise envolvendo o governo francês e agricultores locais em função de um eventual acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
Em resposta, frigoríficos brasileiros suspenderam a venda de carne para a rede Carrefour brasileira. O assunto deve ser discutido também na próxima reunião do Parlasul, que acontece no início de dezembro. Nós vamos ter a reunião já pré-agendada no dia 9 de dezembro, na segunda-feira, que é segunda-feira de dezembro, onde esse assunto com certeza vai vir à tona. A agenda já estava previamente marcada, não estava essa questão na pauta, até porque a declaração infeliz foi feita recentemente, mas com certeza os países que foram mencionados do bloco do Mercosul haverão de se posicionar também reagindo a essa situação. A polêmica do Carrefour gerou 2 aprovações na Comissão de Relações Exteriores. Uma foi um requerimento de convite ao embaixador da França e ao diretor executivo do Carrefour no Brasil para falarem em audiência pública. Outro requerimento aprovado prevê que a audiência que vai ouvir o presidente do Carrefour na França seja feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores da CRE reagiram, aprovando um convite para que o embaixador da França no Brasil e o gerente-geral do grupo no país compareçam para prestar esclarecimentos em audiência pública. É contra o Mercosul, mas o foco foi o Brasil. A ponto de ontem ter tido uma reunião no parlamento francês, onde deputados de direita e de esquerda falaram que os produtos brasileiros são um lixo. São um lixo e que francês não pode pôr lixo no seu prato. Isso precisa de uma retratação. Então é por isso, senador, que eu quero incluir os 2 franceses, o senhor embaixador, com o maior respeito, para que ele venha aqui e coloque para nós qual é a posição da República Francesa e o CEO do Carrefour, qual é a posição do Carrefour, já que a segunda maior receita do Carrefour global é o Brasil, 23 bilhões todo ano. E que manda dividendos para a França, com certeza bons dividendos. A Assembleia Nacional da França, por 484 votos a 70, deliberando sobre um assunto que não é da sua alçada, uma demonstração de hostilidade gratuita. E usando no debate, não é isso, o debate é apenas para demonstrar o clima. Foram utilizadas a expressão lixo. Nós não temos elementos suficientes para concluir qual o propósito do mais alto executivo de uma rede internacional de hipermercados a fazer descabidas, afrontosas e absurdas declarações sobre a qualidade, segurança, confiabilidade da carne brasileira. Não sabemos se a inverdade escamoteia alvos ocultos, como perturbar o acordo Mercosul-União Europeia, se é mero protecionismo ou mesmo fruto da irresponsabilidade de quem deveria primar pela responsabilidade, zelo e honestidade de suas intervenções. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, negou ser dono do jogo do Tigrinho. Ele deu um dos depoimentos desta semana na CPI das Bets. O CEO da empresa One Internet Group, Fernando Oliveira Lima, depois da CPI das Bets. Ele compareceu com um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, dando direito ao convocado de se manter em silêncio. Mas Fernando se dispôs a responder às perguntas. Apontado por possível ligação com o jogo do Tigrinho de apostas online, ele negou qualquer envolvimento com o jogo. Eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia, em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Eu não sou o dono do Tigrinho, quero deixar bem claro para vocês. Eu comecei a prestar serviço na empresa de aposta como qualquer outro vínculo de mídia no Brasil, como as TVs, rádios, todos os vínculos de mídia. Então, eu comecei a prestar serviço, exibindo mídias de bets dentro dos meus aplicativos. E de lá para cá, eu vi que era um mercado que já estava dentro de tratativas de regulamentação, de votação. A
Ao final do depoimento, um novo requerimento foi aprovado para que Fernando retorne à CPI na condição de convidado. Os outros 2 depoimentos foram de delegados da Polícia Civil. O delegado Paulo Gustavo Souza, de Pernambuco, foi chamado por ter experiência em operações de combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, como a Operação Integration, que resultou no mandado de prisão da influenciadora Deolane Bezerra e no indiciamento do cantor Gustavo Lima. A operação foi deflagrada em setembro deste ano, com o objetivo de desmontar um esquema de apostas online e jogo do bicho que movimentou bilhões de reais de forma ilícita. Senadores questionaram o delegado sobre o resultado da operação. A gente precisa ter muito cuidado para realmente não criminalizar aqui quem não deve ser criminalizado. Então, eu recebi aqui senadores, senadoras, a última manifestação desse inquérito pelo Ministério Público é pelo arquivamento das bets, jogos de possibilidade aleatória, e está em aberto a questão do jogo do bicho, que também está dentro do escopo do inquérito que Vossa Excelência preside. Né? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, ilustre relatora. É bom que se esclareça aqui que cada um está dentro do seu papel. Ele não precisa responder pelo Ministério Público. O último a depor foi o delegado Eric Salum, do Distrito Federal. Ele falou sobre o cenário atual da exploração ilegal de jogos online e da necessidade de regulamentar a atividade e reprimir quando necessário. O delegado de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal não tem munição jurídica para combater esse monstro. Então a gente precisava colocar na 14.790 3 crimes. Exploração de cassino online, tipificar isso. Olha, se você está lá e você não tem autorização da SPA, isso é um crime. Pena X. Propaganda desautorizada. Dá munição para os delegados poderem prender os influencers com uma cadeia um pouco superior. Tirar da propaganda enganosa e botar lá. Fazer propaganda de cassino desautorizado. Criar esse crime. E, por final, as transações financeiras envolvendo bets. A gente precisa criminalizar, como mostrei para os senhores, as instituições de pagamento e os bancos que estão em cegueira deliberada, permitindo essas transações de pagamento e não estão fazendo nada. Quando a gente criminalizar isso, o banco vai falar assim, olha, eu não vou abrir conta para você, o setor de compliance, sério, não vou abrir conta para você, porque daqui a pouco é o banco que acaba sendo puxado. A gente está faltando isso, munição, para a gente conseguir combater aqueles 2/3 que estão ali abaixo da linha da água. Antes de ouvir os depoimentos, a CPI das Bets aprovou a convocação do cantor Gustavo Lima. A comissão vai pedir ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, um relatório sobre a movimentação financeira do artista. Os senadores aprovaram também um convite ao influenciador digital Felipe Neto. Segundo o requerimento, o cantor Gustavo Lima adquiriu 25% de participação na casa de apostas Vai de Bet, em julho de 2024. A empresa está sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e apostas ilegais. A convocação e a solicitação de transferência de sigilo do relatório de inteligência financeira, emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, seriam essenciais para esclarecer o nível de envolvimento de Gustavo Lima com esse mercado. O influenciador digital Felipe Neto também está entre os próximos depoentes, mas na condição de convidado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.